ali com comportamentos misóginos, de ódio contra as mulheres. O Senado aprovou o projeto de lei que tipifica a misoginia como crime de preconceito. A nossa convidada de hoje é a doutora Luana Davico. Seja muito bem-vinda, doutora Luana, que é delegada e professora. Eu agradeço a sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigada, eu me sinto honrada por estar aqui, batendo esse papo, né, com toda a sociedade que realmente precisa compreender melhor do que estamos falando. Sim, vamos começar então definindo para as pessoas que estão nos assistindo o que é a misoginia. Então, a definição da misoginia, ela passa por aspectos múltiplos, né? São várias coisas unidas. Mas, basicamente, a misoginia vai ser a humilhação, um menosprezo, aversão, não gostar de um determinado gênero, que é o gênero feminino. Então, a misoginia é exatamente essa preocupação, esse comportamento que despreza o gênero feminino, que inferioriza a mulher, que diminui a mulher pelo simples fato de ser mulher, que é algo muito mais além do simples combate que vivemos ao longo de tanto tempo do machismo. Talvez o machismo desague na misoginia, isso é óbvio, mas a misoginia é um comportamento que ele pode acontecer inclusive de mulheres para outras mulheres, também de homens contra mulheres e, claro, é uma sociedade que às vezes sempre está ali inferiorizando a mulher, os seus comportamentos, as suas objeções, quem ela é pelo fato de ser mulher. Certo, isso é curioso, né? A mulher pode cometer misoginia. Vamos exemplificar? Vamos. Casos reais, assim, o que de fato vai ser crime, né? Porque até então não era tipificado. Não. O que de fato caracteriza a misoginia? Exemplos reais. É importante a gente dar um contexto sobre tanta coisa que tem se falado sobre esse projeto. A misoginia e toda essa punição diferenciada quando eu menosprezo a mulher, ela já existe dentro do mundo das leis no nosso país. No Código Eleitoral, a gente já tem a conduta de misoginia, de humilhar, de ofender a mulher quando no desempenho do seu papel político, sendo uma senadora, sendo uma deputada, uma vereadora, a gente já tem esse contexto de menosprezo à condição de mulher. Também foi aplicada essa ideia de misoginia no feminicídio. O feminicídio também é um comportamento de morte por desprezo à condição de mulher. Então, assim, esse alarde todo que tem se trazido de uma possibilidade de banalizar o termo, não é bem por aí. Quando a gente decide que a misoginia passa a ser um preconceito, a gente já tem todo um aparato por trás, uma carga por trás para definir isso. Falando em linhas fáceis, eu simplesmente te ofender, você sendo mulher, com atributos ofensivos à sua honra, mas sem ser pelo fato de você ser mulher, não vai ser o crime de misoginia. É difícil falar, né, porque a gente só pensa em xingamentos, aqueles xingamentos mais horrorosos que você já ouviu, sou imbecil, etc e tal. Isso não é misoginia, ainda que eu coloque gramaticalmente no feminino, né? Eu deixo chamar ele de burro e passo a chamá-la de burra. Simplesmente isso não é misoginia. A misoginia ela vai ter que estar atrelado a um comportamento, a uma fala e a um dolo, a um desejo, a uma vontade de menosprezar aquela mulher. É importante a gente frisar que esse projeto de lei ele altera a Lei 7716 de 89, que é a Lei de Preconceito e Racismo no país. E os termos que estão lá também eram tidos assim, como indefinidos. Raça, o que é raça? Cor, o que é cor? O que é religião? O que é etnia? Talvez a maioria dos brasileiros nem consigam definir o que é uma etnia, o que é uma raça, qual a diferença de uma cor. Por isso a gente não pode simplesmente, pelo fato da palavra misoginia ser tão múltipla, dizer que esse projeto de lei não é importante. Então, pelo que a gente consegue entender aqui, porque tem havido, durante a discussão do projeto e também logo após a votação, muito debate, muita gente se
posicionando, tanto autoridades quanto influencers, dizendo que hoje o homem não vai poder se manifestar, que numa reunião de trabalho, por exemplo, se ele discordar da mulher, a mulher pode denunciá-lo por misoginia. Isso faz algum sentido, então, diante de tudo isso que a senhora explicou? Esse tipo de discurso é para reforçar o preconceito quando uma mulher está cada vez mais alcançando seus direitos. Então, assim, nós não estamos aqui, e o Brasil, eu tenho certeza que os poderes não estão aqui para transformar homens e mulheres em inimigos. Até porque eu reforço que é possível a misoginia ser praticada por outra mulher. Assim como a gente já tem decisões no sentido de que racismo podem ser praticado por uma pessoa preta, homotransfobia pode ser praticada por uma pessoa homossexual. Então, a mulher também pode cometer esse aparato exatamente de uma sociedade que normalizou, acha bonito e assim, por muito tempo diminuiu a mulher num papel inferior. O fato dela ser mulher transformou-a em algo inferior. Essa discussão, ela só quer o quê? Referenciar, reforçar estereótipos. Claro, para quê? Para diminuir a importância dessa luta. Essa luta, ela é muito necessária. Não simplesmente porque eu quero combater o ódio contra as mulheres, mas porque vivemos um momento de pandemia de feminicídios. O nosso país, isso é indiscutível. Você pode ter os seus problemas com a proteção à mulher, você pode dizer que tudo que a mulher faz é mimimi, você pode pegar qualquer corrente que despreze essa onda de proteção à mulher, mas você não pode negar os dados. Você não pode negar os números. E a quantidade de feminicídios nesse país, ela não está mascarada por uma palavra. Ela existe, ela é real, é o tempo todo. Nós temos 70 medidas protetivas sendo deferidas por hora no Brasil. Então, nós estamos falando de um risco que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. E colocar isso na mesma balança de um homem dizer que não vai poder falar numa reunião, isso é incoerente, isso é injusto e não é verdade. Isso é uma falácia usada para desprezar os dados, porque o discurso de ódio deságua no feminicídio. O discurso de desprezo a uma mulher, ele vai escalonando até a violência contra a mulher. O homem, ele vai poder se posicionar, ele vai continuar podendo viver em sociedade com a mulher. O que ele não pode é desrespeitar. Eu não acredito que nós tenhamos homens que defendam o seu direito de desrespeitar, humilhar e menosprezar uma mulher. Porque é isso que essa lei pune. Se ele discordar, se ele discutir com uma mulher, ele não estará cometendo misoginia desde que não passe da linha do desrespeito, do desprezo, da humilhação. Então, essa falácia, ela não tem qualquer ligação com a realidade. E é muito importante a gente falar que num jogo de dominó, o ódio contra as mulheres, ele deságua nos nossos números de feminicídio. E a gente está falando aí de exemplos da vida real, digamos assim, né? E nós vivemos hoje num mundo virtual também. Como é que isso se encaixa nesse tipo de crime? Há números e estudos que comprovam que, de fato, nas redes sociais, na internet, as pessoas, na maioria homens, eles conseguem colocar ainda mais esse discurso de ódio, falas desrespeitosas contra as mulheres. Isso é preocupante, é mais difícil de controlar do que esse desrespeito, digamos assim, presencial, físico? É bem mais difícil de controlar, isso não é novidade para ninguém, para nenhuma pessoa que hoje vive numa rede conectada, a possibilidade dela se esconder atrás de um fake, atrás de um perfil, atrás de uma mentira, atrás de um usuário. Então, hoje a internet, ela deu autorização não só para estelionatários fazerem o que estão fazendo, para pessoas trazerem discursos de ódio, para pessoas manifestarem discursos criminosos, mas também a permissão de que você pode fazer o que você quiser fazer e sair impune. Essa dificuldade, ela se mostra nos números, ela se mostra no dia a dia. Tem dados que eu trouxe, inclusive, já
já alertei que são muito perigosos e preocupantes, principalmente para você que é mãe e pai que esteja assistindo essa aula aqui, porque aqui para mim é uma aula que vocês estão proporcionando, que é o fato de que 31% da geração Z, dos jovens da geração Z, acham que a mulher deve obediência ao homem. Isso é um dado reforçado não por causa dos estereótipos talvez religiosos que alguém pode trazer, não por causa de dados que vêm da construção dentro de casa, mas sim de um jovem conectado e conectado a esses discursos. É muito simples. O seu filho não faz mais aquela velha pergunta de onde vêm os bebês. Que todo pai e a mãe fica esperando aquele momento, que horas, o que eu vou falar. Ele não vai te perguntar. Sabe por quê? Porque ele pode consultar o Google, ele pode consultar a IA. Para que ele vai passar por esse constrangimento? Então, o jovem conectado hoje, ele não tem a preocupação de ter que passar pelo desfecho de perguntar aos pais sobre alguma coisa que ele tem dúvida. E aí ele se conecta na internet, procura a resposta para aquilo. E o que engaja hoje na internet? E o que é entregue ali o tempo todo? O que a internet disponibiliza? O que os números mostram? O discurso de ódio vende. O discurso de ódio contra as mulheres, não só contra as mulheres, mas contra vários grupos, qualquer grupo. Nada une mais as pessoas do que o ódio. E esses grupos, eles faturam milhões, porque atrás de cada um daqueles videozinhos, daquelas trends, daquele Reels, você vai na bio da pessoa lá, tá vendendo um curso X, um curso Y, e aquilo vem sendo consumido por uma nova modalidade de machismo. Eu falo que o machismo ele sofreu uma mutação. Hoje, os dados mostram que existe mais machismo na geração nova do que da velha. Aquela ideia de que é o tio do pavê que vai ser machista, não estou falando que não deixa de ser. Ela existe, mas você está esquecendo de olhar para o seu filho, para o jovem conectado na internet e que acessa de forma livre esse conteúdo que engaja, que as próprias redes sociais e plataformas entregam aquilo ali e que gera lucro por trás desses, vão virando aí coaches, professores, que desprezam a feminilidade e que geram esse discurso. E talvez a pessoa, Ticiane, fica muito na ideia, eu estou falando só da minha ideia de relacionamento. Não, a gente precisa dizer que recentemente 2 jovens no México entraram e mataram 2 professoras pelo simples fato de acharem que mulher não deve trabalhar. Nós devemos lembrar do caso do aluno do Cefet que matou as 2 colegas de trabalho porque disse que não seria mandado por mulheres. Nós estamos falando de desafios na internet, de desprezo ao feminino e que vão gerar condutas e impactos futuros não só para aquele jovem, mas também para a família dele. A gente reunir toda essa conversa sobre misoginia para falar que homem e mulher vão virar guerra entre sexos é muito leviano. Nós estamos tentando combater uma pandemia de ódio que tem causado morte. Se a gente não puder combater morte com lei, a gente vai combater com o quê? Nossa, e esse dado, ele traz um alerta, ele deixa o mundo, especialmente as mulheres. E agora? O que a gente faz? Porque assim, se a gente tivesse um dado que mostrasse que os homens mais velhos são os mais preconceituosos, os que mais cometem esse tipo de atitude, tudo bem, são os mais velhos, a nova geração está vindo com outro pensamento e isso pode mudar, traria uma esperança. Mas quando a gente vê que as crianças, aliás, os jovens, pensemos nos jovens que começam com esse tipo de discurso, que começam com esse tipo de sentimento, de comportamento e segue aí como uma doutrina de vida, que eles estão imbuídos nesse tipo de comportamento, isso causa, sim, uma estranheza total e um medo mesmo, né? Há algum tipo de trabalho, a gente pode pensar em atitudes que estejam sendo tomadas e que a gente consiga, por exemplo, esse projeto de lei pode ajudar nessa transformação mesmo desse pensamento do homem como sociedade?
eu queria já reforçar de cara que, como professora, eu não sou a favor de sair utilizando o direito penal para resolver os problemas sociais. Então, em primeiro momento, quando se falou de tipificar a misoginia, como professora, eu fui contrária. Eu não acho que vá resolver aquela velha história da descrença no sistema, da sensação de impunidade e aquela ideia que a gente não pode deixar de dizer que o direito penal, ele é uma serpente que só pega os pés descalços. Aquela ideia de que quem vai ser punido pela misoginia, será que não é só o pobre? Será que a pessoa rica vai chegar a ser punida ou sempre ela vai ter uma desculpa, bons advogados, interpretações? Tudo isso eu coloco em xeque, sim. Mas como mulher, eu me reforço nisso que você acabou de falar, medo. É engraçado nós vermos uma reação sobre esse projeto de lei de algumas pessoas, eu acredito que todas desinformadas. Porque nós homens vamos ficar com medo. Será que o medo que eles sentem é proporcional ao medo que nós sentimos? Porque nem eu nem você fizemos nada para ter nascido mulher. Simplesmente nascemos. E dentro de um contexto social e um contexto biológico, nós somos sim mais frágeis, nós precisamos ali, fragilidade no sentido que eu falo de que a gente é vulnerável por nascença. Eu falo com colegas, amigos meus, que disseram que a mentalidade deles mudaram sobre a vulnerabilidade de uma mulher quando tiveram filhas. Desde a escolha do pediatra para cuidar, para tocar o corpo de uma mulher. Então, a vulnerabilidade, ela é inerente ao fato de sermos mulheres. A misoginia e esse projeto de lei compreende isso. Não é o fato de eu te ver como um lado vulnerável e te proteger que eu estou te tratando com o desejo de te menosprezar. Não. Eu estou trabalhando exatamente um sistema social de medo e pavor pelo fato de sermos mulher. O fato de ser mulher que me permite ser perseguida, que me permite ser mais vulnerável, que permite com que as pessoas me desprezem no meu ambiente de trabalho, que me permite que eu seja desprezada no meu ambiente escolar, que me permite não poder dizer não. Não quero namorar com você e receber 15 facadas, como aconteceu com aquela jovem estudante. Eu quero terminar com você e poder terminar o meu relacionamento sem que você mate meus filhos e se mate e ainda fale que a culpa foi minha, que eu te traí. Sem ter que viver exatamente naquela ideia, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Entende que todas essas falas que culminaram em feminicídios, elas têm o viés da misoginia? Então, eu estou combatendo a misoginia hoje para que o seu filho, para que você lá na frente não seja preso por um feminicídio e não destrua a vida de todo mundo. Mais ou menos aquela história, né? Uma tentativa de cortar o mal pela raiz, porque é ali onde brota, né? Exato. Começa no discurso, começa nas palavras, começa nos xingamentos, nas humilhações, e aí depois acaba muitas vezes saindo do controle, né? Tá, inclusive viralizado um vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso, não foi no Brasil, tá? Porque é importante reforçar que esse combate à misoginia não é algo exclusivo do Brasil, é no mundo todo. Esses red pills, esses incels, têm formado células e agarinhados os jovens da nossa sociedade de maneira muito forte. E assim, a gente tem que parar de dar voz para quem comete esse tipo de incitação de ódio. O projeto da misoginia, ele vem exatamente de encontro a esse tipo de discurso odioso e que está se inflando cada vez mais. Nesse vídeo viralizado, um rapaz, que eu não sei de que país que é, mas não é no Brasil, ele fala que a mulher, quando ela tiver algo em desacordo com o homem, ela nunca deve questionar o seu homem. Que quando ele a decepcionar, quando ela estiver com raiva, ela deve se ajoelhar na frente dele. Porque o homem, ele pode fazer coisas com essa mulher que foi ela mesma que provocou. E a gente vive nesse espiral de que ser mulher, você é culpada por não fazer e culpada por fazer. Até a culpa do outro é transferida para nós mulheres. Se qualquer homem, a partir da aprovação e sanção dessa lei, for preso por misoginia, o que eu mais vou ouvir no desempenho da minha função é que foi ela que me fez fazer isso. Foi ela que provocou.
Foi ela que quis, foi ela que aquilo. Estou falando de seres humanos que têm capacidade de decisão. Então é muito fácil eu ficar colocando isso, a culpa em fulana, em beltrana, em ciclana. E aqui eu trago até um paradoxo. Porque o mesmo coach que vende essa ideia de mulher submissa, que vende essa ideia de mulher ajoelhar perante um homem, de desprezo e diminuição do fato da mulher, ele também vai vender a ideia de desprezo à mulher. Ao mesmo tempo, vou dar um exemplo clássico. Hoje, não, a mulher tem que procurar um homem provedor, um homem protetor, para lá na frente falar que essa mulher é interesseira e encostada. Então, a gente sempre fica nessa ideia de menosprezo social, como se a gente tivesse travado uma guerra contra homens. Eu não travei guerra contra homem nenhum. Eu tenho exemplos, né, maravilhosos de homens na minha vida. Agora, não é possível que os próprios homens achem errado criminalizar quem, por causa de um discurso, quer matar a mulher. Quem acha legal menosprezar e humilhar uma mulher. É sério isso que a gente está discutindo? Você quer ter o direito de xingar, humilhar e menosprezar o outro gênero? Eu acho que não é por aí. Eu acho que essa venda na internet da misoginia sendo um projeto de lei para punir homem, ela é horrorosa. O projeto de misoginia não é para punir homem, já falei, mulher também comete, é para proteger mulheres. Sim, aí quando a gente fala em punição, né, há uma previsão de detenção, inclusive, nesse projeto, então deve mudar aí o tempo, né, uma punição com privação da liberdade de quem cometer esse crime. A senhora acredita que isso pode inibir os misóginos de plantão? Eu não acredito que o encrudecimento de penas no país, ele sirva para alguma coisa. Eu sou bem cética nesse sentido. Eu não acho que a pessoa decide por cometer X ou Y crime, olhando o Código Penal e vendo qual é a pena que melhor se encaixa na minha vida. Mas, obviamente, a tipificação me permite, dentro do Código de Processo Penal, a proteção. A possibilidade de conseguir medidas protetivas, medidas cautelares e punição, nem que seja no âmbito do direito civil, do direito administrativo, válido. Então, realmente, a ideia aqui é impedir que discursos criminosos continuem sendo proliferados em todos os âmbitos e em todos os lugares, como se fosse algo comum. Eu vou dar mais um exemplo para que a sociedade compreenda. Está muito na moda aquela ideia de 30 versus 1, né? 30 fulanos versus 1 ciclano. Você jamais vai ver um programa desse falando 30 vítimas versus 1 assassino. Porque isso é desprezível. Você não vai ver um agressor versus 30 vítimas de Maria da Penha. Você não vai ver isso. Isso é desprezível. Você não vai ver um racista versus 30 negros. Não vai, porque a sociedade compreende a gravidade de você permitir fazer isso ou ter alguém que pense assim. Agora, se eu entrar na internet, eu vou ter um machista versus 30 mulheres. Um homem versus 30... E aí vira aquela briga de conservador, não conservador, quando não é sobre isso. Não é sobre bandeiras políticas, é sobre vida, é sobre humanidade. Quando a gente está falando da criminalização da misoginia, a gente está querendo falar não sobre o lado A, nem sobre o lado B. Eu tenho certeza que ninguém é a favor da violência contra a mulher. Mas quando você se posiciona contra um projeto desse, querendo ou não, você permite que a violência contra a mulher se perpetue. Perfeito, ótima análise. Eu agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Se a senhora tiver alguma última consideração, a gente já está encaminhando para o final. Bom, as minhas últimas considerações é para as mulheres que estão assistindo esse programa, você mãe, você filha, irmã, quem você seja. Quero te falar que esse projeto é para proteger a vida de vocês.
Acima de tudo, não deixe que essa discussão caia nas mesmices, nas falácias de diminuir os seus direitos, o direito à vida. E, acima de tudo, qualquer ato de desprezo, menosprezo, humilhação, ele já é crime tipificado no nosso Código Penal. Então, procure qualquer uma das autoridades e, se você sofre violência doméstica, denuncie, ligue 180 e permaneça viva. A medida protetiva funciona sim, e eu queria reforçar um dado que poucas mulheres sabem. A medida protetiva, aliada ao monitoramento eletrônico e ao nosso dispositivo aqui no Distrito Federal, como exemplo, o Viva Flor, nós nunca perdemos nenhuma mulher para o feminicídio. Então, essa fala de que não serve para nada é para garantir a sua desproteção. Se proteja e denuncie. Doutora Luana Davico, professora, delegada, obrigada pela sua participação no Cidadania Mulher. Obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui, então. Você pode rever essa entrevista, compartilhar com seus amigos pela nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue assistindo a TV Senado. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também, tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6 horas da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci e nos tornamos amigos a partir dessa data. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 16 de abril. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira regras sobre percentuais mínimos de cacau em chocolates. O texto segue para a sanção presidencial. Chocolates e derivados passam a ter percentuais mínimos de cacau. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também prevê novos parâmetros para a produção e regras para a rotulagem dos produtos. Os rótulos, embalagens e a publicidade deverão conter informação do percentual de cacau presente na fórmula, tanto em produtos nacionais como importados. Além de aumentar a transparência para os consumidores, outro objetivo da proposta é incentivar a melhoria da qualidade dos produtos de chocolate e ainda reduzir práticas enganosas, ao impedir que produtos com pouco cacau sejam vendidos como chocolate. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Também foi aprovado o projeto que amplia a Justiça Federal. O texto autoriza a criação de novas varas no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O texto também segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado autorizou a criação de 8 novas varas da Justiça Federal de primeiro grau no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado nesta quarta-feira também cria cargos de juízes, servidores e funções comissionadas para essas unidades. O objetivo da proposta é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira. A instalação das varas vai depender da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os senadores também aprovaram a indicação do deputado Odair Cunha para ministro do Tribunal de Contas da União. Os parlamentares aprovaram ainda a indicação de diplomatas para ocuparem as chefias das embaixadas do Brasil na Síria, Congo, Polônia, Iraque, Sri Lanka e Quênia. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que o Congresso Nacional vai se reunir no dia 5 de maio para promulgar a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção de tribunais de contas de estados e municípios. Vai ser promulgada no dia 5 de maio a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos tribunais de contas de estados e municípios, conhecida como PEC da essencialidade. A data da promulgação foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante reunião com representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O texto estabelece que os tribunais de contas são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Davi Alcolumbre falou sobre a reunião na sessão plenária do Senado. Nós nos comprometemos com a Atricom, com o controle de contas e com o Brasil, para que na primeira semana do mês de maio, o Congresso Nacional, convocado em sessão solene do Congresso Nacional, fará a promulgação no dia 5 de maio, na terça-feira, às 15 horas, da emenda constitucional aprovada em 2 turnos no Senado Federal, ainda em 2022, e na Câmara dos Deputados no ano de 2025. Esta emenda constitucional, que trata da essencialidade dos tribunais de contas do Brasil, protegendo a sua segurança jurídica, financeira, orçamentária e equilibrando para este importante órgão, com todas as garantias asseguradas na Constituição, o seu pleno funcionamento. O governo federal apresentou nesta quarta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.717, com pagamento a partir de fevereiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 estima o salário mínimo em R$ 1.717 no ano que vem, um aumento de 5,9% em relação ao atual, de R$ 1.621. O texto também prevê um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto, cerca de R$ 73 bilhões.
além de medidas para conter gastos e reforçar a credibilidade fiscal. O objetivo é reequilibrar as contas públicas após sucessivos déficits no orçamento do governo. Especialmente aí para os anos de 27 em diante, estão colocados no gráfico à esquerda o centro da meta, então nós estamos trabalhando para o ano que vem com uma meta de 0,5, depois com o centro da meta de 1, depois 1,25 e depois 1,5 a partir de 2030. A sabatina de Jorge Messias, indicado para o STF, foi antecipada em um dia na Comissão de Constituição e Justiça e agora está marcada para o dia 28, terça-feira. O parecer sobre a indicação foi lido na comissão nesta quarta-feira. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão, e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. A sabatina de Jorge Messias já está marcada para o dia 28 deste mês. Após a CCJ, o nome dele seguirá para o plenário, onde será analisado no mesmo dia. Para ser aprovado, Jorge Messias precisa contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Na reunião dessa quarta, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O projeto será analisado em regime de urgência pelo plenário. Os senadores também aprovaram a proposta que inclui os agentes indígenas de saúde e de saneamento no Sistema Único de Saúde. O projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Os alimentos produzidos pela agricultura familiar poderão ter prioridade nas compras feitas pela Administração Pública Federal. A proposta foi aprovada nesta quarta na Comissão de Agricultura. O relatório do projeto de lei estabelece que os alimentos produzidos por agricultores familiares e por empreendimentos rurais familiares terão preferência na aquisição por órgãos públicos do governo federal. A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura. Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, aonde eles produzem e possa vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem, estão longe do centro do consumidor. Diferente do médio ou grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado na comissão é o que amplia ações de combate ao desperdício de alimentos, criando incentivos para que cada agente de produção e distribuição de alimentos reduza o desperdício. A proposição mostra-se constitucional ao incentivar ações articuladas entre o poder público, o setor privado e as organizações da sociedade civil,
com vistas à redução da insegurança alimentar e ao fortalecimento da solidariedade social. A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Agricultura aprovou ainda o projeto que reconhece a prestação de serviços ambientais como atividade rural para fins de declaração do imposto de renda. A proposta será encaminhada à Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Esporte fez nesta quarta uma audiência pública para debater mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados que reduzem o orçamento para o desenvolvimento das atividades desportivas no Brasil. A PEC da Segurança Pública, aprovada na Câmara, propõe que 30% dos recursos arrecadados com tributos sobre as bets deixem de ir para o Sistema Nacional de Esportes e passem a integrar o orçamento da própria área de segurança pública. A lógica construída, né, na PEC, nas modificações trazidas pela PEC, inclusive já trazem reflexos para o ano atual. A grandíssima novidade com a proposta da PEC nos traria aí o infortúnio de repensar toda a proposta idealizada para esse cenário atual, em que o ciclo olímpico de Los Angeles estaria com certeza em risco, né? Se a proposta é sempre de aumentar a forma como participamos, aumentar o número de finais, aumentar o número de modalidades praticadas pelos nossos atletas de alto rendimento e, quem sabe, o número de medalhas no quadro, né? Esse cenário deveria ser revisto se a gente pensar na lógica com que está sendo construída a PEC. Ao longo de 2025, o que se teve, inclusive chancelado pela própria Loteria Caixa, não é, foi uma queda na arrecadação das loterias tradicionais. Esse recurso não é um novo incremento para o esporte, é uma compensação. E a retirada dele significa não é deixar de crescer, é a certeza da diminuição. O grande questionamento foi o motivo de se retirar recursos do setor de esportes para a segurança pública, quando as atividades desportivas são um dos principais fatores para a prevenção da criminalidade. O esporte, sabemos, também é ferramenta de inclusão, de prevenção à violência, de formação cidadã e de transformação social. Investir no esporte é também investir em segurança pública. O representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatizou a importância dos recursos para as atividades desportivas, mas disse que são essenciais para a composição do Fundo Nacional de Segurança Pública os recursos arrecadados das loterias. Nós recebemos como maior fonte de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública as receitas de loterias. Elas representam hoje 95% de toda a nossa arrecadação para destinar para a segurança pública de todo o país. E que fique claro que o Fundo Nacional de Segurança Pública hoje ele é o maior instrumento de financiamento das políticas de segurança pública no país. E um evento hoje no Senado celebra os 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral do Senado. Mais informações com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu já estou aqui no Interleges, aqui no auditório onde vai começar esse evento, que é o primeiro evento em comemoração aos 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa. O nome do evento é Secretaria-Geral da Mesa, 80 anos de institucionalidade e memória. Vai ser uma mesa redonda com a participação de 4 ex-secretários gerais da mesa e também do secretário-geral da mesa atual. Para quem não sabe, a Secretaria-Geral da Mesa é o órgão que coordena toda a parte legislativa do Senado Federal. O secretário-geral é aquela pessoa que fica ao lado do presidente nas sessões plenárias, dando todo o suporte técnico, legislativo e regimental. É ele que fala assim, isso pode, isso não pode, isso está dentro do regimento, isso não está. Quando surge alguma dúvida, algum embate, alguma questão mais séria de se essa votação pode ser feita desse jeito ou não, é o secretário-geral da mesa que bate o martelo, que fala assim, isso aqui está dentro do regimento, a gente pode fazer. Então eles dão é um órgão muito importante aqui para o Senado, eles dão todo esse apoio e esse direcionamento técnico e legislativo para as votações do Senado. Então vocês imaginam a importância desse órgão. Então hoje aqui nessa mesa redonda, os secretários gerais da mesa, o atual que é o Danilo e os 4 antigos, eles vão falar de toda a história da Secretaria-Geral da
da mesa vão falar de casos de bastidores, de momentos importantes, de momentos tensos, momentos delicados, como que eles fizeram, como que eles participaram disso, como que eles fizeram essas definições, como que eles precisam se preparar para um cargo desse, tanto conhecimento legislativo, constitucional também. E vamos falar também do futuro, as mudanças pelas quais a Secretaria-Geral da Mesa passou ao longo desses 80 anos, momentos muito especiais na história, e como que vai ser, o que precisa acontecer daqui para frente, o que ainda pode mudar e o que não pode mudar nessa função, nesse cargo, nessa equipe enorme. São 600 pessoas para dar suporte a tudo isso que acontece aqui no Senado, tanto no plenário como também nas comissões, que são extremamente importantes. Então é isso, o evento começa daqui a pouco, às 9 horas, vai ser essa mesa redonda com a participação de 5 pessoas que vão fazer esse debate aqui nesse auditório. Eu vou ter a honra de mediar esse evento e que deve se estender mais ou menos até meio-dia e pouco, porque vai ter um coffee break antes para receber as pessoas, e deve começar mesmo a mesa redonda às 9h30. E quem quiser assistir esse momento histórico tão bacana, de tanta conversa, de tantas histórias de bastidores, vai poder acompanhar pela TV Senado, pelo nosso canal no YouTube. É senado.leg.br/TV ou no YouTube da TV Senado. É isso, André, estamos por aqui. Vem também você assistir. Tá certo, Isabel. Obrigado pelo convite e sucesso aí no evento. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta um projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência e outro que aumenta a pena para estupro que resulta em morte. Também foram aprovadas sugestões legislativas que estabelecem pisos salariais para veterinários e para policiais militares, que agora vão tramitar como projetos de lei. Outra sugestão, que permitia o uso adulto e o autocultivo da maconha, foi rejeitada pela comissão. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta projeto de lei que vai garantir mais proteção aos endividados brasileiros. Os senadores aprovaram também projeto que institui o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. O Maio Borderline prevê ao longo do mês campanhas de informação e ações para esclarecer a população sobre o transtorno, que é marcado por instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades nos relacionamentos. As atividades deverão ser priorizadas em unidades do Sistema Único de Saúde e também em escolas públicas e privadas da educação básica. A relatora da proposta, senadora Tereza Leitão, ressalta a importância do acolhimento do paciente sem julgamentos. Estamos falando de brasileiros e brasileiras, muitos deles jovens, que vivem uma montanha-russa emocional constante. No Brasil, estimamos mais de 2 milhões de casos e os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria confirmam a realidade dura. Cerca de 10% desses pacientes acabam desistindo da própria vida. Os senadores aprovaram ainda projeto que reforça regras de proteção a consumidores em situação de superendividamento. O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor para garantir o chamado mínimo essencial, ou seja, que a contratação de crédito ou a renegociação de dívidas não comprometam despesas básicas como alimentação, moradia e contas essenciais. Segundo o relator, senador Wilder Moraes, a legislação atual ainda não oferece proteção suficiente para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Hoje são 117 milhões de brasileiros endividados e 30 milhões super endividados. Uma população brasileira de 210, 220 milhões de habitantes, a metade toda endividada, é o que nós estamos acontecendo hoje, e nós ainda com o discurso que o Brasil está crescendo, que o PIB está crescendo, e que isso não é uma sensação que o brasileiro tem no seu poder de compra, na feira, do supermercado, é o que nós estamos sentindo hoje, presidente. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto que cria o Julho Neon como mês da saúde bucal. O Senado Federal homenageou nesta quarta-feira o Lions Club, uma das maiores organizações de voluntariado do mundo. A sessão especial marcou o Dia do Leonismo Nacional e destacou a atuação da entidade em causas humanitárias no Brasil e no exterior.
O Lions Club é uma organização internacional de voluntários voltada para ações humanitárias. Foi criada em 1917 em Chicago, nos Estados Unidos. Entre as principais áreas de atuação estão a saúde da visão, o combate à fome, a preservação do meio ambiente, a prevenção do diabetes e o apoio a jovens. Como senador da República, tenho a convicção de que o exemplo do Lions reafirma uma verdade simples e profunda. O desenvolvimento de uma nação passa necessariamente pelo cuidado com as pessoas. Por isso, essa homenagem é justa, merecida e necessária. Ela reconhece uma instituição que há mais de um século faz do bem uma prática diária. No Brasil, o movimento chegou no dia 16 de abril de 1952, com a fundação do primeiro clube no Rio de Janeiro. E a data virou o Dia do Leonismo Nacional. Desde então, a instituição se expandiu e passou a desenvolver projetos sociais em diversas regiões do país. Esse movimento traduziu com perfeição a missão do Lions Club. O próprio fundador, Melvin Jones, sintetizou esse ideal em uma frase que o tempo não envelheceu. Diz ele: você não vai muito longe se não começar a fazer alguma coisa por alguém. Essa afirmação continua atual, porque traduz em poucas palavras a missão do Lions. Servir não é um gesto ocasional. Servir é um compromisso permanente. Servir é transformar a solidariedade em presença, em cuidado, em resposta concreta às necessidades humanas. A organização está presente em todo o país, com milhares de voluntários atuando em projetos sociais e comunitários. Atualmente existem 1.426 clubes, somando 39 mil associados distribuídos por mais de 1.200 municípios brasileiros. Erguemos e mantemos escolas, hospitais, creches e centros de apoio para crianças, jovens e idosos. Implementamos programa de enfrentamento às drogas, de preservação ambiental e apoiamos iniciativas voltadas aos jovens, como os clubes de Léo e de Castores, que colaboram com sua formação, com a prestação de serviços humanitários e com o desenvolvimento de competências de liderança. 2 reuniões de comissões e sessão especial no plenário. Confira a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9h30, uma audiência pública está prevista na Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos humanos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas crianças indígenas. Às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada. Na pauta, um único item: um requerimento que pede autorização para a missão oficial internacional de membros da comissão. E logo mais às 3 da tarde, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para homenagear o legado de Chico Anísio. Entre outros desempenhos, Chico Anísio foi conhecido como locutor, humorista, ator, dublador, compositor e atuou por 65 anos. Fez muito sucesso tanto no rádio quanto na televisão. Nascido no Ceará em 1931, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro em 2012. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disponibilizou o apoio da Advocacia do Senado para que senadores se defendam em possíveis processos por conta de manifestações em atividades legislativas. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira. No relatório, o parlamentar pediu o indiciamento de Mendes e de outros 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro Supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro Supremo?
atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. Já está em vigor a Lei Complementar 230, que traz novas regras para o desmembramento de parte de um município para incorporação a outro com quem tem limite. A nova lei, com apenas 8 artigos, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Outras 2 leis também foram publicadas hoje. A que institui o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito e a que prevê medidas excepcionais para o enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública, no caso de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A gente faz uma pausa e voltamos daqui a pouco com a primeira atividade do dia. Continue sintonizado na TV Senado. Até mais. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe.
programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado aprovou o projeto de lei 941 de 2024, que define as regras para a guarda compartilhada de pets, os nossos animais de estimação. É isso mesmo. São tantos os casos de disputas na justiça por causa de pets de casais separados que o Senado precisou criar uma lei para regulamentar essas situações e ajudar a decidir quem vai ficar com o cachorro, o gato, os passarinhos, os peixes ou qualquer outro bicho de estimação. Como ficará a convivência? E as despesas, quem paga? Existe pensão alimentícia para bichos de estimação? Fique com a gente porque a advogada Valéria Galdino, representando aqui o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a diretora do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza Nunes, irão explicar todos os pontos da lei e por que essas normas são tão importantes para o bem-estar animal e, é claro, para os seus donos e donas e para suas famílias. Elas estarão conosco para esclarecer as dúvidas enviadas por vocês que acompanham o TV Senado Live pela TV e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X, no Quai. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e esclarecer as suas dúvidas. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Valéria. Bom dia, Vânia. Bom dia, Cibele. Olha, nós temos muitas perguntas de internautas. A Stefane, de Santa Catarina, ela já estava perguntando aqui para a gente quais são os critérios para definir a guarda, se vai ser compartilhado, se vai ser unilateral. E, pegando o gancho nessa participação da Stefane, que mandou várias outras perguntas, eu agradeço aqui a participação da Stefane, de Santa Catarina, nós vamos começar aqui, eu vou perguntar para a doutora Valéria como é que são definidos esses critérios, para a gente dar primeiro um panorama geral dessa nova lei. E aí, completando a nossa primeira pergunta, eu gostaria que a doutora Vânia pudesse falar também sobre a importância dessa lei para o bem-estar dos animais e como se explica um termo que tem sido bastante falado, que é a consideração dos animais como entes da família e como seres sencientes. A palavra com a Valéria. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Os animais, eles são considerados no Código Civil como bens semoventes, mas com essa evolução na sociedade em que os animais domésticos passaram a ter um vínculo afetivo com as pessoas, com os familiares, então a jurisprudência, a decisão dos tribunais passou a tratar em litígios sobre isso. Então, quando você tem um vínculo afetivo com um animal, é estabelecida a custódia para um dos entes queridos, para um dos cônjuges ou companheiros. Ele vai cuidar desse animal, né? Pode-se estabelecer uma guarda unilateral ou uma guarda compartilhada, e as despesas elas poderão ser divididas. Nesse projeto, que é um projeto interessante, porque apesar do animal de estimação, do pet, ainda ser considerado um bem, ele passa a enaltecer essa questão do vínculo afetivo. Então, uma pessoa ficará, um dos cônjuges ou companheiros, com o domicílio do animal de estimação, o outro vai pagar o pensionamento. Esse pensionamento ele pode ser dividido de acordo com a possibilidade e vai ser realizada, então, a convivência, estipulados os dias em que essa pessoa vai passear, vai exercer a visitação. Vânia, eu queria que você falasse um pouco para a gente agora sobre esse ponto que a Valéria já trouxe e explicando um pouco sobre essa ideia do animal como ser senciente e a importância dessa lei quando ela trata da questão do bem-estar do animal e também, é claro, para os familiares, porque esse vínculo afetivo é tão importante. Bom dia. Acho que você trouxe temas bastante relevantes para nós falarmos aqui. Eu acho que eu gostaria de começar com o conceito de senciência, né?
A gente sabe que, principalmente até pelo menos a última década do século passado, as pessoas ainda tratavam fortemente os animais como bens semoventes, como bem trouxe a doutora Valéria, no ponto de vista prático, não só do ponto de vista jurídico. A partir do momento que nós tivemos o reconhecimento pela ciência do bem-estar animal, a partir do final dos anos 70, né, dessas características, isso vem mudando e trazendo legitimidade para demandas que a sociedade tinha. Então, a gente foi vendo a criação ou a aplicação de uma série de temas, entre eles o de ser senciente. Quando a gente diz que o animal é um ser senciente, a gente está reconhecendo a capacidade que o animal tem de expressar, através de comportamentos, sentimentos que, assim como nós, esses animais têm. Então, alegria, tristeza, prazer, felicidade, contentamento, medo, pânico. Então, isso foi trazendo, através da ciência do comportamento, uma confirmação da necessidade dessa mudança em relação aos nossos marcos civilizatórios. E quando hoje, né, a gente fala muito no direito animal, que é uma ciência que ganhou principalmente muita visibilidade após a Declaração de Cambridge em 2012, que é um marco, né, reconhecendo que os sistemas neuroendócrino-fisiológicos dos animais é capaz de ser, se não idêntico, muito semelhante ao nosso, o que confirma, né, que esses animais apresentam respostas que são muito significativas de que eles, na verdade, são capazes de tomar decisões, de, além de ter esses sentimentos, poder fazer escolhas. E por isso, quando a gente tem mudanças na nossa legislação como essas, isso vai mostrando que a sociedade está evoluindo, mas me preocupa um pouco, porque muitas vezes se pensa no indivíduo humano, ou seja, ainda a gente tem uma visão muito antropocêntrica sobre tudo isso, né? E não naquilo que é importante para o bem-estar dos animais. Porque quando a gente fala em bem-estar animal, a gente não está só colocando uma expressão bonita e simpática, né, em documentos jurídicos, em leis, em normas técnicas, em documentos científicos. A gente, na verdade, está falando sobre uma ciência complexa que usa de várias outras áreas do conhecimento para poder definir alguns pontos centrais, né? Então, a ciência do bem-estar animal, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre ela, para não ficar uma resposta longa, mas ela exige, na verdade, que alguns princípios sejam mantidos, né? Entre eles, esses de reconhecimento da senciência e da capacidade de consciência dos animais, faz com que a gente, quando pensa numa mudança legal, a gente tenha que incluir o direito animal de fato, né? Aquilo que é importante para os animais. Então, eu acho que, mesmo essa lei já sendo um avanço, ela ainda tem uma visão um pouco antropocêntrica em relação a fazer isso. Porque se a gente pensar, por exemplo, que os animais têm necessidades específicas que precisam ser garantidas, até que ponto para esses animais vai ser possível, por exemplo, fazer uma guarda compartilhada, onde ele fica alguns dias numa casa e outros dias na outra. Então, eu acho que a gente precisa discutir isso melhor ainda. Sim, vamos esclarecer esses pontos. Eu estou aqui hoje participando aqui dessa entrevista, nós temos aqui a Moana, que é representando aqui a comunidade. Eu falei um pouco antes de entrarmos na TV, são 160 milhões o número de animais de estimação no Brasil e é a terceira maior população de animais de estimação do mundo. Agora eu vou chamar a Cibele Nunes, que vai trazer para a gente uma enquete das redes sociais. Cibele, o que você traz para nós agora no nosso Senado Live? Vamos lá, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas essa semana o que elas acham que deve ser priorizado na decisão da guarda do pet. E 71% das pessoas acham que é o vínculo afetivo. Já 29% das pessoas acham que é a condição financeira. Agora, eu queria voltar com a Vânia na questão dos critérios de bem-estar animal, que eu acho que essa foi uma das grandes dúvidas do nosso público. Foi a dúvida da Gabriela de São Paulo, é a dúvida do Luiz de Minas Gerais também. O que a lei exatamente vai considerar como critério de bem-estar animal na prática? Por exemplo, características como porte, tipo de pet vão ser considerados? As pessoas querem entender na prática como é que isso vai funcionar.
Olha, ótima colocação, Sibeli. Agradeço a sua colocação e dessas pessoas, né, que mandaram essa notícia, porque isso não fica claro na lei. Como eu disse, a lei tem uma visão bastante antropocêntrica. Ela garante algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, evitar que os animais nessa guarda compartilhada, por exemplo, possam ficar expostos a pessoas que, na verdade, não têm tanto afeto, tanto cuidado, que muitas vezes pode, inclusive, oferecer riscos para esses animais. Então, existe uma preservação nesse sentido, né? Mas se desconsidera a questão das necessidades, como eu disse agora há pouco, em relação aos animais. Por exemplo, mesmo cães, que são animais muito mais adaptáveis, né, a ambientes diversos, eles vão ter necessidades de se adaptar àqueles ambientes. E uma adaptação nunca ocorre num momento subsequente a eu chegar naquele lugar. Assim como nós, né, que vamos para um lugar diferente, mudamos no nosso ambiente, a gente vai demorar um tempinho, às vezes até dias, para se adaptar a esse lugar. Então, quando a gente olha animais como a Luana, né, isso fica muito evidente, né? O animal é dócil, tranquilo, ele foi bem socializado com essas pessoas, as pessoas têm um cuidado, um carinho, um vínculo afetivo, uma atenção, isso facilita muito, mas mesmo assim isso pode existir. Me preocupa porque hoje a gente tem um crescente da população de gatos, né? E gato não é um cachorro. O gato tem um comportamento completamente diferente. E a guarda compartilhada também vai ser aplicada para esses animais. Então, a capacidade de adaptação a esse ambiente sempre vai ser diferente, né? O transporte é diferente, os cuidados para manter o animal nesse ambiente, não deixar que esse animal venha a se evadir de dentro da casa da pessoa, né? Então, existe uma série de cuidados que a lei não trouxe. Então, a gente precisa pensar que talvez o que seja necessário na regulamentação é tentar buscar em alguns artigos, e talvez a doutora Valéria possa contribuir bastante nesse sentido, onde nós poderíamos ter essas especificações, né, para garantir de fato o bem-estar animal. Porque garantir o bem-estar dos animais é fazer com que, na maior parte do tempo, esses animais estejam em condições de se manterem fora de situação de estresse, fora de situação de desconforto. Não é só dar abrigo, alimento, água para esse animal, evitar que ele esteja doente, que é o que tradicionalmente as pessoas pensam, né? A grande diferença da avaliação, usando os princípios da ciência do bem-estar animal, é pensar que mentalmente o animal precisa estar bem. E para a gente poder chegar a essa conclusão, o comportamento dos animais é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer toda e qualquer análise, seja científica, seja social, mesmo essa que a gente fala, que é da impressão que a gente tem em relação a como aquele animal está respondendo àquele ambiente. Então, a minha grande preocupação, não sei se ficou claro, Sibeli, mas é garantir que a gente tenha uma boa regulamentação, porque é muito diferente quando você fala de gato, cachorro, e aí se a gente pensar em aves, como vocês trouxeram no começo, peixes, cada espécie tem uma necessidade e um cuidado. Sim, então, quando a população fala... Só mais um minutinho. Claro. Quando a população fala que a manutenção do vínculo afetivo é o mais importante, isso é super importante mesmo. Sem esse vínculo afetivo garantido, e é importante que a comunidade, na sua grande maioria, tenha essa visão, a gente pode ter problemas. Porque o custeio financeiro, ele é importante, sem dúvida, para garantir que o animal tenha suas necessidades de alimentação, de cuidados veterinários garantidos. Mas o vínculo afetivo é o mais importante nesse momento. Sim, agora eu queria que a Valéria completasse a resposta, mas já trazendo as questões dos critérios objetivos da lei, Valéria, nesse sentido, que tanto da questão da convivência, nesse aspecto, observando bem a questão do bem-estar animal, né? E também, Valéria, tem alguns casos na lei em que a guarda compartilhada ela não será permitida. Tem uns excludentes na lei. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto que foi tratado aqui na enquete e esses critérios da lei e quando, inclusive, há a exclusão e que não há a possibilidade de guarda compartilhada. Bom, há uma confusão, como nós não temos legislação, o que estava acontecendo? Dentro da lacuna, da falta de uma norma, os juízes estavam, claro que tem um status jurídico diferente à criança, mas como se tratava em relação às crianças essa questão de convivência, de pensionamento. Então, o juiz ele busca leis
para situações semelhantes, embora tenha um status jurídico diferente a criança. Quando se fala em guarda compartilhada, não é que vai pegar o pet e vai levar e vai ficar com ele em casa, porque isso é guarda alternada. E há uma confusão entre os doutrinadores e entre os operadores do direito. A guarda compartilhada é uma tomada de decisões em relação ao pet. Tá? A guarda alternada é você ficar períodos com o pet. Muitas vezes, dependendo do pet, não há condição de você alternar. Ele vai ter o domicílio fixo, tá? Com aquele que cuida, e o outro vai exercer a visitação. Então, alguns, não é possível você retirar do ambiente onde ele está. Então, tem que levar, cada pet tem as suas particularidades. E em relação, e daí é sempre o vínculo afetivo, isso claro que vai prevalecer. Em relação, quando houver violência doméstica, maus tratos, o outro, ele não vai exercer a guarda compartilhada. O máximo que pode acontecer é aquela visitação no local onde está morando o pet. Bom, então, sempre assim, nós aplicamos para as crianças o princípio do melhor interesse. Sim. Em relação aos pets, também quais são os interesses? O que é melhor para aquele pet? Então, daí na casuística. Você vai analisar aquele caso concreto e vai estabelecer o tipo de guarda. Necessariamente não precisa ser uma guarda compartilhada, pode ser uma guarda alternada, vai depender das especificidades e do contexto familiar em que aquele pet está vivendo. Agora, ocorrendo maus tratos, ocorrendo violência doméstica, ele vai ficar só com um dos companheiros ou dos cônjuges. E eu também vi algo em relação ao projeto, que o fato dele ter sido, por exemplo, o pet adquirido antes do relacionamento, porque como semovente, o outro não teria direito. Mas se estabelecer um vínculo afetivo, vai ser levado em consideração esse vínculo, e não a propriedade, como está lá no Código do artigo 85, enquanto bem semovente. E a Cibele Nunes tem mais uma enquete das redes sociais. Cibele, o que você traz agora? Foi bom a doutora Valéria ter esclarecido a diferença da guarda compartilhada para a guarda alternada, porque nós perguntamos para o nosso público essa semana e a maioria das pessoas acham que a guarda alternada realmente gera estresse no animal. 64% das pessoas são contra a alternância de lares para o animal e apenas 36% das pessoas são a favor. Então, acho que esse ponto precisa ser melhor esclarecido, esse ponto da lei para a população. E eu vou trazer aqui para a doutora Valéria uma pergunta da Stefani de Santa Catarina. A dúvida dela é a seguinte: numa família que tem crianças, a guarda dos pets fica com o tutor das crianças na separação ou não? É um julgamento separado? Eu entendo que é um julgamento separado. É quem tem melhores condições, e eu não estou falando de melhores condições econômicas, não. Eu estou falando num contexto geral de cuidar daquele pet. Porque muitas vezes quem fica com o domicílio fixo das crianças vai ficar sobrecarregado demais para ficar com as crianças e com os pets. Então, talvez, diante do caso concreto, dos ex-cônjuges ou ex-companheiro fica com os pets, o outro fica com as crianças. Então, vai depender muito do contexto e do vínculo também que as crianças têm com esse pet, porque pode ser que as crianças tenham um vínculo afetivo também. Isso vai ser levado em consideração. Agora, nesse ponto, eu gostaria também que a Vânia completasse, porque existe esse vínculo afetivo com os animais. Os animais de estimação são seres sencientes e ela já trouxe explicação sobre esse conceito para a gente, mas existe também o outro lado, né, Vânia? Os animais, eles proporcionam para nós humanos, com essa convivência, com esse cuidado, e talvez por isso eles sejam hoje considerados como seres da família, entes familiares, porque eles produzem no humano também benefícios, né? Isso inclui saúde mental, inclui a chamada ocitocina, que é o chamado
hormônio do amor, senso de responsabilidade. Queria que a Vânia comentasse um pouco sobre a importância dessas repercussões que tem nas pessoas o convívio com os animais, que isso reforça a importância da lei. Eu acho que a sua colocação é perfeita e aproveitando que a doutora Valéria falou que não está claro, né, nem o sentido de guarda alternada, nem guarda compartilhada, que existe essa questão, a gente vai precisar de uma interpretação jurídica. E aí a gente pode pensar o seguinte, uma separação entre um casal, por exemplo, com filhos, já é uma situação traumática. E ainda se a gente vai ter que discutir, e as crianças em geral têm fortes vínculos com os animais, não importa quanto sejam, pode ser um só, com várias crianças, vários animais, esse conceito da família multiespécie, ele justamente nasce porque existe até uma forma de expressão, né, que muitas pessoas condenam, que são os filhos de 4 patas e os filhos humanos, né, que as pessoas falam. É muito difícil porque, pensa bem, vamos dizer que as crianças fiquem com a mãe, os animais vão ficar com o pai, e aí as crianças que precisam daquele animal, que tem vínculo, vão ficar separadas. Então, quando eu digo que, na verdade, a gente precisa de uma regulamentação ou de um posicionamento, talvez a forma do instrumento jurídico, a doutora Valéria possa explicar melhor, porque se a gente deixar tudo na interpretação judicial, a gente vai continuar tendo grandes problemas, né? Talvez a gente tenha um momento de transição, né? Tenha sido, sem dúvida, um avanço a existência dessa lei, mas como eu costumo dizer, as leis elas precisam ser bem objetivas, muito claras e que dê direcionamento que não permita muita interpretação. E nesse caso, né, onde num momento delicado, esse vínculo, inclusive, muitas vezes das crianças com os animais precisa ser reforçado, porque muitas vezes é para a criança, o animal de estimação é quem ela tem de companhia, quem ela tem para desabafar, para poder suportar momentos onde ela está sentindo a falta do outro lado, né? Seja o pai ou a mãe que está faltando. Então, eu acho que isso cria uma situação difícil, né? Piora a situação. É óbvio, né, que se pode se fazer essa questão de só custear o valor econômico para a ajuda daquele animal e outro cônjuge, né, venha visitar na casa, na família, isso é ótimo. Mas, na verdade, eu acho que isso não estando bem estabelecido vai criar uma situação bastante complexa ainda, que nós vamos ter que buscar alternativas para isso. Eu queria ouvir até a doutora Valéria como é que ela entende, se vocês me permitem, claro, que a gente poderia começar, doutora Valéria, encaminhar, né? Porque isso é uma coisa que, para a gente que trabalha, eu trabalho há mais de quase 40 anos na proteção e defesa animal, sou diretora do Fórum e de outras organizações. Muitas vezes as pessoas trazem essas demandas para a gente também, né? Como é que a gente vai se posicionar? Então, eu acho que eu vi a senhora a respeito disso, como é que a senhora enxerga que a gente vai tentar encaminhar essa situação, acho que é bem importante. Obrigada. Só completando a pergunta da Vânia, Valéria, antes da sua resposta, a gente está chegando aqui nos nossos 5 minutos finais e alguns internautas, Gabriel, de São Paulo, Cristiane, de Minas Gerais, a Isis, do Rio de Janeiro, eles perguntaram sobre as despesas. Como é que fica, no caso, as despesas? Eu não vou colocar todas as perguntas, não, mas são internautas que estão querendo saber como é que vai ficar o custo, né? As despesas de alimentação, do dia a dia dos animais e as outras despesas, como consultas veterinárias, remédio. Então, eu gostaria que a senhora, respondendo a pergunta da Vânia, respondesse também essa questão das despesas para a gente. Bom, eu vou começar pela questão da convivência. Primeiro, o juiz ele vai fixar o tipo de guarda. Então, aqui no projeto ficou ambíguo, porque fala em guarda compartilhada, mas em retirada de forma alternada. O juiz ele tem que analisar mesmo o caso concreto para saber se aquele pet, a visitação vai ser exercida no lar, referencial onde ele está, ou se ele vai ser retirado. Só que, muitas vezes, quando não é possível retirar, se estabelece uma convivência. Então, vai estabelecer sábados e domingos alternados, em que ele vai realizar a visitação lá onde o pet se encontra. Dependendo do pet, do vínculo afetivo, retira o pet, por exemplo, às 8 horas, devolve às 3. Ou tem pernoite, leva o pet tem uma pernoite. Normalmente, com crianças, a gente faz finais de semana alternados, 1 ou 2 dias na semana,
férias equitativas, festas de final de ano equitativas. Então, vai depender muito do pet. Esse pet, ele tem uma independência, ele vai poder ser levado para passear, daí não tem como deixar especificado de uma forma, em detalhes, isso no projeto. Mas pode ser que seja determinado o dia de visitação e o horário, porque aquele que está com o pet, ele não pode ficar à mercê do outro, ou seja, eu vou visitar, mas não tem dia, não tem horário, porque as pessoas também têm seus compromissos. Eu vou visitar, vou levar as crianças, vou levar o pet. Então, isso tem que ser determinado no tempo de convivência. E a questão das despesas, Valéria, que a gente está chegando aqui nos minutinhos finais, só para a gente deixar uma resposta para isso. Semana passada, eu tive uma decisão em que eu enumerei todas as despesas do pet e o juiz entendeu que o ex-cônjuge deveria pagar 50% das despesas do pet. Tá? E algumas, na grande maioria, teria que apresentar aí nota fiscal. Mas ele determinou um quantum e sendo o reajuste o salário mínimo. Aqui no projeto fala que as despesas ordinárias, como alimentação, o tapetinho, onde tem a higiene, seria um exemplo do local onde está morando o pet. E as despesas com internamento, veterinário, vacinação, seria do outro. Então, na prática, vai acontecer muito... Assim, o juiz é que vai definir. Normalmente, nós, advogados, enumeramos as despesas, aí as despesas de 2, 3 meses de um pet, e ele estabelece uma média e atribui daí um índice de correção que seria do salário mínimo. O TV Senado Live vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre ao vivo, permitindo a sua participação. Esse é o espaço de interação da TV Senado com seu público pelas redes sociais, pela TV e pelo portal E-Cidadania da TV Senado. Sejam sempre bem-vindos. Na sexta-feira que vem tem mais. Apresente o seu tema, participe, mande as suas perguntas. Obrigado pela participação. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é um encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de, além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral.
garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi e agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria e, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento
estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal e, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa e nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus.
e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né, o cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente, a categoria e aí sim construir um texto de convergência. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Obrigado mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país,
As suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Que hoje a gente pode chamar de hinduísmo são segmentos tradicionais religiosos baseados nos Vedas. E antes mesmo desse conhecimento védico ser registrado na forma literária, ele era mantido numa tradição oral. É como um manual de funcionamento desse mundo. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Nós passamos no vestibular de 64. E nós vínhamos de colégio secundarista onde não tinha atividade política nenhuma. Nós éramos dois alienados. Eu era jogador de futebol, né? Aí deu o golpe, começou aquela agitação. A Maria Antônia era um centro político, né? Aí nós entramos em contato com uma nova realidade, só se discutia política, assembleias, né? Naquele momento, né, que nós estávamos lá, circulava entre o saguão e o bar da esquina, onde a gente tomava café, o Fernando Henrique, o Gianotti, que já era professor, o Chico Buarque. Quando a gente descobriu a Cinemateca, o cinema de distração, né, virou a arte. Tinha o Teatro Arena, o Teatro Oficina em efervescência, né? E tudo você ficava sabendo e você transitava por ali. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari Cachoeira, quase 5 mil quilômetros de distância de Brasília, com uma audiência da CPI das Ondas. Ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das Ondas a distante de 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo. Se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez.
Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Aqui foi uma sorte, a gente estava passeando, a gente ia almoçar em outro município e viemos passear nessa região do Rio da Prata e a casa estava abandonada e a propriedade estava à venda. E aí a gente olhou, gostou e acabamos comprando, né? Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também. Tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6h da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci e nos tornamos amigos a partir dessa data. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro.
Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento à platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres
né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor, assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram.
Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Mais de 50 anos. Olá, estamos de volta, são 10h05. Você passa a acompanhar a partir de agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública para tratar dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. O foco dessa audiência vai ser as crianças indígenas. Acompanhe. Para deliberar o requerimento número 58 de 2026, o requerimento requer uma autorização de missão oficial aos Estados Unidos da América para visitar cidadãos brasileiros custodiados. A autoria do requerimento é o senador Jorge Seife, que estava conosco até agora, mas nós não alcançamos, segundo o nosso painel, número suficiente de membros para deliberar. Nós não temos quórum para deliberar esta matéria, para a gente deliberar, para a gente colocar em votação. Nós estamos com 5 senadores com presença registrada e nós precisaríamos de, no mínimo, 10 senadores com presença registrada para deliberar o requerimento 58 de 2026. Desta forma, pela falta de quórum, nós declaramos encerrada a primeira parte dessa reunião, que era a reunião deliberativa. E nós já vamos diretamente para a segunda parte da reunião, que é uma audiência pública que será realizada nos termos do requerimento 8 de 2025 da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, para discutir direito das crianças indígenas como parte do ciclo de debates sobre os direitos humanos das crianças, adolescentes e dos jovens. O que está acontecendo? Nós estamos realizando na comissão uma série de debates sobre os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens no Brasil. Nós temos muitas matérias tramitando no Senado que versam sobre direitos e proteção da criança, do adolescente e do jovem. E esta comissão está fazendo uma série de debates. E nós separamos essa audiência com esse recorte específico, os direitos das crianças e adolescentes indígenas. E porque no mês de abril, um mês em que a gente concentra inúmeras atividades no Parlamento em celebração ao dia 19 de abril, em celebração a este mês que a gente dedica a inúmeras atividades em celebração aos povos indígenas. Tivemos o acampamento Terra Livre, ontem aprovamos a primeira universidade indígena do país, nós aprovamos há 2 semanas atrás, nesta comissão, matérias sobre proteção da mulher indígena, 2 matérias incríveis de proteção da mulher indígena, e hoje, nessa continuidade da discussão dos direitos dos povos indígenas e a celebração dos povos indígenas, nós estamos realizando essa audiência e eu estou muito feliz que os nossos convidados aceitaram o convite de estar conosco para a gente fazer esse debate. Não é um debate único e vai se findar aqui. Nós vamos, ao longo dessa comissão, estar discutindo os direitos e a proteção
das crianças indígenas do país, dos adolescentes indígenas e, claro, também os jovens indígenas. Eu não posso falar de criança sem falar do jovem, eu não posso falar de adolescente sem falar do jovem. Eu não posso falar da mulher indígena sem falar da menina indígena. A nossa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no seguinte endereço: www.senado.leg.br/e-cidadania. Qualquer pessoa pode acompanhar de qualquer lugar essa audiência por meio do portal do Senado Federal, mas também por meio da TV Senado. Se quiserem mandar perguntas, poderá mandar via internet ou pelo telefone da ouvidoria, 0800 061 2211. Eu vou repetir o telefone. 0800 061 2211. Essa ligação não tem custo algum, pode ser feita de qualquer lugar do Brasil, fazer uma pergunta, um comentário direcionado aos nossos expositores. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. E no final, a gente devolve a palavra por mais 2, 3 minutos para os convidados para agradecimentos e considerações finais. Nós vamos compor 2 mesas. Então, eu quero convidar já para compor a primeira mesa, sentar aqui do meu lado, o doutor Eduardo Valadares Brito, defensor nacional de direitos humanos da Defensoria Pública da União, da nossa gloriosa DPU. Doutor Eduardo, seja bem-vindo e já quero agradecer a DPU por ter lhe designado para estar conosco. Bem-vindo, doutor. Prazer. Convido para compor a mesa comigo, com muita alegria, o meu amigo, esse valoroso guerreiro na proteção da criança indígena, Reginaldo Veloso, presidente da instituição Atini, Voz pela Vida, que tem sede em Brasília e trabalha diretamente com a proteção da criança indígena em todo o país. Obrigada, Reginaldo. Eu convido para compor a primeira mesa ainda, Putira Sucuena, tá certo, né, Putira? É da Secretaria de Saúde Indígena, ela é secretária adjunta da CESAI, Secretaria Indígena do Ministério da Saúde. É uma honra ter você com a gente, Putira. Obrigada por ter aceitado o convite. E nós convidamos também para compor essa primeira mesa conosco, Larissa. A Larissa já chegou? Chegou, não? Não. O Fábio Meirelles chegou? A Larissa. Larissa Pancararu, coordenadora de políticas para a juventude indígena do Ministério dos Povos Indígenas. Obrigada, Larissa, por estar conosco. Larissa, senta aqui. Essa é a nossa primeira mesa e eu quero registrar a presença de vários convidados. A Potira está aqui com a gente, vários convidados. E, inclusive, doutor Eduardo, eu tenho a honra de estar no plenário comigo, a tia de minha filha. Sou mãe da mais linda mulher indígena do Brasil, é minha filha, está com 27 anos, a Lulu Camayurá, a tia dela está aqui, a Yurucá, o marido está aqui, e o primo de minha filha está aqui, e eu estava morrendo de saudade, está lindo, está grandão, lindo. É uma família que é assistida pela Atini,
a instituição Atini Voz pela Vida, e eu estou muito feliz de ter os meus parentes, esses são literalmente meus parentes comigo nessa audiência pública. Sejam todos bem-vindos. Nós temos também pessoas que vieram de outros estados e nós estamos com uma participação online. Nesta manhã, os senadores estão participando das atividades do Senado de forma online. Na quinta-feira, é exatamente assim que acontece, os senadores começam a regressar para os seus estados de forma online. Senhores convidados, senhoras e senhores que estão nos assistindo via internet pela TV Senado. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza essa audiência para debater os direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens indígenas, com enfoque no direito específico das crianças, tema que se insere diretamente nas atribuições institucionais da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que é promover escuta qualificada, fiscalização e aperfeiçoamento legislativo em matéria de proteção integral. Trata-se de agenda que convoca o Estado brasileiro a enfrentar desigualdades persistentes e assegurar que a infância indígena seja protegida com respeito à identidade, ao território, à cultura e às formas próprias de organização social dos povos originários. Os dados mais recentes confirmam a dimensão do desafio. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil tem 1.694.836 pessoas indígenas. Dados que a gente, inclusive, contesta. Nós acreditamos que é bem mais que isso. O equivalente a 0,83% da população do país. E mais da metade dessa população vive em áreas urbanas, o que revela a complexidade contemporânea da pauta indígena e afasta leituras simplificadoras que restringem esses direitos apenas ao espaço das terras demarcadas. O próprio IBGE mostrou ainda que mais de 1 milhão de indígenas vivem em condições de precariedade, de saneamento, com déficit de coleta de lixo, abastecimento de água e esgotamento sanitário, fatores que incidem de forma especialmente grave sobre a infância. No campo das violações de direitos, o quadro também exige reação institucional firme. O Disque 100 registrou 657 mil denúncias em 2024, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Deste total de 289 mil, refere-se a crianças e adolescentes. Estes números, por si só, já demonstram a centralidade da agenda da infância no Sistema Nacional de Proteção. A infância no Brasil precisa ter um olhar especial. A infância como um todo precisa ter um olhar especial. Quando o recorte recai sobre crianças indígenas, a vulnerabilidade é agravada pela sobreposição entre pobreza, barreiras territoriais, insuficiência de serviços públicos, racismo estrutural e descontinuidade de políticas específicas. Na saúde, as desigualdades permanecem severas. O Unicef destaca que a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional, com base em dados do SIM DataSUS de 2021. Em paralelo, o governo federal registrou no monitoramento do PPA de 2024-2027 taxa de mortalidade infantil por causas evitáveis entre crianças indígenas de 16,62%, indicador que, embora revele avanços recentes em determinadas frentes, mostra que ainda subsistem níveis incompatíveis com o dever constitucional de proteção integral. A agenda da saúde indígena, portanto, precisa combinar atenção diferenciada, presença territorial, fortalecimento dos distritos sanitários especiais indígenas e articulação permanente entre União, estados e municípios. E aqui eu coloco, os 3 poderes precisam se envolver nessa agenda. Também há impactos sociais profundos na educação, na segurança alimentar, na documentação civil, no acesso à justiça e na proteção contra todas as formas de violência.
O IPEA, em parceria com a Unicef, assinalou que a mortalidade infantil entre crianças indígenas permanece superior à média nacional e destacou a persistência de desigualdades no acesso a direitos básicos. Isso evidencia que o problema não é apenas normativo, é, sobretudo, de implementação, coordenação federativa, produção de dados qualificados e capacidade de fazer a política pública chegar com continuidade e adequação cultural aos territórios e às comunidades. E aqui, doutor Eduardo, sem dinheiro não tem política pública. Aqui, CESAI, MPI, instituições da sociedade civil. Sem orçamento não tem proteção de criança indígena. E é essa comissão que discute orçamento. Nessa comissão aqui, que a gente também dá as diretrizes para o orçamento da União. Então, essa discussão, inclusive, é para a gente começar a pensar. E aí? Como é que a gente vai lidar daqui para frente com o orçamento da União, com recorte específico para a política indígena para a criança, política pública para a criança indígena? Quando eu trouxe aqui os dados para os senhores que nós temos um número enorme de indígenas vivendo em áreas urbanas, as crianças indígenas em áreas urbanas estão sujeitas a dupla violência. Porque a criança indígena em área urbana hoje, ela está tendo acesso à tecnologia, doutor Eduardo. Então, eu estou aqui dentro do Senado discutindo a dependência tecnológica de criança. Mas, na hora de discutir a dependência tecnológica, eu esqueço de fazer, dentro desse tema específico, a dependência tecnológica da criança indígena, que tem o acesso à tecnologia com os pais que não vieram dessa geração tecnológica, assim como nós aqui na área urbana, e como que está sendo o impacto da tecnologia nas crianças indígenas que estão em área urbana. E lembrando que a tecnologia também está chegando em área indígena. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão. E a gente vai ter que considerar as especificidades também de cada povo na hora da gente discutir a dependência tecnológica. Nós estamos vendo no Brasil nossas crianças tendo acesso cada vez mais cedo aos jogos eletrônicos, aos jogos viciantes e a esse mundo da aposta, doutora. E a criança indígena também já está exposta a isso. Como é que nós vamos lidar? Como é que nós vamos conversar com o adolescente indígena sobre o risco dos jogos de apostas? Como é que nós vamos conversar com a criança indígena sobre os riscos no mundo online? Elas querem ir para o mundo online e elas têm o direito à tecnologia. Mas como vamos lidar, por exemplo, com a sedução de crianças, criminosos entrando no mundo online para seduzir crianças? Como é que a gente vai fazer esse debate também com esse recorte da criança indígena? Então, a nossa audiência aqui é para a gente lembrar que todas as vezes que falarmos de infância no Brasil, nós vamos ter que ter o cuidado de fazer o recorte e observar as especificidades dos povos na proteção da criança indígena. Nós vamos falar de saúde. Como é que está o acesso da criança indígena à saúde? Nós temos programas governamentais no Brasil, programas incríveis no Brasil, de atendimento à saúde da criança indígena. Mas estão chegando a todas as crianças indígenas no Brasil? Dessa forma, a gente vai conduzir o debate. Não é uma audiência pública para se brigar com o governo. Apesar de eu ser uma senadora dita de oposição, criança não é motivo de disputa política. E a gente tem conduzido esses debates nessa comissão com muita seriedade. Essa audiência, a gente quer que ela seja mais de celebração, mas não podemos celebrar sem esquecer de atender as crianças no Brasil. Então, neste sentido, a gente inicia esse debate, registrando a nossa alegria de todos os senhores terem aceitado o convite de estarem conosco nesse debate. E eu acabo de ver que entrou no nosso plenário o doutor Marconi Delmiro, que é, assim, amado pelos povos, cirurgião plástico. E deixa eu contar um segredo para quem não conhece o doutor Marconi. Não sei se você conhece.
É assim. Deixa eu contar. Eu não sei se a Putira conhece ele pessoalmente. O doutor Marconi, ele é um dos maiores cirurgiões plásticos do país. E há uns 20 anos atrás, eu andava nas comunidades com o meu trabalho com as crianças indígenas, e lá no norte os indígenas me falavam de um médico. Mas eles me falavam um nome que eu não conseguia entender, um nome Marconi. A forma como os indígenas falavam dizia que era um homem mágico, que mudava o rosto das crianças. E eu fiquei procurando esse homem mágico. E esse homem mágico também ouvia falar de uma mulher que meu nome também é estranho. Nem todo mundo consegue pronunciar, e ele não conseguia entender o meu nome. E eu fiquei uns anos, doutor, procurando esse homem mágico que cuidava de criança indígena. O que ele fazia? Ele reunia cirurgiões plásticos do Brasil inteiro. Aí ele pegava embarcações, barcos, ia para o norte do país para fazer cirurgias de fissura palatal em crianças indígenas e na área ribeirinha, e devolvia para essas crianças dignidade, saúde, vida. E eu fiquei procurando esse homem mágico, mas nunca imaginei que esse homem incrível, amado pelos povos, morava em Brasília. Aí um dia eu me achei feia. E eu queria ficar bonita. Olha a história. Aí, marido foi embora de casa. Eu achei que é porque eu era feia. E marquei uma consulta com um cirurgião plástico para me deixar bonita. Quando eu entrei no consultório, ele estava atrasado porque ele estava fazendo uma cirurgia. E aí ele pediu que o enfermeiro dele me colocasse dentro do consultório, me desse café e água, para eu não ficar chateada porque ele estava atrasado. Quando eu entrei no consultório, Batira, um monte de troféu, de diplomas, de fotos de um médico com crianças indígenas, fazendo cirurgia em crianças indígenas nos barcos. Eu estava no consultório do mágico, que as crianças falavam que era um homem mágico. E quando ele ainda chegou com a roupa do hospital, correndo para atender uma nova paciente. Que ele entrou, eu disse, é o senhor. Imagina a alegria que eu estava, a emoção e as lágrimas. Aí ele olhou para mim e disse, é a senhora? Ele estava me procurando e eu estava procurando ele. E o doutor Marconi é isso, é o mágico, amado pelos povos. Recentemente fez a cirurgia ontem, de mais uma criança. Eu acompanho, nós já temos jovens, adultos, que passaram pela cirurgia por ele quando bebês. Eu acompanhei algumas histórias, ao exemplo, Batira do Caleb e de tantos outros que ele cuidou. E coube a Deus que hoje eu sou senadora da República no DF, onde ele é cirurgião. E nós estamos lutando para ampliação. Escuta só, Putira, isso você vai gostar. Da ala do Agarram, em Brasília, que vai se tornar a referência nacional em queimados e cirurgia de fissura palatal. Vai ser aqui no DF. E vai ser aqui que nós vamos trazer, doutor, as crianças indígenas de todo o país, para que tenham acesso à cirurgia, para que tenham rostos modificados. E não é só o rosto, gente. Vocês sabem que não é só uma questão de estética. São cirurgias, é uma continuidade, é depois do tratamento ortodontário. Essa criança, em comunidade, ela não se alimenta direito, então nós estamos lutando. Então, eu queria dar essa boa notícia. A semana passada tivemos reunião com o secretário de saúde, com a governadora. A gente vai trabalhar em investimento e nós vamos ter em Brasília um centro de referência para, junto com a CESAI, com o MPI, com as instituições do Brasil, a gente acolher as crianças indígenas. Nós temos muitas vítimas também que são queimadas. Nós temos muitas crianças precisando da cirurgia facial. Então, doutor Marconi, que alegria! O senhor deixou seu hospital e veio na nossa audiência, mostra o seu amor aos povos. Que alegria lhe receber aqui na nossa audiência. Assim,
Vamos passar a palavra para o nosso primeiro expositor. Eu quero passar a palavra para o doutor Eduardo Valadares Brito, defensor nacional dos direitos humanos. Ele é da Defensoria Pública da União. Doutor Eduardo, obrigado por estar conosco. 10 minutos, voltado ao tema da proteção da criança indígena. E sei o quanto a DPU tem trabalhado com esse tema no país inteiro. Um bom dia a todos e a todas. É com muita honra, muito prazer que a Defensoria Pública da União senta nessa cadeira aqui e vem falar sobre a temática que a senadora trouxe aqui. Eu queria agradecer, em nome da senadora, que esse é um tema muito caro. A gente acompanha o histórico da senadora. É um tema muito caro para a senadora e é um tema muito caro para a DPU. A DPU é a instituição de defesa de direitos humanos que atua com essa missão constitucional. Dentro desse contexto, a gente tem que apresentar um pouco a DPU, até para quem não conhece. A gente esteve no ATL essa semana e em diversos momentos, no acampamento Terra Livre, que é uma das maiores manifestações indígenas nacionais. E em diversos momentos a gente se apresentava e diversas etnias não tinham acesso à DPU ou a diversos atores que tentam vocalizar o que eles gritam tanto ao fundo, e a gente tenta amplificar isso e trazer essa agenda deles para o poder público. As violações são, vamos dizer, originárias. Violações de direitos humanos, dentro do contexto da temática indígena, a gente questiona na escutativa várias lideranças e pergunta desde quanto tempo está ocorrendo essa violação, ou aquela ou esta. E eles falam desde 1500, desde que vocês chegaram aqui. Então, para a gente chegar aqui hoje, a gente sabe que... E aí eu queria honrar algumas lideranças que antecederam a gente. Nesse parlamento aqui, passou o cacique Juruna, e ele tinha um costume, para quem não lembra, ou para quem é de uma geração mais nova, de levar um gravador para gravar o que o homem branco ia falar. E ele levava esse gravador, sabe por quê? Porque ele queria mostrar que o homem branco não cumpria com a palavra dele. Então, a gente tem um dever histórico de reparação, tem uma cultura histórica de não cumprir com compromissos, não só morais, mas compromissos com os nossos povos originários, que são direitos fundamentais. E a senadora Damares bem falou aqui no começo que a maioria desses direitos fundamentais são direitos do que a gente chama na área jurídica direitos de segunda geração, que dependem de orçamento, dependem de uma prestação positiva do Estado. A saúde é isso, a assistência é isso. Então, é nesse contexto que a DPU atua. A DPU tem um sistema de direitos humanos em que a gente tem defensores regionais em cada estado da federação que cuida dessas temáticas de direitos humanos. Como esses defensores atuam? A gente tenta intervir de forma extrajudicial nas políticas públicas, com recomendações aos estados. A gente escuta todas as esferas da sociedade, fazemos recomendações, fazemos tentativas de conciliações, tentativas de influenciar as políticas públicas e dirigir essas políticas públicas de forma que sejam respeitados os direitos humanos. E ao fim e a cabo, se nada disso é cumprido, a DPU busca o judiciário. Então, a DPU vocaliza os direitos humanos dessa forma. Dentro desse sistema que a gente tem, desse sistema de direitos humanos, a gente tem vários grupos de trabalho. E dentro desses grupos de trabalho, a gente tem uma temática específica, que é o grupo de trabalho de povos indígenas. A gente tem grupo de trabalho também que cuida de racismo estrutural, cuida de crianças
Então, a gente tem essas diversas temáticas, mas no contexto em que a gente está sendo apresentado aqui, nesse contexto da temática da criança indígena, a gente vê uma superposição, como falou a senadora Damares, de violações. A criança indígena, ela sofre com violações sanitárias, culturais e estruturais. E elas são muito mais vulneráveis do que os próprios adultos, pela própria natureza em si, do que é uma criança. Nesse contexto, a gente tem diversas atuações da Defensoria Pública da União em nome de diversas etnias. A minha colega, a doutora Diana Andrade, vai ser uma das expositoras aqui e vai trazer diversos casos concretos em que ela vai apresentar violações que a gente não imagina que existam no século XX, XXI, na atualidade. Então, assim, não foi à toa que o cacique Juruna passava com o gravador dele, né? Ele foi parlamentar dessa casa, ele passava com esse gravador e se ele trouxesse essas gravações à tona hoje, a gente ia ver que a maioria delas são atualíssimas e não são cumpridas. Recentemente, o cacique Raoni fez a mesma coisa com o ministro da Saúde, sobre a CESAI, inclusive. O ministro da Saúde do governo passado. Ele fez uma gravação e repetiu o que o cacique Juruna falava. E é por isso que diversas lideranças olham para a gente com tanta desconfiança. Porque isso é histórico. Então, assim, o Estado brasileiro tem um dever de reparação histórico, tem um dever um débito histórico com todos os povos originários. E aí eu vou incluir não só os indígenas, quilombolas, mas a gente tem um histórico de violações, tem um histórico de condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, senadora, quando a gente traz a temática da criança em si, da criança indígena, que é duplamente ou triplamente violentada, em diversos aspectos a que ela é submetida de violência do Estado, de ausência do Estado, e até nesse ponto específico hoje da tecnologia, de bets, de jogos viciantes, que se a gente tem um problema nas grandes cidades, esses problemas se agravam nas populações que estão mais afastadas ou que, às vezes, não conseguem nem vocalizar os seus problemas, e aí a gente tem outro problema, que é uma cifra oculta do que está ocorrendo em diversas comunidades, diversas etnias. A gente sabe, e isso está sendo estudado até por uma pesquisadora que a gente teve o prazer de conhecer no ATL, é um objeto de pesquisa, como as comunidades indígenas levam os seus problemas, as suas violações à tona, porque existem milhares, centenas de milhares de violações que não chegam nem a qualquer autoridade. Então, assim, é nesse contexto, senadora Damares, que eu fico muito feliz de Vossa Excelência trazer isso a plenário, trazer isso à audiência pública, convidar os atores principais, quem tem fala, quem tem lugar de fala nisso aí, para expor de forma clara, alta e em bom tom, como o que se passa por eles, o que se passa, quais são essas violações. A DPU funciona como instrumento, e aí eu repito, de vocalização, de amplificação dessas demandas. A gente está aqui para defender os direitos fundamentais, os direitos humanos e o compromisso que a gente sempre reafirma de todo o defensor público federal que compõe a instituição é estar do lado dos povos indígenas, estar do lado das crianças 60 segundos. E representar da melhor forma possível e vocalizar da melhor forma possível as demandas, os anseios e as necessidades. Obrigado, senadora, pelo momento. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada.
Eu espero que vocês tenham entendido a importância da DPU, da Defensoria Pública da União, para a gente fazer a garantia do direito das crianças indígenas. Doutor, o senhor falou de diversos problemas. Eu estou com crianças indígenas aqui no plenário, cada uma mais linda que a outra. Eu falo que as crianças indígenas são as mais lindas do Brasil. E entre todas as crianças, as indígenas são as mais lindas, mas elas estão no contexto urbano. E essas crianças sofrem bullying. Então, quando o senhor trouxe aqui as outras violações, nós temos uma série de violação de direitos de crianças indígenas no Brasil. Eu fui mãe de uma criança que eu tive que bater de escola em escola e buscar a tal escola inclusiva para receber a minha filha. Tu sabe, Batira, o que eu sofri. Tu sabe, né, Mauri, o que eu sofri. E o que ela sofreu no ambiente escolar. Então, a gente não pode mais fingir que isso não existe. Existe. E a gente vai ter que enfrentar com coragem isso. Então, na sequência, para a gente já ouvir toda a parte da DPU, nós vamos ouvir com muita alegria a doutora Diana Freitas de Andrade, que compartilha a fala. Ela é defensora pública federal e coordenadora do Grupo de Trabalho de Povos Indígenas da Defensoria Pública da União. Doutora Diana vai fazer a participação dela de forma online e nós vamos ouvir o que a doutora Diana vai colocar. E nós vamos entender que essa é uma instituição que nós vamos precisar estar o tempo todo acionando para nos ajudar na garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens indígenas. Doutora Diana, seja bem-vinda à nossa audiência e obrigada por estar presente. Eu que agradeço, a excelentíssima senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, excelentíssimos senadores, representantes da sociedade civil, lideranças indígenas, demais autoridades presentes, meu colega, doutor Eduardo Valadares. Hoje, a Defensoria Pública da União, ela vem a essa Comissão de Direitos Humanos tratar de um tema tão importante quanto desafiador, como já foi adiantado, que é a situação das crianças e adolescentes indígenas no nosso país. Elas são sujeitos de direitos, mas por força de uma negligência histórica do Estado brasileiro, vem se acumulando vulnerabilidades que não podem ser invisibilizadas e certamente o objetivo dessa audiência é dar visibilidade a todas essas violações aos direitos das crianças e adolescentes indígenas. Nós sabemos que a Constituição Federal garante com prioridade absoluta o direito das crianças à vida, saúde, alimentação, direitos sociais em geral, convivência familiar e comunitária. E para as crianças indígenas, soma-se ainda o artigo 231 da Constituição, que reconhece a organização social, línguas, costumes, crenças e direitos sobre os territórios que os indígenas historicamente, tradicionalmente ocupam aqui no Brasil. Mas, considerando que eu tenho que ser breve nessa minha fala, né, também que o doutor Eduardo Valadares já fez um excelente adiantamento sobre as atribuições, as possibilidades da DPU de garantir acesso à justiça, garantir acesso aos direitos por essas populações, eu vou destacar apenas alguns pontos mais específicos da atuação da DPU e das preocupações da DPU com relação às crianças e adolescentes indígenas. O primeiro ponto diz respeito a um problema que é estrutural, sim, mas que também é profundamente humano, que é a situação das crianças e adolescentes indígenas varal. O povo varal é o principal contingente de indígenas migrantes venezuelanos no Brasil. E aqueles, infelizmente, não conseguiram encontrar um acolhimento adequado, né? Esse acolhimento que eles encontraram é precário, marcado por insegurança alimentar, moradia inadequada e sem as políticas públicas que respeitem adequadamente sua identidade. Então, essa situação das crianças varal significa que as crianças têm sido submetidas a violações em dimensões que não são, né, que são familiares a nós próprios brasileiros e aos indígenas brasileiros também, que há violações com relação ao direito à educação, porque elas são matriculadas em escolas que não têm professores bilíngues, não têm professores que consigam se comunicar na língua materna dos indígenas varal, né? E aí com isso se cria um risco de perda do contato dessas crianças e adolescentes com a sua língua materna. Também têm sido violados os direitos à convivência familiar, que é ameaçado toda vez que o Estado usa a pobreza dessa população como justificativa para afastar as crianças de suas famílias, em violação direta assim, ao artigo 23 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei muito importante de proteção às crianças, inclusive as crianças indígenas, inclusive as crianças indígenas migrantes, como é o caso dos varal. E também o direito à proteção contra o trabalho infantil, porque as crianças, né, inclusive nós que moramos nas zonas urbanas, frequentemente nos deparamos com essa realidade, são as crianças que acompanham as famílias na coleta nas ruas. Isso
não só por sua cultura, mas por sobrevivência, né? Porque a resposta do Estado a esse tipo de prática não pode ser simplesmente criminalizar essas famílias, mas também garantir acesso à renda, à creche, a um acolhimento adequado. É importante a gente lembrar aqui que o artigo 28, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente, ele indica que a colocação de qualquer criança nas famílias substitutas só se dá mediante guarda, tutela ou adoção. Mas quanto aos indígenas, né, e esse parágrafo 6º é específico para os indígenas, é obrigatório que sejam consideradas também a sua identidade social e cultural, seus costumes, suas tradições, instituições, e o direito à colocação familiar deve ocorrer prioritariamente no seio de sua comunidade e junto aos membros de sua etnia, de seu povo, né? A gente também tem que considerar, quando a gente trata de crianças indígenas, que a compreensão do que é ser criança, do que é a infância, ela não é tão universal. E existem padrões nossos da cultura ocidental que deve passar por uma mediação cultural, né, para que a gente não cometa uma violência institucional contra as concepções de infância e do que é ser uma criança e adolescente indígena. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar, e que a DPU também tem atuado, é uma violência cometida através do garimpo ilegal. Né? O garimpo ilegal, por mais que ele em um primeiro plano, ele nos leve a pensar sobre danos ambientais, sanitários, né? Como, por exemplo, as crianças que são afetadas toda vez que existe contaminação do mercúrio, contaminação por mercúrio, que atinge as cadeias alimentares e aí causa problemas neurológicos, motores, mortes, enfim. Esses danos existem, são sérios, mas também existem outros tipos de danos que atingem especialmente as crianças e adolescentes indígenas, que são os danos relacionados a abusos sexuais, exploração sexual, estupro de crianças e adolescentes indígenas, cometidos muitas vezes nesse contexto do garimpo ilegal. Nós temos a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, que define a exploração sexual como a pior forma de trabalho infantil. E o que se constata muitas vezes nessas terras que são alvo de garimpo ilegal é isso, as crianças sendo exploradas sexualmente em troca de alimentos, mercadorias, né, em função dessa extrema vulnerabilidade a que elas são reduzidas. Isso não por acaso, muitas vezes ocorre com uma omissão do Estado. Essas violações representam o descumprimento sistemático da nossa Constituição, do artigo 227 da nossa Constituição. E a DPU já atuou a esse respeito, tem atuado a esse respeito, inclusive atuamos numa ação direta de controle de constitucionalidade, né, a ADI 6672, em que nós nos juntamos à PIB, ao Conselho Indígena de Roraima, mas mesmo assim, né, nós obtivemos uma certa vitória jurídica, né, quem trabalha com direitos humanos sabe que às vezes a gente ganha alguma coisa no judiciário, né, no papel, mas a efetivação dessas decisões, a efetivação desses direitos é que são um grande problema. Então, por mais que a gente, nesse caso específico, tenha tido uma vitória jurídica, né, a proteção dessas crianças efetivamente ainda depende dessas omissões estatais na fiscalização efetiva dos territórios. Bom, e por fim, o terceiro e último ponto que eu trago a esse importante espaço do Senado Federal é talvez o menos visível, que é a situação das crianças e adolescentes indígenas transfronteiriços e indocumentados, né? As crianças que não têm documentos, não têm certidão de nascimento, que não têm acesso a esses documentos no país de origem. Né? A DPU tem um comitê temático especializado em Pacaraima. E há muitos anos a DPU tem atuado no atendimento de imigrantes venezuelanos nessa fronteira específica. Né? E o que se encontrou desde aquela época já era alarmante, que era a situação de que um em cada 3 jovens venezuelanos vinham desacompanhados, cruzavam a fronteira em Pacaraima e estavam sem nenhum documento de identificação. Então, essa situação de indocumentação não se restringe aos indígenas que vieram da Venezuela, ou que vêm da Venezuela, como os Warau, mas ela também acontece em vários estados do Brasil. Um exemplo que a DPU já se deparou é o que tem acontecido com os indígenas da etnia Guarani, o povo Guarani, que migram de outros países e passam a viver no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Mas aqui, senadora, doutor Eduardo, demais presentes, tem um esclarecimento muito importante para a gente fazer, né? É que os povos indígenas, eles não conhecem fronteiras. Os Guarani, por exemplo, eles vivem na região que hoje, né, nós chamamos de Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia. Né? Nós não indígenas, demos nomes e demos fronteiras a essas regiões. Mas a nação do povo indígena Guarani, ela reflete uma realidade cultural e geográfica imemorial, e essa realidade ignora as divisões territoriais do que hoje conhecemos como estados nacionais. Né? Essas divisões, elas separam comunidades, mas não rompem os seus laços sociais, seus laços culturais, seus laços familiares. Pois bem, voltando a falar da indocumentação, a gente sabe que sem documentos não se tem acesso à saúde, à escola, a benefícios sociais. Essa situação, inclusive, já foi adiantada pela senadora Damares, né, pelo colega Eduardo.
E o fato é que, sem o reconhecimento da sua identidade indígena, né, a gente não consegue também a aplicação das garantias da Convenção 169 da OIT, que é uma convenção muito importante para garantir o acesso a direitos por parte dos povos indígenas e também de outras comunidades tradicionais no Brasil. A gente também não consegue o efetivo cumprimento do ECA, o efetivo cumprimento da própria Constituição. E há um risco concreto aqui, que é a vulnerabilidade dessas crianças ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão e ao abuso sexual. A gente tem uma resolução muito importante no Brasil, que é a resolução 454 de 2022 do CNJ. Essa resolução avança porque reconhece que a autoidentificação é o critério fundamental de identidade indígena e que os indígenas migrantes também conservam os direitos reconhecidos aos estrangeiros no território nacional. Mas o problema é que a aplicação desse entendimento nas fronteiras ainda é fragmentada e depende de iniciativas de agentes locais, né? Cada cidade, cada estado, cada órgão dos poderes públicos vão agindo como podem, como conseguem, né? Mas com essa fragmentação... 60 segundos. As crianças ficam submetidas à situação de invisibilidade jurídica, né? Então, é um problema que impõe a pronta atuação do poder público nacional, de uma forma que consiga se adaptar às políticas públicas de regularização migratória a essa realidade dos indocumentados, e também é preciso que haja esforços de cooperação internacional com os países de origem desses indígenas. Então, senadora Damares Alves, demais presentes, lideranças indígenas, são essas as preocupações com as quais eu gostaria de citar aqui. Eu só termino a minha fala lembrando que a proteção de crianças e adolescentes indígenas ela não é uma pauta setorial, senadora Damares, como a senhora bem reconhece. Ela é, na verdade, um termômetro da civilidade de qualquer Estado que se diz democrático. E muito obrigada pela oportunidade. Diana, muito obrigada pela participação da DPU dessa forma brilhante. Deixa eu só dizer uma coisa para os senhores. Nós precisamos da DPU. E a DPU, essa semana, está nos dias de escolher a defensora geral, que vai coordenar a DPU no Brasil inteiro. E coube a mim fazer a apresentação dela aqui no Senado. Ela me procurou e eu fiz um compromisso com ela. Nós vamos conquistar votos de todos os senadores, mas há um compromisso da senhora. Nós vamos fortalecer o grupo lá da doutora Diana, a coordenação do grupo de trabalho de povos indígenas. E ela fez um compromisso com a gente. Então, a doutora Tarcijane está andando nos corredores do Senado, eu estou carregando ela pela mão, e todo o meu respeito e admiração pela DPU, mas a gente já trazendo a nova defensora para o fortalecimento do trabalho. Então, eu quero dizer que aqui a gente faz isso. Quer voto, vai ter que fazer compromisso com as crianças indígenas no país, e ela prontamente, ela já tem um coração, ela trabalhou em áreas ribeirinhas por muitos anos, ela conhece a realidade, e nós vamos ter, se Deus quiser, uma defensoria forte, e precisamos muito da defensoria. Nós ouvimos a Defensoria Pública, nós agora vamos ouvir a sociedade civil, depois a gente volta para os órgãos governamentais. E a gente ousou em trazer o Reginaldo Veloso, presidente da TINI, Voz pela Vida. Eu só vou chamar a atenção do Reginaldo, nós estamos com crianças aqui, então a gente vai ter que ter um discurso também pensando nelas. E nós estamos num horário ao vivo para todo o Brasil. Então, em imagens, e o que nós falamos aqui tem que ter o cuidado, por causa da classificação indicativa. Tem criança nos assistindo do outro lado, então, todo o cuidado, habilidade. E aí, para quem não me conhece direito, eu sou fundadora dessa instituição, há 30 anos atrás. E tem alguns guerreiros aqui, a Mauri estava comigo, os amigos Terenas, porque há 30 anos atrás, Larissa, para a gente cuidar de uma criança indígena, em alguns momentos a gente era obrigada a retirá-las da aldeia. Nós não tínhamos uma CESAI. O que nós tínhamos, a saúde indígena? O dinheiro era enviado para os prefeitos, lembra dessa fase? E os prefeitos tinham que fazer a saúde indígena. Lembra, Marisa? E os prefeitos não faziam, gente. Vocês não têm ideia. Ia para o bolo do orçamento, lembra disso, defensor? Ia para o bolo do município, o dinheiro da saúde indígena, e ele usava o dinheiro para um monte de coisa, e o que sobrava ia lá. E não havia assistência. Nós vivemos um caos. Eu fui uma das lutadoras para a gente ter no Brasil a CESAI. Eu andei como assessora nos corredores, de gabinete em gabinete, para a gente ter uma CESAI no Brasil. Ainda não é a CESAI que eu sonho. Eu ainda quero essa instituição forte. Viu, doutora? Com concurso público, com servidores valorizados, é o meu sonho.
Mas a partir da CESAI, muita coisa mudou no Brasil. E ela vai colocar números aqui. Mas houve um momento que a gente tinha que tirar essas crianças das aldeias e trazer para o centro urbano. E muitas vezes fui acusada de sequestro, de ter sequestrado a família inteira. Era o que nós tínhamos naquele momento. Ou a gente socorria, ou pedia ajuda da sociedade civil, ou algumas crianças morreriam, doutores. Só que, nesse trazer a criança, a gente trazia a família inteira. Eu vou dar o exemplo aqui da família do Macau e da Iurucá. Para a gente cuidar da filhinha deles, a Canhu, a nossa querida Canhu, que era uma criança, a gente teve que trazer o pai e a mãe. E eles estão em área urbana há mais de 20 anos. Depois nasceu o Caluanã ali, né? O irmãozinho, que também hoje precisa de assistência. Mas na hora que a gente traz o pai e a mãe, a gente tira o pai e a mãe do seu contexto. E aí eles ficam nesse universo. Eles não estão mais na aldeia, ele foi treinado para caçar e pescar, vem para a nossa sociedade, não está pronto para o mercado de trabalho, mas teve que fazer isso para salvar sua filha, que não anda, que não pode voltar para a aldeia. E aí, nos últimos 30 anos, a gente se deparou com isso. Mas se a gente tivesse uma saúde forte e que ela não precisasse ter sido tirada da aldeia, o pai continuaria caçador, pescando, guerreiro, vivendo feliz na sua aldeia, mas a gente teve nos últimos anos, nos últimos 30 anos, que para salvar uma criança, tivemos que tirar toda a família da aldeia do seu contexto histórico e cultural. A família inteira se sacrificava para salvar uma criança. Hoje nós temos uma nova realidade. Elas podem ser cuidadas na aldeia, temos uma CESAI que vai lá, temos uma CESAI que cuida, mas ainda tem crianças que não podem ficar na aldeia. Então, como enfrentar esse desafio? E nesse contexto nasce a TINI, para acolher estas famílias. Agora eu quero que vocês imaginem o que foi o início da TINI. Nós tínhamos povos de diversas regiões do país, que falavam línguas diferentes, que tinham manifestações culturais diferentes, e a gente queria que todos eles vivessem em harmonia dentro do mesmo espaço. Como foi desafiador! Mas a TINI sobrevive, está aqui ainda fazendo o seu papel, ajudando o Estado a cuidar de crianças indígenas. E nós temos a alegria de ouvir o Reginaldo Veloso. Reginaldo, é uma alegria recebê-lo nessa audiência. Seja bem-vindo, você tem 10 minutos. Cumprimento todos aqui, em especial a senadora Damares, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido, que vem trabalhado ao longo dos anos, não só a partir do momento em que se tornou uma parlamentar, mas desde sempre uma preocupação imensa, principalmente com os povos indígenas, né? Então, fico aqui honrado de estar sentado aqui a essa mesa, né, e poder compartilhar também um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Então, eu queria me deter aqui a respeito da ATNI, né? ATNI, na verdade, significa voz numa das línguas indígenas aqui do Brasil, né? Sabemos que existem mais de 300 etnias no Brasil hoje, né? Apesar de parecer um número grande, mas não é em comparação à época da colonização, né? E que falam também mais de 200 línguas diferentes. Então, são várias culturas diferentes, muitas umas das outras, né? E assim, na academia é discutido até esses termos que a gente usa nos dias de hoje, já foi chamado de índio, né? Alguns ainda insistem, mas hoje a gente trata como povo indígena, mas que também muitas vezes não identifica a pessoa, né, originária ali daquela região, daquela etnia, né? Temos uma amiga, a Moadi Suruahá, e ela, eu acho interessante, porque quando
ela era chamada de índia, ela repreendia as pessoas dizendo, não sou índia, eu sou Suruahá. Né? Então, o indígena, ele não se vê dessa forma, porque é um termo muito genérico, quando se fala de mais de 300 etnias no Brasil. E eu quero também aqui fazer essa introdução, colocar também na minha posição aqui como pessoa, né? Porque às vezes também eu me vejo da mesma forma. E no meu contato com os povos indígenas, geralmente eles aprenderam a nos chamar como branco, né? E olhando para mim, você percebe que eu não tenho nada de branco, né? E muito menos esse branco colonizador que chegou aqui há 500 anos atrás. Então, eu também não me identifico dessa forma. E hoje usam um termo que é o não indígena. Para mim também fica uma coisa um tanto estranha, porque não indígena também não me classifica como um povo. Porque nós, povo brasileiro, nós sabemos que somos um povo miscigenado, um povo de mistura, né? E tem pelo menos 3 matrizes que são muito importantes nessa mistura, que é o europeu, né, o africano e o povo indígena. Então, de certa forma, a questão indígena é nossa questão também, né, porque eu também me identifico, entre aspas, como povo indígena também, né? Eu estou mais como povo indígena do que povo branco europeu. E por isso, a Atini surge com a partir dessa demanda, principalmente da vulnerabilidade, do risco que as crianças indígenas enfrentam, né, no seu dia a dia. E eu gostaria, se tiver aí como colocar algumas fotos, né, de alguns representantes nossos lá, do slide que eu enviei, pode colocar. E então nós sabemos que as nossas crianças indígenas, e eu me atrevo a dizer nossas crianças indígenas, até porque também sou pai de 2 crianças indígenas, né? Então eu estou mais identificado com o povo indígena do que qualquer outra coisa. E as nossas crianças indígenas vêm sofrendo violência desde essa época, desde a época da colonização, desde 500 anos atrás, né? Eu gostaria de mencionar aqui novamente, né, a participação, porque a Atini, Atini significa voz numa dessas línguas, a ideia é que sejamos vozes para essas crianças que não têm voz, mas a Atini não acontece, né, apenas por 1, 2 ou 3 pessoas. Há uma rede da sociedade civil que se organiza para poder, com muito amor mesmo, o princípio é o amor, né, para poder servir ao povo indígena, especificamente às crianças indígenas. E menciono aqui novamente o Dr. Marconi, que está presente aqui, que tem sido um grande parceiro nisso tudo, né? Hoje mesmo, de manhãzinha, a gente se falou por telefone, porque ontem ele fez uma cirurgia de uma das nossas queridas crianças que está conosco lá na Atini, né, de fenda palatal, e eu mencionei, doutor Marconi, através do seu trabalho, que o ano passado ele fez a cirurgia de outras 2 crianças do interior do Amazonas, e essas crianças chegaram lá e os outros começaram a ver que essas crianças tinham sido cirurgiadas, que elas estavam agora muito melhores, porque essa questão do lábio leporino, da fenda palatal, afeta muitas áreas, né? Principalmente a questão da nutrição, a questão da fala. Isso quando a criança não passa por essa cirurgia logo depois que nasce, né? Ou acontece depois de mais grandinha, que é o caso, muitas vezes, das crianças indígenas. A gente recebe crianças com 10, 12 anos, né? Então já passou o tempo de fazer essa cirurgia. E, principalmente, afeta a autoestima da criança, né? Porque é uma coisa que não é agradável aos olhos. E o doutor Marconi é um grande parceiro que tem servido, e hoje eu estava falando com ele, falei, olha, através do seu trabalho surgiu mais 3 casos que nós precisamos trazer para
fazer a cirurgia. Ele falou, estamos à disposição. Então, a ATNI, ela surge, né, principalmente, eu não posso deixar de mencionar aqui uma questão, né, e respondendo aqui, pediram para eu responder algumas perguntas, e eu me detenho aqui a pergunta da Maria, do Pará, que ela fala: como as políticas públicas podem garantir o respeito aos direitos humanos das crianças indígenas sem comprometer suas tradições culturais, né? Então, nós sabemos que toda cultura, isso em toda parte do mundo, a cultura é dinâmica. E toda cultura, ou seja, ela não é estática, ela está em movimento, né? Toda cultura está em movimento. E toda cultura tem seus problemas também. Assim como a nossa cultura, como a cultura brasileira, vamos dizer, urbana, né? Nós temos vários problemas e práticas que são, de certa forma, culturais, mas que são nocivas a nós mesmos. Eu costumo lembrar que até pouco tempo atrás, senadora, as pessoas com deficiência mental, elas eram tratadas de forma violenta, né? Tinha os manicônios, onde as pessoas recebiam tratamento de choque, né? Muitas vezes você tinha um vizinho que tinha deficiência mental, mas ele era escondido. Ele não era apresentado diante da sociedade. Isso era nocivo ao nosso próprio povo, prejudicava o nosso povo, né? E toda cultura tem essas questões. E a cultura indígena também não foge disso. Existem algumas práticas que podem prejudicar o próprio povo. E uma delas é o infanticídio. Crianças que nascem com deficiência, filho de mãe solteira, gêmeos, fruto de adultério. Muitas vezes, não são todas as etnias, né? Não é todas as etnias que têm essa prática, são algumas talvez, mas já existiu e existem até os dias de hoje. Eu até trouxe um vídeo, mas não vou passar esse vídeo, né, retratando algo recente dos dias atuais que acontecem, né? E o que se precisa fazer? Respondendo a essa questão aqui, nós precisamos criar um diálogo, sem criminalizar o indígena, o povo indígena, né? A ideia não é criminalizar o povo indígena, porque sabemos que é uma prática cultural, assim como era aceitável a nossa cultura manter deficientes mentais em manicônios e a tratamento de choque. Da mesma forma, às vezes acontece. O que precisa acontecer? Precisa acontecer um diálogo, né, em que as lideranças indígenas possam ser ouvidas, né, em que a sociedade civil possa participar, para que essas crianças recebam ali um cuidado, recebam a sua proteção. Então, a ATNI nasce com essa perspectiva de defender o direito da criança indígena. E tem um direito que é básico a toda a sociedade, a toda a cultura, é um direito universal, que é o direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida e nós não podemos negligenciar isso de hipótese nenhuma, né? E encerro aqui a minha fala dizendo que cada criança indígena que vive é uma língua que continua, uma cultura que respira e um povo que permanece. Obrigada. Obrigada, Reginaldo. Obrigada. A gente vai ouvir Larissa. E aí, Larissa, você vem com uma missão muito especial pelo Ministério dos Povos Indígenas. Você é coordenadora de políticas para a juventude indígena. E você trabalha também lá, voltando, com um olhar especial para os adolescentes. O ano passado, nós aprovamos aqui na casa, Larissa, a Lei Maria da Penha para as aldeias. E aí todo mundo ficava perguntando, mas como assim? A Lei Maria da Penha ainda não está nas aldeias? Não estava em todas as aldeias. A gente ainda tinha algumas manifestações culturais que machucavam mulheres. E a gente tem que avançar na proteção das mulheres. Assim como na nossa cultura se machuca mulheres, assim como na nossa cultura ainda temos salário desigual para mulheres no mesmo cargo, assim como na nossa cultura a gente tem esse índice enorme de feminicídio,
a gente também adaptou a Lei Maria da Penha para as aldeias. Mas esses dias alguém me perguntou, doutor, nós vamos ter um ECA indígena? Nós vamos precisar ter um Estatuto da Criança e Adolescente só com recorte indígena? Nós vamos precisar ter conselheiros tutelares só indígenas, e a gente vai ouvir aqui, daqui a pouco, alguém que representa os conselhos tutelares no Brasil. Nós vamos precisar avançar na legislação. É mais legislação que a gente precisa para fazer a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, a gente está com Calu, Anã. Calu está com que idade agora? 13? 15. Ele está com 15. Ele já nasceu aqui... Já nasceu na Tini aqui, porque a irmã mais velha dele, que foi socorrida, a Canhu, está com 27 anos, né? A Canhu é da idade da minha filha, 27 anos. E 10 anos depois nasce o Calu. O Calu não consegue voltar para a aldeia. Ele está na cadeira de roda, o problema de saúde dele e da irmã com o passar do tempo vai ficando cada vez mais, eles ficam cada vez mais impossibilitados. Vocês viram que até o café o pai está colocando na boca dele ali, a água é colocada na boca. Ele não pode voltar para a comunidade, mas ele tem o direito de viver Camaiurá, que é ele é Camaiurá. E como fazer a garantia, Larissa, do direito dessa criança com deficiência que quer continuar sendo Camaiurá, mas não consegue ficar lá na sua aldeia, porque não tem condições de ficar numa cadeira de roda na sua aldeia. Cada vez que tem uma crise, como é que a gente faz o socorro? Não é fácil. Então, a gente tem aí desafio, especialmente a criança e o adolescente e o jovem indígena com problemas de saúde. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Putira, mas vamos ouvir primeiro a Larissa. Larissa, como fazer a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes diante deste mundo tão complexo, diante dessa realidade tão complexa que estamos vivendo no Brasil hoje, com novos desafios e que alcança também os povos. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, senadora. Bom dia a todos os presentes, a todas. Cumprimentar a comissão, saudar aqui essa comissão, a figura da senadora Damares, obrigada pelo convite. Saudar também aos parentes aqui presentes, lideranças indígenas, na representação da nossa parenta também, Putira, que é uma honra estar compartilhando essa mesa também com a nossa querida parenta. Bom, falar sobre os direitos das crianças e adolescentes e jovens indígenas é falar sobre a continuidade dos nossos povos. É falar sobre garantir que nossas futuras gerações possam existir com dignidade, identidade e segurança. Falo aqui como uma mulher indígena, como uma gestora do Ministério dos Povos Indígenas, onde atuo na coordenação de políticas para a juventude indígena, um espaço que também tem assumido na prática o compromisso com as pautas de crianças e adolescentes indígenas, diante da ausência histórica de políticas estruturadas para esse público. No Ministério, temos avançado a partir da escuta. Por meio dos seminários regionais com a juventude indígena, temos ouvido diretamente dos territórios quais são os principais desafios e caminhos a se percorrer. E o que ouvimos é muito claro: não há garantia de direitos sem território. Não há futuro sem o presente assegurado. Então, nesse sentido, é importante destacar que o Ministério dos Povos Indígenas tem atuado de forma prioritária na garantia dos territórios indígenas, na segurança alimentar, no acesso à água e na desintrusão dos territórios. Essas ações são fundamentais porque criam as condições necessárias para que os serviços públicos municipais, estaduais e federais possam atuar de forma mais qualificada nos territórios indígenas. Mas também é fundamental reconhecer os impactos da insegurança territorial nas condições de vida das crianças indígenas, que se expressam diretamente no aumento das vulnerabilidades e no déficit de acesso às políticas públicas nos territórios. Ao mesmo tempo, precisamos ampliar o olhar para as crianças indígenas que estão em contexto urbano e em situação de migração, que muitas vezes permanece invisibilizada nas políticas públicas e enfrenta múltiplas formas de exclusão.
Também temos fortalecido nossa atuação em espaços estratégicos como o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, garantindo que as especificidades das crianças indígenas estejam presentes nas discussões nacionais. Além disso, estamos construindo parcerias importantes com a Universidade de Brasília a partir do Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias, fortalecendo a produção de conhecimento e o desenvolvimento de políticas mais qualificadas para as infâncias indígenas. Mas é importante reconhecer que ainda temos desafios estruturais importantes, especialmente no acesso à educação intercultural e à proteção social. Por isso, é fundamental avançarmos em políticas públicas que sejam intersetoriais, territorializadas e construídas com a participação indígena real. E, nesse sentido, reforço o papel fundamental dessa casa. É essencial garantir investimento e destinação de recursos para essas políticas, para que essas políticas saiam do papel e se concretizem nos territórios. Finalizo reforçando que é essencial proteger as crianças indígenas, é proteger seus territórios, proteger suas culturas e proteger o nosso futuro e o futuro dos povos indígenas. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Muito obrigada. É muito bom ter uma jovem indígena numa coordenação nacional de políticas indígenas para jovens indígenas. Imagina o tamanho dos seus desafios. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora um tema extremamente interessante, o acesso à saúde da criança indígena. E nós temos a honra de ouvir agora a representante da CESAI, mas eu vou ousar, doutora, trazer para sentar do nosso lado o doutor Marconi, do Amazonas. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando a partir de uma gestão indígena. Vamos lá. Eu acho que é muito importante também, viu, minha parenta Larissa, que muitas das pessoas acham que a gente está aqui por ser indígena, mas também por ter competência e capacidade de assumir esse lugar agora, enquanto também doutora na área da bioantropologia. Eu acho que isso é fundamental, que a gente também tenha esse respaldo também de capacidade, competência, mas principalmente de formação, porque eu gosto de dizer muito que eu sou fruta das políticas afirmativas dentro das universidades federais, né, para que hoje nós ocupamos esses lugares. Então, enquanto uma gestão indígena, desde 2023, a CESAI vem trabalhando incansavelmente justamente para melhorar aquele atendimento, mas principalmente extraordinário que a gente tem falado é para reduzir a mortalidade infantil dentro dos nossos territórios indígenas, que sempre nos colocou ali nos dados epidemiológicos enquanto um local que os nossos territórios é onde a gente tem os óbitos. E, na verdade, as nossas crianças, nós, enquanto povos indígenas, nós falamos a partir de um território de saúde também. Não somente um território onde é colocado nós enquanto vulneráveis, mas que nós somos vulnerabilizados a partir também de um sistema que não olhava da forma correta, que aí eu compartilho muito a fala que já teve aqui, que está relacionada à questão da vulnerabilidade a partir do contexto socioeconômico, que é olhado somente de um lado e não a partir de nós, os territórios que produzem saúde também. Então, dessa forma, nós, enquanto Secretaria de Saúde Indígena, a gente vem garantindo por meio de um modelo de atenção diferenciada que busca articular o conhecimento técnico científico em alinhamento com as medicinas indígenas e o nosso modo de vida também a partir do nosso contexto de culturalidades, onde estão nossos pajés, nossas parteiras, mas trazer um elo fundamental dentro da saúde indígena, que são os agentes indígenas de saúde e as nossas lideranças dentro do território. E aí eu já trago também que desde quando a gente assume uma CESAI, a gente vem trabalhando a partir do contexto e do modelo de atenção diferenciada, que aí agora, eu não sei se vocês já estão tendo, né, ou já tiveram conhecimento, que hoje nós conseguimos ter
dados específicos para pessoas indígenas com deficiência, nunca trabalhado dentro da CESAI, e hoje a gente consegue saber os tipos de deficiência para a gente poder ter um atendimento a partir, né, do paciente, a partir do indígena, a partir das crianças indígenas, para assim a gente atender com melhor qualidade. E aí a gente traz também um novo modelo do CIASE, onde nós temos agora um monitoramento e o acompanhamento das crianças indígenas, não somente de 0 a 5 anos, senadora. Nós estamos falando agora o acompanhamento e monitoramento das crianças em todos os territórios indígenas de 0 a 10 anos. Coisa que a gente não tinha esse monitoramento de como estavam essas crianças dentro do território, e agora a gente consegue dar uma atenção diferenciada. Mas aí eu trago também a portaria que saiu na semana passada durante o ATL, que é o primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena. É um programa específico, por quê? Porque dentro da CESAI nós organizamos junto, né? Eu posso dizer que é um programa construído com os povos indígenas, a partir dos 5 seminários regionais, com indígenas pesquisadores e pesquisadoras que somaram nos 34 de 6, e assim a gente conseguiu ter um programa que a gente pode falar com toda certeza construído com os povos indígenas e não um programa para os povos indígenas. E esse programa, ele vem com uma atuação muito específica que está ligado justamente às DDA, que são as diarreias ainda, colocada a partir da falta de uma água que tem uma qualidade melhor para ser consumida dentro dos nossos territórios. E muitas pessoas perguntam por que agora nós temos essa preocupação a partir da água, porque eu sou do Rio Negro, eu tomei aquela água uma vida toda, desde muito pequena tomando essa água, e agora a gente não pode mais consumir, porque a gente está falando do garimpo ilegal, né, que está dentro dos nossos territórios, a contaminação por mercúrio, e assim também a gente fala da contaminação por agrotóxico, que hoje também dentro da CESAI, dentro do departamento, nós temos essa pauta colocada, inclusive, com qualificação para os nossos e nossas profissionais, para o atendimento por pessoas indígenas contaminadas por mercúrio e outros agrotóxicos. Eu acho que isso é um avanço. Eu falo muito das crianças, porque são as crianças que têm esse acesso, as crianças que estão nos rios, as crianças que estão no solo, na terra, brincando, porque a terra nunca foi sujeira, pelo contrário, ela sempre foi o nosso modo de viver, e terra é vida. Então, dessa forma, a CESAI vem trabalhando muito, mas só que eu trago agora a média e alta complexidade. Só um instantinho. Crianças, ó, a tia Putira está falando. A audiência sobre criança indígena sem criança não é audiência. Então, elas estão aqui. É muito importante, viu, senadora? A gente gosta muito de criança fazendo barulho, mas agora a tia Putira está falando. Todo mundo quietinho. A tia Camila, a tia Vanessa tá aí, ó, dando lanchinho para vocês, mas vamos ficar em silêncio para ouvir, porque, ó, a tia Putira cuida de todas as crianças do Brasil, de todas as crianças indígenas. Então a gente tem que entender o que ela tá fazendo, ok? Bora ficar quietinho? Ó, tá vendo? Concordaram. Bora lá, vamos ouvir a tia Putira agora. Tia Camila, distribui lanchinho, quietinha. As nossas crianças nas nossas reuniões, elas são muito importantes porque elas que dão vida nas reuniões, né? Nas nossas rodas de conversa. Mas aí eu trago, viu, doutor Marconi, algo muito importante para nós, que agora nós estamos atualizando para média e alta complexidade, a portaria do IAEPI, que é um incentivo da atenção especializada. Agora a gente traz uma portaria muito maior, uma portaria que a gente traz, inclusive, o Agora Tem Especialista, um novo programa onde a gente fala das cirurgias para povos indígenas, e isso, com certeza, até o final de abril, a gente vai estar aí com essa portaria, que é a nossa meta, né, dentro do programa do SagaSUS, junto com o nosso ministro, e a gente vem atuando dessa forma.
Então, com isso, a gente traz também, relacionado à questão da média e alta complexidade, a parceria com os municípios e estados para a qualificação dos e das profissionais que atendem povos indígenas. Porque, como foi falado aqui, o racismo institucional, ele é algo que acontece de uma forma muito violenta ainda. Principalmente, eu vou falar, enquanto uma indígena mulher nas maternidades, que quando nós estamos com as nossas pinturas, nós somos olhadas ainda como guerreiras, como a gente pudesse aguentar todas as dores possíveis naquele local. E nós não queremos mais isso. Então, dessa forma, a gente também vem com a parceria entre os hospitais municipais e estaduais para que isso não aconteça mais. E o racismo institucional, ele precisa ser falado enquanto racismo institucional na saúde. É algo ainda que nós temos muita dificuldade, e eu digo que é o racismo estrutural, mais estrutural que existe, é porque pouco se fala com racismo contra os povos indígenas na saúde. A gente precisa colocar isso em pauta, senadora, porque senão a gente não avança num atendimento qualificado para povos indígenas, com povos indígenas, e isso é fundamental. Então, está encerrando meu tempo, eu quero agradecer muito e dizer que eu estou aqui com a área técnica da CESAI, que também é indígena, a Mari Xerimpancó está aqui, Vicente está aqui, Vinícius está aqui, o Ministério da Saúde está aqui presente, porque a gente olha esse momento enquanto muito importante de celebração, como a senadora falou, mas muito importante de acolher os nossos e nossas parentes, cada vez mais para a gente ter saúde com qualidade dentro dos nossos territórios indígenas. Esse é o nosso maior objetivo e, principalmente, reduzir a mortalidade infantil. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Putira. Vocês observaram que Putira, ela é... Qual é o teu povo? Sucurena? Paré. A Larissa, Pancararu. A gente tem Tupinambá, a gente tem Camaiurá. Nós temos a Ureni, que é Funiô. Nós temos vários povos aqui. Mas, mais que isso, já falou na mesa a Defensoria Pública da União, falou agora o Ministério da Saúde, já falou o Ministério dos Povos Indígenas, e a gente ainda vai ouvir, como último preletor, o Ministério dos Direitos Humanos. Então, o governo veio para fazer a discussão, veio para dizer... Nós queremos fazer a proteção da criança. E eu me sinto muito privilegiada de estar dirigindo uma reunião com 4 ministérios representados aqui. A Defensoria Pública e 3 ministérios representados. Mas a sociedade civil é parceira. E eu acho que a gente não pode esquecer isso. Nós temos as instituições indígenas que têm brigado. Nós temos aí diversas instituições indígenas no Brasil organizadas. A universidade indígena só foi possível passar graças à luta dos professores indígenas e dos povos. Mas nós temos instituições da sociedade civil, como a TINI, que tem na sua direção também indígena e não indígena. Nós temos instituições religiosas também, que no passado eram acusadas que elas estavam lá nas etnias para evangelização. Hoje já temos uma outra compreensão. São instituições da área da saúde, da assistência social, de educação, que têm sido parceira de muitos povos. Então, a gente também quer, nesse dia, agradecer às instituições da sociedade civil, tanto indígenas como as não indígenas, que têm em sua administração indígena a parceria na luta pelo direito das crianças. Nesse sentido, Putira, eu fiz questão de trazer o doutor Marconi, que é da área da saúde, para completar a sua fala. Ele não é da CESAI, ele é do Sistema Único de Saúde, mas que faz ali a alta complexidade em parceria com a CESAI e o Ministério da Saúde. Doutor Marconi, uma fala de como tem sido lá na ponta o cuidado da saúde das crianças indígenas. É uma alegria tê-lo conosco. Desculpa. Foi? Ok, tá ligado. Pronto. Bom dia. Para mim é uma grande emoção estar hoje aqui presente. O convite, queria primeiramente agradecer a nossa querida ministra e presidente dessa audiência, aos demais presentes na mesa, sobre um tema de extrema relevância, né? Direitos humanos das crianças indígenas e dos adolescentes. Eu vou me apresentar rapidamente, eu sou cirurgião plástico, moro em Brasília há mais de 30 anos, sou paraibano,
e sou coordenador do Serviço de Fissura Lábio-Palatina no Hospital Regional da Asa Norte, faz parte do SUS. E a nossa ministra já falou um pouco da minha trajetória, então operar essas crianças para mim, assim, é de grande importância, né? Devolver a dignidade, porque é de alto grau de complexidade o que essas crianças são acometidas, são subtraídas pela natureza com deformidades no rosto, que a impede de falar, de respirar, de ouvir, etc. e tal. E já foi relatado aqui muito bem para o Reginaldo sobre a questão do convívio, né, entre seus pares. Então, o nosso hospital tem essa parceria já há muito tempo, e eu já trabalho na área também há bastante tempo, para proteger essas crianças, operando no momento ideal, devolvendo a ela a possibilidade de reabilitação, não só na fala, em todos os aspectos físico e emocional, para que elas possam conviver dentro de suas etnias, dentro da sociedade como um todo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem uma dívida enorme, né, pela nossa história. E sabemos que a criança, a infância é a fase mais importante da vida do ser humano, sem dúvida nenhuma. Nós somos o que nós fomos. Se nós fomos respeitados, se nós fomos educados, se nós fomos cuidados, realmente a gente vai aprender a cuidar, respeitar, educar. Então, a criança deve ser prioridade, né? Tem um teólogo alemão que eu gosto muito, leio bastante, que ele fala que a prova de moralidade de uma sociedade é aquilo que ela faz por suas crianças. Hoje eu estou aqui realmente impactado, feliz, emocionado por um evento de tal magnitude, né? E essa luta da ministra durante todo esse tempo em prol dessa causa, da causa dos povos originários. E, especificamente no hospital nós temos uma equipe preparada, tá? E assim, com muito orgulho para reabilitar. E esses pacientes têm sido tratados de forma extremamente respeitosa e cientificamente, com acurada técnica, para devolver a eles a possibilidade, conforme eu já havia dito, de conviver socialmente em qualquer lugar, para que ele não sofra nenhum tipo do que a gente viu aqui, nenhum tipo de preconceito, né? E eu queria deixar aqui o meu carinho, o meu respeito imenso aos povos originários, né, que na minha veia também corre muito sangue, graças a Deus, e agradecer por estar aqui presente e ver todos vocês. E dizer que o hospital está aberto, tá? Eu estou à disposição de todos vocês, se acaso precisar. Lembrar que aqui no Centro-Oeste, especificamente no Hospital da Asa Norte, nós estamos preparados para recebê-los, tá? E devolver com muito humanismo, tá? Tudo que a criança merece, de respeito, não só a criança, obviamente, o adolescente. Mas meu muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Marconi. Nós agora vamos... eu vou pedir ao doutor Eduardo, a gente pode fazer uma troca de lugar? Eu queria que o doutor Eduardo fosse para a bancada e viesse para o lugar dele o Lucas Martins, já está aqui com a gente, conselheiro tutelar, coordenador nacional da pasta de administração do Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares. Larissa, eu posso trocar seu lugar? Você trocar o lugar com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, ele vai encerrar com chave de ouro, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigada, doutor Fábio, por estar conosco nessa reunião. Vamos ouvir agora o Lucas Martins. E a pergunta é o seguinte, Lucas. Os conselheiros tutelares, como eles têm interagido com as comunidades? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, enquanto eu estava dirigindo a audiência, a reunião deliberativa, estava aqui no auditório, Putira, uma delegada da Polícia Civil do Amazonas. Ela estava de férias, mas a equipe dela trabalhando lá em Lábrea, e enquanto ela estava aqui, eu coloquei ela aqui na mesa por tudo que ela tem feito pelas crianças do Norte, não é só do Amazonas. Ela estava aqui no celular acompanhando a prisão de um indígena. Inclusive, ele estava na Casai, ele foi buscado na Casai por causa de um abuso de uma criança, que ele abusou da criança entre 8 e 12 anos de idade. E ela teve que ter a participação do Conselho Tutelar. A pergunta é, como tem sido o trabalho dos conselheiros tutelares para proteger as crianças indígenas de todas as violências? E aqui, gente, não é só a violência física.
O não acesso à saúde é uma violência. O não acesso à educação é uma violência. Como, Lucas, você que é, olha só, ele é do Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares. Como vocês têm sido recebidos pela comunidade indígena? A comunidade confia nos conselheiros tutelares. Está na hora da gente ter conselhos tutelares inteiramente indígenas para entender a dinâmica dos povos, a gente treinar pessoas dentro das comunidades. Aí a gente vai ouvir o Ministério de Direitos Humanos sobre isso também, para a proteção da criança da violência, mas mais que isso, a garantia do direito delas serem assim, ó, do jeito que estão aqui, ó, alegres, brincando, felizes, se divertindo, não deixando a tia falar, mas é isso mesmo, criança tem que fazer barulho mesmo. Como é o papel dos conselheiros tutelares na proteção e na garantia dos direitos das crianças? Muito obrigado por estar aqui, Lucas. Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui representando mais de 30 mil conselheiros tutelares em nosso Brasil. Sou Lucas Martins, estou conselheiro tutelar na região de Samambaia, aqui do Distrito Federal, pelo 4º mandato. E sempre a gente tem buscado fortalecer esse órgão, né, que é o Conselho Tutelar. E agradecer o convite de estar aqui representando em um tema tão delicado, que é falar de criança e ainda crianças e adolescentes indígenas, que a gente sabe que requer um olhar especial. Por que um olhar especial? A gente do Fórum tem avançado em algumas discussões, senadora, e a senhora, quando estava ministra, a senhora recebia muito o Fórum Colegiado lá para a gente debater as políticas públicas para criança e adolescente, e a gente tem avançado nessa situação. Primeiro, quando a gente fala de crianças indígenas, é fundamental começar pelo princípio básico, né, que é direito à vida. A gente tem que garantir o direito à vida. E aí as falas que houve aqui me contemplam muito quando a gente busca esse diálogo em toda a rede de proteção. Então é necessário ter essa conversa aqui. Para quê? Para que a gente garanta de fato que a criança seja sujeito de direito, como preconiza o ECA desde 1990. A criança passa a ser sujeito de direito, né, com prioridade absoluta, que é garantida pelo Estatuto, né? E, no entanto, essa garantia não pode acontecer de forma padronizada, né? A gente não pode padronizar essa garantia de direito. A gente tem que entender a cultura de cada povo, a gente tem que entender a cultura de cada comunidade, seja ela quilombola, seja ela ribeirinho, seja ela aqui no centro urbano. Então, a gente tem que entender essa cultura. Então, o que a gente traz é esse entendimento e essa aproximação. O Conselho Tutelar, o Fórum Nacional tem buscado essa aproximação juntamente aos órgãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo a Defensoria Pública aqui, porque a gente sabe o papel importantíssimo da Defensoria Pública, dos Ministérios aqui de Direitos Humanos e também da Casa do Senado, né, que representa muito bem, e parabenizo a senadora por sempre estar à frente dessa pauta. Nesse sentido, a gente fala que o papel do Conselho Tutelar precisa ser exercido com responsabilidade, sensibilidade. Nós estamos ali não para adaptar a criança indígena ao sistema, mas para tensionar o próprio sistema, para que ele seja capaz de respeitar a realidade de cada criança indígena. Então, a gente tem buscado essa capacitação. Recentemente agora, em fevereiro, a gente teve uma capacitação a nível nacional, onde a gente buscou estar reunido em todos os conselheiros tutelares para a gente debater algumas políticas públicas e, dentre elas, a atuação do Conselho Tutelar nos povos indígenas, nos ribeirinhos, nos quilombolas, porque a gente entende que ainda há essa dificuldade. Por isso que nós precisamos, junto ao Estado, junto às políticas públicas, capacitar os conselheiros tutelares para que possamos atender da melhor maneira possível todos aqueles e aquelas crianças e adolescentes necessitados da nossa atenção. É preciso compreender que nas práticas culturais, diferenças não podem ser automaticamente interpretadas como violação de direitos. Por isso, a escuta qualificada se torna essencial. Escutar a criança, escutar a família e, principalmente, escutar a comunidade e suas lideranças. E aí, quando a gente vê
as lideranças aqui sentadas com as crianças, a gente entende que eles conhecem a fragilidade do seu povo. Né? Ele conhece. Aqui no Distrito Federal, nós temos o Conselho Tutelar de Brasília 2, né, que é a Asa Norte, que atende a comunidade ali do Noroeste. Então, eles têm buscado essa capacitação de entender melhor. Só que a gente se esbarra em algumas políticas públicas, a gente se esbarra em algumas situações. Hoje eu estou aqui mais como ouvinte, eu estou aqui mais para somar e também para a gente buscar esse entendimento. Ver quais são as demandas para que o Fórum Nacional possa levar para o Brasil todo, para cada colegiado, para cada conselheiro atuar da melhor maneira possível. Proteger não pode ser um sinônimo de impor uma lógica externa. Não é porque está a imposição da garantia que a gente tem que chegar de qualquer forma, sem ser humanizado, empático na comunidade. A gente precisa respeitar os modos de vida de cada etnia, de cada comunidade. Então, de fato, é isso. A gente do Fórum, senadora, a gente tem buscado a capacitação extrema de todos os conselheiros tutelares que têm atuado em alguma comunidade que necessita desse atendimento específico. Porque a gente precisa ser humano, a gente precisa garantir principalmente o fortalecimento dos vínculos familiares. E aí a senhora trouxe exemplo dessa família que veio para cá e os vínculos familiares de alguma forma foram fortalecidos. Né? E a gente sabe que é importante, respeitando sempre a cultura, como o nosso amigo falou, né? Do terceiro setor. E aí eu quero parabenizar também o terceiro setor, através das entidades, através que ele ajuda o Estado, ajuda o Executivo, ajuda o Legislativo, ajuda nós do Conselho Tutelar, porque o terceiro setor é um braço importantíssimo para a situação e a garantia de direito. E aí, quando a senhora pergunta, será que a gente vai ter que fazer um Conselho Tutelar para os indígenas? Será que a gente vai ter que capacitar? Eu acho que esse é o caminho. O ECA tem 35 anos, né? E vem sofrendo alterações constantemente, a exemplo da lei da escuta especializada, a exemplo da lei Menino Bernardo, a exemplo da lei Henri Borel. Por quê? Porque às vezes a gente encontra as falhas, né? Como garantir o direito? E aí a senhora trouxe também a exemplo da Lei Maria da Penha, do povo indígena. Então, se for preciso a gente adaptar, se for preciso a gente lutar por um projeto de lei, se for preciso a gente trazer políticas públicas para garantir, a gente vai correr atrás, o Fórum Nacional vai correr atrás para esse debate. Né? Mais uma vez, agora a gente avançou recentemente com o ECA Digital, né? Então a gente precisa, sim, sempre estar debatendo, sempre estar discutindo a respeito das garantias dos direitos. Dessa criança, adolescente, especial das crianças e adolescentes indígenas. E para finalizar, eu destaco, né, que falar sobre criança indígena é falar sobre o futuro, mas também sobre a resistência. Eu acho que a gente está, principalmente quem vive na comunidade, vive na periferia, a gente está sempre na resistência. E eu acho que não é diferente também quem está na comunidade indígena, quem está nos povos indígenas, que a resistência é que faz com que avança. E nossas crianças, de fato, parece demagogia, mas não é. Elas são os futuros do nosso país, para uma vida melhor, para uma família melhor, e a gente se coloca à disposição. O Fórum Nacional está em constante debate, em reuniões, em fóruns. Agora mesmo a gente está avançando com escolas de conselho para que a gente possa salientar e ter a essência das políticas públicas para cada povo, para cada situação, para que a gente não erre na violação de direito. Porque, infelizmente, o Estado também é violador. A gente traz exemplo da saúde. A gente tem aqui o HUB, né, que atende, mas só média e alta complexa, né, complexidade. Eu fico até feliz quando o doutor traz e abre a porta do agarrão para receber. Então é isso. Eu acho que o principal que eu trago aqui é a gente caminhar juntos, em rede, o atendimento em rede, a gente vai conseguir. O Conselho Tutelar, o Fórum Nacional, precisa estar mais próximo da FUNAI, né? Precisa estar mais próximo do CESAI. Eu acho que é isso. A gente está mais próximo, a gente na ponta garantindo o direito e juntos a gente fortalecer
esse vínculo, né, na garantia. E trazer também aqui que a gente tem conversado agora, recentemente, o Fórum Nacional teve junto, né, acho que o Fábio vai poder falar melhor, teve junto lá na Diretoria de Proteção da Criança e Adolescente, houve um avanço lá nos Marajós, houve, salvo engano, foram 9 lanchas? 12 lanchas, né? Agora, para os conselheiros tutelares, a gente tem uma dificuldade ainda em termos de estrutura física para a gente atuar. A gente sabe que lá no Estado do Norte precisa de lanchas, foram 12 agora, para o Conselho Tutelar chegar até a comunidade, isso é importantíssimo. Tem estado, tem cidade, tem comunidade que precisa de carro 4x4, porque às vezes não consegue chegar até a casa, até a aldeia, enfim. A gente precisa de estruturar o trabalho do Conselho Tutelar. Mas isso só é construído com muita resiliência, com muita força, com muito trabalho. E, claro, eu sempre digo que o trabalho em rede, o diálogo é importantíssimo para que nós que estamos na ponta, o governo federal, o Senado e, principalmente, as lideranças comunitárias têm um papel fundamental para que esse direito seja garantido. Muito obrigado pelo convite. O Fórum Nacional dos Conselhos Tutelares está à disposição para a gente debater, para aprender também, para que possamos trabalhar juntos nessa garantia de direito. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada. Nós agora vamos ouvir, para finalizar essa audiência, a gente já ouviu o Ministério da Saúde, povos indígenas. Povos indígenas trabalha com proteção territorial, trabalha com direito da mulher, direito dos povos, a saúde cuida da saúde, a Defensoria do Direito, mas o Ministério das Crianças é o Ministério dos Direitos Humanos. Eu quero agradecer à ministra por ter te encaminhado. E aí a gente tem uma série de perguntas, mas a gente não vai fazer as perguntas, mas eu queria fazer uma colocação. Eu abri a sessão dizendo que eu sou mãe de uma indígena de 27 anos. Aí todo mundo pergunta, como é que foi essa adoção? Aí o Reginaldo sentou aqui na mesa e disse, sou pai de 2 crianças indígenas. Como é que foi essa adoção? Tramita nessa casa, doutor Fábio, há mais de 15 anos um projeto de lei para regulamentar a adoção de crianças indígenas no país. Você sabia que eu nunca adotei a minha filha? Eu não tenho adoção legal da minha filha. E vocês imaginam como é que foi transitar com uma criança de 6 anos, de médico em médico, tomar vacina para ir no médico, para ir para a escola, sem ser a mãe dela. De chegar no hospital, e o que uma mulher branca está fazendo com uma criança indígena? Nós tínhamos guardas provisórias que caíam a cada 6 meses. Mas eu tive a bênção de ter a família dela morando. Tem vários tios dela morando em Brasília, então os tios estavam ali me acompanhando. Mas nós temos caso como a Aureni, que está aqui, que ela é funiô, mãe de uma menina chavante, e não foi deferida ainda a adoção. Porque a adoção de uma criança indígena, doutor, e nós temos muitas crianças indígenas no Brasil em abrigos, já com poder familiar destituído, aptas para adoção. E nós temos famílias no Brasil, indígenas e não indígenas, querendo participar de um processo de adoção. Gente, a nossa vida fica bem melhor quando a gente adota. A adoção é ato de amor, a adoção muda a nossa vida. E eu tive a honra de ter uma filha que já estava escrita lá no céu que seria minha filha, porque não seria tão igual se tivesse nascido aqui do meu útero. Quem conhece Lulu sabe, é linda como a mãe, linda como a mãe. Mas essa é uma das perguntas que se faz no Brasil. As crianças indígenas que estão em abrigos aptas para adoção, já está na hora da gente sentar com o MPI, já está na hora da gente sentar com o Ministério de Direitos Humanos, desarquivar esse projeto que é do ilustre senador Aloysio Mercadante, quando ele foi senador há mais de 15 anos atrás. E a gente rever a legislação. Outra coisa, doutor, casamento infantil no Brasil não pode. Ninguém pode casar no Brasil com menos de 16, menos de 18 anos. Mas é uma prática nas comunidades. Como a gente vai lidar com essas práticas culturais? Então, a gente vai ouvir aqui o Ministério das Crianças. Hoje não vai falar o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Criança. Porque a criança indígena ela é transversal. A gente cuida aqui na saúde,
A gente cuida no MPI, a gente cuida na Defensoria, mas é Ministério de Direitos Humanos, que é o Ministério da Criança. Bem-vindo. E especialmente o senhor, que é diretor de proteção de criança e do adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança do Ministério. A criança indígena também é sua. Bem-vindo, doutor. E fale para nós o que está acontecendo no Ministério, em parceria com os outros órgãos, para a garantia da proteção, a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes indígenas. Bem-vindo. Obrigado, senadora Damares. Queria agradecer muito o convite em nome da ministra Janine Mello e da nossa secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Eu me chamo Fábio Meirelles. Primeiro eu vou pedir licença, senadora, para fazer minha descrição. Eu sou um homem branco, alto, de barba, estou com um terno cinza, uma blusa branca e uma gravata vermelha, rosa e azul. Não sei se tem pessoas com deficiência visual na plateia nos assistindo, então acho importante fazer essa autodescrição. Eu estou hoje como diretor de proteção da criança e do adolescente no Ministério e, além disso, senador, eu também estou vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a senhora conhece bem, o nosso CONANDA. Estou aqui com a Larissa, que também é conselheira pelo Ministério dos Povos Indígenas. Estou muito feliz aqui de estar, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, enquanto CONANDA, representando, o governo federal e representando o Conselho nessa audiência. Foi uma oportunidade da gente também organizar no âmbito do Ministério as nossas ações. A gente organizou em torno de uma apresentação, uma apresentação institucional que a gente vai compartilhar com a comissão e a comissão vai compartilhar com vocês, com uma narrativa sobre as principais políticas, programas e iniciativas do Ministério dos Direitos Humanos no âmbito da criança e do adolescente indígena. Então eu vou seguir aqui essa apresentação, depois compartilhar com vocês. A Secretaria, eu já disse, é a nossa Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável pela formulação, coordenação e articulação de políticas para criança e adolescente no Brasil. Aqui a gente já tratou sobre a quantidade de povos indígenas e aqui eu trago as políticas, as principais políticas e programas nacionais que a gente coordena no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, criança e adolescente no ambiente digital, prevenção e combate ao abuso e exploração sexual, prevenção e enfrentamento à violência letal. A gente está fazendo a atualização do Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Está chegando, senadora, o 18 de maio. Então, esse Plano Nacional, a gente vai ter etapa nacional de revisão do Plano Nacional. Em junho, a gente deve ter o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo e o Plano Operativo para a Primeira Infância. Isso aqui é só para dar uma dimensão das políticas nacionais e dos planos nacionais com que a nossa Secretaria e o nosso Ministério atua. De volta, são 11 horas e 51 minutos. Você estava assistindo a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e passa a acompanhar agora a reunião da Comissão de Relações Exteriores. Tem um único item na pauta, é um requerimento para uma missão ao exterior de parlamentares da própria CRE. Acompanhe. Senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Concedo a palavra ao senador Jorge Seife. Obrigado, senhor presidente. Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, que seja autorizada a missão oficial de membros dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aos Estados Unidos da América, com visitas às cidades de Orlando e Washington, D.C., para acompanhar a situação dos cidadãos brasileiros e situação de custódia naquele país, especialmente do cidadão brasileiro Alexandre Ramagem, bem como averiguar a atuação das autoridades brasileiras competentes sobre o tema. O objetivo da missão, senhor presidente, é realizar a visita técnica institucional a fim de 1. Verificar a prestação de assistência consular ao cidadão brasileiro custodiado em território norte-americano, nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, assegurando o pleno respeito às garantias fundamentais. 2. Acompanhar a observância das disposições do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, promulgado pelo Decreto 55.750 de 65, especialmente quanto à vedação de extradição por crimes de natureza política
ou motivação correlata. Importante destacar. 3. Estabelecer diálogo institucional com autoridades do Poder Legislativo norte-americano, bem como representantes diplomáticos brasileiros e organismos de direitos humanos, com vistas a assegurar os procedimentos de cooperação jurídica internacional, observe o devido processo legal e ampla defesa. 4. Realizar visitas técnicas, instalações de custódia sob responsabilidade das autoridades americanas, bem como reuniões com o Corpo Diplomático Brasileiro, Consulado-Geral na Embaixada do Brasil em Washington. Senhor presidente, a presente missão oficial insere-se no âmbito da competência dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conforme o regimento interno do Senado, no tocante ao acompanhamento do tratamento dispensado aos brasileiros custodiados. O acompanhamento direto em loco permitirá não apenas a verificação das condições de custódia e do respeito às garantias fundamentais, mas fortalecerá o diálogo institucional com autoridades estrangeiras, contribuindo para a transparência, cooperação internacional e proteção de direitos de cidadãos brasileiros no exterior. Reitera-se que a presente missão cumprirá o preceito constitucional de verificar a garantia dos direitos fundamentais de cidadãos que excepcionalmente tiveram que solicitar o pedido de asilo de natureza política, além de fortalecer a credibilidade institucional do Parlamento brasileiro. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Muito obrigado. Não resta dúvida, senador Jorge Seife, que existe uma situação complicada em relação a brasileiros nos Estados Unidos, de uma maneira geral, e temos o caso particular do ex-deputado Ramagem, que é um perseguido político, né? Todos nós não temos a mínima dúvida disso, devido aos processos a que foram submetidos o presidente Bolsonaro e alguns dos seus principais auxiliares, que redundaram em condenações absurdas, com base, né, vamos dizer assim, em provas circunstanciais e sem a devida densidade. E quando vemos que aqueles que os condenaram não têm a mínima conduta moral para condenar alguém, a gente fica ainda mais preocupado com os destinos do nosso país. Então, o requerimento que Vossa Excelência apresenta para que uma comissão se desloque até os Estados Unidos, eu acho que é importante, né? Esperamos que renda algum resultado em benefício não só do conjunto dos brasileiros, mas em particular do Ramagem e da família dele. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, que segue para a Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Feito. Ok, estamos de volta, 11 horas e 56 minutos. Você acabou de assistir aí a reunião na Comissão de Relações Exteriores. Foi super rápida a aprovação de um requerimento sobre uma missão ao exterior de senadores da comissão. E voltamos a transmitir agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre os direitos das crianças, jovens e adolescentes, com foco nas crianças indígenas. Acompanhe. Na Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse aqui, senador, é um resultado, políticas públicas relativas aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais e suas famílias. Esse aqui é o resultado de vários desses cursos, que tem as emendas, o público, então toda a construção e os resultados desse curso, que eu vou deixar com a senadora aqui, é um material que a gente lançou nesse ano sobre toda essa estratégia formativa do SGD sobre crianças e adolescentes indígenas. A gente tem um curso, eu também fui provocado aqui, a Sabrine de São Paulo fez uma pergunta: políticas para infâncias têm participação real dos povos indígenas ou são impostas de forma centralizada? Essa aqui é uma das iniciativas do curso, na verdade é uma formação promotores indígenas de direitos humanos, que foram feitas com o povo chavante, garantindo
Niucauá, Yanomami, é uma formação para promotores indígenas de direitos humanos, para atuação direta sobre direitos e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, essa é uma formação que a gente construiu com os povos indígenas. E aqui também o projeto Ticuna, e eu também vou entregar, está terminando o meu tempo, senadora, mas esse aqui também foi perguntado, Patrick de Rondônia perguntou, ECA precisa de atualização para contemplar especificidades indígenas? Patrick, entendo que sim, e esse aqui é um desses esforços, que é o projeto Ticuna. Então, a gente fez uma tradução intercultural do ECA e do Estatuto da Juventude para a língua ticuna, é uma tradução inédita, a gente fez com o povo ticuna, envolvendo diretamente a comunidade indígena, docentes, estudantes indígenas. Então, a gente fez uma tradução do ECA e do Estatuto da Juventude para a língua ticuna, com material ilustrativo, textual, audiovisual. Então, essa também é uma entrega recente do Ministério dos Direitos Humanos, que é uma entrega bastante simbólica, porque a gente sabe das línguas, dos diferentes povos e línguas indígenas e do quanto é importante que o povo ticuna entenda os direitos de crianças e adolescentes e o direito dos jovens sobre o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, senadora, agradecer novamente, colocar o contato da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente à disposição, dizer que a gente atua no âmbito das políticas nacionais, planos nacionais, sistemas de informação, formação do sistema de garantia de direitos, e que a gente quer muito avançar em parceria com o Senado Federal para que a gente tenha ainda mais políticas, programas e projetos para povos indígenas e olhando especialmente para crianças e adolescentes indígenas. Obrigado, senadora. Obrigada, doutor Fábio, muito obrigada. Vocês viram, gente, que tem muita coisa sendo feita no Brasil. Os ministérios estão fazendo entregas, mas ainda temos muito a avançar, é claro. E, nesse sentido, eu queria convidar a Larissa, o doutor Fábio, eu queria convidar a Defensoria Pública a fazer 2 visitas. Uma ao Agarrã, que a Putira já conhece, ela eu não vou convidar, passar um tempinho com o doutor Marconi no Agarrã e conhecer algumas histórias e algumas crianças que estão há anos aguardando. Lembrando que a cirurgia de alta complexidade não é responsabilidade da CESAI, é SUS, mas tem que ter um lugar para fazer a cirurgia. Então, a gente poder contar com o apoio de 3 instituições, o Ministério de Direitos Humanos, a Defensoria e o MPI, numa visita técnica ao Agarrã para entender e nos ajudar a fazer uma boa pressão para que esse centro seja entregue logo. Eu não vou chamar a Putira para ir, porque a Putira... Sim. Só um instantinho, Mauri. A Putira eu não vou levar, não, porque a gente vai brigar com o Ministério da Saúde, ela é do Ministério da Saúde. Mas eu acho que essa visita técnica. Mas eu queria estender também um convite para os 3, aí eu quero a Putira junto, os 4, para visitar a Tini. Passar uma tarde comendo tapioca lá com as famílias acolhidas e entender um pouco a dinâmica do acolhimento que eles estão fazendo hoje. Mudou muito de 30 anos para cá, e eles fazerem conexões com vocês a outras instituições no Brasil que estão fazendo o papel igualmente que a Tini faz de acolhimento de família. Tem lugar que não tem CASAI. A sociedade civil tem que vir para ajudar na saúde. Naqueles lugares que a gente não consegue acolher todo mundo. A sociedade civil pode ser parceira, sim, na luta, na proteção dos povos, especialmente das crianças. E nós vamos para o final da nossa audiência. Mas eu quero registrar que está presente no auditório aqui, ó, Daniela Coelho Gomes, que é pedagoga da Tini, a Mauri Tupinambá, liderança indígena Tupinambá. Quem é sua mãe, a Mauri? Fala para a CESAI. Quem é sua... Ele diz que eu sou mãe dele. Você acredita nisso? Jurandir Rodrigues Caetano, Defensoria Pública da União. Só um instantinho. Gisele de Melo Martins, Conselho Tutelar de Samambaia. Sebastião Terena, meu amigo, presidente do Conselho Terena do DF e conselheiro nacional do Agro Indígena.
Está presente a Cícera Chucuru, liderança indígena Chucuru, Francisco Guajajara, liderança indígena Guajajara, o Macau Camaiurá, que eu já citei aqui. Nós temos muitas pessoas no plenário com a gente, e a Sâmia de Carvalho também, que trabalha com os povos indígenas, trabalha na proteção, e a nossa querida, que vem lá do Noroeste, está em todas as audiências aqui com a gente. Só um instantinho. Aperta o microfone. Gente, está todo mundo pedindo a fala. O que eu vou combinar? Eu vou passar a palavra para ela. E eu vou combinar com quem solicitou a fala. A Cícera, o Francisco, o Sebastião, o Amauri. Como vocês querem falar de proteção de criança indígena, eu vou fazer um compromisso com vocês. Vamos fazer uma segunda audiência. Nós temos horário para encerrar essa, nós estamos com crianças aqui que já estão agoniadas. A gente faria uma segunda audiência, ouvindo outros expositores. Quem falou aqui ficaria como ouvinte, poderia ser de forma online, mas a gente faria uma segunda audiência para a gente falar sobre a proteção. Então, somente... Fala seu nome para registrar em taquigrafia. Sim. E somente ela vai falar, e a gente fará uma segunda audiência com a participação desses que estão querendo falar sobre proteção da criança. Por favor. Eu queria, gente, frisar aqui, né, a participação. Meu nome é Patira Chucuru, né? Sou indígena, sou do Noroeste. E queria também frisar aqui o Conselho Indígena do DF, que é o Júnior Chucuru, ele veio para aqui, é uma honra, Damares, ele vir participar aqui com você, é uma grande liderança aqui dentro de Brasília, né, que está puxando, fez todo esse movimento para que esses outros indígenas viessem para aqui, e saber também que aqui a Embaixada dos Povos Indígenas também fez a presença, a gente apoia demais o trabalho da Damares, ela primeiro como ministra, depois como presidente do Direitos Humanos, né? E a gente sempre teve uma bagagem muito grande com a Damares, sempre teve, e agradecer também a CESAI, que está aqui, ao Ministério dos Povos Indígenas, por estar aqui, a nossas parentes, e não podia deixar de frisar o Conselho Indigenista. Damares, eu queria que você deixasse o Júnior, abrisse uma sessãozinha para ele dar só uma fala, ele precisa expressar isso aqui, é o Conselho do DF, e a gente vai precisar trabalhar com todos esses povos, que é a união de todos os povos. Inteiro está vendo. Se eu não te der a fala, eu vou ser criticada. Júnior, 1 minuto, Júnior. E a gente vai ter uma audiência para continuar o debate. Obrigada a vocês, tá, gente? Primeiramente, parabéns, né, por esse momento tão especial, Damares. A minha parente Putira, minha parente Larissa, os demais parentes que estão aqui presentes. Meu nome é Toponoye Júnior Chucuru, estou como hoje coordenador-geral do Conselho Indígena do Distrito Federal e queremos sim, como eu já falei com a Potira, com a CESAI, com o MPI, com a FUNAI, acho que esse novo conselho quer caminhar junto com todos aqueles que trabalham com o direito dos povos indígenas. Nós queremos fazer uma coisa diferente que o conselho nunca teve, Damares, que é caminhar com todos aqueles que acreditam primeiramente na diversidade cultural, no direito das crianças, no direito das mulheres e, acima de tudo, no direito da dignidade. Queria aproveitar esse momento também, Damares, com um momento de fala, mas de tristeza, para que nós pudéssemos, através da sua permissão, perdemos uma criança essa semana de 9 anos, a sobrinha do ministro Luiz Eloy Terena, com 9 anos e está sendo investigada ainda, mas eu, através de você, por ser uma criança e saber da sua preocupação com as nossas crianças, eu queria aproveitar esse momento, Damares, para que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio, porque foi uma guerreira que tombou, foi uma sementeira que nós perdemos, uma menina de 9 anos que se formaria mulher e seria uma sementeira e que iria dar vida às vidas, né? E que a gente sabe a importância para nós indígenas, sabe, de ter essas crianças mulheres dentro de um território, porque são as verdadeiras lideranças de um território, são nossas mulheres, que são elas que dão vida para que continue a luta e a resistência dos movimentos indígenas. Então, me sensibilizo, logicamente,
com o nosso ministro Luiz Eloy Terena, em nome de todos os povos indígenas, não só do DF, mas do Brasil, que você permitisse 1 minuto de silêncio em nome da Luna Terena. Eu tenho muito respeito ao ministro Eloy, eu não sabia. Nós estamos em posições políticas diferentes muitas vezes, mas a gente reconhece, eu reconheço, e ele secretamente também acho que reconhece, que estamos em lugares diferentes, mas o nosso objetivo sempre é proteger a criança. Minha solidariedade à família do ministro Eloy, a toda a família, e não tem como a gente não atender o pedido do Júnior, então eu queria que solenemente todos ficassem de pé, em silêncio, por 1 minuto, não só por esta menina, mas por todas as crianças indígenas, as que foram sacrificadas, aquelas que o garimpo matou, aquelas que foram sequestradas, aquelas que foram esquecidas, abandonadas, especialmente a menina sobrinha do nosso querido ministro Eloy. 1 minuto de silêncio. 60 segundos. Obrigada. Luna, presente. Valeu, Chucuru. Eu peço especialmente à Larissa e à assessoria parlamentar do Ministério que leve meu abraço ao ministro Eloy. Eu falei que não ia dar a palavra, mas está ali o povo Terena achando que agora eu dei para o Chucuru, eu tenho que dar para o Terena. Senão o Terena, meu amigo, vai me causar problema e eu não quero problema com meus amigos Terena, que agora a gente tem um conselho Terena no DF. 1 minuto. Sebastião Terena. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sebastião Terena. Eu estou a Brasília há mais de 40 anos. Eu sou um dos fundadores do Movimento Indígena em Brasília e no Brasil. 60 e eu segundos. quero agradecer muito, senador, pelo convite, tá? Todos nós aqui. Os povos indígenas precisam, sim, do Senado. Precisa de Vossa Excelência, dos trabalhos que você vem fazendo aqui, senadora. E também os representantes aqui dos ministérios, do governo. Quero dizer a todos os parentes que estão aqui que nós estamos prontos, né, preparados para a gente apoiar o nosso trabalho aqui. É um trabalho coletivo, é um trabalho que é um projeto que precisa de todos, de todos. E o Conselho Terena, depois de 40 anos, senadora, foi criado agora, aqui em Brasília. Os Terena que estão aqui há mais de 40 anos, não construíram uma organização. É a primeira vez. Já estamos fazendo CNPJ, então, e vamos trabalhar em parceria com o CID aqui do DF. Então, nós estamos aqui prontos para trabalhar juntos, senador, principalmente as crianças indígenas do nosso país, porque são os guardiões do nosso futuro. Não só as crianças indígenas, mas as crianças da sociedade brasileira também. Então, muito obrigado, senadora, por esse convite, a todos nós aqui, e vamos trabalhar juntos. Eu quero aqui finalizar com a minha linguagem terena. Vuca Panavó, vamos para frente, senadora. Una Poiacói. Obrigado, senadora, e os representantes do Conselho Tutelar e demais representantes do Ministério aqui, e a sociedade civil aqui, e também os parentes aqui que fazem essa parte do movimento indígena, não só no DF, no Brasil todo. Obrigado, senador. Obrigada, Sebastião, meu amigo há mais de 30 anos. Obrigada. Eu quero, devido ao avançar do horário, os nossos expositores que foram convidados, vocês teriam direito a 1, 2 minutos para considerações finais, agradecimento. Eu pergunto tão somente, há necessidade, Fábio? Há necessidade, Lucas? Larissa, necessidade? Um instantinho.
Há necessidade da sua fala? Gostaria de responder alguma coisa? Então, tudo bem. CESAI. Eu só queria dizer que a CESAI está muito de porta aberta para o diálogo, porque desde 2023 a CESAI saiu de uma caixinha e está disposta à participação, à colaboração, mas principalmente ter o olhar a partir da transversalidade com todos os ministérios. Muito obrigada, viu, senadora? Obrigada. Os demais expositores. Samira, é 1 minuto, promete? E aí a gente encerra. A Larissa quer complementar? Samira, 1 minuto, porque eu tenho as crianças para mostrar para vocês. Vai lá, Samira. Sâmia Valesca Pereira, advogada indigenista, sou advogada do povo Funiô aqui no setor noroeste. Excelente debate. O que eu tenho a acrescentar, senadora, e aos demais ouvintes de todo o Brasil, é a questão da violência institucional, inclusive a violência fundiária. Porque a violência fundiária, ela não acontece só lá no Amazonas, porque muitas vezes, quando se fala de questão fundiária indígena, as pessoas logo ligam a temática da demarcação das áreas indígenas lá no Amazonas. Mas eu quero ressaltar que aqui em plena capital federal, nós temos um problema complexo, aonde 7 famílias Funiô ficaram de fora do acordo que constituiu o Santuário dos Pajés. E o maior problema de tudo, nós temos, sim, prova viva de que existe, sim, violência institucional com desocupação forçada que pode atingir crianças, que pode trazer traumas futuros, como aconteceu em 2008, 2009, com a Raíssa Salustiano Caetano, a filha da Patira Chucuru, que teve a sua casa derrubada. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos abrir o diálogo para que efetivamente se tenha um mínimo ético legal. Porque criança, quando se fala de direitos humanos, muitas vezes a temática dos direitos humanos, ela é idealizada apenas no sentido de que somente a esquerda pode trabalhar direitos humanos. Mas não, o nome diz direitos humanos para todos nós, indistintamente. Então é saúde, é educação, é inclusão social. Na semana passada tivemos a questão do autismo. Tivemos também a senhora falando há pouco a questão da adoção das crianças indígenas que estão no limbo. Estão no limbo quando temos pessoas como aqui a nossa amiga, a Aureni, que luta para regularizar a adoção de uma criança indígena autista. Então, assim, que esse olhar seja inclusivo, que independa de bandeira de direita ou de esquerda, que a bandeira seja a prevalência da dignidade da pessoa humana. Muito obrigada, senadora. Obrigada, doutora. Larissa, você levantou, você queria falar? Crianças, já estamos chegando para apresentar vocês para todo o Brasil. Queria agradecer, senadora. Eu acho que também foi um debate muito rico e dizer que estamos à disposição, o Ministério dos Povos Indígenas está à disposição para o diálogo. Estamos abertos agora na nova gestão do ministro Eloy Terena e conte conosco para avançarmos aí nas políticas para as nossas crianças indígenas e jovens também. Obrigada. E a gente encerra essa audiência lembrando só uma coisa ao Ministério de Direitos Humanos, MPI, todo mundo que está aqui. Dia 28 vai ser votado nessa casa a lei que institui a Política Nacional para crianças com altas habilidades e superdotadas. E a gente vai precisar estar atento se as crianças indígenas serão alcançadas. Porque as crianças superdotadas de aldeias estão sendo deixadas para trás. E nós temos gênios nas aldeias. Nós temos crianças com altas habilidades nas aldeias e que a política pública não alcança. Não podemos permitir a aprovação de mais uma lei
excluindo as crianças superdotadas das aldeias, das comunidades indígenas. Assim, quando a gente faz o debate do autismo, quase ninguém vem falar da criança indígena com autismo. Então, nenhum debate mais nessa casa pode ser feito sem um recorte da criança indígena. E a gente encerra a audiência dizendo que está conosco aqui o projeto Curumim. Além da TINI, que é uma iniciativa da sociedade civil, nós temos o projeto Curumim, que é uma iniciativa socioeducativa que visa o desenvolvimento integral de crianças indígenas por meio da prática do jiu-jitsu. Veja só, que interessante. Idealizado pelo professor Daniel Lino, o projeto atua junto às comunidades indígenas localizadas na região do Distrito Federal, beneficiando crianças de diferentes etnias como Cariri, Xocó, Guajajara, Terena. O projeto é mantido por esforços de voluntários, atende muitas crianças e busca formar cidadãos conscientes e orgulhosos de suas origens. Eu queria que as crianças do projeto Curumim viessem aqui e a Comissão de Direitos Humanos reconhece o trabalho do projeto Curumim. Nós queremos dar ao professor Daniel e às crianças um certificado, uma declaração de participação nessa audiência e queria que a TV Senado mostrasse essas lindas crianças do projeto Curumim que fizeram a nossa audiência hoje mais bonita, mais barulhenta, mais alegre. E parabéns, professor Daniel, pelo projeto Curumim e que Deus abençoe vocês e que as crianças indígenas, nós temos mais de 8.000 indígenas morando no Distrito Federal. Essas crianças precisam de atendimento integral e aqui nós temos algumas delas que moram no DF e que eu espero que todas elas torçam pelo Corinthians, que é o melhor time de futebol do mundo. Não! E assim... Você gosta do Corinthians? Tá vendo? Tem criança indígena que gosta do Corinthians. Sejam bem-vindas e eu peço a todos os presentes um aplauso para as crianças do projeto Curumim, ao professor Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Com essas crianças e com todos aqui presentes, que vivam as crianças indígenas do meu país, eu declaro com muita alegria. Obrigada, Governo Federal, por estar presente. Todos vocês, obrigada. E eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Olá, estamos de volta. Você acabou de assistir à reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre os direitos das crianças, adolescentes e jovens, com foco nas crianças indígenas. Assim que chegou ao Senado, hoje pela manhã, a presidente da comissão, a senadora Damares Alves, falou sobre a relevância desse debate. Vamos ver. Essas crianças são as vulneráveis das vulneráveis no país. São as crianças que muitas vezes não têm acesso à saúde, à educação. São crianças, inclusive, que por uma imposição cultural, às vezes sofrem esses maus tratos. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, temos na história do país que nós tivemos que nos confrontar em um certo momento com o infanticídio indígena. Crianças com deficiência ou crianças consideradas amaldiçoadas por alguns povos já foram sacrificadas no Brasil. As crianças e os adolescentes indígenas estão tendo acesso à tecnologia. Como que a tecnologia está chegando a elas? De que forma as famílias indígenas estão lidando com isso? E daqui a pouco, às 15h, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar, para homenagear o legado de Chico Anísio. Ele mesmo, que foi ator, dublador, comediante e deixou um grande legado em 65 anos de atuação no rádio, na televisão e em outros espaços. Essa sessão especial, portanto, vai ser às 15h.
Continue com a gente, aqui a qualquer momento nós podemos voltar com outras informações. Acompanhe a gente também nos nossos canais na internet. Até mais. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que, e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Ser brasileiro tá na moda e vacinar contra a gripe sempre esteve. O Brasil surpreendeu nos esportes no gelo e ficamos com o coração quentinho por estarmos vacinados. E para continuar fazendo bonito, a vacina contra a gripe já está disponível para os grupos prioritários. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito e vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Procure uma unidade básica de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Sempre soube que as circunstâncias da morte de Yara, em agosto de 1971 em Salvador, permaneceram obscuras e que a versão de suicídio dada pelos militares era altamente questionável. Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste, com meus avós reconhecendo o corpo de Yara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML,
sendo usado como uma espécie de isca para atrair Lamarca. Só depois da morte dele é que a morte de Yara pôde ser divulgada. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta. Quem trabalha com fisiologia dentro de um time, por exemplo, faz é acompanhar os atletas ao longo do tempo. Durante 90 minutos, ele é exigido por uma série de ações motoras e isso gera respostas fisiológicas. A fisiologia, ela estuda quais são essas respostas, quais são essas adaptações que vai desde o sistema nervoso central até as respostas metabólicas, né, chamamos? Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Mais de 50 anos de história da edição de livros no Brasil. É a trajetória de Enio Silveira, que agora foi contada pelo escritor Sérgio França, que também é editor. Ele também se revela um articulador da classe editorial no Brasil. Ele estava na fundação da... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. A gente quer fazer uma campanha horizontal onde todo mundo tem a voz. Não é? Não adianta a gente chegar aqui prometendo, só uma pessoa fala e a gente sai daqui, vai-se embora e você não teve a oportunidade de falar. Não, a gente quer realmente escutar as pessoas, que é dessa forma que a gente sabe a necessidade de cada bairro, né? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos, o Ecosenado está começando. Você vai ver nesta edição. O Zoológico de Brasília ganha o seu primeiro recinto de imersão, onde o público pode compartilhar o espaço com pássaros. Parece que a gente está na floresta, assim, né? Realmente no habitat natural deles. Eu achei tudo muito bem feito. Achei incrível. As aves que estão aqui hoje, todas elas foram pensadas para trazer para cá. A gente teve um período de adaptação, não só entre as espécies, como também com o público aos poucos. Então foi
uma adaptação gradual. O que é o Tratado Global dos Oceanos, que traz mais proteção à biodiversidade marinha. O tratado ele vem resolver uma lacuna que a gente tinha no direito internacional, que é sobre 2/3 do planeta, que é o oceano que acontece fora das áreas dos países. Há 20 anos vem se negociando esse novo tratado, que entrou em vigor agora no dia 17 de janeiro desse ano. E o El Niño pode chegar no segundo semestre ao Brasil, intensificando eventos extremos. A probabilidade de o evento ocorrer é de mais de 80% e a intensidade deve ser de moderada a forte. Depois de aprovada a ratificação pelo Congresso Nacional, o Brasil se juntou a mais de 80 países como membro do Tratado Global dos Oceanos. O objetivo do acordo internacional, que entrou em vigor este ano, é proteger a biodiversidade em alto mar e regulamentar a exploração de recursos genéticos. Agora, para você entender o que é esse Tratado de Alto Mar, ou oficialmente batizado Tratado sobre a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em áreas de além da jurisdição nacional, vou falar com um especialista no assunto. Doutor em Assuntos Marítimos, diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, Andrei Polejac. Andrei, obrigado pela sua presença no EcoSenado. Vamos explicar para as pessoas o que é esse tratado. Eu que agradeço. Tudo bem, Marcelo? O tratado ele vem resolver uma lacuna que a gente tinha no direito internacional, que é sobre 2/3 do planeta, que é o oceano que acontece fora das áreas dos países. E essa lacuna foi identificada quando o direito do mar nasceu em 1982. E era muito difícil negociar isso. Então agora, finalmente, há 20 anos vem se negociando esse novo tratado, que entrou em vigor agora no dia 17 de janeiro desse ano. Ele é importantíssimo, ele é baseado em 4 itens importantes. O primeiro é a avaliação do impacto ambiental sobre as atividades humanas fora das áreas de jurisdição, a possibilidade de criar áreas marinhas protegidas nessa área e pensar como vai ser a gestão, a possibilidade da gente fazer transferências de tecnologias e melhorar as capacidades dos países, de ter pesquisa e entender esse oceano. E por fim, o mais importante, mais difícil de negociar, que era o acesso e a repartição de todos os benefícios que podem vir dos recursos genéticos dessa biodiversidade. Quando a gente fala sobre esses recursos genéticos, o que exatamente eles podem trazer de benefícios para os países e qual é o papel da pesquisa científica no sentido de garantir a participação do Brasil nesses benefícios derivados dos recursos genéticos marinhos? Os recursos genéticos são aqueles que vêm do DNA dos organismos, seja uma planta, seja um animal. E se você parar para pensar que há animais que evoluíram para morar num lugar que não tem luz, que é frio e que tem muita pressão, porque tem toneladas de água em cima, ali podem ter princípios ativos que são únicos, que são frutos de milhões de anos de adaptação. Então, você tem a possibilidade de descobrir ali novos medicamentos, novos processos importantes para a agricultura, por exemplo, novos cosméticos. Então, a gente tem que conhecer essa biodiversidade para depois entender qual é o potencial biotecnológico que a gente fala dela. Conhecer essa biodiversidade só é possível pela pesquisa. Então, por isso que o Brasil criou o instituto que eu sou diretor de pesquisa, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Nós precisamos ter a capacidade de ir além e ir mais fundo, porque aqui no Atlântico Sul, à frente do Brasil, a gente pode chegar a profundidade de 6 quilômetros de profundidade. E nós não conhecemos nada do que está ali embaixo. Então, já foi documentado uma série de organismos que ainda não foram descritos pela ciência, habitando esses lugares super extremos. Tem muita coisa para descobrir ainda, porém muita coisa a ser explorada. Mas já há exploração dessa área do oceano, da exploração em alto mar e algumas atividades econômicas. Quais são as principais atividades econômicas?
Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um projeto de lei visa incentivar a formalização do trabalho temporário safrista sem risco de perda de benefícios sociais do governo. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de regularização fundiária, rodovias, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Bem-vindo, senador. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui nesse momento na TV Senado. Com muita satisfação que eu estou aqui para dar alguns esclarecimentos dos projetos, dos nossos trabalhos aí na condição de senador pelo estado de Rondônia. Senador, como eu falei na abertura do programa, o senhor relatou um projeto que permite ao trabalhador safrista, ou seja, aquele trabalhador temporário da época de safra, a atuação na lavoura, no campo, sem a perda de benefícios sociais como Bolsa Família. Como esse projeto pode impulsionar o agronegócio de Rondônia? Olha, esse é o PL, o 715. Ele foi aprovado, foi unânime no Senado. Esse projeto está agora já na Câmara dos Deputados e principalmente para o nosso estado de Rondônia, ele vai beneficiar muito na colheita do café. Que a colheita do café, aí ela é uma colheita manual. É o café em Rondônia, no Espírito Santo, no Paraná, Minas Gerais, a laranja em São Paulo, a uva no Rio Grande do Sul, a maçã, a cebola em Santa Catarina, a fruticultura também no Vale do São Francisco, melão, manga. Então, isso vai fortalecer muito, porque nós hoje falta muita mão de obra manual. E com isso vai garantir ao trabalhador que ele não vai perder o direito do Bolsa Família e ele vai para um contrato temporário durante 90 dias, pode ser no máximo até 180 dias, depende da cultura, depende de qual que é o modelo de colheita, e ele vai continuar recebendo o Bolsa Família. E quando terminou o contrato temporário, ele não precisa entrar numa fila novamente para se cadastrar no Bolsa Família. Ele já continua recebendo automaticamente. Mas nós temos a expectativa que muitos vão ficar no emprego, no trabalho, e esperamos que não precise mais retornar ao Bolsa Família. Mas fica garantido o retorno deles no Bolsa Família e também não a perca deles de continuar recebendo o Bolsa Família. Ou seja, o benefício, eles continuam beneficiários, mas no período de recebimento do contrato temporário, aí é a suspensão da remuneração do benefício? Não há suspensão da remuneração do benefício. Ok. E aí ele tem um cálculo que é feito por dependente, mas mesmo que ele receber durante os 90 dias R$9.000, vamos fazer uma conta, 3.000 por mês, isso aí é dividido, existe um cálculo, é dividido por 12, divide pela quantidade dos dependentes que ele tem, ele não vai perder, ele continua recebendo normal
o valor do Bolsa Família que ele vinha recebendo. E quando termina o contrato temporário, essa que é a grande vantagem para ele. Ele não precisa entrar numa fila para se cadastrar novamente. Ele já fica automaticamente recebendo no Bolsa Família. Senador, o senhor votou a favor da incorporação do marco temporal na Constituição Federal. Pensando na realidade de Rondônia, quais medidas o senhor acredita que devam ser adotadas para garantir o equilíbrio entre os direitos dos povos indígenas e também a produção rural do Estado? Olha, o que nós precisamos é da segurança jurídica no campo. Porque nós temos hoje, não é só o estado de Rondônia, mas vamos falar especificamente no estado de Rondônia e principalmente na região norte. Nós temos muitas propriedades que foram documentadas pelo INCRA. Porque o estado de Rondônia, 100% daquelas terras em Rondônia foram distribuídas pelo INCRA ou foram vendidas por alguma forma de licitação ainda na década de 70. E aí, o que acontece? Nós precisamos da segurança jurídica, porque quando o INCRA passou essas terras para os produtores, ali havia uma negativa que não havia nenhum impedimento, existia uma negativa da FUNAI, que não tinha índio sobreposto naquelas áreas, nenhuma área que seria indígena. E o que aconteceu após esses anos? Houve esse problema. Então, de muitas áreas sendo questionada e dizendo que ali seriam áreas indígenas. E com isso, com essa aprovação do marco temporal, que foi aprovada uma PEC, inclusive, passou, precisava 49, deu 52 votos, deu no Senado, e o que com essa PEC ela garante que temos que cumprir a Constituição de 1988. Essa é a grande discussão. Esse é o marco temporal da Constituição de 1988. E eu tenho certeza que nós precisamos dar um equilíbrio entre os indígenas e os não indígenas, entre os produtores rurais e entre os nossos irmãos indígenas. E o que nós precisamos para os nossos indígenas do Brasil não é dar mais terra. Nós temos que dar condições de eles terem usufruto da terra deles, obedecendo sempre o mesmo código florestal que qualquer produtor brasileiro tem que obedecer. E nós precisamos que os nossos indígenas tenham o direito, sim, de explorar suas riquezas minerais, desde que respeite todo o código ambiental. É isso que nós precisamos dar para os nossos indígenas. Inclusive, nós aprovamos o crédito de carbono. Os nossos indígenas hoje eles têm no Brasil praticamente 118 milhões de hectares. Eu tenho certeza que se eles receberem 50% da área, hoje nós temos não temos 800 mil indígenas que vivem nas aldeias. Então, com esse crédito de carbono, se nós pudermos dar dignidade para os nossos indígenas, você pode ter certeza, não vamos mais ter índios morrendo, igual nós vimos índios morrendo por falta de nutrição. Nós não vamos ver mais isso acontecer. Então, nós precisamos dar dignidade para os nossos indígenas, porque eles já têm quase 15% do território nacional. Agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos à tela aqui. Olá, senador. Eu sou o Maílson, produtor audiovisual aqui na TV Alero. Senador, o seu projeto de lei que destina valores de multas ambientais para a agricultura familiar tem um grande impacto potencial aqui no estado. Como que o senhor vê a implementação dessa medida e os benefícios para os produtores rondonienses? É Maílson, né? Maílson. Maílson, eu quero falar para você que esse projeto, ele passou na comissão na CAI, ele está parado na CMA, e isso aí ia impulsionar muito a nossa agricultura familiar, que é muito forte no estado de Rondônia. Mais de 70% das nossas propriedades vem do pequeno produtor da agricultura familiar. E além desses projetos, dessa situação das multas, nós, quando fizemos aquela subcomissão da Craterras, nós também colocamos que aonde existem as concessões florestais, tanto do Estado quanto da União,
que parte um percentual também dessas concessões, que são de plano de manejo, que parte disso também fosse para incentivar também a agricultura familiar. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do senador Jaime Bagato, e eu tenho conhecimento de mais de 50 anos, lá ainda quando era o território de Rondônia, depois que quando constituiu Estado, em 1981. E nós sabemos que o nosso produtor rural, o nosso pequeno produtor, a nossa agricultura familiar, ela precisa de recursos e precisa que as nossas secretarias de agricultura, que a própria Secretaria do Meio Ambiente esteja do lado, não que não esteja do lado do médio e do grande produtor, mas nós precisamos uma atenção especial para o nosso pequeno produtor rural, para a nossa agricultura familiar. E esses valores arrecadados vai ajudar em muito a evoluir e alavancar a produção da agricultura familiar no estado de Rondônia. E ainda nesse importante assunto, o senhor mencionou a subcomissão temporária que o senhor presidiu, e uma das atividades da subcomissão foi acompanhar os embargos impostos, embargos de terras, pelo IBAMA. Isso impactou a produção também no seu estado. Que soluções o senhor considera viáveis para essa situação? A situação que tem que ser viável, existem muitas propriedades. O pequeno produtor, vamos falar do pequeno produtor, ele tem uma área de 50 hectares. E que ele tem 100 hectares, ele tem 50 hectares que ele está produzindo em 50 hectares. E porventura tem 10 hectares que houve algo, por algum motivo, um embargo ambiental. Então, o que nós queremos? Que esse embargo seja parcial, somente naquela área onde eu cometi aquela infração. Não pode ser nos 100% da propriedade. É isso que prejudicou, é isso que nós, com o presidente da comissão, da Comissão da Agricultura, o Zequinha Marinho participou, o senador Mourão, o senador Maico Rogério, nós tivemos em Rondônia, tivemos 4 senadores em Rondônia, teve os deputados federais, e assim nós temos trabalhando e lutando para que isso não seja embargado 100% da propriedade, que seja só embargado aquela área que se discuta, aquela infração, naquele percentual daquela área que houve a infração, que aconteceu o embargo. Porque a partir do momento que a área é embargada, ele não tem mais acesso a crédito e ele fica impedido de vender aquilo que ele produz dentro da sua propriedade. Essa situação é gravíssima. Não tem mais o crédito rural com as instituições bancárias e também ele acaba não podendo vender a sua produção por causa devido que toda a área está embargada. Senador, foi aprovada aqui no Senado a chamada PEC dos caminhoneiros, que visa proteger esses profissionais de multas indevidas. O senhor teve um papel fundamental nessa aprovação. Que benefícios essa proposta traz ao caminhoneiro? Olha, quero dizer a todos os caminhoneiros, não de Rondônia especificamente do meu estado, mas isso aí é para o Brasil inteiro. A PEC 22 de 2025, onde eu sou autor, o senador Amin, o senador Jaime Bagato é o autor da PEC, o senador Amin de Santa Catarina foi o relator, uma excelente relatoria, e dizer para vocês que essa PEC vai trazer justiça, não que nós derrubamos a lei, foi unânime, aprovamos no Senado, também está lá agora na Câmara dos Deputados, já conversei com o Hugo Mota para colocar temos conversando para ver se coloca nos próximos meses já em pauta. Isso vai corrigir algo, porque em 2017 se criou-se a lei dizendo que tinha um intervalo de 11 horas e o governo federal ou estadual, mas nas rodovias federais, ia ter os pontos de parada nas rodovias. Foi feita a lei, não se constituiu os pontos de parada e com isso, o que aconteceu? A própria Polícia Rodoviária Federal, dentro de uma lei, autuou milhares de motoristas pelo Brasil afora. Então, nós temos que fazer justiça para o nosso caminhoneiro. Enquanto não existir esses pontos de parada, essa PEC, o que ela faz? Ela não é que nós estamos dizendo que a lei não existe. Quando se constituir todos os postos de parada pelo Brasil afora, nas rodovias federais, aí podemos cumprir a lei. Nesse momento,
temos que voltar o que era antes, aquele intervalo de 8 horas, que era 8 horas de intervalo da jornada. E, senador, falando em benefícios para os caminhoneiros, a privatização da BR-364 tem gerado controvérsias no Estado. A Assembleia Legislativa, inclusive, promoveu uma audiência pública recentemente para tratar do tema que tem gerado impactos. A gente preparou aqui uma arte para falar mais a respeito. Vamos dar uma olhadinha. Então, quais são as principais queixas dessa privatização, dessa concessão? Que apenas 107 quilômetros duplicados, de um total de 686, aproximadamente 15%, pedágio cobrado antes de algumas obras principais, cronograma lento e baixo volume de obras e impactos negativos ao agro e aos usuários locais. Essas são as principais queixas que estão sendo discutidas. Como que o senhor vem atuando para garantir que a população não seja prejudicada? Olha, eu quero dizer primeiramente que essa situação da privatização da BR-364 já começaram a se discutir lá no ano de 2017. Lá já se falava nessa concessão, na privatização da BR-364. Desde quando eu cheguei ao Senado, fui eleito em 2022, em 2023, quando eu já estive no Ministério dos Transportes, conversei diversas vezes com o Renan Filho, conversei diversas vezes com o nosso presidente da comissão lá da infraestrutura, que era o senador de Rondônia, Confúcio Moura. Eu sempre fui contra essa concessão. Por que, Sérgio, que eu sempre fui contra? Porque acontece o seguinte, a BR-364 é a única rodovia que ela interliga o noroeste do Mato Grosso, Rondônia e o Acre, e interligando a 319 que vai para o Amazonas. O que acontece com isso? Quando você tem uma única rodovia, você não pode colocar esse peso para a sociedade, ainda mais que nós estamos longe dos centros consumidores do Brasil. Nós temos na região longínqua, na região norte, nós estamos a 2.400 quilômetros. Porto Velho, por exemplo, está a 3.000 quilômetros de distância da capital São Paulo, que é o maior estado do Brasil, é São Paulo, capital São Paulo. Então, como nós estamos longe do centro consumidor, uma única rodovia jamais podia ser privatizada. E, além disso, você veja bem, qual que é outro questionamento? Em 686 quilômetros, nós só temos 107 quilômetros de duplicação e um pouco mais de 200 quilômetros de terceira, até praticamente 200 quilômetros de terceira faixa. É muito pouco investimento para esse valor que foi colocado o pedágio. Para você ter uma ideia, hoje, um caminhão saindo de Vilhena para ir a Porto Velho e voltar, ele indo e voltando carregado, esses caminhões maiores, que se chama caminhão 9 eixo, gasta em torno de R$ 2.600 de pedágio. Ou seja, além do custo altíssimo do óleo diesel, só o pedágio significa 53% do valor do óleo diesel. É impossível. Essa privatização ela tem que ser revista. Isso o Estado de Rondônia não vai suportar e digo mais. Parte do escoamento da soja hoje, que vem do noroeste do Mato Grosso, de Comodoro, de Campo de Julho, de Sapezal, de Campo Novo dos Parecis e Brasnorte, boa parte dessa soja e milho vai voltar a ser escoado pela ferrovia através de Rondonópolis ou através de Miritituba. E no momento que ficar interligado a ferrovia Santos, junto com Miritituba, que nos próximos 6, 7 anos eu acredito que vai ficar interligado, eu digo para vocês, claramente, Sérgio, essa produção do noroeste do Mato Grosso, ela vai migrar totalmente para Santos ou para Miritituba. Ela não vai mais a Porto Velho. E aí é que vai pesar muito mais ainda a conta para o nosso povo de Rondônia e principalmente para o nosso povo do Acre, que está mais distante ainda do centro consumidor, que depende 100% da BR-364, uma única rodovia que corta o estado de Rondônia, interligando o Acre, interligando a 319, aonde vai para Manaus.
O senhor mencionou a 319, a BR-319, e o senhor defende a desburocratização e o asfaltamento dessa rodovia, principalmente no chamado trecho do meio. Como estão os avanços dessa obra? Sérgio, eu nunca tinha visto um absurdo tão grande igual esse. Quando você cita a 319, em 1979 não existia asfalto, na 364 era chão, Cuiabá-Porto Velho. Porto Velho, Manaus, já era asfalto. Já era. O governo militar, naquela situação de integrar para não entregar a Amazônia, eles fizeram a Transamazônica e já fizeram o asfalto. Existia, são 900, em torno de 900 km, Porto Velho a Manaus. Então, existe a estrada. A estrada já era pavimentada, não para trânsito pesado, mas a estrada já existia, é uma rodovia federal. Então, nós precisamos ter essa desburocratização. Por que isso? Porque acontece o seguinte, é tanta lei que nós precisamos. Como que você quer uma lei ambiental para uma estrada que já existe? É só para reativar a estrada, para refazer novamente o asfaltamento da estrada. E o problema dela mesmo é essa situação do meio que você fala, porque até Itacoatiara, não é Itacoatiara, um outro município que tem dentro do Amazonas ali, são 200 quilômetros saindo de Porto Velho, a estrada é um espetáculo. Dali para frente é que há um trecho de uns 400, 450 quilômetros, que é o problema. Mas nós precisamos fazer essa obra, nós precisamos dar o direito das pessoas de ir e vir. E não estamos pedindo para abrir uma nova estrada, é a estrada que já existe. E essas pessoas têm que ter o seu direito de ir e vir. E digo muito mais ainda para vocês, as pessoas, não é todo mundo que tem condição de andar de avião. Você imagina, para fazer a parte turística, para visitar, quanta gente quer ir visitar Manaus, que é a maior cidade que nós temos hoje na Amazônia Ocidental, e onde está a indústria principalmente de eletroeletrônico, onde tem o turismo, quantas pessoas que poderiam ir de ônibus não têm condição. Então, por isso, nós precisamos reativar essa BR-319 e temos que simplificar essa situação, porque o que está travando toda é a questão ambiental, é a questão da renovação das licenças ambientais. A gente tem conversado muito isso nessa situação com o IBAMA, com o próprio Agostinho, que é o presidente do IBAMA, para que isso seja definido, isso tem que ser concluído. Segundo, os senadores, os deputados do Amazonas também, está evoluindo, acredito que nós vamos conseguir, vamos vencer e vamos vencer mais essa etapa e nós vamos ver essa BR asfaltada, renovada e o povo tendo o direito de ir e vir para Manaus e ela vai beneficiar não só Rondônia, não só o Acre, mas vai beneficiar muito. Quem vai ganhar muito com isso é o estado do Amazonas. E ainda falando em logística, após algumas pressões recebidas, o governo federal revogou o decreto que previa a concessão de hidrovias na Amazônia, entre elas a hidrovia do Madeira. E o senhor chamou a atenção para o fato de que essa concessão ia gerar custos tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Como que o senhor avalia essas medidas? Sérgio, você imagina um impacto desse que já deu na BR-364? Você imagina uma outra concessão dentro da hidrovia do Rio Madeira, que é a hidrovia mais consolidada, é a do Rio Madeira e a do Tapajós, que é onde tem a maior navegação hoje na Amazônia, principalmente de produtos oriundos da agricultura, soja, milho, minério de ferro. Então, o senador Jaime Bagato não é contra a concessão, contra o modelo que seria feito as concessões. Agora, o que aconteceu lá em Santarém, lá na Cargill, o senador Jaime Bagato é contra invasão em empresas que são da iniciativa privada. A Cargill ficou parada lá praticamente mais de uma semana, pouco mais de uma semana, ficou interditada lá. O que eu sou contra é o modelo que eles queriam fazer, a privatização. Não há necessidade de fazer privatização na hidrovia nem do Madeira e nem do Tapajós, mas o governo, sim, tem a missão de fazer
você tem que fazer a dragagem desses rios. E o problema é que nós precisamos convencer o Ministério Público que esse material tem que ser tirado para fora. Não tem como você dragar do lado direito, colocar para o meio, ou do meio, colocar para o lado esquerdo. Não vai resolver o problema. Nós temos que retirar e retificar o canal do rio para que ele dê acesso navegável durante, pelo menos, boa parte do período da seca, porque nós temos lá 90 dias, 60, 90 dias, principalmente 60 dias. Na hidrovia, por exemplo, do Madeira, que o mês de outubro e novembro nós temos dificuldade para navegar, que é quando o rio baixa muito. Inclusive, aí você tem que diminuir praticamente em 50% a capacidade das barcaças. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli, pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, Sérgio. Quero mandar um grande abraço a todo o nosso povo do nosso querido estado de Rondônia, ao povo brasileiro, e dizer que o senador Jaime Bagatoli não é só defensor do agro, mas eu sou defensor pelo bem do Brasil, pelo progresso do Brasil, preservando sempre, sabendo da nossa missão, da nossa preservação ambiental no nosso país, e dizer para vocês, temos o melhor o código florestal mais rígido do planeta. A Amazônia tem que preservar 80%, que hoje não tem 16% de abertura no total da Amazônia, e o Brasil ainda, um país invejável pelo mundo inteiro, que nós temos 65% da nossa vegetação do Brasil intacta, desde quando foi descoberto o Brasil. E mais a mais, um grande abraço a todos e até uma próxima. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Neste programa Concertos em Geral, vamos falar sobre um dos instrumentos musicais mais completos e consagrados. Estamos falando do piano, que com seus 300 anos de história e algumas transformações técnicas, ainda encanta as mais diversificadas plateias do mundo. E acompanhar músicos brasileiros e internacionais que exploram este instrumento na sua capacidade máxima. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado.
O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou
uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários, a gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine, eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. 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 Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também.
tarefas encantadas são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Renima Awe, Haye, Rutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe, Haye, Rutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe. Haye Rutihi Hame, Awe Rohama Awe, Haye Hakakurume, Awe Hidima Awe, Haye Rutihi Hame, Awe Rohama Awe, Haye Hakakurume, Awe Hidima Awe. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei.
Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. A cidade maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Aqui foi uma sorte, a gente estava passeando, a gente ia almoçar em outro município e viemos passear nessa região do Rio da Prata e a casa estava abandonada e a propriedade estava à venda. E aí a gente olhou, gostou e acabamos comprando, né? Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado.
Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Mais de 50 anos de história da edição de livros no Brasil. É a trajetória de Enio Silveira, que agora foi contada pelo escritor Sérgio França, que também é editor. Ele também se revela um articulador da classe editorial no Brasil. Ele estava na fundação da... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também, tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6 horas da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci e nos tornamos amigos a partir dessa data. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Uma hora e 30 minutos em Brasília. O Senado Notícias está no ar. Boa tarde. A mortalidade infantil entre as crianças indígenas é o dobro da média nacional. Dados estarrecedores como esse foram debatidos pela Comissão de Direitos Humanos. Representantes do governo pediram ao Congresso mais verbas.
Segundo a presidente da comissão, senadora Damares Alves, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de indígenas. A maior parte deles convive com precariedade no saneamento básico, como falta de água tratada, coleta de lixo e esgoto, situação que impacta diretamente a infância. Na área da saúde, a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional. A agenda da saúde indígena, portanto, precisa combinar atenção diferenciada, presença territorial, fortalecimento dos distritos sanitários especiais indígenas e articulação permanente entre União, estados e municípios. E aqui eu coloco, os 3 poderes precisam se envolver nessa agenda. Representantes da Defensoria Pública da União afirmaram que as crianças indígenas vivem em situação de vulnerabilidade agravada por violações históricas contra os povos originários. Segundo o órgão, entre os problemas enfrentados estão os impactos do garimpo ilegal, com relatos de exploração sexual de crianças em troca de comida, além da existência de crianças sem documentação civil. A Defensoria destacou que atua em grupos de trabalho voltados aos povos indígenas e defendeu políticas públicas efetivas para garantir direitos básicos, proteção e dignidade a essa população. Existem milhares, centenas de milhares de violações que não chegam nem a qualquer autoridade. A DPU funciona como instrumento, e aí eu repito, de vocalização, de amplificação dessas demandas. A gente precisa respeitar os modos de vida de cada etnia, de cada comunidade. Então, de fato, é isso. A gente do Fórum, senadora, a gente tem buscado a capacitação extrema de todos os conselheiros tutelares que têm atuado em alguma comunidade que necessita desse atendimento específico. Porque a gente precisa ser humano, a gente precisa garantir principalmente o fortalecimento dos vínculos familiares. Representantes do governo lembraram as vulnerabilidades das crianças indígenas, as dificuldades de acesso a políticas públicas que elas têm e a necessidade de ampliar o olhar para as crianças que estão no contexto urbano e em migração, porque elas permanecem invisibilizadas e passam por múltiplas formas de exclusão. Eles apresentaram ainda algumas iniciativas. Eu trago também a portaria que saiu na semana passada durante o ATL, que é o primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena. É um programa específico, por quê? Porque dentro da CESAI nós organizamos junto, eu posso dizer que é um programa construído com os povos indígenas, a partir dos 5 seminários regionais, com indígenas pesquisadores e pesquisadoras que somaram nos 34 de 6, e assim a gente conseguiu ter um programa que a gente pode falar com toda certeza construído com os povos indígenas e não um programa para os povos indígenas. Essa aqui é uma das iniciativas do curso, na verdade é uma formação promotores indígenas de direitos humanos, que foram feitas com o povo Chavante, Guarani-Kaiowá, Yanomami. É uma formação para promotores indígenas de direitos humanos, para atuação direta sobre direitos e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então essa é uma formação que a gente construiu com os povos indígenas. É fundamental avançarmos em políticas públicas que sejam intersetoriais, territorializadas e construídas com a participação indígena real. E, nesse sentido, reforço o papel fundamental dessa casa. É essencial garantir investimento e destinação de recursos para essas políticas, para que essas políticas saiam do papel e se concretizem nos territórios. Finalizo reforçando que é essencial proteger as crianças indígenas, proteger seus territórios, proteger suas culturas e proteger o nosso futuro e o futuro dos povos indígenas. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento que autoriza a missão oficial de membros da comissão aos Estados Unidos para acompanhar a situação de cidadãos brasileiros em situação de custódia naquele país. O acompanhamento direto em loco permitirá não apenas a verificação das condições de custódia e do respeito às garantias fundamentais, mas fortalecerá o diálogo institucional com autoridades estrangeiras, contribuindo para a transparência, cooperação internacional e proteção de direitos de cidadãos brasileiros no exterior. O requerimento que Vossa Excelência apresenta para que uma comissão se desloque até os Estados Unidos, eu acho que é importante. Esperamos que renda algum resultado em benefício não só do conjunto dos brasileiros, mas em particular do Ramagem e da família dele.
A programação especial do Congresso Nacional em comemoração ao aniversário de Brasília e ao mês dos povos indígenas já começou. Estudantes do ensino fundamental assistiram na manhã de hoje ao filme Encontro com Darcy, no Memorial dos Povos Indígenas. O filme resgata o legado do ex-senador Darcy Ribeiro em uma das suas grandes causas, a questão indígena. Na experiência em realidade virtual, o visitante encontra Darcy em conversa com o Yandara, jovem indígena contemporânea. A narrativa aborda identidade, pertencimento, resistência e engajamento político. Darcy Ribeiro foi um militante indigenista muito importante, né? E o que a gente tem a oferecer aqui de informações de Darcy Ribeiro são panfletos, são livros, mas fica uma coisa muito impessoal e não atrativa para os nossos estudantes. Infelizmente, os aparelhos culturais, eles não têm recursos tecnológicos que fazem com que as exposições se tornem mais atrativas para os estudantes. E essa oportunidade foi incrível, porque trouxe de uma forma muito sensível, muito bonita e muito interessante, atrativa para os estudantes. O filme continuará sendo exibido de 18 a 21 de abril durante a programação especial Visite o Congresso no aniversário de Brasília. As sessões serão às 9h30, 10 horas, 10h30 e 11 horas. Nesta programação especial, os visitantes terão acesso também às cúpulas do Congresso, entre 9 da manhã e 13h30 da tarde. E dentro do Congresso, os visitantes serão surpreendidos pelas vozes que constroem o Brasil. No projeto Visite em Cena, das 2 às 3h30. A visitação ao Congresso tem a intenção de mostrar o trabalho dos senadores e a história do parlamento para os estudantes e para a população em geral. O Visita 360, que é um projeto de filmes em realidade virtual, é exibido no programa Visite o Congresso, então o visitante faz o passeio, mas a gente também tem a intenção de fazer algumas parcerias com outros órgãos para poder levar a experiência para alunos da rede pública. Uma mesa de conversas marcou o início das comemorações dos 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa do Senado. 4 ex-secretários, mais o atual, participaram de um papo descontraído que revelou os bastidores de um dos cargos mais importantes do Congresso Nacional. Muitos abraços, fotos, conversas. Um reencontro para matar a saudade, mas também para lembrar uma história que se confunde com a própria história do Senado e do país. Grandes momentos, como, por exemplo, poder viabilizar a votação da lei do ficha limpa, por exemplo, né? E que tinha um óbice, né? E que a gente precisava encontrar uma solução. Uma lei recém-aprovada, ela é menos testada no tempo do que um costume que existe há muitas décadas, às vezes centenas de anos. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho ter um dia titularizado a Secretaria-Geral da Mesa, não só porque a Secretaria-Geral da Mesa exerce uma função relevante, mas porque ela tem resistido e se aprimorado nesse teste do tempo. Na mesa redonda, como parte das comemorações dos 80 anos da SGM, ex-secretários gerais compartilharam histórias e momentos que se destacaram nesse período com atuais funcionários da secretaria. O telefone tocou, era o presidente, né? Pedindo para mim ir lá no gabinete. Aí eu fui, aí cheguei lá, ele puxou a cadeira, e sentou, mandou eu sentar e disse assim, eu lhe chamei aqui para você colaborar comigo na Secretaria-Geral da Mesa. Aí eu... Você sabe o que eu falei para o presidente? Eu disse, estou preparado. Desse jeito para ele, né? Tem um botãozinho na mesa da Câmara que eu adoro. É um botãozinho, uma chavezinha, liga e desliga, assim, que você desliga o microfone dos deputados. Pô, o Ulisses Bandeira, vamos votar agora. Deu código, vamos votar agora. Desliga o microfone. Pá, desligou o microfone. E lá embaixo estava um deputado, líder do PDT na época, hoje senador, o Everton Rocha. E o Everton gritava e se esgoelava e nada do microfone funcionar, porque estava desligado. Lá pelas tantas, ele pega o regimento comum
e arremessa. Mas arremessa mesmo, com força, com violência. Jogou em cima da mesa e o livro passou aqui. Tá vendo nisso? Onde você tá? Eu do lado, o livro passou aqui no meio entre nós dois. Juro, podia ter acertado um ou outro. O Bandeira teve o desafio de ir para o remoto. O meu desafio foi tentar trazer o pessoal de volta para o presencial, que acho que a gente não conseguiu direito até hoje. Até hoje. Quem costuma acompanhar as sessões plenárias do Senado certamente já observou aquelas pessoas que circulam aqui atrás da mesa onde fica o presidente do Senado, outros senadores e às vezes até convidados. Elas fazem parte da Secretaria-Geral da Mesa e a presença delas aqui é fundamental para que as sessões plenárias aconteçam da melhor forma possível. E o trabalho da SGM não para por aqui. Durante a sessão é só a ponta do iceberg. São as pessoas que estão mais imediatamente ligadas ali à gestão da mesa, assessoramento do presidente e do restante da mesa. Mas acontece muita coisa ali atrás. O processo legislativo se inicia lá na Secretaria do Senado, quando o primeiro projeto é apresentado, ele é autuado. Então tem todo o trabalho de checagem de documentos, de gestão dessa documentação. Também o cuidado da gestão do mandato dos parlamentares, das licenças, da questão partidária, dos blocos. A Secretaria-Geral da Mesa foi criada em 1946. Até então, era o secretário-geral da Presidência que prestava assessoria à mesa. De lá para cá, são 80 anos e muitas mudanças. De sede, de regime político e do jeito de trabalhar. Dos textos datilografados ao sistema eletrônico de votação e as ferramentas de inteligência artificial que hoje apoiam o processo legislativo. A estrutura cresceu, a equipe se especializou, mas não mudaram a missão de garantir que a atividade legislativa funcione com qualidade e transparência e o orgulho de quem faz parte dessa história. Participar dessa história é participar da história do Brasil. Seja nos tempos da Covid, seja nos tempos de impeachment, seja nos tempos de votação de emenda constitucional relevante. Todos esses episódios, né, que recordamos das cenas históricas dos senadores, tinha lá do lado, né, um secretário-geral, temos aqui 4 gerações presentes, e acho que o Senado valorizar isso, rememorar e, de certa forma, registrar, né, a evolução dos trabalhos, a evolução dos processos, é muito gratificante. Um trabalho que é o centro do processo legislativo, que está junto na confecção das normas que nos regem na sociedade, e poder participar disso de muito perto é um privilégio. Daqui a pouco, a partir das 3 horas, o plenário faz uma sessão especial para homenagear o legado de Chico Anísio, que foi locutor, humorista, ator, dublador e compositor. Atuou por 65 anos e fez muito sucesso tanto no rádio quanto na televisão. Nasceu no Ceará em 1931 e morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro, em 2012. Uma ideia legislativa apresentada pela mãe de uma adolescente assassinada pelo então namorado, também menor, pode virar lei. A mãe da vítima conseguiu mais de 20 mil assinaturas de apoio para tentar aumentar o prazo de internação para menores que cometam atos infracionais equivalentes a homicídio, feminicídio e outros crimes hediondos. Priscila Magrin perdeu a filha Nicole, de 15 anos, vítima de feminicídio em um crime ocorrido em julho do ano passado. A adolescente foi morta pelo então namorado e pela ex-companheira dele, ambos menores de idade. Segundo as investigações, o caso foi marcado por extrema violência e por sinais de frieza por parte dos envolvidos. Mas, por serem menores de 18 anos, eles não respondem como adultos. O caso é tratado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a aplicação de medidas socioeducativas. Entre elas está a internação, que pode chegar a no máximo 3 anos. Desses perfis de meliantes, eles voltam a cometer esse tipo de delito, de crime, porque o perfil deles é extremamente
perigosos, então eles não vão parar por ali. Se eles são soltos na sociedade novamente, eles voltam a cometer esse tipo de barbárie, como o que aconteceu com a minha filha. A mãe da vítima apresentou uma ideia legislativa ao Senado Federal que já conta com o apoio de mais de 20 mil pessoas. O texto sugere mudanças na legislação para permitir punições mais rígidas em casos considerados de extrema gravidade, incluindo a possibilidade de internação por tempo indeterminado quando os autores forem classificados como de alta periculosidade, mesmo que eles tenham menos de 18 anos. A sugestão prevê também regras mais duras para crimes de ódio na internet, com a responsabilização de usuários e também de plataformas digitais, inclusive empresas estrangeiras que atuam no país. É questão da internet também, porque começou ali dentro de grupos extremistas. Eles foram incentivados, além de já terem aquele tipo de perfil, eles foram incentivados, motivados por esses grupos. Então, se houver uma punição aí dentro da internet, tanto para esses indivíduos como para esses grupos, como para as plataformas que permitem que esses crimes aconteçam, evitaria. As ideias legislativas no Portal Cidadania, elas ficam abertas por 4 meses para conseguir apoios. Se ela conseguir 20 mil apoios dentro desses 4 meses, ela se torna uma sugestão legislativa, que foi o que aconteceu com essa. E aí, essa sugestão vai para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, e nessa comissão, se eles aprovarem a sugestão, vira um projeto de lei. O Senado já está preocupado com crimes violentos praticados por adolescentes. No início de março, ao ouvir a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, a questionou sobre a necessidade de mudanças na lei para crimes dessa natureza. Antecipo para a senhora que aqui no Senado aprovamos um projeto que ampliava o tempo de internação para essas figuras específicas e segregava essas figuras com garantia de investimento em infraestrutura, mas entender com a senhora se esse é um caminho adequado para seguir com relação ao adolescente que é autor de ato infracional violento. Eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um adolescente que matou os pais há 2 anos atrás. Eu sentenciei esse adolescente, 16 anos, matou o pai e a mãe com marteladas na cabeça. E depois ele estuprou o cadáver da mãe, violou o cadáver da mãe e depois ateou fogo aos corpos. E ele ficou 1 ano e meio na internação apenas. O psiquiatra que fez o laudo dele disse para mim, ele é o pior tipo de psicopata e quando ele for solto ele vai matar novamente. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira regras sobre percentuais mínimos de cacau em chocolates. O texto segue para a sanção presidencial. Chocolates e derivados passam a ter percentuais mínimos de cacau. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também prevê novos parâmetros para a produção e regras para a rotulagem dos produtos. Os rótulos, embalagens e a publicidade deverão conter informação do percentual de cacau presente na fórmula, tanto em produtos nacionais como importados. Além de aumentar a transparência para os consumidores, outro objetivo da proposta é incentivar a melhoria da qualidade dos produtos de chocolate e ainda reduzir práticas enganosas, ao impedir que produtos com pouco cacau sejam vendidos como chocolate. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Também foi aprovado projeto que amplia a Justiça Federal. O texto autoriza a criação de novas varas no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. Esse texto também segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado autorizou a criação de 8 novas varas da Justiça Federal de primeiro grau no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado nesta quarta-feira também cria cargos de juízes, servidores e funções comissionadas para essas unidades. O objetivo da proposta é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira. A instalação das varas vai depender da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que o Congresso Nacional vai se reunir no dia 5 de maio para promulgar a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção de tribunais de contas de estados e municípios. Vai ser promulgada no dia 5 de maio a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos tribunais de contas de estados e municípios, conhecida como PEC da essencialidade. A data da promulgação foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante reunião com representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O texto estabelece que os tribunais de contas são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Davi Alcolumbre falou sobre a reunião na sessão plenária do Senado. Nós nos comprometemos com a Tricom, com o controle de contas e com o Brasil, para que na primeira semana do mês de maio, o Congresso Nacional, convocado em sessão solene do Congresso Nacional, fará a promulgação no dia 5 de maio, na terça-feira, às 15 horas, da emenda constitucional aprovada em 2 turnos no Senado Federal, ainda em 2022, e na Câmara dos Deputados no ano de 2025. Esta emenda constitucional, que trata da essencialidade dos tribunais de contas do Brasil, protegendo a sua segurança jurídica, financeira, orçamentária e equilibrando para este importante órgão, com todas as garantias asseguradas na Constituição, o seu pleno funcionamento. O governo federal apresentou nesta quarta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.717, com pagamento a partir de fevereiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 estima o salário mínimo em R$ 1.717 no ano que vem, um aumento de 5,9% em relação ao atual, de R$ 1.621. O texto também prevê um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto, cerca de R$ 73 bilhões, além de medidas para conter gastos e reforçar a credibilidade fiscal. O objetivo é reequilibrar as contas públicas após sucessivos déficits no orçamento do governo. Especialmente aí para os anos de 27 em diante, estão colocados no gráfico à esquerda o centro da meta, então nós estamos trabalhando para o ano que vem com uma meta de 0,5, depois com o centro da meta de 1, depois 1,25 e depois 1,5 a partir de 2030. Os alimentos produzidos pela agricultura familiar poderão ter prioridade nas compras feitas pela administração pública federal. A proposta foi aprovada nesta quarta na Comissão de Agricultura. O relatório do projeto de lei estabelece que os alimentos produzidos por agricultores familiares e por empreendimentos rurais familiares terão preferência na aquisição por órgãos públicos do governo federal. A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura. Que nós mantermos esses pequenos produtores lá, principalmente lá no município, aonde eles produzem e possa vender esses produtos lá no município, lá na região mais próxima, porque muitas vezes eles produzem, estão longe do centro do consumidor, diferente do médio ou grande produtor, que tem outros mecanismos para comercialização. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado na comissão é o que amplia ações de combate ao desperdício de alimentos, criando incentivos para que cada agente de produção e distribuição de alimentos reduza o desperdício. A proposição mostra-se constitucional ao incentivar ações articuladas entre o poder público, o setor privado e as organizações da sociedade civil, com vistas à redução da insegurança alimentar e ao fortalecimento da solidariedade social. A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Entrou em vigor hoje a Lei Complementar 230, que traz novas regras para o desmembramento de parte de um município para incorporação a outro com quem tem limite. Outras 2 leis também foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Uma institui o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito.
A outra prevê medidas excepcionais para o enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública no caso de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disponibilizou o apoio da Advocacia do Senado para que senadores se defendam em possíveis processos por conta de manifestações em atividades legislativas. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira. No relatório, o parlamentar pediu o indiciamento de Mendes e de outros 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? A atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a Advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. Alimentação saudável e o uso frequente dos ultraprocessados. Este é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. 2 bilhões de adultos no mundo. No Brasil, 60% dos adultos estão acima do peso, condição que atinge 3 a cada 10 crianças no país. Falar de alimentação saudável é cultivar hábitos que privilegiam os alimentos in natura, ao contrário dos chamados alimentos processados ou ultraprocessados. Uma situação em que o preço dos alimentos ultraprocessados ele é cada vez mais barato e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, além de que alimentos saudáveis a gente tem que preparar, então exige tempo. A praticidade dos ultraprocessados pesa muito nessa escolha. Então a gente vê que é o ambiente e aí a gente aponta para o Estado, né? Realmente o Estado precisa fazer algo para mudar essa situação. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto, e hoje já existem estudos dizendo que esse comprometimento do pâncreas, a gente está ouvindo muito pancreatite, tem a ver com produtos processados e ultraprocessados, e que muitas vezes não são alimentos, como por exemplo, os refrigerantes não são alimentos. A União por ano gasta 10,4 bilhões de reais para tratar a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, 10,4 bilhões. Aí, o que acontece? Se nós começarmos a introduzir, se nós proibirmos os ultraprocessados no dia a dia dos nossos brasileiros e brasileiras, consequentemente irá diminuir diabetes, irá diminuir doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. E isso diminui o impacto financeiro na União. A alimentação saudável é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais ou minimamente processados. O que é isso? Que não passaram por transformações. É um feijão que ainda é feijão, é uma alface que ainda é alface, é uma carne. Então, são alimentos de verdade. Então, quando a gente fala dessa alimentação natural, a gente está falando de comida de verdade, que traz cultura, que traz saúde, que traz um bem-estar para a população de uma forma geral, e é isso que a gente traz também para o programa de alimentação escolar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você já sentiu que o seu celular parece estar lendo o seu pensamento? Antes mesmo de pesquisar, ele já mostra algo do seu interesse. Ou já se perguntou por que certas notícias parecem perseguir você na rede social? Por trás de cada clique, existe uma lógica invisível que molda o que vemos, o que compramos e até em quem votamos. Hoje vamos entender o que está por trás dos algoritmos e também dos aplicativos de inteligência artificial. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E hoje a gente recebe o antropólogo e professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Davi Nemer. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Olá, Sara, é um prazer imenso estar aqui com você. Professor, vamos começar, entendendo o que é o algoritmo e como é que eles são programados, como é que eles são atualizados, que a gente fica assim, muita gente fala algoritmo, 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 né? Tem como a gente saber o que o algoritmo decide, que a gente vai ver aqui no nosso feed? Olha, Sara, o algoritmo, ele é um conjunto de regras e instruções que orienta decisões automatizadas, né? Por exemplo, são as decisões e as regras que vão decidir o que vai aparecer no seu feed. É um código que determina exatamente como que um software, um programa de computador, uma rede social vai se comportar. Eles são programados pelos cientistas da computação, engenheiros, mas hoje muitos também são treinados com grandes volumes de dados. Tudo que a gente produz de dados nas redes sociais ajuda também a treinar, a orientar esse conjunto de regras. Ou seja, não segue mais só regras fixas, eles aprendem padrões. E sobre ser uma caixa preta, sim, porque a gente só sabe o que entra nesses algoritmos e o que sai. A gente nunca sabe exatamente o que acontece ali dentro. E isso não é uma regra em geral. As empresas, às vezes, decidem em torná-las opacas
justamente por se entender que o algoritmo, por ser o coração ali de uma rede social, da empresa, né, a parte mais importante, então querem proteger como se fosse um segredo de negócio, né? Então, isso é muito feito, às vezes, por complexidade técnica, quanto também por decisões das empresas. Tá certo, professor. Mas assim, o que a gente percebe? O algoritmo nem sempre está entregando para a gente ali um conteúdo verídico, uma boa postagem, né? A gente percebe que muitas vezes ele está entregando o que desperta a nossa raiva, a nossa fúria, né? Eu fico brava ali quando eu vejo aquela postagem e parece que quanto mais aquilo ali desperta uma raiva, um ódio, sabe? Uma frustração, parece que mais ele vai entregar esse tipo de conteúdo. A lógica é para a gente continuar na rede social, é isso? É isso, as plataformas são estruturadas para maximizar tempo de tela e interação. E o que mais gera isso tende a ser conteúdos emocionais, né? Polarizador ou controverso. Não necessariamente algo verdadeiro ou de qualidade, né? E, infelizmente, dentro desse entendimento de conteúdo que gera uma comoção, né, que tende a ser emocional, o que mais prende é o emocional negativo. Por isso que conteúdos que geram raiva, ansiedade, o que tendem o que é priorizado, né, pelos algoritmos para mostrar no feed de todo mundo, sabendo que isso é o que a gente vai interagir, seja curtindo, seja comentando, né, protestando ali ou compartilhando com uma outra pessoa. Então, essencialmente, não quer dizer que o algoritmo queira mentir, né, mas ele amplifica aquilo que a plataforma melhor tem, né, de melhor dentro dessa lógica, ou seja, que é para amplificar o engajamento. E, infelizmente, a mentira é algo que engaja bastante. Certamente, professor, o senhor falou da questão emocional, né? E uma das táticas que a gente tem da desinformação é justamente aqueles conteúdos que mexem com a nossa emoção. Principalmente com a raiva, né? Com a fúria, com aquela indignação, com aquela revolta ali, né, professor? Mas isso vale, pessoal, né? O professor pode explicar melhor para tudo, assim. Primeiro, o pão com ovo faz mal. Agora o ovo faz mal. Agora não faz mais mal. O pão francês fazia mal. Aí não faz mal. Aí é Coca-Cola sem açúcar, é refrigerante com açúcar. Então, assim, se você bem perceber, não é só para assunto político, né? É para qualquer coisa, você caminha para o time que gosta e o time que não gosta, né, professor? E isso não é uma novidade tampouco das redes sociais, né? Isso a gente vê muito em jornais impressos, em livros, tudo que carrega informação vai se ter essa estratégia para que se venda mais jornal, se venda mais livro, se venda mais, né, conteúdo. E as redes sociais, novamente, elas não são diferentes, elas vão priorizar esse tipo de conteúdo justamente para otimizar o que a gente chama da economia da atenção. Ou seja, ao se ter o conteúdo que as pessoas vão mais engajar, novamente, que vai gerar essa comoção negativa, já que é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, mais tempo a gente vai passar nessa plataforma. E aí a empresa que é dona dessa plataforma, que geralmente são as Big Techs, a Big Tech vai chegar e falar, olha, vai chegar para o anunciante, se você anunciar na minha plataforma, você vai ser visto por X número de pessoas, porque a minha plataforma prende essas pessoas ao máximo ali. Então, sua marca vai ser vista por muita gente por muito tempo. Então, é essa a grande economia da atenção que tanto se fala, que as redes sociais tentam otimizar ao máximo, ou seja, prender a gente justamente para que a gente possa consumir os anúncios, porque esses anúncios são feitos por empresas que vão pagar as redes sociais, as zonas das redes sociais, para ter sua marca ali exposta. Então, essa é a grande dinâmica dessa economia da atenção. Então, o algoritmo, infelizmente, vai priorizar conteúdos que não são necessariamente verdadeiros, saudáveis, né? Pelo contrário, tentem
amplificar mais desinformação, mais informação que a gente chama de junk food, né? De informação fast food que não faz bem, justamente porque é o que prende a nossa atenção. E ao prender, a gente vai ver o anúncio e, de repente, consumir ali. Então, é preciso quebrar esse ciclo, né? Mas aí, diante, né, desse desafio, o algoritmo primeiro me mostra o que me frustra, o que me revolta, mas, ao mesmo tempo, ele também pode estar me mostrando um viés, um preconceito, algo ali que, assim, de quem está programando, né? Como que é isso? Sim, não existe neutralidade em nenhuma tecnologia. Isso é uma questão que já foi muito debatida no campo da antropologia da tecnologia, no campo da ciência, tecnologia e sociedade, ou seja, não existe uma tecnologia, uma rede social que seja neutra. Os algoritmos, ou seja, como a gente explicou, nessas regras que vão ditar como cada rede social se comporta, esses algoritmos carregam os vieses dos dados com que foram treinados, né, e das decisões humanas envolvidas ali no seu desenvolvimento, no seu design. Então, se a sociedade ela é desigual, os dados que são produzidos por essa sociedade, eles vão refletir essa desigualdade. E o sistema tende a reproduzir e até mesmo intensificar essas desigualdades. Mas aí, falando em desigualdade, porque o senhor, né, o senhor tem estudos, né, a tecnologia do oprimido, o senhor tem estudado, tem esse foco de como que a tecnologia, como é que ela é usada ali nas periferias, por exemplo, né? E depois de tanto estudar e ir a campo, o senhor percebe o quê? Ele está elevando ou ele está oprimindo ainda mais? Ele está dando oportunidades, ele está dando prosperidade ou ele acaba oprimindo mais, né? Olha só, é possível ver trabalhando de todas as maneiras. Por exemplo, eu faço pesquisa do uso da tecnologia em favelas do Brasil desde 2012. Eu já lancei o livro Favela Digital e Tecnologia do Oprimido, como você mencionou. E no livro eu conto como que essa ambiguidade do uso da tecnologia por moradores de favela, já que essas tecnologias, as redes sociais, o celular, eles não foram desenvolvidos para as pessoas que habitam zonas de precariedade, né, onde se falta muita luz, onde a infraestrutura às vezes não consegue comportar a tecnologia por ali, né? Mas, por exemplo, nos meus estudos, eu acho que eu encontro casos em que moradores conseguem encontrar oportunidades de trabalho nos sites, né, de oferta de trabalho, conseguem se matricular, por exemplo, ou entrar em trabalhos sob demanda, por exemplo, de entrega de comida. Só que, ao fazer parte, por exemplo, desse novo mercado de trabalho, por exemplo, entrar num delivery de comida, a gente sabe que é um emprego que, infelizmente, é muito precarizado. Então, por mais que eles consigam ali ter, né, as pessoas que tentaram, consigam ter ali um dinheiro que, de repente, vai sustentar um pouco ali o que precisam, no longo curso, a gente sabe que não é sustentável, né? E, ao mesmo tempo que, ao se fazer parte, né, de redes sociais, e por esses algoritmos não serem neutros e amplificarem conteúdos que geram essa comoção negativa, populações de favela, onde que, em sua grande maioria é uma população negra, eles acabam sendo expostos a muito preconceito e muito racismo. E isso não é uma coisa que só as pessoas estão postando esse preconceito. É o algoritmo amplificando esse tipo de conteúdo. Aí você vai perpetuando, né, professor, assim, em vez Exato. de você ajudar, porque aí também tem a questão das narrativas, né? Porque na desinformação, por exemplo, a gente vê muito isso. Não é só uma questão, é uma informação errada. Não, ela é uma informação retirada de contexto com a intenção, né, de manipular aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, a gente viu recentemente
uma desconstrução do que é ser CLT, do que é ter uma carteira de trabalho. E aí eu fico pensando muito nisso, né? As pessoas que mais precisam acabam sendo as pessoas que acreditam na narrativa que destrói os direitos que elas têm, que elas conquistaram, né? E é um discurso do empreendedorismo que é um discurso muito sedutor, né? Seja empreendedor de si mesmo, não pague tanto imposto. E isso a gente sabe que não é verdade, né? São narrativas vazias e vem todo dentro de uma lógica, principalmente nesse momento, onde que se há um debate muito importante sobre a escala de trabalho 6x1, né? Então, querem esvaziar uma pauta importante trazendo essa questão de você ser um empreendedor de si mesmo. Então, são narrativas que não vêm sem uma intenção por trás, né? E, infelizmente, como tem essa questão da emoção, né? Seja seu empreendedor de si mesmo, só basta você querer, acorde mais cedo, trabalhe enquanto eles dormem. São narrativas vazias para a gente que conhece, mas para muita gente não é. E muita gente ainda cai nisso. E isso é uma desinformação, porque o que mais tem na nossa população brasileira são pessoas acordando muito cedo, né? Quando a gente fala do nosso povo, o povo brasileiro trabalha muito, então acordam muito cedo. Praticamente muitas pessoas não veem nem a luz do dia, porque acorda tá à noite, vai para casa tá à noite, pega 4 horas de ônibus. Essa pessoa não está enrolando. E por que né, não vira esse empreendedor que esses coaches, de repente, falam, né? Então, é todo trabalhado nessa emoção para ter essa visibilidade maior, porque os algoritmos vão priorizar esse tipo de conteúdo, e essas pessoas que estão aí amplificando esse tipo de conteúdo, aí você vai pesquisar mais profundamente, você vai ver, eles vendem cursos, né, vendem palestras, tudo com esse intuito de monetizar em cima dessa desigualdade, em cima essa falta, né, de neutralidade que, novamente, nunca existiu. É importante, pessoal, a gente estar consciente, né? Tipo assim, não é a gente não consumir, mas você consumir com essa consciência de que por trás tem uma empresa monetizando, ganhando dinheiro com tudo que você faz na rede social. Inclusive, quando você não faz nada, você só fica lá olhando, ela está monetizando, né? Com a sua atenção, como o professor falou. Professor, tem um conceito que eu queria trazer para a nossa discussão, que são as câmaras de eco, né? A gente fala ali nas bolhas, né? Quando a gente começa a consumir muita rede social, o algoritmo entende como é que funciona, quais são os seus gostos, seus interesses, e ele vai te mostrando só o que você gosta, né? Só o que ele vai reforçando ali as nossas crenças. Qual que é o perigo disso, professor? Porque assim, se eu gosto de refrigerante sem açúcar, talvez não vai chegar para mim um outro conteúdo de refrigerante com açúcar, né? Eu não vou construir uma realidade paralela? Eu fico fora um pouquinho da realidade? Se você me permitir, Sara, só para a gente destrinchar um pouquinho mais as câmeras de eco, né? Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente clica num negócio aqui, clica numa conta ali, a gente curte aqui, curte ali. Quando a gente vai fazendo isso, os algoritmos, né, esses sistemas, aprendem o que a gente gosta e passam a mostrar para a gente mais do mesmo. Ou seja, se a gente curtiu, como você falou, um refrigerante aqui com açúcar, um chocolate, o algoritmo já entendeu que a gente gosta de refrigerante e de chocolate. Então, vamos mostrar mais refrigerante e chocolate para essa pessoa, porque é o que ela vai consumir, não só como conteúdo aqui virtualmente, mas eventualmente vai comprar um chocolate ou um refrigerante. E isso cria um ciclo que a gente chama de ciclo de reforço. Você vê conteúdos alinhados às suas crenças, interage com eles, e o algoritmo intensifica essa tendência, né?
Então, não é um isolamento total, mas é um estreitamento progressivo do horizonte informacional. E isso a gente está falando aqui sobre o refrigerante e o chocolate, mas fica extremamente perigoso quando a gente começa a falar sobre questões sociais, políticas, onde que a gente só costuma a consumir o tipo de conteúdo que não satisfaz, né, do nosso lado político, da nossa ideologia política. A gente começa a entender que só aquilo serve. Tudo que diferencia dessa minha visão social política está errado. E aí que a gente começa a ver o quê? A polarização política, em que a gente perde até a habilidade de debater e conversar, porque a gente está tão acostumado a consumir só um tipo de informação que tudo que vem de fora dessa câmara de eco, de fora dessa bolha, a gente entende que é mentira. A gente já classifica como fake news, como desinformação. Então, isso cria-se essa câmara onde que o que é falado, o que é compartilhado, só ecoa aquilo que a gente gosta e quer ouvir. E aí a gente vai acrescentar um tempero, né, nessa questão, que são as inteligências artificiais, né, os aplicativos de IA. Né? E a gente está em ano, né, a gente vai ter eleição geral. A IA evoluiu muito da última eleição que a gente teve em 2024 para cá. Como é que vai ser isso, professor? Vai ser difícil, porque as pessoas, além delas estarem acreditando, elas também têm um perigo aí igual o senhor falou, elas não acreditam mais na outra opinião, né? Então, como é que, quando a gente junta, né? A pessoa está numa bolha, ela já não escuta outras opiniões. Aí vem a IA, que é capaz de produzir conteúdos ultra realistas, assim. Como é que qual que é a sua avaliação? Isso você falou muito bem. Em 2024, a gente tinha IA, mas esse ano é o que a gente tem falado, vai ser o ano da eleição da IA, em que a IA, a inteligência artificial, esses sistemas generativos, né, tipo o ChatGPT, Gemini do Google, eles estão extremamente acessíveis a qualquer pessoa, né? E estão sendo usados a todo tempo. Então, a gente está tendo aí os sistemas de IA sendo acessados no celular por qualquer pessoa, né? Então, esse ano vai ser o ano da IA, em que a IA vai gerar conteúdos políticos durante a campanha. É muito preocupante, porque a gente sabe que há maus atores que vão tentar o tempo todo burlar o sistema, fazer com que as pessoas desacreditem, né, no sistema eleitoral. Então, quando a gente pensa em solução, a gente vê, por exemplo, o TSE já passou resoluções de como que a IA deve ser usada pelas campanhas durante o processo eleitoral. Né? Por exemplo, qualquer material que for utilizado, for gerado por IA, tem que ter um selo identificando isso. Deepfakes não serão aceitos, né? Chatbots também tem que ter uma certa cautela ali. Então, o TSE está agindo proativamente, mas isso é sobre campanhas oficiais. E o resto, né, da população, das pessoas que não trabalham para a campanha e que vão fazer conteúdos políticos durante a campanha. E aí que é importante que o TSE, por exemplo, as próprias instituições democráticas criem canais de comunicação e de negociação diretamente com as Big Techs, que são donas das redes sociais, para que possam agir de uma forma mais rápida e proativa para retirar conteúdos que ferem a lei, né, durante esse período. Então, é preciso muita conversa, muita cooperação e que isso sirva de lição para que nós começamos a conversar como sociedade que é necessário uma regulação forte e atual sobre a utilização de inteligência artificial, não só no período eleitoral, mas no dia a dia. Pois é, professor, teve um estudo divulgado pela Lupa, né, que é a agência Lupa de checagem, que mostrou um crescimento exponencial do uso de inteligência artificial para desinformação. Pessoal, olha só, entre 2024 e 2025 cresceu 308%, né, os casos, as checagens que eles realizaram com
a partir de conteúdos produzidos com IA, né? Então, isso mostra para a gente o desafio imenso que a gente tem pela frente enquanto sociedade, né, professor? Porque tem coisas até que são impossíveis da gente perceber que tem inteligência artificial. E aí eu queria que o senhor pudesse avaliar e chamar a atenção, porque às vezes as pessoas acham que sabem identificar IA, né, professor? Mas eu acho que até o senhor aí que mexe com tecnologia sabe que é difícil, né? É muito difícil, Sara, e está cada vez mais convincente, né? As tecnologias, elas estão mais poderosas e mais convincentes. A questão é que não basta só ver para crer, né? Já que a inteligência artificial consegue gerar vídeos, sons, imagens quase que perfeitos. É preciso entender o contexto, né? Se um vídeo, que isso foi gerado por IA, né? Um vídeo vem falar sobre uma explosão no meio de Brasília, por exemplo. É preciso entender que, se uma explosão aconteceu em Brasília, outros jornais vão noticiar. Então, é preciso ver nas fontes tradicionais de informação, como os jornais online, enfim, na televisão, se isso for reportado. Se não foi, é claro que aquilo ali é uma IA mentirosa. Da mesma forma como a gente fala da emoção, né? A IA também as pessoas que geram conteúdos por IA também tentam criar essa comoção emotiva, né? Principalmente a negativa. Então, quando vê uma imagem ou um vídeo muito assertivo, mexendo com as emoções, também tem que se tornar suspeito, né? E aí, sempre checando, sempre vendo outras fontes de informação para que a gente não caia na armadilha, né? Porque, sim, está cada vez mais difícil e o fardo está caindo nas pessoas para verificar isso, né? Porque nem as plataformas estão dando mais conta, né? Devido à quantidade de conteúdos que é gerado e que não consegue nem passar por qualquer tipo de verificação, né? A gente tem, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não tem moderação de conteúdo, né? Então, a pessoa tem que cada vez mais confiar nas fontes tradicionais de informação, como a nossa imprensa tradicional, a TV Senado, né? Até mesmo o informativo do governo, o TSE. O TSE tem um portal super importante, super atual, sobre todo esse processo político, eleitoral, de votação. Eles também são proativos, né, em identificar desinformação e IA que tenta burlar ali o sistema eleitoral. Então, a gente precisa entender que há esses canais, que a gente precisa cada vez mais divulgar esses canais para que as pessoas possam contar com isso e não caiam nas armadilhas, né, da desinformação gerada por IA. Professor Davi Nemer, eu queria te agradecer muito, ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas queria te agradecer muito pela presença aqui no Cidadania e também te parabenizar, professor, porque hoje o senhor tem se tornado aí uma referência, né, em entender essas relações entre tecnologia e sociedade, e parabéns também por ser esse brasileiro, né, um olhar brasileiro, né, nos estudos também no norte, né, no norte global, assim. Muito obrigado, Sara. Foi um prazer imenso te conhecer, participar do programa e sigamos juntos, né? Acreditando ainda nas pessoas, no poder da informação saudável e correta, para que a gente possa ter aí um período eleitoral menos caótico e mais seguro, né? Todos nós merecemos isso. Tá certo. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa sobre um projeto de lei? Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Até a próxima. O
os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, pessoal. A fase de teste para a implantação do novo sistema de cobrança de impostos sobre o consumo começou em janeiro. Quais as mudanças para empresários e consumidores? A entrada em vigor da reforma tributária é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. Para nos contar como vão as mudanças iniciais da reforma tributária, eu recebo aqui na Agenda Econômica a advogada especializada em tributos, Patrícia Madri, que é do escritório Denatália Advogados Associados. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar na TV Senado falando desse tema de tanto impacto para as empresas e contribuintes. E é de impacto e também é quase surpreendente, né, que essa reforma começou lá em 2020, foi aprovada em 2023, teve alguns parâmetros definidos em 2025 e agora ela começa em fase de teste. É uma reforma de longa duração, né? Exato. Esse ano, agora em 2026, as empresas já estão num período teste, um período de adaptação, já com emissão de nota fiscal constando 1% a título de IBS e ICBS, justamente para que as empresas e contribuintes possam se acostumar com essa nova sistemática de tributação. E como é que essas alíquotas devem entrar, né? Por enquanto é uma alíquota teste 1%, que é dividida entre CBS e IBS, mas a gente deve ter uma alíquota definitiva em 2027, quando uma das contribuições começa a ser cobrada. Como é que está essa definição dessa alíquota, Patrícia? A reforma tributária ela trouxe uma alteração estrutural na tributação sobre consumo no Brasil. Então, nós vamos substituir um regime que é complexo e atualmente fragmentado pelo sistema do IVA dual, composto pelo Imposto de Valor Agregado. Essa alíquota está na expectativa de ficar em torno de 26,5% a 28%. Saberemos isso mais para o final do ano, depois do governo observar esse período teste, quanto que vai representar esse 1% de arrecadação. E aí o Congresso vai ter que aprovar uma legislação definindo a alíquota. Exato. Porque a ideia é buscar uma neutralidade da carga tributária. Então, a reforma tributária não veio com o objetivo de diminuir carga nem de aumentar, mas sim para manter a arrecadação nessa nova sistemática. Simplificando, manter a arrecadação, mas simplificando todo o processo, né? Esse é o objetivo, é substituir tantos impostos que atualmente a gente tem, que tem ali um efeito cascata na tributação, por uma tributação mais simples. Então, para simplificar, para ajudar também a gente a rememorar o que foi, né, o que representa a reforma tributária, eu preparei aqui com base no projeto, né, que foi aprovado, uma pequena informação, uma arte com informações de como fica o sistema da reforma tributária. É o sistema de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, dual, porque é dividido em duas formas de arrecadação, uma para o governo federal, uma para os estados e municípios, mais um segundo imposto, que é o imposto seletivo, né, que é um imposto a ser cobrado sobre produtos insalubres, digamos assim, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, né? Então, se a gente vê isso aqui, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele é dividido na CBS, que é a contribuição, né, sobre bens e serviços, e também o IBS, que aí é o imposto, e ele substitui IPI, ISS, PIS, COFINS e ICMS.
Essa é a simplificação que a gente deve esperar? Exato, porque atualmente nós temos 5 tributos. Esses 5 tributos, eles serão basicamente alterados para 2. Então, aí a gente já vê uma simplificação na apuração. Então, o PIS e COFINS vai ser extinto, vai dar lugar à contribuição sobre bens e serviços. No âmbito estadual, o ICMS e no âmbito municipal, o ISS, deixarão de existir, dando lugar para o IBS, que vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, mas ele passará agora a ter uma regra geral, uniforme em todo o país. E uma alíquota também uniforme? Uma alíquota que vai ter um teto uniforme e os estados e municípios podem ter suas próprias alíquotas respeitando esse limite. Tá, então você vai acabar um pouco, ou pelo menos reduzir o que ficou conhecido como guerra fiscal, onde um estado, no caso do ICMS, que é dos estados, né, atualmente, um estado zerava a alíquota de ICMS para concorrer com outro e atrair empresas. A gente vai deixar de ter essa guerra ou ela ainda vai existir um pouquinho? Vamos deixar de ter essa guerra, esse é um dos objetivos. Tanto por essa questão da legislação uniforme, quanto pelo fim dos benefícios fiscais estaduais. Porque hoje, realmente, os estados eles concedem benefício fiscal até para a indústria e para esses locais. E por conta de uma outra característica da reforma, esse tipo de conduta também vai diminuir, porque agora a tributação vai ser no destino. Então, vai ser no local onde efetivamente ocorre o consumo. Então, não importa se a empresa está instalada, produzindo, digamos, uma empresa de ferramentas, né, uma coisa bem específica. Se ela está instalada no Rio Grande do Sul, se ela está instalada no Ceará, esses estados não vão ter nenhum ganho extra pelo fato dessa instalação. Quem vai ganhar é o estado que comprar, onde estiver o comprador? Exatamente isso, exatamente isso. O princípio agora está deslocando a tributação que atualmente era na origem, agora está sendo deslocada para o destino, para o local em que efetivamente ocorre o consumo. Agora, isso pode trazer ainda, no começo essa reforma teve muitas críticas e muitas resistências de alguns governadores, né? E principalmente dos estados mais industrializados que perderiam, ou maior produtores, por exemplo, no caso de produtos agrícolas, que perderiam muito a arrecadação. Agora, os estados pequenos, que têm população menor e poder aquisitivo menor, não vão perder nesse momento porque eles não consomem tanto quanto os estados mais ricos? Sim, num primeiro momento, acho que a gente pode pensar dessa maneira, porque o incentivo fiscal, esse era a postura desses estados, né? Tentar trazer para ele geração de emprego, polos industriais, e isso realmente não vai mais ser por meio da tributação. Como é que fica essa questão ainda que o IBS é formado pelo atual ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado pelos municípios atualmente, e ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cobrado pelos estados. Eles agora vão ser cobrados em conjunto e distribuído para estados e municípios. Os estados e os municípios perdem um pouco o poder que eles tinham sobre essa arrecadação, né? A arrecadação vai ser concentrada agora no comitê gestor. Então, as empresas vão fazer esse recolhimento agora do IBS em uma guia única. Esse valor vai para o comitê gestor e que vai direcionar a receita compartilhada entre os estados e todos os municípios. Vamos então agora falar um pouquinho, sair dessa teoria aqui de como ficou a reforma, não é a teoria, é a lei, né? De como ficou para a mudança que na verdade começou em janeiro deste ano de 2026, essa fase de teste, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços começou com um teste agora em janeiro, com uma alíquota de 0,9%, mas essa contribuição, a contribuição no seu valor definitivo terá que vigorar, vai começar a vigorar em janeiro de 2027. Por enquanto, as empresas estão testando, ver se acertam na forma de pagar, o governo testando, ver se acerta a forma de cobrar, essa fase mais experimental, né? O IBS vai ter um teste mais longo, de 26 até 28, com uma alíquota de 0,1%, e ele vai vigorar já em 2020, começa a vigorar em 2029, e ele entrará em vigor completamente em 2033. E a ICS, que é aquele imposto seletivo, ele vai vigorar o ano que vem. Me explica um pouquinho como é que fica esse teste? Vai ter na nota fiscal uma destinação para esses, um
um itemzinho lá com esse imposto, o empresário vai declarar, mas ele vai arrecadar ou não vai arrecadar? Como é que fica essa questão? Esse ano, então, de 2026, começou esse período teste, que é um período realmente para adaptação das empresas, dos contribuintes, dos entes federativos mesmo. A gente está falando, então, de um período teste para obrigação acessória, para declarar na nota fiscal essa alíquota de 1% e também para que prestadores de serviço que atualmente não faziam uso da nota fiscal eletrônica, que agora comecem a emitir essa nota. Então, 2026 é o período teste de declaração, mas não vai haver arrecadação, não há ainda o pagamento desse 1%. Agora, essa nota, no momento, você falou prestador de serviço, por exemplo, um médico, um advogado, um psicólogo que presta, um engenheiro, que presta um serviço para alguém, ele não vai mais poder entregar aquele recibo que ele entregava antes, é uma nota fiscal. Isso. Uma nota fiscal eletrônica. Exato, é uma nota fiscal eletrônica. Quando ele emite essa nota fiscal eletrônica, ela chega imediatamente para o governo, no caso, para a Receita do Estado, atualmente, né? Então, é a partir desses dados que o governo vai poder definir quanto é que ele vai arrecadar no fim? Exato. Esse ano de 2026 vai servir para o governo enxergar o quanto vai representar de receita esse 1%. E aí, com base nisso, ele vai calibrar a alíquota até o final do ano, essa é a expectativa, para que o ano que vem, que vai começar a vigorar a CBS, né, o ano que vem não vai existir mais o PIS e COFINS, a gente tem que saber qual vai ser a alíquota efetiva dessa nova contribuição. Com essa nota fiscal eletrônica, o governo reduz a possibilidade de sonegação também de empresas, que é muito alta hoje ainda, né? Exato. Esse é um dos pilares também da reforma tributária, é acabar com a informalidade e diminuir a falta de pagamento. Isso vai ainda ficar mais evidente em meados de 2027, quando passará a funcionar o sistema do split payment, que vai fazer com que a instituição financeira consiga dividir o pagamento, entregar para a empresa o pagamento referente àquele serviço prestado ou bem vendido, e o valor do tributo vai direto para o governo. Ou seja, o split payment, que é essa expressão em inglês, é o pagamento já dividido, né? Quando você paga um serviço, hoje está embutido no preço do serviço todos os impostos. Termina que a gente nunca sabe exatamente quanto que é imposto. A partir de agora, não. Vai estar discriminado o que é o valor do serviço que você está prestando e quanto é o imposto que o contribuinte consumidor, na ponta, está pagando para o governo, é isso? Exato, vai ter uma maior transparência em relação a isso. A gente enxergar na nota fiscal quanto que nós estamos pagando de tributo efetivamente daquela mercadoria ou daquele serviço. E um dos impactos é que o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Isso também vai exigir um planejamento fiscal e estratégico na empresa, que ela não vai mais poder contar, como algumas contam, com esse fluxo de caixa. Sim, porque isso é uma coisa interessante. Hoje você paga o imposto. Quando você compra uma peça de roupa, vamos falar aqui de um bem, né, físico. Quando a gente compra uma peça de roupa, está embutido o imposto e o empresário, o dono, o lojista, ele só vai repassar esse valor do imposto para o governo quando ele fizer o acerto. Exato. Enquanto isso, ele fica com esse dinheiro no caixa dele. E isso não vai mais chegar até o caixa da empresa. E tem mais um ponto. A gente tem algumas questões de não recolhimento de tributo. Então, a empresa recebe esse valor e não repassa para o governo. Ela pode, dentro de um planejamento ou, às vezes, até uma falta de caixa, atrasar um imposto ou depois fazer um parcelamento. Essa opção vai deixar de existir porque o valor do tributo não vai mais chegar até o caixa da empresa. Então, por um lado, vai simplificar a vida do comerciante, do empresário, mas vai exigir que ele se planeje efetivamente melhor e conte com o dinheiro da venda do produto dele. Exatamente, exatamente. Entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por que a alíquota do IBS ficou tão menor que a do CBS e por que o IBS só começa a vigorar mesmo em 2029? A alíquota do CBS já fica em 0,9, justamente porque o ano que vem ela já vai entrar de forma integral. Quando a gente está falando do ICMS, atualmente é uma legislação muito mais complexa, né? A gente tem uma legislação para cada um dos estados e municípios. Então, é um tributo, um imposto que vai exigir uma transição um pouquinho maior. Por isso que a gente começa com uma alíquota menor e um período de transição aí bem mais longo, né? A gente vai começar em 2020,
2029 e vai até 2032. Durante esse período, a alíquota do ICMS e do ISS vão sendo diminuídas e a alíquota do IBS aumentada de forma proporcional. Isso é um detalhe super importante. Vamos pegar a CBS, que começa a vigorar em 2027. Ela começa a vigorar, mas os outros impostos ainda não vão ser completamente extintos. Exato, a gente vai ficar durante muitos anos, esse é um dos desafios dos empresários, ter que ter sistema na empresa para apurar duas formas de tributação que são estruturalmente diferentes. Isso para um empresário de médio porte, a gente vai, ele certamente tem uma contabilidade mais robusta, não uma equipe de contabilidade mais robusta, mas para os pequenos empresários, como é que fica essa questão? Porque um outro detalhe é que essa reforma toda, ela vale para médios e grandes empresários e ela começou a vigorar nesses médios e grandes empresários, né? Os pequenos, os optantes pelo Simples ainda não estão nesse sistema, é isso? O Simples Nacional ele vai continuar a existir. Então, se esse pequeno empresário tiver condições de continuar no Simples Nacional, isso vai ser uma opção dele. Ele pode continuar sem mudar nada, como já é atualmente. Porém, vai ter um desafio aí, que a gente enxerga até um desafio de mercado. Se ele vende para um consumidor final, ele vai continuar, muito provavelmente, na sistemática atual, porque é um regime mais simplificado e é um regime muitas vezes menos oneroso. Agora, quando ele vende para outras empresas, provavelmente ele vai ter que fazer um movimento de recolher o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. É o que estamos chamando de regime híbrido. Isso vai poder aumentar um pouco a carga tributária dessa empresa do Simples, mas ele vai poder se aproveitar de créditos tributários e passar créditos tributários para os seus clientes. Que isso pode ser uma exigência, um movimento de mercado. Vamos falar um pouquinho dessa questão do crédito tributário, né? Hoje se tem como um dos grandes pontos, né, de aumento do custo, do que se chama de custo Brasil, a questão do imposto acumulado, né? Imposto sobre imposto. Porque a pessoa que produz a soja paga o imposto, a pessoa que compra a soja que usa para fazer ração animal paga também o imposto, o comerciante paga também o imposto. Esse imposto em cadeia, ele vai ser reduzido a partir da reforma? Vai. É um dos pilares da reforma tributária, é a não cumulatividade plena. Então, é justamente não ter tributo incidente sobre tributo e não gerar essa distorção na cadeia econômica, que é a tributação nessas várias etapas. Por isso que a gente fala da não cumulatividade com o direito a crédito amplo. Então, tudo que eu compro para minha produção ou para minha prestação de serviço, eu vou tomar crédito. E depois eu pago o imposto sobre o valor agregado, o valor adicionado. O objetivo é afastar essas distorções. Tá, esse tomar o crédito significa, assim, digamos que eu seja uma microempresária fabricante de roupas. Eu compro tecido, compro linha, eu pago os funcionários, compro máquinas e tudo esse custo, obviamente, vai estar embutido no preço final da roupa que eu fabrico e que vendo, né? O que eu vou pagar de imposto? Tudo que a gente adquire dentro dessa nossa atividade, ele me dá direito a crédito. Então, eu vou fazer no final do mês, a gente faz uma apuração. Quanto que eu tenho de crédito, que nada mais é da alíquota do imposto sobre as minhas aquisições, e quanto eu tenho de débito, que é a minha saída, a minha receita, as minhas vendas. Isso é apuração e eu recolho o tributo final sobre o meu faturamento. Isso não é muito complicado para um pequeno empresário, para um médio empresário? Esse sistema já funciona assim. O médio empresário, o pequeno empresário que ficar no Simples Nacional, ele não vai ter essa prerrogativa, porque ele não vai ter uso do crédito. Então, acaba sendo uma opção, né? Ou eu fico num sistema mais simplificado, fujo dessas burocracias, ou eu acabo indo por um sistema regular, mas tenho que enfrentar esses desafios. E ele ir para esse sistema mais regular significa que ele deixa de ser simples ou só se ele realmente migrar de categoria empresarial? Ele não vai deixar de ser simples, ele vai ter um sistema híbrido. Então, ele vai deixar
o IBS e a CBS vai recolher por fora do Simples, na alíquota padrão, e ele vai continuar com os outros impostos recolhendo dentro do Simples Nacional. O ISS, o Imposto de Renda, continuaria com esse benefício do Simples Nacional e os outros não. Agora, essa reforma, ela pega só o que a gente chama de imposto sobre o consumo, né? Ela é uma reforma do nosso sistema tributário de produção e consumo. Eu vou pedir o Wagner para mudar essa arte e colocar uma outra que a gente preparou, que ela mostra a questão das alíquotas e do sistema, né? Essas alíquotas, elas deverão ser definidas em lei, uma lei a ser votada aqui no Congresso. Quando é que essa lei precisa estar votada? A expectativa é que seja até o final do ano, até porque 1º de janeiro passa a valer a CBS de forma integral. Em janeiro de 2027. Em janeiro de 2027, e nós precisaremos ter a alíquota definida para essa contribuição. Então, a gente está no ano eleitoral, onde as votações não são muito simples no segundo semestre. A gente não tem esse projeto ainda dessa definição de alíquota, né? Existe o risco de essa alíquota não ser votada, não ser aprovada neste ano de 2026? Acreditamos que não, porque realmente já está definido que em 2027 vai passar a incidir a contribuição sobre bens e serviços e nós vamos precisar ter uma alíquota padrão para essa incidência. Agora, aqui o segundo ponto, MEI e Simples Nacional só mudam em 2027, isso se o empresário achar que para ele é conveniente mudar. Exato, vai ser uma opção. Tá, mas então se ele não mudar na vida prática dele, não muda nada também? Não muda nada. O Simples Nacional, ele continua sendo um sistema favorecido mesmo com a reforma tributária. Tá. As empresas a partir do médio porte, tanto as que estão no sistema de lucro real quanto o lucro presumido, elas sim começam já entraram, na verdade, nesse processo de mudança. Exato. Para fins de CBS, não vai mais existir o lucro presumido, né? Então, as empresas vão apurar pelo lucro real com o crédito ao longo da cadeia, o crédito tributário ao longo da cadeia. Tem uma série de coisas que não estão aqui, que são, por exemplo, os produtos da cesta básica têm alíquota zerada, e tem lá uma lista dos produtos de cesta básica. Uma determinada categoria de medicamentos terá uma isenção de 60% no valor dessa alíquota, outros de 40%. Os produtos que entram no sistema, no imposto seletivo, que são os produtos maléficos à saúde, não entraram todos, mas a gente sabe de cigarros, bebidas alcoólicas, carros que estão fora de normas de redução de poluentes, eles terão uma alíquota diferenciada e essas tributações poderão mudar. Como é que o consumidor, que o cidadão que paga um produto na ponta e é quem vai sentir mais de frente esses tributos, como é que ele vai perceber essa mudança na vida dele? Para o consumidor final, a gente acredita que vai depender muito do setor que a gente está falando e de como que cada cadeia econômica vai repassar o impacto no preço. E aí que o consumidor final vai sentir esse impacto final. Quando a gente fala de uma tributação maior, por exemplo, no caso do que vai haver também a incidência do imposto seletivo, isso vai tornar esse produto, esse serviço mais caro, que é justamente a ideia de desestimular esse consumo. Tá, agora, esse mais caro, que você falou que depende de como o empresário vai embutir esse imposto no preço, ele não vai mais poder embutir o imposto. O imposto está lá, declarado. Então, se eu for comprar um blazer, seu blazer, ele está lá vendido por R$500. Então, o preço do blazer, vamos dizer que a gente vai ter uma alíquota de 26,5%, que é a alíquota mais ou menos que se estima que vai ficar. Então, 26,5% é imposto, o restante é o preço do blazer, né? E esse 26,5% é sobre o preço do blazer. Então, dá para a gente saber se o comerciante está cobrando um preço excessivo ou não. Sim, pelo tributo, que agora vai ser transparente, vai ser separado, a gente consegue enxergar. O que a gente não consegue enxergar, que vai depender, é o quanto ele está embutido no custo daquela mercadoria e do serviço.
Agora, que orientação você daria para comerciantes, para empresários, né, seja de comércio, seja de outros níveis de produção, da indústria propriamente dita, e para o consumidor final, neste momento que começa a fase de testes da reforma tributária? Para o empresário, está no momento de realmente olhar para a sua operação e entender o impacto da reforma tributária ali. Então, está no momento de investir em sistema, investir em treinamento de pessoas, porque tem uma mudança estrutural dessa tributação. Em realizar simulações para enxergar de fato quanto que vai ser a carga tributária dentro da sua empresa, mapear quem são os seus fornecedores, porque é dessas aquisições que você vai ter direito a crédito e é o crédito que vai diminuir sua alíquota efetiva no final das contas. Então, é um momento de planejamento. Então, não dá mais para improvisar. As médias, uma empresa que chegou ao porte médio, ela já não improvisa muito, né? Então, agora vai ter que profissionalizar mais ainda. Vai ter que profissionalizar. E contar com equipe de advogados especializados em tributos, contadores, ter um suporte técnico melhor, é isso? Sim, porque como a mudança é muito grande e vai impactar realmente o custo, as decisões operacionais, o planejamento estratégico cada vez mais precisa fazer parte do dia a dia da empresa. Para a gente que paga o imposto na ponta, qual é a vantagem? Vai dar para a gente fiscalizar melhor, por exemplo, quanto que a prefeitura está recebendo, quanto que o Estado está recebendo e, quem sabe, até cobrar uma melhor aplicação desses recursos? Eu acredito que sim, porque como um dos pilares é justamente essa transparência, né, a falta de distorção no meio da cadeia, da gente não saber de fato quanto representa tributo dentro daquele bem, eu acho que isso é um dos objetivos da reforma, é tornar isso mais claro. Tá, e você acha que ele vai ser alcançado já de imediato? Já dá para a gente saber? Acho que de imediato não. Eu acho que para a gente alcançar isso lá no final da reforma, lá em 2033, dali para frente, a gente ainda vai passar por alguns anos de adaptações e de desafios. Qual é o próximo passo, então? O próximo passo é olhar para a operação da empresa com esse olhar mais estratégico e entender que a tributação impacta a sua margem, impacta o seu custo e que hoje em dia a gente precisa olhar, entender esse impacto da tributação na nossa operação para conseguir ficar no mercado de maneira eficiente. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Agora é lei.
Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. O que hoje a gente pode chamar de hinduísmo são segmentos tradicionais religiosos baseados nos Vedas. E antes mesmo desse conhecimento védico ser registrado na forma literária, ele era mantido numa tradição oral. É como um manual de funcionamento desse mundo. Boto fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
Aqui foi uma sorte, a gente estava passeando, a gente ia almoçar em outro município e viemos passear nessa região do Rio da Prata e a casa estava abandonada e a propriedade estava à venda. E aí a gente olhou, gostou e acabamos comprando, né? Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Mais de 50 anos de história da edição de livros no Brasil. É a trajetória de Enio Silveira, que agora foi contada pelo escritor Sérgio França, que também é editor. Ele também se revela um articulador da classe editorial no Brasil. Ele estava na fundação da... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República.
quem trabalha com fisiologia dentro de um time, por exemplo, faz, é acompanhar os atletas ao longo do tempo. Durante 90 minutos, ele é exigido por uma série de ações motoras e isso gera respostas fisiológicas. A fisiologia, ela estuda quais são essas respostas, quais são essas adaptações que vai desde o sistema nervoso central até as respostas metabólicas, né, chamamos. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição que prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde de combate a endemias será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, está trabalhando no texto que veio da Câmara dos Deputados e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Carla, o convite. Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação? Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores. E claro que, por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões nós estamos, na verdade, com a PEC 14 corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora pelo presidente Davi e agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e a agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinham uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria e, portanto, nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada. O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm um receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia? Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né? Que cabe dentro do orçamento do governo federal e, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse. Como é que está o texto que veio da Câmara e o que o senhor pode aí mexer, o que o senhor pretende mexer ou se vai mexer? Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado
está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil. Tem algum ponto mais sensível? Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso. Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção, porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer caso ela seja aprovada? Não é possível porque é uma emenda constitucional. Sim, né? A emenda constitucional ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos. O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma. Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa e nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né, o cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país. Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida aí dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir, né? O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente, a categoria e aí sim construir um texto de convergência.
Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação desse texto. Mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é um encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra. De que a proposta resulta de um acúmulo de participação social, debate e construção política. E a Comissão de Assuntos Sociais aprova campanhas nacionais de conscientização sobre saúde bucal, que poderão ser realizadas todos Agora em Brasília, 3h21, Rádio Senado, Comunicação para a Cidadania, inicia em instantes, no plenário do Senado, uma sessão especial para homenagear o legado do humorista Chico Anísio. Na presidência, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vamos ao som do plenário. Uma honra e uma alegria, o plenário bicentenário do Senado Federal Brasileiro, da nossa República do Brasil, está aqui recebendo uma sessão solene para homenagear, com todo respeito a quem pensa diferente, mas para mim e para a torcida do Flamengo, como diz, é um gênio do humor brasileiro. É tão gênio, é tão talentoso e corajoso, nosso querido Chico Anísio, que deixou um legado que transcende ao humor. E essa semana é uma semana muito emblemática. Já começou com o Dia do Humorista, que é no dia do aniversário do Chico Anísio, no Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia, que nós vamos entender aqui exatamente o que é que significa, até porque nós sabemos que o Chico Anísio teve a ousadia de falar por milhões através da sua dor, né, da provação que ele teve com relação à depressão. E aqui nós temos presentes, inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que ressignificou essa data tão importante e teve uma influência direta da história do Chico Anísio. E eu fico muito feliz em estar aqui como um conterrâneo que eu admiro, de Maranguape, que fica ali na região metropolitana de Fortaleza, onde eu nasci, receber todos vocês que aqui estão, que vieram nessa tarde de quinta-feira ao plenário do Senado Federal, para a gente fazer essa justa homenagem com a presença da querida Malga de Paula, né, que esposa do Chico, a última esposa que passou aí os últimos 14 anos da vida desse grande cearense, desse grande brasileiro, desse grande humanista, Chico Anísio, né? E eu queria dizer que essa presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 220 de 2026, da autoria desta presidência e de vários outros senadores,
aprovadas pelo plenário do Senado Federal por unanimidade, diga-se de passagem. A sessão é destinada a homenagear o legado de Chico Anísio. Quero agradecer publicamente o presidente Davi Alcolumbre por ter colocado essa sessão, expliquei a importância do Chico Anísio. Ele prontamente, que é um admirador também do Chico, disse que poderíamos fazer essa sessão nessa tarde aqui, que normalmente não tem sessão deliberativa, é uma tarde para homenagens, para fazer sessões solenes. Estou tendo a honra de ter aqui ao meu lado um grande senador aqui do Distrito Federal, o senador Isalci Lucas, que está comigo em muitas frentes aqui, com os outros colegas também, dignifica o Senado Federal, a Casa Revisora da República, e é um admirador também do Chico, e fez questão, disse: Girão, estarei lá com vocês nessa data tão marcante. Então, compõe a mesa dessa sessão especial o senador Isalci, a senhora Malga de Paula, que é viúva do homenageado, também o senhor Edgar Lagus, presidente da Organização Judaica de Ação Social e Direitos Humanos, aqui, Binay Brit, do Estado de São Paulo, muito importante presença, muito obrigado, doutor Edgar. A senhora Fernanda Benstein, muito obrigado, uma pessoa que é muito conhecida aqui em Brasília e no Brasil, né, pelo seu trabalho talentoso de mentoria e também pelo seu ativismo em boas causas. O senhor Francisco Cardoso, conselheiro do nosso Conselho Federal de Medicina, né, muito importante, o doutor Francisco Cardoso. E também de forma remota nós teremos aqui a presença de 2 senadores que eu tive a oportunidade de falar por telefone com eles. É uma semana, foi muito agitada aqui em São Paulo e muitos têm compromisso nos seus estados. É assim no dia a dia da Casa Revisora da República, mas eles fizeram questão de, olha, eu queria homenagear porque eu admiro, eu tenho muita consideração e gratidão. O senador Cid Gomes, que a Malga, inclusive, me falou ontem que o Chico Anísio gostava muito da família, e o senhor Nelsinho Trade, que pra gente, né, o Nelsinho é aquele que faz um pouco o papel ali do humor dentro do grupo, para relaxar um pouco dentro de tantas atividades e desafios que a gente tem aqui. O Nelsinho é aquele que quebra um pouco esse clima um pouco pesado aqui do Senado. Temos também a presença ilustre da senhora Zélia Cardoso, que foi ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento do Brasil, no período de 1990 e 1991. É a mãe de Rodrigo e Vitória, filhos do homenageado, e foi esposa do Chico Anísio, né? Ela que, segundo a Malga de Paula, fez aí uma entrevista que me tocou profundamente, e eu quero dizer, para quem não assistiu essa entrevista, procure assistir, né, com o grande jornalista Rodrigo Alvarez, que foi correspondente internacional e fez grandes reportagens na Globo, e hoje faz coberturas de eventos religiosos, e fez essa entrevista muito profunda com a Malga de Paula, agora no final do mês de fevereiro, né? Eu tive a oportunidade de assistir e me emocionar com a Márcia, minha esposa, com meu pai, Clodomir, que está assistindo essa sessão, e a Malga falou sobre a importância da Zélia Cardoso na vida do Chico Xavier. Eu achei muito bonito o que você falou, na vida do Chico Anísio, perdão, porque o Chico Anísio, ele era muito desprendido, né, de coisas materiais, e terminou, alguns casamentos foram terminados e ele saía com a roupa do corpo, e muitas vezes teve que organizar a vida inteira dele toda. E a partir da Zélia Cardoso, a vida econômica, financeira foi organizada, e ele depois teve uma tranquilidade nessa questão material, graças a Deus. O senhor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que está em Barcelona, fez questão de participar, vai entrar virtualmente.
esse grande ator, que eu também sou um admirador, Estênio Garcia e sua esposa Marilene Saad, que são amigos, né, da família, muito amigos, e fizeram questão de participar. Muito obrigado, Estênio Garcia. E também nós teremos um vídeo que foi feito com muito carinho, com muito amor, pelo Ricardo Feltrin, jornalista, Marvio Lúcio, humorista e locutor, e Nelson Freitas, ator, que também enviaram um vídeo especial para esse momento. Então, antes de a gente iniciar aqui, já iniciamos, mas antes de iniciarmos as falas dos convidados, eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela cantora Marta Cristina. Muito obrigado, Marta, pela sua presença. Obrigada. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.
mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Excelente. Marta Cristina, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela emoção, pelo amor que você traz com o nosso hino nacional nessa data tão especial. Antes de chamar o nosso senador Exalci Lucas para fazer o seu pronunciamento, eu queria passar um vídeo, senador Exalci. Você quase nasce no dia ali muito próximo do aniversário do Chico Anísio, né? Você do dia... 7 de abril. 7 de abril, o Chico do dia 12, bem pertinho, né? E eu fico muito feliz porque esse vídeo aqui você vai conhecer um pouquinho. Eu peço para colocar, a secretaria sempre atenciosa, esse vídeo institucional, depois a gente ouve o senador Exalci Lucas. A história de Chico Anísio é, ao mesmo tempo, a história do humor na televisão brasileira. Nascido em 1931, na cidade de Maranguape, no interior do Ceará, Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho cresceu em um ambiente simples, mas cheio de criatividade. Ainda jovem, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde começaria a trilhar o caminho que o transformaria em um dos maiores artistas do país. Seu início foi no rádio, na década de 1950, escrevendo textos e fazendo locuções. Foi ali que Chico desenvolveu sua habilidade mais impressionante: criar personagens únicos, com vozes, trejeitos e personalidades próprias. Quando migrou para a televisão, rapidamente se destacou por seu talento incomum de dar vida a dezenas, depois centenas, de figuras diferentes, todas interpretadas por ele mesmo. Ao longo de sua carreira, Chico criou mais de 200 personagens. Muitos deles se tornaram verdadeiros ícones culturais. Entre os mais famosos estão o irreverente Professor Raimundo, da Escolinha do Professor Raimundo, o sarcástico Justo Veríssimo e o egocêntrico Alberto Roberto. Seus personagens iam muito além do humor. Eram retratos do Brasil com críticas sociais, políticas e culturais, feitas de forma inteligente e acessível. Durante décadas, especialmente na TV Globo, Chico Anísio dominou a comédia televisiva, influenciando gerações de humoristas. Seu estilo era marcado pela observação do cotidiano e pela capacidade de transformar tipos comuns em figuras inesquecíveis. Apesar do sucesso, sua vida também teve desafios. Ainda assim, nunca deixou de ser reconhecido como um gênio do humor. Chico Anísio faleceu em 2012, deixando um legado imenso para a cultura brasileira. Mais do que fazer rir, ele ajudou o Brasil a se enxergar, com seus defeitos, suas virtudes e, principalmente, com sua irreverência. Até hoje, seus personagens continuam vivos na memória popular, provando que seu talento atravessa gerações. É isso aí, muito bem. Olha, eu quero recomendar, quem quiser conhecer um pouco mais da vida do Chico Anísio, que marcou gerações, né? Não foi uma, nem marcou gerações.
E o Chico Anísio tem um documentário feito pelo seu filho Bruno Mazeu, que é Um Homem à Procura de um Personagem. Eu assisti também com a minha família, é muito bem feito, e faço aqui essa recomendação, está no Globoplay, né? E nós estamos nos 95 anos da vida dele, né? A celebração, mas o legado é muito maior do que o humor. Nós vamos ver aqui, né, com os depoimentos, inclusive com relação à questão da saúde mental, né? Então, o ressignificado dessa data tem algo muito forte que liga, né, o Chico Anísio a essa causa, pela sua coragem, né, e pela sua humildade, que a gente vai entender daqui a pouco. Mas antes, eu quero chamar o senador Isalci Lucas, já lhe agradecendo, senador, o senhor assumir a tribuna e fazer o seu pronunciamento sobre o Chico Anísio. O senador Isalci, que fez questão de estar aqui conosco nessa data tão especial. Ele que é um dos senadores mais atuantes, mais presentes aqui desse plenário bicentenário. Obrigado, presidente. Cumprimento e, ao mesmo tempo, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa dessa sessão justa, dessa justa homenagem ao Chico Anísio. Cumprimentar também aqui o Francisco Cardoso, que é o nosso conselheiro aí do Conselho Federal de Medicina, também a Malga de Paula, que é a senhora viúva do homenageado, o Edgar Lagos, também que é o presidente da Organização Judaica e Ação Social de Direitos Humanos, e também a senhora Fernanda Bernstein. Cumprimentar todos os parentes, amigos, convidados, servidores aqui dessa casa. Hoje, essa casa celebra os 95 anos de nascimento de um homem que não apenas fez o Brasil rir, fez o Brasil se enxergar. Chico Anísio não foi apenas um humorista, foi um intérprete do Brasil. O psicólogo Gardner, professor e pesquisador de Harvard, ficou conhecido pela teoria das inteligências múltiplas. Segundo ele, Girão, não existe um único tipo de inteligência, mas 9: linguística, lógica, matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. A mim me surpreende que ele não tenha listado, ao final, um 10º tipo, a inteligência humorística, aquela na qual Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, o nosso eterno Chico Anísio, certamente ocuparia um lugar de muito destaque. O discurso humorístico, especialmente quando ele tem em suas veias o tom corrosivo, possui o poder de revelar a verdade, numa síntese que talvez nenhuma outra forma de comunicação consiga. E Chico era mestre nisso, era na lata, na cara, nas fuças, né, do público. Um mar de verdades, sem pretensão de ser didático, porque o humor de tese não tem graça, mas que sem querer ensinar, nos ensinava e ensinava muito, sem querer formar, formava. Nem nós políticos éramos poupados, né, do seu humor crítico. Nenhum político queria ser confundido com o Justo Veríssimo. Quem não se lembra, né, do bigode que corria ao lábio superior, da voz assoprada do político, que só se movia por proveito pessoal e transformava tudo em negociata. Tinha ao seu lado um assessor bajulador, uma espécie de aspone, que entrava no gabinete anunciando quem esperava na antessala. E Justo Veríssimo tinha horror a pobre. Essa era a sua marca. Sem perceber, todos nós políticos aprendemos com o Chico que nós deveríamos ser o oposto, para que a caricatura não se tornasse o nosso retrato. Era uma caricatura, e toda caricatura é uma amostra da realidade. Mas Chico Anísio, com aquele talento natural para fazer graça, avançava em uma abordagem crítica da nossa sociedade. E o povo, claro, entendia imediatamente. Citei um personagem, mas havia muitos outros, quase todos inesquecíveis. O Pantaleão, o velho contador de aventuras mentirosas, o Bozó,
que se dava áreas de importância e dizia ser diretor de TV para seduzir as jovens atrizes. O professor Raimundo, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, mais de 200 ao longo da vida, e cada um deles era um brasileiro real, tirado das ruas, das feiras, dos bares, das casas simples deste país enorme. Lembro de uma apresentação em que ele contava a história do primeiro foguete espacial do Brasil. O foguete não funcionou, não deu partida na hora do lançamento. Os técnicos ficaram atrapalhados e alguém sugeriu, então, chamar um primo que tinha uma oficina, o mecânico. Então o mecânico chega, examina o foguete e diz: olha, não vai dar para consertá-lo aqui não. Vou ter que botá-lo numa Kombi e levá-lo para uma oficina. Era a crítica genial da esculhambação brasileira, da falta de planejamento, da improvisação elevada, a política de Estado. O público ria e, ao rir, reconhecia e, ao reconhecer, pensava, refletia. O brasileiro não ri porque a vida é fácil. O brasileiro ri porque precisa seguir em frente. E o Chico entendeu isso. Antes de qualquer um, ele mesmo disse certa vez: o humor é irmão da poesia. Não tenho possibilidade de consertar nada, mas tenho a obrigação de denunciar tudo. E denunciou durante décadas, com elegância, com ironia, com aquela sagacidade de quem entende o Brasil por dentro. Chico tinha também uma qualidade rara entre os grandes, a generosidade. Não usou seu espaço para brilhar sozinho, abriu caminhos, incentivou talentos, dividiu palcos, em uma indústria muitas vezes marcada pelo ego. Ele escolheu a humildade de quem sabe que o riso coletivo vale mais que o aplauso individual. E esse legado não ficou só nos arquivos da televisão, ficou também nos filhos que ele criou, como Lug de Paula, o Niso Neto, o Bruno Mazeu, entre outros, cada um com sua voz, o seu estilo, o seu caminho, a sua marca, mas todos com aquela mesma luz que o Pai o acendeu. E que belo celeiro de grandes humoristas é o Ceará. Como se explica isso? Eu não sei dizer, mas é incontestável. Termino com algo que precisa ser dito. Não existe humor onde não existe liberdade. É natural ao humor desagradar pessoas, grupos. Humor sem um grão de sal é um humor asséptico, inócuo, sem graça. Já houve no Brasil caso de autoridade judicial mandando prender o humorista por conta de piadas. Vivemos um momento especialmente grave, com tantas ameaças à liberdade de expressão. Ao homenagear Chico Anísio, homenageio também, na sua pessoa, o valor inegociável da liberdade de expressão. Porque sem liberdade não há humor, sem humor não há verdade, e sem verdade não há democracia. Chico Anísio fez mais do que nos fazer rir. Nos ensinou que o riso também é uma forma de resistência e que um povo que ri de si mesmo é um povo que ainda não desistiu de se transformar. A sua família, a nossa gratidão por compartilhar com o Brasil um talento que atravessa gerações. E a Chico, onde quer que ele esteja, nosso muito obrigado, porque poucos tiveram a capacidade de fazer um país inteiro rir, enquanto ao mesmo tempo nos fazia pensar. Parabéns a todos, parabéns ao nosso querido Chico Anísio. Muito bem, belíssimo discurso. Obrigado, senador Exalcir. O senhor estava aí, estava fazendo aí o seu pronunciamento e eu lembrando aqui algumas passagens. Tem uma engraçada, eu sei que o seu tempo é disputadíssimo, eu vou pedir o Fábio, que está ali, para resgatar um que eu postei nos stories há um mês atrás, que é do Chico Anísio, à frente do seu tempo, como sempre, falando do INSS. Você viu essa? Não vi.
Pega lá, porque e nós participamos, eu e o senador Exalci, dessa CPI, que acabou de terminar do INSS, e o Chico Anísio deu um ali que eu vou te dizer, daqui a pouco a gente passa aqui. As pessoas em casa, eu não sei se estão assistindo o que está passando aqui do lado. Aqui tem uns personagens, não sei se a TV Senado pode mostrar rapidamente, tem uns personagens do Chico, são mais de 200, né, Malga? 208 registrados, e ali a gente está passando alguns, aqui do lado do telão aqui, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é impressionante, 208, e quando eu confundo o nome do Chico com o Chico Xavier, acabei fazendo isso, não sei se 1 ou 2 vezes, mas é porque ele deu uma entrevista uma vez dizendo que tinha um quê de mediunidade, que às vezes ele chegava, sentava e alguma coisa, ele era tomado um pouco ali o seu talento, a sua sensibilidade, que ele entrava em outra esfera que ele não sabia explicar bem, como se fosse uma coisa meio mediúnica. Interessante isso. Mas eu quero chamar lá direto de Barcelona agora, né, o doutor Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu vou mostrar um vídeo primeiro dele que ele fez com o Chico, tá? Para a gente já trazer o Chico, a fala do Chico aqui. Foi uma das últimas entrevistas que o Chico deu, né? Foi a última entrevista, de fato, a última entrevista que o Chico deu, e foi para o doutor Antônio Geraldo, que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso que é muito importante aqui a gente entender que o dia 12 de abril, que é o dia do aniversário do Chico, que começou essa semana do domingo, né, o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia no Brasil, data dedicada a combater o preconceito contra pessoas com transtornos e deficiências mentais. Foi criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a campanha visa conscientizar sobre a saúde mental e eliminar estigmas que impedem a busca do tratamento. Olha o legado do Chico, que não é só o humor. Através da sua dor, ele ajudou muita gente, inclusive inspirando essa lei, né? E eu quero passar aqui para o doutor Antônio... primeiro vamos ver o vídeo, depois o doutor Antônio Geraldo vai entrar direto lá da Espanha, de Barcelona, e vai contar um pouco dos bastidores, como é que foi esse contato com o Chico Anísio. Passa o vídeo, por favor. O preconceito mata, o estigma mata. Eu sou Antônio Geraldo, sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E em 2012 eu tive a oportunidade, através da doutora Annalise Gigliotti, de gravar a última entrevista em vida com o Chico Anísio, na casa dele, no apartamento dele, lá na Barra da Tijuca, junto com a sua esposa, Malga de Paula. Chico, o que você acha do tratamento psiquiátrico, da necessidade do psiquiatra na vida das pessoas? Se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. A depressão é um quadro que só para com remédio e nunca mais solta esse remédio. Esse remédio é para sempre. Sem o remédio é impossível. Você então percebeu que o fato de usar o antidepressivo, ao invés de embotar sentimentos em você, em tirar as situações, ela mudou a sua vida para melhor? Mas, sem dúvida, acertou a minha vida. Foi importantíssimo. A importância da psiquiatria, no meu caso, é uma coisa é vital como o ar, porque ela é fundamental. Que a medicação, nesse contexto, então, ela entra podendo dar a possibilidade da pessoa de voltar a produzir e ter uma vida normal. Voltar a ser o que ele era. Naquele momento, o Chico, já em 2012, tinha uma visão futurística muito importante. E para nós foi essencial termos a Associação Brasileira de Psiquiatria, numa parceria com o Chico Anísio. Naquele momento, ele faz já ali algumas colocações extremamente importantes. Uma delas, nessa entrevista, quando ele me pede para criar um nome ou criar uma palavra, o que nós chamamos de neologismo,
para dar nome ao preconceito contra aqueles que padecem de doenças mentais. E nós criamos a palavra, o neologismo, psicofobia, que é para dar significado ao preconceito que as pessoas têm contra aqueles que padecem de deficiências e de doenças mentais. Desde então, nós trabalhamos intensamente sobre isso. A posteriori, nós criamos, então, o dia 12 de abril como Dia de Enfrentamento à Psicofobia, que é o enfrentamento ao preconceito, ao estigma. Nós temos uma dificuldade para acesso ao melhor tratamento para a área psiquiátrica e temos, na verdade, uma negação de que a doença mental existe. Quando você nega a doença, você não precisa ter remédio para poder dar para as pessoas. Claro. E o psiquiatra não significa que ele é doido. As pessoas acham isso. A pessoa que nega a doença é a pessoa que tem medo de ser taxada de maluca. Nas doenças que há, a depressão é a única que não dói. Não dói. O tratamento não dói. O tratamento só vai fazer melhor essa pessoa. Naquela data, Chico Anísio já falava sobre a ausência de tratamento psiquiátrico para aqueles que padecem de doenças mentais. Até hoje, as pessoas que estão com doenças mentais também ainda não encontram tratamento digno no Sistema Único de Saúde, infelizmente. Nós temos uma psiquiatria de primeiro mundo no sistema privado, mas isso não se repete no sistema público. O Chico Anísio fala ali também em relação ao preconceito que as pessoas têm com aqueles que padecem dos transtornos mentais, dos próprios colegas de trabalho, de pessoas que tenham o mesmo nível intelectual, o mesmo nível de status financeiro que ele tinha e muito preconceituosas. Ainda hoje, o preconceito mata e mata porque as pessoas não procuram tratamento psiquiátrico. Então, ter o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, fazer uma homenagem ao Chico Anísio por ser o pai da nossa campanha, a pessoa que trabalhou muito intensamente conosco para que acabasse o preconceito, ela que abriu o coração para poder fazer essa declaração, para que todos soubessem e parassem de ter tanto preconceito com os doentes, foi essencial que ele entrasse em nossa campanha. Por isso, esse dia é em homenagem a ele e espero que nós consigamos cada vez mais acabar com o preconceito. Chico, para nós é uma honra, para a gente, para mim, eu estou aqui orgulhoso de poder bater um papo contigo aqui, na sua casa, com a sua família. Olhe, doutor Antônio, eu estou à sua inteira disposição. Ter a chance de falar sobre isso, esse tema tão importante, num momento tão difícil para quem é sofredor desse mal, é uma satisfação para mim. O que eu puder fazer, se o que eu falar ajudar, graças a Deus. Olha a sensibilidade dele, né? E como ele colocava a sua vida a serviço. Era um idealista nato, o Chico Anísio, né? E eu só tenho a aumentar a minha admiração por esse meu conterrâneo, né? Ele estava à frente do tempo, ele causava uma reflexão na política, e hoje nós estamos numa casa política, ele causava reflexões muito inteligentes, né? De uma forma muito sutil, com muita habilidade, né? E daqui a pouco a gente vai rememorar alguns trechos aqui sobre isso, já que nós estamos no Senado Federal. Então eu convido, diretamente de Barcelona, na Espanha, concedo a palavra ao senhor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, meu amigo, meu irmão, que eu admiro muito o seu trabalho, da associação inteira. O senhor tem 10 minutos para o seu pronunciamento, com a tolerância da casa, é claro. Excelentíssimo senador da República, nosso presidente de mesa hoje, senador Girão, meu amigo, meu irmão, meu companheiro que representa muito bem o Ceará aí nessa casa, mas representa mais. Representa a todos aqueles que padecem de doença mental. São mais de 60 milhões de pessoas
no Brasil que padecem de doenças mentais e que agradece o senhor pelo empenho que tem para tratar das questões ligadas às políticas públicas de saúde mental aí nessa casa. Sempre, sempre agradecemos, porque a ABP tem um senador que a representa e a representa também a todos os familiares aí no Senado Federal. Senador Girão, é impossível agradecer o trabalho que meu amigo tem feito aí nessa casa. Senador Exalci, senador pelo Distrito Federal, onde eu moro, onde eu resido, senador que eu tenho a honra de tê-lo nos representando aí também. Aproveito para agradecer meu amigo, companheiro, que se encontra também nessa mesa, nosso representante do Conselho Federal de Medicina, uma pessoa extremamente importante para a medicina brasileira nesse momento, já vem fazendo isso há algum tempo, mas agora ele tem sido aí essencial dentro das questões que ele coloca em defesa da medicina, isso é muito importante. E minha amiga, Malga de Paula. Malga que me ligou, mandou uma mensagem perguntando se eu poderia participar da homenagem. Eu falei, claro, né, Malga, não tem nem como. A Malga me proporcionou um dos grandes momentos da minha vida, quando, numa quinta-feira, a Annalise Gigliotti, que é psiquiatra, minha amiga também, me ligou e falou, Antônio Geraldo, Chico resolveu e vai dar uma entrevista para falar sobre o quadro dele. Eu falei, você está brincando? É sério que ele vai falar mesmo? É assim, você vem para o Rio para gravar. Eu falei, quando vai ser? Sábado à tarde. Eu não esperei sábado à tarde. Era impossível esperar. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro de imediato, cheguei lá na sexta-feira, conseguimos uma equipe ligada à Rede Globo, trabalha na Rede Globo, para poder ir para a casa da Malga. E aí eu fiquei o dia inteiro despachando da ABP, da sexta-feira, sábado de manhã eu desci logo cedo para a Barra, sabendo que a entrevista ia ser à tarde, mas a vontade de chegar logo era grande demais. E no início da tarde chegamos até a casa do Chico, Malga nos recebeu lá com todo carinho, com toda atenção, a Annalise também estava lá, a Annalise que é sobrinha do Chico Anísio. Iniciamos um bate-papo. Foi um bate-papo maravilhoso, levamos a tarde quase toda conversando, para depois iniciar as gravações. Fizemos toda a gravação, durou 45 minutos, depois o produtor chegou para mim e para o Chico e perguntou, olha, tem alguns cortes para fazer, uma edição, e o Chico Anísio falou, não, essas pausas são pausas emocionais, minhas e do Dr. Antônio Geraldo. Aquilo me emocionou muito, porque realmente eram pausas que às vezes não dava para levar adiante. Nós temos essa gravação, depois a Rede Globo pegou e passou no Jornal Nacional, passou também no Fantástico. Para nós isso foi um feito importantíssimo, porque o Chico dividiu o antes e o depois para cuidar daqueles que padecem de doenças mentais, para falar contra o preconceito, porque o estigma é muito grande. Nós temos o estigma social, que é esse estigma que as pessoas apontam e ficam dizendo, né? Aquele ali tem doença mental, tem depressão, tem ansiedade, e discrimina, e faz aquele estereótipo e afasta as pessoas. E aquele que está doente, ele recebe aquilo e começa a se autoestigmatizar. E por isso que chama o autoestigma. Ele começa a acreditar mesmo que ele é incapaz. Ele começa a acreditar mesmo que ele não vai conseguir ser como os outros são. Por quê? Porque o estigma social é muito grande. Negam emprego, negam trabalho. Assim, o tempo inteiro é discriminado. E vem aí, por fim, o estigma estrutural, que é o estigma do Estado. O Estado estigmatiza tantos doentes mentais que nós não temos sequer um psicotrópico para tratar das doenças mentais na farmácia popular. Não temos nem um. E pasmem vocês, nós tivemos de 2022 para 2024 um salto nos afastamentos do trabalho por doenças mentais. Em 2023, nós tivemos cerca de 200 e poucos mil afastamentos do trabalho por doença mental. 2024 pulou para 472 mil
afastamento do trabalho por doenças mentais. E 2025 pulou para 516 mil. E o preconceito sobre essas pessoas é enorme. O Estado tem um preconceito tão grande, que criou um serviço à parte para cuidar dos doentes mentais. Infelizmente, nós temos que tratar dos nossos doentes mentais num serviço chamado CAPS. Por que não é nas UPAs? Por que não é nos hospitais gerais? Por que não é igual é tratado todas as outras patologias? Não, para a psiquiatria tinha que ser separado. Isso é estigma, é estigmatizante. E, infelizmente, nós não temos serviço para atender a população brasileira. A desassistência é um crime que cometem dia a dia contra nossos doentes mentais. A ausência de tratamento na farmácia popular é um outro crime inaceitável que o Estado estruturalmente comete contra quem padece de doenças mentais. Por que eu disse isso? Porque o Chicanísio afirmou isso. Porque o Chicanísio cobrou isso. E olha quando isso? 2011. Foi a última entrevista dele em vida. Por isso que eu tenho que agradecer muito a Malga, por isso que eu tenho que agradecer muito a Analice, e agradecer ao Chicanísio por esse trabalho. É um divisor entre o antes e o depois. Chicanísio fez mais. Ao terminar a gravação, ele virou, não foi Chico, foi Malga, virou e perguntou para o produtor: vocês gravaram a conversa dos dois da tarde inteira? Não, nós só gravamos os 45 minutos. Aí o Chico falou: não acredito. Isso era histórico, isso era um documento histórico, bate-papo meu com ele aqui. Infelizmente, não foi tudo gravado, porque aí iria ser um documento realmente da genialidade dele, da visão futurística. E ali ele me cobrou. Falou assim, ó, cria um nome contra esse preconceito que tem contra quem padece de doença mental. E eu criei. E aí eu criei um neologismo, que a gente chama de neologismo quando é um nome novo, que foi o neologismo psicofobia. Psicofobia é o preconceito que as pessoas têm contra aqueles que padecem de deficiências e transtornos mentais. Esse neologismo, ele pegou. Nós ganhamos já prêmios internacionais por causa da criação dessa campanha, por causa da criação do neologismo. No Brasil, a gente trabalha isso intensamente. Inclusive, tem um PLS que saiu aí dessa casa, pelo senador Paulo Davim, para criminalizar o preconceito. Assim, na mesma linha, nada demais, que é a criminalização em relação à xenofobia e em relação à homofobia. Por que isso é importante? Em alguns estados, essa lei já existe. Porque as pessoas precisam respeitar aqueles que padecem de doenças mentais. Tratar da doença mental hoje é algo que é fácil de fazer em relação ao que se fez há 100 anos atrás. Mas a gente precisa ter acesso. A psiquiatria no sistema privado é de primeiro mundo. Por que o sistema público não é de primeiro mundo? Se são as mesmas pessoas, se são os mesmos profissionais. Falta de gestão. Falta de capacidade de gestão do Estado. E não é desse ou do outro governo, ou do outro. É o preconceito que faz com que a gestão discrimine aqueles que padecem de doenças mentais. Chicanísio, na visão futurística, ele pediu para criar esse termo. Ele cobrou a presença de medicamentos na farmácia popular. Eu prometi para ele que eu ia continuar cobrando e brigando. Continua até hoje. E a gente não consegue entender por que o próprio Estado não produz antidepressivos. Os medicamentos, 99% não têm patente. Por que os laboratórios do Estado não produzem? Porque é um preconceito, é uma discriminação. Nos discriminam. Discriminam a mim como psiquiatra. Por que existe isso? É a ignorância, é a incapacidade. Quando Chicanísio declara que faz, naquela época, ele declara: eu faço tratamento psiquiátrico há 24 anos. Eu não seria 20% do que eu sou se não fosse meu tratamento.
Ele abre as portas para todos aqueles que têm doenças mentais e ficam escondendo, e tem medo, e não tem a coragem de dizer isso, por medo de quê? De sofrer preconceito. Por causa do quê? Por causa do estigma. E o estigma mata. Nós temos altos índices de autoextermínio no Brasil. Por quê? Porque a doença mental é a principal razão pela qual alguém acaba fazendo a autoextermínio. Isso é grave. E os números só aumentam. E qual a possibilidade que nós estamos vendo com a política atual relativa àqueles que padecem de doenças mentais? Nenhuma possibilidade de mudança. E precisa mudar. Nós temos que mudar. As famílias clamam por isso o tempo inteiro. É absurdo não ter tratamento no Sistema Único de Saúde pela farmácia popular. Tem nas farmácias de algumas prefeituras, mas não tem nem medicamentos que não têm patente há 10, 15 anos, 20 anos. Não tem, de regra, carbonato de lítio, que é um produto de 1950, que é o único estabilizador de humor que nós temos na nossa farmacopeia, mas nós não temos na farmácia popular. Então, é importante mostrar o quanto Chicanísio nos ajudou fazendo isso. E é importante saber que, até hoje, aqueles da família que entraram nessa mesma linha dele continuam tentando mostrar essa realidade. Nós precisamos continuar. Nós temos que agradecer muito o senador Girão, o senador Isalci, por esse trabalho que fazem, e todos os outros senadores que também nos ajudam nesse contexto, porque é grave, é muito grave. Hoje, inúmeras prefeituras e até alguns estados ficam fazendo de tudo para dar para a população canabidiol, que nem é medicamento, que é um produto. Nem bula tem, porque não é medicamento. Tem ali um informativo, um folheto informativo. Mas não fazem questão nenhuma de colocar os antidepressivos. 11,3% da população brasileira tem sintomas depressivos. Isso é número 1 no mundo. Isso está no resultado da pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, a Vigitel. 13% da população tem sintomas de ansiedade. Número 1 do mundo. E nós não temos tratamento. A Vigitel mostra isso na pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, e isso não é usado para nada. Nós precisamos fazer política baseada em evidência. Nós precisamos fazer política baseada em dados e não em ideologia. Nós não podemos ser mais bacharéis em medicina tratando papéis. Nós temos que ser médicos, atendendo pessoas, atendendo pacientes e dando resolução aos quadros que essas pessoas padecem. Isso é muito importante que façamos. Obrigado, senador Girão. Obrigado, senador Isalci. Muito especialmente obrigado a Malga de Paula, pelo seu trabalho, que você continua, né? Temos coisas para fazermos juntos aí, pelas suas mídias sociais, pelas minhas mídias, que é para poder agradecer e orientar a população e agradecer a todos aqueles que nos ajudam. Obrigado de coração, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero assistir o tempo todo, vou ficar aqui sentadinho, está friozinho aqui, está bom de ficar quietinho aqui para poder assistir. E feliz da vida que eu estou mais uma vez nessa casa para defender aqueles que cuidam e aqueles que tratam das doenças mentais. Obrigado de coração. Obrigado. Nós é que te agradecemos, meu querido irmão, amigo, doutor Antônio Geraldo, um grande batalhador, né? Grande idealista de tantas causas boas, né? Ele como presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne dezenas de milhares de psiquiatras no Brasil, participando, fazendo questão
porque, senadora Damares, que acabou de chegar aqui, eu lhe agradeço a sua presença. Esse tema tem tudo a ver com a senhora, né? Esse tema da saúde mental, da dedicação por projetos de lei, né? A gente sempre conversa e a senadora Damares é uma referência para a gente aqui nessa área. Ela que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Muito obrigado por sua presença e a gente fica muito honrado com a sua presença nessa data. Tem um aniversariante aqui, nessa semana tão especial, do aniversário do Chico Anísio, do aniversário do Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, porque o doutor Antônio Geraldo explicou que foi por causa do Chico que o Brasil instituiu essa lei, né? No dia do aniversário do Chico, do enfrentamento ao preconceito, dessa questão da doença mental, né? Uma data para combater esse preconceito com pessoas com transtornos e deficiências mentais. E é o dia do humorista também. E o dia do aniversário, hoje é o dia 16. Esses dias que eu falei do dia 12 dessa semana, mas hoje é o dia do aniversário de uma grande contadora de história, né, que está sempre aqui nos brindando com as suas apresentações, a senhora Niédia Genari, que vai falar um pouco, fez questão de fazer no dia do aniversário dela uma homenagem ao Chico Anísio. Eu lhe agradeço, querida, o Senado Federal está à sua disposição para essa contação de história. Boa tarde, senhor presidente e todas as autoridades presentes, aos familiares, aos amigos e admiradores. Permita-me começar com uma pergunta simples. Quem foi o brasileiro que conseguiu colocar o Brasil inteiro dentro de uma sala e depois devolver esse Brasil ao próprio povo, rindo de si mesmo, reconhecendo-se, pensando sobre si mesmo? Esse brasileiro foi Chico Anísio. Mas hoje, nesta casa, nós não estamos apenas homenageando um humorista, estamos homenageando um intérprete do Brasil. Chico nasceu no Ceará, e há algo profundamente simbólico nisso, porque o Ceará é uma terra onde a palavra aprende cedo a resistir, onde o humor nasce como inteligência de sobrevivência e onde o riso nunca é superficial, é ferramenta de coragem. Foi ali, em Maranguape, que começou a história de um menino que aprendeu primeiro a escutar antes de aprender a representar. Escutar o povo, escutar os sotaques, escutar as contradições, escutar as esperanças, escutar até aquilo que o Brasil ainda não sabia dizer sobre si mesmo. Esse menino cresceu, mudou-se para o Rio de Janeiro, entrou no rádio, subiu aos palcos, chegou à televisão. E então, aconteceu algo extraordinário. Ele começou a devolver o Brasil aos brasileiros, transformando em personagens mais de 200 formas de dizer quem somos. O professor Raimundo não era apenas um professor, era a sala de aula inteira tentando permanecer de pé neste país. Justo Veríssimo não era apenas um político, era a coragem de revelar aquilo que muitos preferiam esconder. Bozó não era apenas ingênuo, era a lembrança de que a delicadeza ainda resiste no coração brasileiro. Salomé não era apenas irreverente, era a pergunta que o povo gostaria de fazer ao poder. E assim, personagem por personagem, Chico organizou o Brasil dentro de uma história que todos nós cabíamos. Ele não fazia humor para distrair, ele fazia humor para revelar. Transformou o riso em pensamento, transformou a televisão em espelho, transformou personagens em memória nacional. Durante décadas, famílias inteiras se reuniram diante da televisão para rir com Chico. Mas sem perceber, estavam também aprendendo a se enxergar. E talvez por isso, esta homenagem seja tão necessária.
Porque falar de Chico Anísio é falar do Brasil, mas também é falar da condição humana. Porque por trás de centenas de personagens existe um homem sensível, um observador atento das dores invisíveis das pessoas, um artista que muitas vezes acendia luzes para milhões, enquanto atravessava em silêncio as próprias travessias interiores. Talvez tenha sido justamente isso que lhe deu a rara capacidade de compreender tão profundamente o coração do povo brasileiro. Porque ninguém escuta um país inteiro sem antes escutar a própria alma. Hoje, quando o Senado Federal presta essa homenagem, não celebra apenas um artista, celebra a coragem de transformar humor em consciência. Celebra a cultura brasileira como patrimônio vivo. Celebra a liberdade de expressão como linguagem da democracia. Celebra alguém que ajudou o Brasil a se reconhecer com mais inteligência, mais sensibilidade e mais humanidade. Em 2012, o Chico saiu de cena, mas não levou consigo seus personagens. Eles ficaram na sala do professor Raimundo, ficaram na ironia desconcertante de Justo Veríssimo, ficaram na ternura inesperada de Bozó, ficaram na memória afetiva de um país inteiro. E talvez seja por isso que hoje não lembramos apenas de um artista. Nós reencontramos uma presença, porque há pessoas que passam pelo tempo, há pessoas que atravessam gerações, e há aquelas raríssimas pessoas que ajudam um país a entender quem ele é. Chico Anísio foi uma delas. E enquanto o Brasil ainda for capaz de rir de si mesmo com coragem, enquanto ainda existir humor que ilumine em vez de esconder, enquanto ainda houver brasileiros dispostos a transformar inteligência e sensibilidade, Chico Anísio continuará em cena. Não como lembrança, mas como permanência. Como uma dessas vozes que ajudam um país inteiro a continuar sendo Brasil. Eu sou Niede Jagenari, contadora de histórias. Muito bem, olha, minha querida Niede, eu vou dizer uma coisa para você. Cada vez você se supera. E muito obrigado por esse presente que você dá no dia do seu aniversário. Que Deus te devolva em bênçãos, em saúde, em paz, em harmonia, tudo de bom para você, para a sua família. Muito obrigado mesmo, muito simbólico. No dia do seu aniversário, você vir aqui para prestar essa homenagem. O senhor sabe, eu não sou de quebrar os protocolos, o quanto eu o admiro, o quanto eu vejo luz no senhor. Então, eu sempre estarei nas missões juntos com o senhor. Nós somos amigos. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua amizade. Deus te guie. Agora, sequenciando com muita honra, com muita alegria, diretamente dos Estados Unidos da América, nós vamos receber aqui a senhora Zélia Maria Cardoso de Mello, ela que foi casada com Chico Xavier. Perdão, eu estou falando de Chico Xavier aqui. É porque o Chico dizia que tinha uma mediunidade e tá, ó, não vou repetir. Mas diretamente dos Estados Unidos, a Malga, inclusive, eu falei no início dessa sessão da importância da Zélia Cardoso para a vida do Chico Anísio, né? Assim, como foi importante, ela fez isso, ela testemunhou isso numa entrevista com o Rodrigo Alvarez também, uma entrevista imperdível, e eu queria agradecer muito a ex-ministra de Estado da Economia, da Fazenda, do Planejamento do Brasil, no período de 1990 a 1991, ela que é mãe do Rodrigo e da Vitória, filhos também do nosso homenageado hoje. Muito obrigado pela sua presença, Zélia. Você tem o tempo que puder participar aqui para fazer o seu pronunciamento, o seu discurso nessa homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, senador, pelas palavras tão gentis. Boa tarde a todos. É uma honra participar dessa homenagem ao Chico, mas, ao mesmo tempo, é
uma tarefa difícil, porque o Chico Anísio que o Brasil conhece é um gigante. Então, é muito difícil falar sobre uma pessoa que tem um papel, teve um papel, tem um papel e terá um papel sempre muito relevante na história do país, na cultura do país. Viver com um homem genial é entender que a mente dele é um território sem fronteiras. Por trás do homem, das mil faces que ele criava, havia um homem profundamente sério sobre o seu trabalho. Na intimidade, eu vi que o que as câmeras não mostravam, ele era um receptor da humanidade em tempo integral. No café da manhã, numa viagem, numa conversa banal, andando de carro, ele estava sempre capturando o Brasil, sempre se identificando com o Brasil e sempre capturando. E ele mesmo dizia que todos os personagens dele eram inspirados em brasileiros. E a verdade é que ele emprestava o seu corpo e a sua voz para os esquecidos, para os oprimidos e até para os prepotentes, para que eles tivessem um espelho e para que eles tivessem uma voz. Para encerrar, eu queria dizer que a maior homenagem que podemos fazer ao Chico não é apenas repetir seus bordões ou rir de seus vídeos, que eu tenho certeza todo mundo vê todos os dias. Constantemente, meus amigos, meus familiares me mandam algum vídeo do Chico que podia ser feito no momento atual, serviria para o momento atual, porque a capacidade dele de entender o Brasil, de interpretar o Brasil, realmente não tem limites, não tem fronteiras, não teve limites e fronteiras, não teve tempo. Hoje, tantas coisas que ele falou são absolutamente, serviriam para as situações de hoje, para as pessoas de hoje. Então, a verdadeira homenagem que acho que fazemos ao Chico é manter o olhar inconformado que ele tinha. Ele nos ensinou que o riso não serve apenas para esquecer os problemas, mas para criar coragem de encará-los. Ele não foi apenas o homem das mil faces, mas foi o homem que nos ajudou a encontrar a nossa própria face. Quem somos nós, brasileiros, com todas as nossas imperfeições? Chico, obrigada por ter dividido sua vida e sua mente brilhante conosco. Sua crítica foi o maior ato de amor pelo Brasil. E o Brasil, hoje e sempre, devolve esse amor a você. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui nessa sessão solene em homenagem ao seu amado Chico. E a gente percebe, inclusive naquela sua ida à escolinha do professor Raimundo ali, um momento marcante da TV brasileira, e o amor profundo que ele nutria por você, Zélia. O carinho, né? E que Deus te guarde, você, o Rodrigo, a Vitória, tudo de bom. Eu tenho certeza que o Chico, de onde ele estiver, né? E talvez mais próximo do que a gente imagina, ele está junto com as pessoas que amam ele, protegendo e guiando. Deus abençoe, tudo de bom. Vamos sequenciar aqui a nossa... Eu quero apenas fazer aqui um registro de presenças que estão aqui nesse plenário, viu, Malga? Malga é emocionada, cada fala aqui, né? Eu imagino, porque a gente trava até a voz aqui conduzindo. Mas o senhor primeiro secretário da Embaixada da Rússia, o senhor Alexei Ivanashenko, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, Gilvane Amaral Sicupira de Lima. E eu queria
chamar aqui, nesse momento, a senadora Damares Alves. Senadora Damares, que fez questão de estar aqui conosco, uma senadora que eu admiro há muitos anos. Antes de entrar na política, já acompanhava o trabalho dela. E muito obrigado pela sua presença, senadora Damares. Obrigada, senador Girão, presidente. Eu quero cumprimentar essa mesa incrível, todos os senhores, especialmente a Malga, que alegria recebê-la no Senado. Eu sou sua fã, viu? Eu sou sua fã. Todos os senhores, sejam bem-vindos, os convidados que estão em plenário. Eu estou vindo do presídio. Eu passei parte da minha tarde na Papuda. Eu acho que todos sabem que eu sou a presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu estou numa missão oficial do Senado, visitando os presos do 8 de janeiro, os presos desse recente episódio político que aconteceu no Brasil. E é muito triste entrar no presídio. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar no presídio. Tem sido essa a minha vida nos últimos 40 anos, que, para além de senadora, defensora de direitos humanos, eu também sou pastora, filha de um pastor que viveu dentro dos presídios, cuidando dos presos. E tem sido essa a minha vida. Mas cada visita é uma visita de muita tristeza. E aqui no Senado, a gente vive esse misto de emoção. E esse misto e essa pluralidade. Você entra numa sala para falar de câncer, aí você sai, você tem 1 minuto para se recompor, entrar numa outra sala e falar de segurança pública, aí você sai correndo à próxima sala, você tem que entender de educação, aí você sai correndo na outra sala, você tem que entender de nutrição, na outra você tem que entender de medicina. Então, nós trabalhamos com temas muito ecléticos e que exigem de nós o tempo todo estar em alerta, porque os temas estão na mesa. Mas isso também desperta em nós um misto de emoções. Eu tive uma manhã de emoção, que a gente estava discutindo aqui hoje pela manhã, a proteção da criança indígena, e todo mundo sabe da minha pauta. Eu sou mãe de uma menina indígena que está com 27 anos e que é apaixonada por Chico. Os indígenas são apaixonados por Chico. Eu acho que um dia a gente tem que escrever essa relação de Chico com os povos indígenas, que ninguém nunca escreveu sobre isso. E para os indígenas, eles às vezes não têm a compreensão do mundo real e do mundo da fantasia. Por muitas vezes eles achavam que todos aqueles existiam, todos aqueles personagens existiam. E nas minhas andanças nas aldeias, eles me perguntavam se eu conhecia o professor Raimundo, ou se eu conhecia o Jovem, ou se eu conhecia Salomé, para a gente explicar o que é fantasia. Minha filha teve esse problema de entender o que é realidade e é fantasia. E hoje de manhã foi uma manhã de emoção, receber as crianças indígenas nessa casa. Aí logo depois eu vou para uma sessão de tristeza, que entrar no presídio é triste. E quando eu estava vindo para cá, eu sabia que eu ia ter uma outra emoção, que é a saudade, né? A saudade do Chico, porque o Chico representou para nós um Brasil de sonhos. Eu sou de uma geração dos apaixonados pelo Chico Anísio e eu fui menina sobrevivente da violência. Todo mundo conhece a minha história. E por muitas vezes o meu amigo era o Chico. Era só ele. Era quem me fazia sorrir, de aguardar a programação semanal. Eu era uma criança pobre e a gente tinha que aguardar a semana a programação para ver o Chico. E na expectativa, porque por muitas vezes era os minutos de alegria que eu tinha na vida, era ver o Chico. Mas era um Chico tão distante, né? Porque ele era o artista, ele era, para mim, o maior artista brasileiro, sempre foi, e a gente eterniza isso aqui nesse plenário hoje. E nunca imaginei que um dia eu seria senadora e teria a honra de estar na tribuna do Senado, homenageando o Chico Anísio com a viúva aqui. Então, são emoções que eu não consigo explicar para vocês, como nós, senadores, somos despertados a viver emoções o tempo todo. E eu estou muito emocionada. E com muita saudade daquele país. Muita saudade daquele país que Chico, nos seus personagens, profetizou.
Porque quando o Chico Anísio traz o professor Raimundo, ele trouxe a diversidade para o debate. Era uma sala diversa, ô Girão. Talvez vocês nunca pensaram nisso. O Brasil estava representado em diversos personagens e Chico lidou com a diversidade e nos desafiou a pensar em diversidade. Quando Chico fazia o papel de uma mulher, ou Chico exaltava uma mulher, numa nação que mulheres tinham tão poucas oportunidades. Quando Chico falou do jovem, e está tão atual esse personagem. Os personagens do Chico não morrem, não envelhecem. É como se o Chico tivesse sido um profeta. Ele profetizou. Tem diálogos de personagens dele que parece que foram escritos ontem. Tem diálogos que parece que foram escritos agora de manhã. Como é que esse homem viu o que a gente está vivendo hoje e colocou na boca de um personagem? Um bigode e um chapéu o transformava em um personagem. Ele não tinha inteligência artificial para transformá-lo. Muitas das apresentações tinham que ser ao vivo, no improviso. Como é que ele superou tudo aquilo? Então, eu estou muito feliz de estar homenageando, e Deus me deu essa honra de estar aqui homenageando. Que alegria! Quantos brasileiros queriam estar no meu lugar aqui, perpetuando essa homenagem, porque ela vai ficar eterna, ela vai ficar nos anais do Senado. Mas, além da alegria, da honra, eu juro para vocês que o maior sentimento que me toma hoje é saudade. Saudade porque Chico sonhou um Brasil também. Chico sonhou com uma nação. Chico nos fez acreditar, e olha que a década de 70 não foi fácil, gente. Eu nasci em 64, pronto, falei minha idade. Fui criança na década de 70 no Nordeste pobre. No Nordeste que as crianças ainda morriam de fome. No Nordeste da desnutrição, da desidratação, das desigualdades. No Nordeste em que mulher não falava. E não foi fácil a década de 70, mas quando eu olho para Chico, me deu uma saudade da minha infância. Porque era tão difícil, Girão. Mas Chico fazia a gente sonhar. Chico fazia a gente acreditar num país melhor. Fazia a gente rir, gargalhar dentro das nossas realidades, das nossas necessidades, das nossas dores. Ele despertava o sorriso de quem estava triste. Então, hoje, o sentimento que me traz aqui, além de agradecer a Deus essa oportunidade de homenagear esse grande homem, esse grande artista, que as próximas gerações precisam conhecer Chico. Mas eu digo para vocês que Chico hoje me desperta uma saudade. Ai, que saudade do Brasil que sonhava. Eu vim de um presídio falando com pessoas que perderam os sonhos. Eu não falo só com os presos de 8 de janeiro, você esbarra no corredor com outros presos. Eu ando pelas ruas do meu país, eu vejo crianças se automutilando, crianças se suicidando. Eu vivi uma realidade que a gente tinha tudo para desistir da vida. Mas a gente sonhava, a gente sorria, Chico fazia a gente rir. Então, o sentimento que me traz aqui hoje é um sentimento de saudades de sonhar, Girão. Essa geração não está sonhando. Ai, como Chico Anísio faz falta. Como ele faz falta de nos motivar a sonhar, a rir e acreditar numa nação melhor. Eu queria que o Brasil fosse uma grande sala do professor Raimundo. E que as diferenças fossem tratadas daquele jeito que ele tratava. Com humor, com respeito. Que os diferentes se amassem como se amavam. Ai, que saudade de todos eles. Chico Anísio foi mais que um artista. Ele foi um profeta. Foi um profeta da alegria. E ele amou essa nação. E foi muito bom ver a Zélia também de longe. Chico amou essa nação. Às vezes incompreendido, injustiçado. A família sabe o que eu estou falando. Mas ele amou esse país. Que Deus abençoe os herdeiros de Chico. Que Deus abençoe a família de Chico. Que Deus abençoe os amigos de Chico. Que Deus abençoe a geração que teve a honra
de ter Chico Anísio como artista. E que Deus abençoe minha nação. E que a gente, apesar do medo, da tristeza, da falta de sonho, que a gente não perca a capacidade de sorrir, de sonhar, e que essa saudade que eu estou sentindo daquele momento que eu sonhava com Chico, que ela possa me motivar a continuar aqui na tribuna, Girão, acreditando ainda que é possível rir, gargalhar, apenas com bigode, um chapéu, um lenço na mão. Esse era o artista que fez o Brasil sonhar. Obrigada por ter vindo ao Senado. Obrigada por compartilhar, vocês da mesa, esse momento com a gente. Obrigada, Brasil. Chico Anísio vive, viverá na nossa memória por muitos e muitos anos. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. Muitíssimo obrigado, querida senadora Damares. Eu já lhe vi emocionada algumas vezes. Nessa tribuna, inclusive. Mas eu nunca vi sem tamanha emoção, com gratidão juntas, né? E foi realmente muito marcante aqui. Está sendo muito marcante essa sessão, está sendo muito abençoada. Gratidão a Deus por esse momento. Nós vamos ouvir agora, daqui a pouco eu vou passar um videozinho. A senadora Damares falou aí do jovem. Viu, senadora Damares? Você falou do jovem, né? E daqui a pouco a gente vai colocar um trechozinho dele, que, como a senhora disse, parece que ele escreveu hoje de manhã, né? Então tem muitas passagens interessantes e a gente está só selecionando aqui, daqui a pouco coloca para dar uma... Porque o Chico tem esse dom, né, Malga? Tem esse dom de equilibrar as coisas, e a gente, essa sessão aqui é uma sessão que vai ficar na história, não tenho a menor dúvida. Então eu queria chamar aqui exatamente o doutor Francisco Cardoso, ele que é conselheiro federal de medicina do estado de São Paulo, né, e fez questão de vir aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutor Francisco, um médico respeitado, meu médico, inclusive, e que Deus te abençoe e te ilumine. Muito obrigado, tribuna do Senado é sua. Agora em Brasília, 4h41, você acompanha ao vivo pela Rádio Senado e TV Senado a sessão especial para homenagear o legado do humorista Chico Anísio. Na presidência, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e ouviremos agora o senhor Francisco Cardoso. Acabei preparando aqui um textinho. Senadora Damares, senador Girão, muito obrigado pela minha oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo que vocês fizeram segunda-feira, né? E fizeram na quarta-feira em relação a mais um projeto de lei que quer criminalizar o cidadão desse país. A senadora Damares não se lembra, mas quando eu comecei aqui em Brasília, 11 anos atrás, na causa médica, vamos dizer assim, eu recebi pela Previdência Social, eu recebi um e-mail de uma assessora de gabinete querendo discutir um problema do BPC-Loas. Essa assessora era a Damares. Foi o primeiro contato político assim, que eu tive aqui em Brasília e foi muito produtivo, que de lá saíram leis que ajudaram, inclusive, na questão do Estatuto da Inclusão, né? E eu falei na época com o meu colega da associação, falei, essa pessoa vai longe, essa moça vai longe. E aí, não espantado estou de ver a senhora senadora e a atuação brilhante que a senhora está tendo aqui. Obrigado. E senador Girão, eu já conheci já sendo senador, né? E a cada dia é uma surpresa grata estar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu subo a essa tribuna para lembrar uma data que é a nova referência e relevância humana e social, que é o 12 de abril, que é o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia. E eu soube, né, Malga, que também bate com o aniversário do nosso querido Chico Anísio, né? Meu xará, inclusive. Sempre tive honra de ser xará do Chico Anísio. Isso é um motivo de orgulho. Essa data, como bem disse o presidente Antônio Geraldo, é uma data criada, pensada, o próprio termo, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, com um objetivo muito claro, que é combater o preconceito, a discriminação e a exclusão sofridos por milhões de brasileiros que convivem com transtornos mentais ou deficiências mentais, né? A psicofobia
talvez seja uma das formas de preconceito mais invisíveis da nossa sociedade, né? É invisível porque muitas vezes, senador, ela se disfarça de brincadeira, de comentário aparentemente inofensivo, de ironia, de julgamento moral. Está na frase isso é frescura, falta de força de vontade, é preguiça, respira e levanta, é loucura. Está no medo de contratar alguém que faz tratamento psiquiátrico, está no medo de procurar um psiquiatra, está na vergonha que tantas famílias ainda sentem admitir que um filho, uma mãe, um irmão precisa de ajuda psiquiátrica, né? E quando a gente fala da psicofobia, é impossível não recordar do legado que Chico Anísio deixou nesse país. Com inteligência e sensibilidade, ele criou personagens que marcaram gerações e ajudaram o Brasil a rir de si mesmo, de seus costumes, de suas contradições. Entre eles, personagens que foram célebres, Professor Raimundo, Salomé, né, Coalhada. Eu mesmo, quando eu deixo meu cabelo crescer muito, meu apelido vira Coalhada, porque ele fica mais ou menos daquele jeito. Por isso que eu deixo ele bem curtinho, que é para não ser chamado de Coalhada, né? O legado de Chico Anísio nos ensina que o humor pode ser uma poderosa ferramenta de reflexão, de empatia e de transformação social, né? Cresci vendo o Chico Anísio, a genialidade de Chico Anísio na televisão, com personagens tão diferentes, marcantes. Eu ficava aguardando o sábado para ver a escolinha do professor Raimundo. Eu aguardava todos os dias para ver os programas que o Chico Anísio apresentava. Ele era brilhante, extraordinário e marcou profundamente nosso país, toda a nossa geração, marcou a mim. E isso é essencial, né? Porque todo mundo aqui tem sua vida, todo mundo tem sua história, todo mundo acorda, trabalha, janta, dorme. E quando a gente se vai, o que fica? O que eu quero ficar quando eu me for? Eu, Francisco, deixar um legado. Poucos conseguem deixar um legado. Chico Anísio fez isso de forma brilhante. O legado de Chico Anísio é fenomenal, né? O dia que ele foi encontrar Deus, em 2012, foi um dia de muita comoção, um dia muito triste, que marca até hoje. Alguns dias marcam a gente até hoje, né? Esse foi um desses dias, né? A tristeza acaba indo embora, mas fica a saudade. É importante lembrar, senador, que combater o preconceito não pode significar também sufocar a liberdade artística ou impor censura ao humor. O humor responsável, ele tem capacidade de provocar debate, revelar absurdos, questionar injustiças, né? Mas o perigo está quando, em nome de uma outra causa justa, isso tem ocorrido muito ultimamente, você passa a tentar proibir piada, personagens, manifestações artísticas de forma ampla e subjetiva. Uma sociedade livre precisa ser capaz de discutir, criticar e amadurecer a crítica, né? O desafio aqui não é censurar o humor, mas estimular um humor mais inteligente, mais humano e consciente, que não humilha quem sofre, mas que ajude a sociedade a enxergar seus próprios preconceitos. Em nome do combate à humilhação, muita gente tem combatido o humor e a opinião de uma forma ampla e restrita, e isso é muito perigoso, e esse Senado precisa ficar sempre alerta a esse tipo de investida autoritária. A gente também precisa ter equilíbrio e prudência, né? Óbvio que o combate ao preconceito é indispensável, é essencial, mas a gente não pode banalizar isso, transformando como pretexto para censura, ou patrulhamento permanente, ou criminalização excessiva da palavra, como tem ocorrido atualmente. Tem uma diferença muito importante de criticar discursos verdadeiramente discriminatórios e punir opinião manifestamente artística, humor, debate, ou falas, mesmo que mal colocadas, como se toda divergência fosse intolerância. Quando os limites do que se pode ou não pode ser dito se tornam vagos e subjetivos, abre-se espaço para insegurança e perseguições. Uma sociedade democrática não pode admitir esse tipo de situação. Da liberdade de expressão e do direito de debate e de corrigir os erros por meio do diálogo ser suprimido por ideologias autoritárias, ideologias de caráter repressor, né? Quem sofre de sofrimento psíquico não precisa de julgamento, precisa de acolhimento, precisa de diagnóstico, tratamento e apoio. Muitas vezes, entretanto, o maior sofrimento do paciente não é apenas a doença em si, mas é o preconceito que acompanha essa doença. Quantas pessoas deixam de procurar ajuda por medo de serem rotuladas como loucos? Quantos adolescentes escondem sua dor por receio de serem ridicularizados na escola? Quantos trabalhadores deixam de procurar um psiquiatra por medo de perder o emprego? Quantas famílias tentam esconder esse diagnóstico como se fosse motivo de vergonha, né? E muitas vezes esse silêncio custa caro, custa sofrimento, custa isolamento, perda de vínculo, agravamento da doença e, em casos extremos, a perda da própria vida. Como médico, aprendi que nenhuma área da saúde exige tanta sensibilidade quanto a saúde mental.
Porque muitas vezes o sofrimento não aparece no exame de sangue, não aparece numa tomografia ou numa radiografia. Ele aparece no olhar, no cansaço, na insônia, no medo, na desesperança, na perda na apatia, na perda da vontade de viver. E é justamente por ser invisível que esse sofrimento tantas vezes é ignorado, né? A gente tem que romper definitivamente com a ideia de que procurar ajuda na saúde mental é sinal de fraqueza. Isso é essencial. Não é fraqueza. Pedir ajuda é um ato de coragem. Coragem de reconhecer a própria dor, as próprias limitações e de admitir a necessidade de apoio e de iniciar o tratamento. Coragem que Chico Anísio teve e ajudou a propagar essa coragem para milhões que, depois de verem seus depoimentos, a entrevista com Antônio Geraldo e coisas similares, passaram a procurar ajuda, porque antes achavam que era motivo de vergonha. Pô, se o Chico Anísio está precisando de ajuda, então quem sou eu? Muita gente passou a procurar ajuda depois disso, né? A gente precisa enfrentar também, senador, a banalização do afastamento do trabalho por doença mental, que isso ajuda a estigmatizar a doença mental. Isso piora a situação do preconceito da doença mental e piora a situação da pessoa com transtorno mental no ambiente de trabalho. Muitas vezes, a gente acaba tendo intenções legítimas ao facilitar isso, mas quando qualquer sofrimento cotidiano, qualquer frustração, qualquer conflito é tratado automaticamente como incapacidade laborativa por transtorno mental, corre-se o risco de transformar a doença mental num rótulo e de enfraquecer justamente esse empoderamento que a gente está tentando fazer. Enfraquecer a autonomia, a autoestima e a capacidade de superação das pessoas, ela fica presa naquela rotina. Muitas vezes um trabalho que não agrada acaba sendo transformado em problema mental, a pessoa fica presa nesse círculo e não consegue sair mais. Como representante do povo brasileiro, essa casa tem a responsabilidade nessa transformação. Nós precisamos ampliar o acesso à assistência e saúde mental, fortalecer os serviços do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele trata a doença mental de maneira segregada, em CAPs. Concordo com o Antônio Geraldo. A doença mental, a saúde mental, deveria estar nas unidades básicas de saúde, não em centros de atenção psicossociais que acabam estigmatizando mais do que ajudando. Eu vou num CAPS, não quero ir num CAPS. CAPS é sinônimo de problema, é sinônimo de preconceito. Isso acaba piorando, não ajuda. A saúde mental tem que ser integrada ao Sistema Único de Saúde, integrada às unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos hospitais, e não segregada. É o oposto que o SUS faz nesse momento. Ele segrega, ele não ajuda. E aí eu faço sempre uma brincadeira que a farmácia popular, ela sofre por si só de psicofobia. Porque você não tem os remédios que a gente precisa, porque o cidadão precisa, para tratar suas condições de saúde na farmácia popular. Uma enorme lobby por medicamentos e por produtos que não têm evidência científica, um deles já foi citado aqui, e a gente não encontra os remédios, né? A gente também tem que investir na saúde mental das crianças e dos adolescentes, como a senadora Damares colocou aqui. Vivemos tempos de enorme pressão emocional, marcado pelo isolamento, pelo bullying, pela violência e pela hiperexposição nas redes sociais. As crianças têm que aprender a lidar com isso. Muitos jovens estão adoecendo por causa dessa situação e não podemos tratar isso com indiferença. A escola tem que ser um lugar de acolhimento e não de humilhação. O ambiente de trabalho precisa ser espaço de respeito e não um espaço de discriminação. A família precisa de um porto seguro e não um lugar onde é minimizado ou escondido o sofrimento. Então, portanto, a luta contra a psicofobia é, antes de tudo, uma luta pela dignidade humana. É o reconhecimento de que ninguém pode ser reduzido ao seu diagnóstico. Uma pessoa com transtorno mental continua sendo uma pessoa, com sonhos, talentos, problemas, dificuldades, trabalhos, sentimentos e direito ao respeito. Nesta casa, que representa a Federação e o povo brasileiro, devemos assumir o compromisso de não permitir que o preconceito continue condenando tantas pessoas ao silêncio e ao sofrimento. Precisamos falar com saúde mental, mas com seriedade, humanidade e responsabilidade, não com bandeiras. Precisamos ter efeitos práticos para combater a psicofobia, e não apenas bandeiras e meros discursos. Nesse esforço, o papel do CFM e dos conselhos regionais é essencial. Cabe ao sistema conselhal defender uma medicina que trate a saúde mental com a mesma seriedade e dignidade dispensada em qualquer outra enfermidade, combatendo o estigma, valorizando a atuação dos psiquiatras e demais profissionais da área, promovendo a educação continuada e orientando os médicos a acolherem os seus pacientes sem preconceitos ou rótulos. O CFM também tem o dever de se posicionar publicamente contra toda forma de discriminação às pessoas com transtornos mentais, apoiar políticos que ampliem o acesso ao tratamento e lembrar que saúde mental não pode ser tratada como tabu, fraqueza ou motivo de exclusão, mas como uma prioridade da saúde pública.
Que o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia não seja apenas uma data no calendário, que seja um chamado à consciência nacional, que nos lembre que acolher é melhor que julgar, ouvir é melhor do que ridicularizar e cuidar é sempre melhor do que excluir, porque saúde mental é parte inseparável da saúde. Ninguém deve sofrer duas vezes, primeiro pela doença e depois pelo preconceito. Que possamos encerrar essa reflexão lembrando a lição deixada por Chico Anísio, a de que é possível olhar para as fragilidades humanas sem crueldade, falar de temas difíceis sem perder a sensibilidade e fazer rir sem deixar de pensar. Chico ensinou ao Brasil que o humor pode ser uma forma de inteligência, de crítica e também de afeto. E também não haja homenagem melhor ao seu legado do que construir um país que saiba acolher quem sofre, respeitar quem pensa diferente, coisa que não está sendo respeitado nesse país hoje em dia. Quem pensa diferente está sendo alvo de processo criminal. Um país que respeita a dignidade das pessoas e a liberdade de expressão, porque uma sociedade verdadeiramente humana não escolhe entre compaixão e liberdade, ela defende as duas. Com isso, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a oportunidade, a emoção e a honra que eu estou tendo de estar nesse plenário aqui hoje, numa data tão especial, podendo falar em homenagem a uma pessoa a quem eu nasci e cresci na minha infância, vendo, me divertindo e me ensinando, cujo legado até hoje repercute em nossas vidas, e agradecer a Malga pelo carinho, pelo apoio que ela sempre me dá nas redes. Toda vez que a gente toma aquelas pancadas, né, aqueles processos, eu devo ter mais de 100 processos contra mim até hoje por causa das coisas que eu falo. Graças a Deus ganhei todos até hoje. Mas aí pessoas como Malga ajudam a gente, eu estou no caminho certo. Eu devo prosseguir, eu não devo ceder à pressão da censura. Senador Girão, senador Isalci que nos deixou, a todos da mesa, muito obrigado e viva Chico. Viva Chico, muito bem. Querido irmão Dr. Francisco Cardoso, Chico também, né? E você falou aí, Damares, tem aqui esse vídeo para você, esse vídeo aqui, porque você participou ativamente da CPMI do INSS comigo, e a gente cresceu, como você falou, né? Ali vendo o Chico City, vendo o Chico Anísio Show, eu lembro demais, mas marcante demais, né, na hora para estudar ali, na tarde, chegava do colégio, Ave Maria, e a escolinha do professor Raimundo. Né, essa aí é o concurso. Eu vou passar aqui um videozinho bem curtinho, e a gente depois vai colocar o jovem, vai colocar depois o justo veríssimo, né, porque tem a ver com essa casa, assim, tem a ver que eu digo com todo respeito, tá? Cuidado, com todo respeito. É porque aqui é uma casa política e ali ele fazia uma crítica, é natural. Hoje em dia, ataque. Crítica é considerada ataque. Né? As coisas mudaram muito, mas a gente precisa efetivamente mudar. Chico Anísio hoje seria preso, exatamente. Né? Talvez não pelo gigantismo dele, né? Mas outros humoristas estão sendo presos por suas opiniões, por fazer o seu trabalho, não é nem opinião, fazer o seu trabalho ali, fazer refletir. Mas dá uma olhada nesse videozinho aqui, que foi feito há muitos anos atrás, né, mais de 10 anos, e que trouxe uma realidade muito preocupante com relação que eu e a senadora Damares, senador Isalci e outros colegas, a gente mergulhou no INSS, na roubalheira que nós tivemos no Brasil recentemente, velhinhos, viúvas, órfãos, deficientes, bilhões de reais roubados, e o Chico lá na frente, cuidado com isso aí, ele já deu a dica, a gente aqui não entendeu, olha aí. O coletivo de lobo é alcateia. O coletivo de peixe é cardume. Qual é o coletivo de ladrão? INSS. Meu Deus do céu. Naquela época. Isso aí faz tempo. E o Brasil hoje foi um impacto muito grande, uma tragédia. É um profeta, né? E é outro personagem dele, do profeta. Mas ele estava à frente, realmente, e hoje a gente está vendo isso aí, preocupante, mas vai resolver. E eu quero deixar muito claro, tem servidores exemplares do INSS, cumpridores dos seus deveres, né? Ali foi uma quadrilha que entrou, né, dentro, e politicamente, enfim, e a coisa aconteceu de muita gente ter sido lesada, mas
isso não vai mais acontecer, se Deus quiser, com as medidas legislativas que nós estamos já tomando. Eu quero chamar agora, conceder a palavra, a nossa querida senhora Fernanda Bernstein, que é aqui de Brasília, que tem um trabalho muito bonito feito de mentoria, no seu ativismo das boas causas, uma pessoa muito autêntica que eu tive a oportunidade de conhecer. Enquanto ela vai para a tribuna, eu quero saudar a minha esposa Márcia Valéria, que aqui está. Muito obrigado. Cearense também, conterrânea do nosso Chico Anísio, a Maria Eduarda, minha filha, e a Manuela Maria, também aqui presente. Muita honra aqui receber vocês. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. A tribuna do Senado é sua. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Quero saudar a todos, saudar o senhor presidente, que é o requerente dessa sessão maravilhosa, importantíssima, e à medida que cada um veio trazendo a sua palavra, foi trazendo mais profundidade, mais importância a esse momento. Senador Eduardo Girão, obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho. A senadora Damares, queridíssima, que eu amo de paixão. Senhor conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Francisco Cardoso, a minha amiga Malga, senhor presidente da Organização Judaica da Associação da Ação Social e Direitos Humanos Bnei Brit do Brasil, de São Paulo, Edgar Lagos, e a todos quero dizer, sejam assim, se sintam prestigiados por estarem aqui nesse momento, que eu tenho certeza que será eternizado. Esse ano o Brasil teria o privilégio de celebrar os 95 anos desse homem que nós já ouvimos incansavelmente aqui falar sobre ele, nosso Chico Anísio. E talvez não exista coincidência mais simbólica do que o dia do humorista e o dia do enfrentamento à psicofobia se encontrarem na história de um homem que fez um país inteiro rir. Enquanto muitas vezes enfrentava suas próprias dores, suas próprias angústias, e tudo isso num extremo silêncio. Percebam que a última entrevista dele foi que ele trouxe tanto conhecimento sobre as dores dele e abriu tantas portas para tantas angústias silenciosas do nosso país. Chico não foi só humorista, foi inteligência em estado puro. Foi crítica social com elegância. Foi um gênio que transformou personagens em espelhos do Brasil. E fez isso com um brilho que atravessa gerações. Tudo que a Damares falou hoje, eu sinto, né? Eu me lembro a hora da escolinha do professor Raimundo, gente, é o máximo, né? Era 6 horas da tarde. Hoje, ele também virou um caminho. E isso, assim, emociona muito, porque o seu nome hoje é o nome de uma curva que leva, no Rio de Janeiro, que leva aos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro, o antigo Projac. E não por acaso, ele mesmo dizia que queria dar nome àquela curva, porque aquela curva parecia não ter fim. Percebem? Que coisa mais linda, como hoje já foi dito, como o profeta falou, e de fato, né, um legado que não tem fim. E talvez ele estivesse certo, porque Chico nunca foi só o palco. Ele foi estrutura, ele foi referência, ele foi fundação. E ao lado dele esteve por 15 anos Malga de Paula, minha querida amiga, mulher, companheira, presença firme em muitos dos capítulos da sua vida. Capítulos, Malga, que ninguém apaga. Ninguém. Tenha o seu coração tranquilo, porque a sua história com Chico não será apagada. Porque aconteceram, tem força, tem enredo e seguem vivos nela, que hoje está aqui, bravíssima Malga. Em meio à genialidade, aos aplausos e também às batalhas silenciosas, existem histórias que não só se constroem com dor, mas também não conseguimos construir sozinhos. E essa mulher esteve lá, ao lado do nosso Chico Anísio.
E há algo ainda mais profundo nisso tudo. Em um dia que também nos convida a falar sobre a saúde mental, lembrar de Chico é reconhecer que por trás de grandes talentos, muitas vezes existem batalhas invisíveis. E eu tenho visto muito no meio dos empresários, no meio das pessoas de alta performance, no meio de pessoas famosas, pessoas que eu tenho atendido e mentorado, vivendo essas mesmas dores. Ele enfrentou a depressão e ainda assim escolheu seguir criando, trabalhando e entregando leveza ao mundo. Isso não diminui sua dor, isso revela a sua coragem, a coragem do seu povo, a coragem do Nordeste, que a gente vê isso refletido tanto na vida dele. Hoje, a homenagem não é só ao humorista, mas é ao homem, ao legado, à mente brilhante que ensinou o Brasil a rir e que na própria travessia nos mostrou o que é permanecer. Porque alguns nomes não passam, eles viram direção. E o de Chico, como aquela curva, não tem fim. Viva Chico Anísio. Muito obrigada pela oportunidade. Viva Chico Anísio, é isso aí. Muito bem, muito bem. Eu queria, nesse momento, ao mesmo tempo que eu agradeço a Fernanda, que é mineira, e eu falei aqui outras vezes, troquei do Chico Anísio, Chico Xavier, essa coisa, mas ela conheceu o Chico Xavier, ela teve a oportunidade de conhecer, algo que eu não tive essa bênção. Mas eu digo uma coisa para vocês, nessa tarde, noite quase, né? São 5 horas da tarde, a gente tem mais surpresas aí, tá? Espera um pouco, que a gente, quem vai fechar esse evento vai ser você, Malga, daqui a pouco. Mas antes, tem um grande jornalista, né, que muito equilibrado, extremamente competente, que teve a oportunidade, né, de conviver ali com o Chico durante um tempo lá na TV Globo, com as suas apurações e tudo, é o Ricardo Feltrin. E ele fez um vídeo especial para hoje, para essa sessão solene do Senado Federal, e eu peço à nossa atenciosa secretaria que coloque esse vídeo. Olá, senadores. É um prazer falar diretamente com os senhores pela primeira vez na minha vida, de jornalista, 35 anos. E eu tenho a sorte de a primeira vez que eu estou conversando com o Senado como jornalista, como crítico de TV, como cidadão mesmo, por uma boa causa. Essa homenagem que está sendo feita ao Chico Anísio foi proposta pelo senador Eduardo Girão, e eu queria falar para o senhor senador que é uma coisa, o senhor está fazendo hoje, com muitos anos de atraso, a gente sabe, né? Desde a época que o Chico Anísio morreu, olha aqui quanto tempo faz, né? O senhor fez algo que a empresa que o Chico Anísio trabalhou durante décadas, os bilhões, não são milhões, os bilhões que o Chico Anísio levou para a Globo, e a emissora nunca fez uma homenagem desse jeito. Então, eu queria dar parabéns para o senhor e também dar parabéns para a memória do Chico, né? Se tiver os 2 maiores humoristas da história do Brasil, Chico Anísio e Jô Soares, não há dúvida. O Chico Anísio, ele era ainda um brilhante escritor, ele escrevia muito bem, ele fazia muitos roteiros, sabia de iluminação, tudo, né? É um sujeito completo e que nos últimos anos dele, assim como a Globo tem feito com outros artistas, estrelas que deram muito dinheiro a ela abandonou, né? Então o Chico, ele passou os últimos anos, e a Malga de Paula, sua companheira, pode falar isso, né? Os últimos anos inconformado, porque eu estou falando de audiências de 40, 50 pontos nos programas que ele fez. Um negócio que nunca mais a gente vai ter, nem essa audiência e nem um outro Chico Anísio. Então, eu queria deixar esse comentário para vocês, senadores. Eu, como todo brasileiro, ainda tenho um fio de esperança que, quem sabe, o Senado um dia ainda não vai salvar o Brasil, né? Mas, pelo menos, já salvou a memória do Chico Anísio.
Muito obrigado, senhores. Continuem um bom trabalho. Obrigado, jornalista Ricardo Feltrin. Admiro muito o seu trabalho, acompanho, né? Inclusive, deu uma entrevista muito boa há poucos dias para o Pânico. Eu acompanhei, sempre com apuração muito rápida, muito fidedigna da imprensa brasileira. E muita honra, né, recebê-lo, o senhor aqui, mesmo que virtualmente, nesse vídeo especial feito. Você vê o carinho que ele teve, né, em colocar ali as imagens e tudo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu também queria registrar o senador Nelsinho Trade. Ele fez um pronunciamento aqui que eu vou rapidamente fazer uma leitura. Ele não teve condição de entrar, porque ele está no interior de Mato Grosso do Sul, mandou uma mensagem aqui diretamente no meu celular, dizendo que o sinal estava muito ruim, mas ele fez um discurso muito impactante, eu vou ler aqui. Chico não fazia apenas rir, Chico fazia pensar. Em cada personagem havia crítica, inteligência, observação da vida real e, acima de tudo, uma sensibilidade rara para entender o povo brasileiro. Ele tinha um dom de captar a alma das pessoas, seu jeito, suas dores, suas contradições, suas esperanças. E fazia isso com um talento tão grande que transformou o humor em reflexão e a arte em memória permanente no nosso país. E é justamente aí que essa homenagem ganha, para mim, um significado ainda mais especial. Na medicina, profissão que abracei antes da vida pública, a gente aprende uma lição que nunca deve ser esquecida. Por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa. Por trás de cada queixa existe uma história. Por trás de cada silêncio existe muitas vezes um sofrimento que precisa ser compreendido. O médico que quer cuidar de verdade precisa aprender a enxergar a gente e não apenas sintomas. Eu diria que Chico Anísio, à sua maneira, também exerceu esse olhar profundo sobre o ser humano. Ele observava as pessoas com atenção, entendia seus gestos, suas falas, suas manias e devolvia isso ao Brasil por meio de personagens inesquecíveis. Ele fazia o país se ver na tela. E talvez esteja aí uma das maiores marcas do seu legado. Chico nos ensinou que compreender o Brasil passa, antes de tudo, por compreender o brasileiro. Na vida pública, esse ensinamento também é alicerce. O mandato só tem sentido quando ele sabe ouvir, perceber e respeitar a realidade das pessoas. Quando não perde a capacidade de enxergar o cidadão comum, a família, o trabalhador, o idoso, o jovem, aquele que vive longe dos grandes centros, aquele que muitas vezes não tem voz, mas tem necessidades reais. E eu procuro levar comigo todos os dias essa obrigação humana de olhar para as pessoas como elas são, com verdade, com respeito e com responsabilidade. Chico Anísio fez isso pela arte. Nós, na vida pública, precisamos fazer isso pelo compromisso com o Brasil. E há outro ponto que torna essa homenagem ainda mais simbólica: a televisão. A TV brasileira, durante décadas, entrou na casa das famílias, reuniu gerações, criou referências afetivas e ajudou a formar uma identidade nacional. Chico Anísio compreendeu como poucos a força desse veículo. Ele não usou a televisão apenas para entreter. Ele usou a televisão para se comunicar com o Brasil profundo, com o Brasil real, com um Brasil que trabalha, sofre, sonha e ri. Transformou a tela em ponto de encontro com o povo. Essa capacidade de comunicação direta, simples e verdadeira, talvez seja uma das maiores lições que ele nos deixa. Porque comunicar não é apenas falar, é chegar ao outro,
é ser compreendido, é tocar as pessoas. E quem está na vida pública tem o dever de aprender essa lição todos os dias. Por isso, ao homenagear Chico Anísio, eu não homenageio apenas um gênio do humor. Homenageio um intérprete do Brasil. Um homem que soube olhar para o nosso povo sem preconceito, sem distância e sem artificialidade. Um homem que percebeu que a grandeza do país está justamente no seu povo, na sua diversidade, nos seus sotaques, nos seus tipos humanos, na sua força e até nas suas imperfeições. Seu talento era imenso, sua criatividade parecia não ter fim e sua obra permanece viva na memória de gerações. Seu legado é eterno, porque quem marca a alma de um país nunca vai embora de verdade. Chico Anísio vive no riso, na saudade e na história do Brasil. Muito obrigado. Aqui é um pronunciamento belíssimo de um senador que, em meio a tantos desafios que a gente tem, o Nelsinho Trade é conhecido por todos nós como aquele que tenta amenizar um pouco a situação em alguns momentos, finais de semana, manda um vídeo, sempre inteligente, sem nenhum tipo de forçação de barra, né? Um vídeo para nos deixar com mais esperança e sorrir um pouco com as coisas do dia a dia. Nelsinho, muito obrigado pela sua participação aqui. Ele que é senador pelo estado de Mato Grosso do Sul, foi prefeito, inclusive, de Campo Grande e faz a sua homenagem nessa data emblemática por Chico Anísio, que vai ficar nos anais dessa casa. Antes de passar a palavra para o nosso próximo orador, que aqui está do meu lado, eu queria solicitar à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de mais um vídeo do eterno Chico Anísio, com seu personagem jovem, que eu prometi aqui, o Washington, um jovem militante. Mostra aí para a gente ver. São 5h16. Você acompanha agora o vídeo, né, pela TV Senado e aqui o áudio pela Rádio Senado. Dentro da relação patrão-empregado. Lute pelos seus direitos. Você é a luz que ilumina esse antro de burguesia decadente. A luz, Austin? Puxa, eu fiquei toda arrepiada. Você fala cada coisa que me deixa doidinha. Marineide! Ela vem aí. Use o seu poder. O meu poder? Tá bom. Vou ficar escondido aqui pra te dar apoio tático, tá certo? Tá certo. Mas se ela me botar na rua, o que eu vou fazer? Marineide! Ela não pode te botar na rua. Ela precisa de você. Venceremos, camarada cozinheira. Ah, você está aí? Ô, Marineide, vai passar um cafezinho fresco. Se quiser café, vamos. Ô, Marineide, o que deu em você? Eu já sei de tudo. A senhora não vai me explorar mais. Washington! Isso é coisa do Washington, meu Deus do céu. Eu fiquei lúcida, sua exploradora. Washington! Isso. A vitória está próxima. Está próxima. Não relaxe, Marineide. Eu não vou fazer café nenhum. Café a senhora vai fazer. Foi ele. Washington! Fala que se conscientizou. Que se conscientizou. Me conscientizei. Isso, faça greve agora. Tô em greve. Olha aqui. Eu sei que isso é coisa do Washington, mas você vai voltar para Minas. Washington! Bate na panela, Marineide. Para de bater nessa panela, você vai acordar o Bandeira. Washington! Washington! Não tem importância que ela tenha levado a colher. Faça suas grandes reivindicações. Quero 13º, férias remuneradas. Cinto de segurança. Cinto? Apaga a luz. Faz blackout, eu apago. Ô, Marineide, acende essa luz. É blackout ostensivo, patroa. Bandeira, acorda! O Washington pirou a Marineide. Bandeira! Pode acender. Que tal? Você pergunta que tal? Você venceu. Agora,
Me empresta 2 barões para eu ir ao cinema, tá passando um filme russo ótimo. Gênio, Malga, gênio é gênio, né? Gênio é gênio. Ele escancara muitas vezes a hipocrisia de uma forma genial, né? De um talento enorme. Mas olha, daqui a pouco a gente passa outro sketch aqui também interessante. Mas nesse momento eu concedo a palavra ao senhor Edgar Lagos, tá certo? Lagos, presidente da Associação Beneficente e Cultural. Daqui para o final eu vou acertar direitinho. Binei Brits, de São Paulo, por 10 minutos. Muito obrigado, senhor Edgar. E o senhor pode usar a tribuna com muita... nós estamos aqui para lhe ouvir, então tem um tempo de 10 minutos, mas a gente tem a tolerância da casa. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e autoridades aqui presentes, hoje essa casa presta uma justa homenagem que transcende o riso, ultrapassa a memória artística e alcança o coração da identidade brasileira. Homenageamos um homem que foi ao mesmo tempo espelho, intérprete e consciência do nosso povo, Chico Anísio. Falar de Chico Anísio é falar de um talento raro, daqueles que não apenas entretêm, mas que ajudam a construir a própria narrativa de um país. Criador de dezenas, foram falados 207 ou 208, se não me engano, personagens inesquecíveis, que conseguiu traduzir o Brasil em suas múltiplas vozes, sotaques, virtudes e contradições. Seus personagens não eram apenas criaturas ou caricaturas, eram retratos vivos da nossa sociedade. Com humor, disse o que muitos não ousavam dizer. Com inteligência, revelou nossas fragilidades e com humanidade nos ensinou a rir de nós mesmos. O que talvez seja uma das formas mais profundas de amadurecimento coletivo e de fortalecimento democrático. Com sua grandeza, não se limitava ao palco, à televisão ou ao talento artístico. Chico Anísio foi, acima de tudo, um cidadão comprometido com o homem, atento ao seu tempo, às transformações, à sociedade e aos valores que orientavam a convivência humana. Seu comprometimento com o Brasil se manifesta não apenas na arte, mas também em suas posições, em sua coragem e sua disposição de participar do debate político, mesmo quando isso exigia muita firmeza e clareza. Entre esses valores, destaca-se sua sensibilidade à causa da liberdade, da dignidade humana e do direito dos povos à sua identidade. Chico expressou de forma clara em seu apoio ao Estado de Israel, o seu apoio ao Estado de Israel, demonstrando que sua visão de mundo ia além das fronteiras nacionais, alcançando temas universais que envolvem a história, a memória e a sobrevivência de um povo. Esse posicionamento revela um artista que não se omitia diante de questões complexas, que compreendia o peso da história e exercia sua consciência com responsabilidade e dignidade. É nesse mesmo campo de valores que se insere a atuação da Binei Brit, uma das mais antigas e respeitadas organizações judaicas do mundo. Ao longo de sua história, a Binei Brit tem desempenhado um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, no combate à intolerância e preservação da memória, pilares essenciais para qualquer sociedade que aspire justiça e paz. Ao mencionar a Binei Brit nessa homenagem, reconhecemos a importância da instituição na construção de uma sociedade mais justa e consciente, reafirmamos a convergência de valores que dialogam profundamente com a trajetória de Chico Anísio. Quero também destacar e parabenizar o senador Eduardo Girão, idealizador dessa justa e necessária homenagem. Sua iniciativa demonstra sensibilidade, compromisso com a valorização da cultura brasileira e de seus grandes nomes. Eu incluiria também o senador Isalci e a senadora Damares. E faço aqui um agradecimento especial a Malga de Paula, companheira de vida de Chico Anísio, por sua presença, por sua dedicação à preservação da memória de Chico e por manter vivo o legado de um dos maiores atores da cultura brasileira. Senhoras e senhores, ao homenagearmos Chico Anísio,
Não estamos apenas recordando um artista extraordinário, estamos reafirmando valores da cultura como um instrumento de reflexão, de crítica e de transformação social. Ele apenas não nos fez rir, ele nos fez pensar, e pensar em tempos difíceis é um ato de coragem. Seu legado permanece vivo, não apenas nos arquivos da televisão brasileira, mas de forma como aprendemos a olhar para nós mesmos com mais lucidez, mais senso crítico e, sobretudo, mais humanidade. Que essa homenagem não seja apenas um gesto simbólico, mas um compromisso renovado com a valorização da cultura, da defesa da liberdade de expressão e com o reconhecimento daqueles que ajudam a construir a identidade do nosso povo. Chico Anísio permanecerá. Chico Anísio permanecerá na memória coletiva, permanecerá no riso que provoca a reflexão, permanece, acima de tudo, na alma do Brasil. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação nesse momento histórico. Senhor Edgar Lagos, que é presidente da Associação Beneficente e Cultural Binei Brits, de São Paulo. Acertei dessa vez? Dessa vez, aí, ó. Eu também. Mas eu quero aproveitar e aqui fazer uma saudação especial. Enquanto a gente está tendo essa sessão, muitos grupos têm vindo aqui, porque às vezes não dá para mostrar, porque está tendo alguém fazendo uma exposição, ou virtual, ou presencial, mas a gente está tendo o privilégio de receber aqui no plenário, nas galerias do plenário bicentenário do Senado Federal, os alunos do curso de Direito da PUC de Campinas. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje, aqui no Senado, a gente não tem sessão deliberativa, de votação, né? São sessões de homenagens, de pronunciamentos, e hoje a gente está fazendo uma homenagem a um grande brasileiro, né? Eu estou vendo muitos jovens aqui, mas vocês já ouviram falar do Chico Anísio, não já? Olha aí, pegaram, muitos aqui assistiram, é um cearense como eu estou senador pelo Ceará, sou Eduardo Girão, e o Chico Anísio é um conterrâneo lá de Maranguape, pertinho de Fortaleza, e a gente está fazendo aqui uma homenagem ao legado dele. Estaria fazendo essa semana 95 anos, mas deixou aí, inclusive, algo que transcende o humor, né? A genialidade do seu humor. Ele, inclusive, inspirou no dia 12 de abril que o Brasil tivesse o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. O que é a psicofobia? Né? É o preconceito contra pessoas com transtornos e deficiências mentais. Ele mesmo passava por um problema de depressão profunda, o Chico Anísio, revelou isso publicamente. Tem um vídeo que nós passamos mais cedo aqui, ele sendo entrevistado pelo presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, dizendo da importância do tratamento, quanto isso, podemos dizer assim, salvou a vida dele, né? Ele faz dá um testemunho muito forte do nosso querido Chico Anísio. Sejam muito bem-vindos aqui, muito bem-vindas ao nosso plenário do Senado Federal da Casa Revisora da República. Agora, nós vamos assistir mais um esquetezinho. É bom até que vocês estejam aqui, 2 minutinhos, se puderem ficar. Nós vamos fazer, vamos colocar um vídeo importante também de outro personagem, um dos 208, não é isso? Dos 208 personagens de Chico Anísio, que é exatamente o Justo Veríssimo. Vamos ver aqui essa passagem dele, uma crítica à política, né? Não a todos os políticos, mas uma parte deles. Deputado, Dona Justina está aí fora querendo falar com o senhor. Que Dona Justina é essa? Sua mãe, deputado, Dona Justina. Castor, a profissão do corrupto exige tanto que a gente acaba até esquecendo que tem mãe. Manda a velha entrar. Por favor, Dona Justina. Com licença. Oh, meu filho. Que prazer. Meu filho, você sabe como eu pedi a Deus, como eu rezei para você se tornar um homem de bem, não é? Fique tranquila, porque eu sou mais do que um homem de bem. Eu sou um homem de bens.
Acontece que eu tenho escutado dizer tanta coisa ruim de você, meu filho. Estão dizendo que você rouba dinheiro de pobre. É mentira, não é? Você não rouba dinheiro de pobre, não é, filho? Mas isso é invenção de Alceu Valença. É um absurdo até dizer isso. Que pobre não tem dinheiro. Como é que eu vou roubar? Pobre tem trocado. Deputado, 1 minuto. O que é que tem 1 minuto? Tempo é dinheiro. Ué? Mas se eu não tenho dinheiro, meu filho, o proprietário do meu apartamento vive aumentando o aluguel todo mês, não dava pra você intervir? Anote aí, cachorro. Vamos resolver esse assunto. E o senhor conhece o proprietário? Proprietário sou eu, mas a velha não pode saber. Se ela souber, corta a minha mesada. Eu conheço o proprietário, conheço. Castor, conduza mamãe até a saída. Meu filho... Cuidado, porque mãe só tem uma. Meu filho, como você é tão cuidadoso, tão preocupado com sua mãe, será que não dava pra você me dar uma dessas muitas notinhas que tem aí na sua carteira? Claro. Tome. Tem uma nota aqui, veja aí. Tem. Pode levar tudo. R$1? R$1. Sempre ajuda, né? É pouquinho, mas ajuda. Beijinho. Bom, pronto. Por aqui, dona Justina. Obrigada. Deputado, cadê aqueles R$500 mil que o senhor recebeu ainda há pouco? Nos bolsos. Ela queria da carteira. Zezinho aqui, até o Zezinho riu, que ele é conterrâneo do Chico Anísio. O Zezinho trabalha há 40 anos aqui no Senado Federal, né, lá de Santa Quitéria. Vamos conhecer, quando você for no Ceará de novo, vamos lá na terra dele, Santa Quitéria. E olha a crítica que ele fazia, né? É uma crítica muito inteligente, assim, que fez muita reflexão, gerou muita e inspiração também. Eu queria solicitar à nossa competente Secretaria-Geral da Mesa a exibição de mais um vídeo especial que foi enviado aqui para essa sessão solene. O senhor Nelson Freitas, que é comediante e um dos melhores amigos do Chico Anísio. Por favor, coloca aí. 5h31, nós vamos acompanhar agora na TV Senado e aqui pela Rádio Senado, Nelson Freitas, comediante. No último dia 12, estaria completando 95 anos. Foi, sem dúvida, uma das maiores personalidades que esse país já produziu. Chico Anísio tinha uma frase que dizia: nós morremos 2 vezes na vida. Uma quando a gente se despede dessa embalagem que nos foi presenteada para viver essa grande aventura nesse planetinha de passagem, e outra quando a última pessoa que nos conheceu fala o nosso nome pela última vez. Portanto, essa homenagem é muito profícua numa casa tão respeitosa, num momento tão atribulado. Uma homenagem a Chico Anísio é mais do que auspiciosa, mais do que louvável. Portanto, fica aqui as minhas maiores considerações, a paixão de todo o povo brasileiro por esse grande artista. Parabéns pela homenagem. Tamo junto. Viva Chico Anísio. Obrigado. Olha, Nelson Freitas, hoje não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Eu estava cedo lá em casa e abri o Instagram e chegou um vídeo dele. Tem um vídeo dele muito interessante hoje, ele fazendo reflexões e assim, eu nem... Foi uma coisa assim que chegou, né? Então, foi uma grata surpresa, né? Esse vídeo eu não sabia que ele tinha enviado e fico muito feliz. Nelson, muito obrigado por participar dessa sessão e que Deus te abençoe, te ilumine sempre. Eu queria pedir a atenção de vocês, nós já estamos nos encaminhando para o final da sessão, né? E eu gostaria de fazer aqui rapidamente
pequeno discurso meu, né? Então, a gente está reunido hoje aqui em sessão solene para reverenciar a memória dos maiores intérpretes da alma nacional. O inesquecível Chico Anísio. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, e muito girão em Maranguape. Depois de Morada Nova, Maranguape é onde tem mais girão. E depois de Maranguape é Sobral, a terra do Renato Aragão. Olha só, dois grandes humoristas brasileiros, né? E nasceu em 12 de abril o Chico Anísio, de 1931. Desde muito cedo, ele revelou uma inteligência aguda, um olhar atento para o cotidiano e uma sensibilidade para traduzir o Brasil em personagens. Ainda menino, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde sua vocação encontrou terreno fértil para florescer. Foi no rádio, especialmente na lendária Rádio Nacional, que começou a lapidar seu talento. Ali, entre microfones e plateias invisíveis, Chico desenvolveu uma habilidade extraordinária. Dar voz a muitos Brasis, com sotaques, trejeitos e histórias que já anunciavam o gênio que viria a se consolidar. Quando a televisão chegou e se consolidou ali na década de 60, ele não apenas se adaptou, ele ajudou a definir o que seria o humor da televisão brasileira, especialmente na Rede Globo de televisão. Programas como Chico City, Chico Anísio Show, tornaram-se verdadeiros marcos culturais em nosso país. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, Chico criou 208 personagens, um feito que não apenas é quantitativo, mas profundamente qualitativo. Cada figura era um retrato, uma crítica, uma reflexão. Ele não fazia apenas rir, ele fazia pensar. Entre suas criações, talvez nenhuma sintetize tão bem sua genialidade e sua generosidade quanto a escolinha do professor Raimundo. Em um cenário simples, quase despretensioso, Chico construiu uma verdadeira sala de aula do Brasil. Ali ele abriu espaço para novas gerações de humoristas, acolheu talentos esquecidos e mostrou que o riso também pode ser instrumento de inclusão, de crítica social e de resistência cultural. Sua generosidade, tantas vezes relatadas por colegas, Chico, pouca gente sabe, mas ele, quase tudo que ele tinha, que ele ganhava, ele doava. A Malga, inclusive, conta isso nessa entrevista antológica com o brilhante jornalista Rodrigo Alvarez, né? Então, ele ajudava os seus colegas, ele se preocupava com seus colegas de trabalho, né? com o ganha-pão deles, né? E às vezes doava o seu salário, os shows que ele fazia para funcionários também. E o Chico, nos seus contratos negociados com várias emissoras, sempre pensando nos seus colegas de trabalho, né? Dando a mão para humoristas. É um celeiro que foi criado ali a partir do Chico Anísio. Então, ele se revelou um artista que compreendia a arte como uma missão coletiva. Chico Anísio foi muito mais do que um humorista. Foi ator, roteirista, escritor, compositor, dublador, um criador completo. Sua obra literária, embora menos conhecida do grande público, expõe um observador atento, crítico e, por vezes, incômodo do Brasil. Ele não se contentava com a superfície. Mergulhava nas contradições, nas virtudes e nos vícios da nossa sociedade. É por isso que podemos afirmar, sem exagero, que Chico Anísio foi, e como disse a Zélia há pouco, é e sempre será um grande cronista do Brasil. Seus personagens, ainda que caricatos,
eram profundamente humanos. Neles estavam o político astuto, o trabalhador sofrido, o malandro esperto, o sonhador ingênuo, arquétipos que reunidos compõem o mosaico complexo da nossa identidade nacional. Em um país de tantas diferenças, um país continental como o Brasil, ele soube encontrar unidade no riso e verdade na sátira. Nordestino orgulhoso, brasileiro por excelência, Chico Anísio viveu 80 anos e dedicou 65 deles a servir o Brasil com inteligência, criatividade, espírito público, ainda que por meio da arte. Seu legado permanece vivo não apenas nas reprises de seus programas, mas na linguagem do humor brasileiro, que ele ajudou a moldar de forma definitiva. Hoje, ao prestarmos esta homenagem, não celebramos apenas a memória de um artista, celebramos um intérprete do povo, um construtor de imaginários, um homem que compreendeu que rir de nós mesmos é também uma forma de nos conhecermos melhor. Que seu exemplo continue a inspirar gerações e que o Brasil jamais se esqueça de quem, com talento e humanidade, soube transformá-lo em arte. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde, Chico Anísio. Obrigado, pessoal. Olha, nós estamos aqui também registrando a presença na galeria dos alunos do curso de Letras Inglês da Universidade de Brasília, do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Antes de nós ouvirmos a nossa também homenageada, né? Chico Anísio, grande homenageado, seu legado não apenas no humor, mas também no enfrentamento aí, né? Através da sua dor, ele ajudou o Brasil, ajuda os brasileiros com relação ao dia do seu aniversário, que deu origem ao Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Olha que sessão rica essa sessão, né? Quanta reflexão vai trazer, muitos e muitos anos. Então, a Malga de Paula é também homenageada. A vida dela, que um dia o brasileiro vai conhecer melhor, mas muita gente já conhece, já é fã. Você viu aqui senadora dizendo que é sua fã. E a Malga, o reencontro dela, eu chamo assim, né? Nesta vida, o encontro dela com o Chico Anísio é muito emocionante. Aquela história da chuva, de você indo, conversando com ele, no primeiro encontro, para falar sobre arte, e ela vai contar daqui a pouco, tem que dar uma palhinha para a gente aqui. E aí, depois, a chuva, aquela coisa, e deixando o Chico no aeroporto. Chico foi para os Estados Unidos e aquela semana foi uma semana assim muito forte, que poucos dias resultou no casamento, né? E é uma inspiração para nós. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Malga para fechar essa sessão. Mas antes, eu solicito à Secretaria-Geral da Misa a exibição de um vídeo também, né, feito com muito carinho pelo senhor Marvio Lúcio, que é humorista e locutor. Carioca. O Carioca. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui nessa sessão do Senado Federal e é muito justa, né? Muito linda essa homenagem ao Chico Anísio, ao Francisco Anísio de Paula, o maior, né? O maior nome do humor brasileiro, o mais completo, o mais inteligente, o mais inovador, o mais relevante. Chico Anísio foi um humorista que mudou, né? A forma de percepção, a forma de confecção do humor nacional. Ele ditou, né, o que seria e o que é o humor hoje no Brasil, né? Ele trouxe inovações, ele trouxe personagens, ele trouxe críticas, ele trouxe uma visão e o caminho a ser seguido, né? Então, reverenciar Chico Anísio é
extremamente salutar à história cultural brasileira. Chico Anísio me inspirou muito a fazer o que eu faço hoje. Sigo muito o seu legado, defendo com unhas e dentes, né? A sua visão, né? A sua visão ácida, né? Sobre temas, formas de como, né? Fazer humor sobre o cotidiano do brasileiro, a política brasileira, que às vezes hoje em dia acho que nem precisamos, né? Ter muitos bons humoristas para contar certas histórias. De qualquer forma, Chico Anísio é eterno. Chico Anísio é um nome a ser seguido e respeitado e sempre reverenciado. Fica aqui o meu respeito, o meu carinho e minha inspiração ao maior humorista de todos os tempos. Obrigado, Chico Anísio. Muito bem, muito bom. Marvio Lúcio, humorista, locutor, é o Carioca que tem um podcast maravilhoso também, que eu assisto, viu? Eu assisto, é o Ticaracast, que é com o Bola. Eles fazem uma dupla ali, é muito divertido, inteligente demais, os dois, né? Eu sempre que eu posso, é uma diversão que eu tenho, um hobby que eu tenho é assistir. Muito obrigado, viu, Carioca, você que teve a bênção de conhecer o Chico Anísio, né? E falar aqui da sua inspiração, realmente é muito bonito esse seu testemunho. Muito obrigado. Eu agora, para a gente fechar, né, essa sessão solene, eu convido para assumir uma das tribunas, ou a da direita ou a da esquerda. Você fica à vontade. E aí eu vou chamar Malga de Paula, que viúva do homenageado desta sessão especial, ela que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer muito recentemente e que a gente percebe uma alma muito boa. Quero mandar um abraço para os pais dela, que estão lá no Rio Grande do Sul, né? E ela veio de lá especialmente para essa sessão. A Malga, que tem uma história muito bonita com Chico Anísio, né? Eu vou ter que falar, Malga, aqui você me desculpa, porque tem uma frase que me inspira muito, também de uma pessoa que tem o nome Chico, que eu, por 3 vezes aqui, ou 2, eu falei do Chico Xavier, que é o conterrâneo da nossa querida Fernanda, mas para dizer o seguinte, Chico tem uma frase muito bonita que diz o seguinte, mais ou menos assim, para mim é uma inspiração. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. É um convite, né, a você entrar, você reparar alguma coisa equivocada e terminar bem. E, Malga, Deus te deu esse privilégio e nos últimos 14 anos conviver com esse grande cearense, esse grande brasileiro, e é um presente de Deus realmente para a vida dele, você e ele para a sua vida, né? Porque foi uma marca muito forte, muita coisa aconteceu nesses 14 anos e um dia o Brasil vai conhecer também. E muito obrigado por você ter vindo aqui ao Senado, é aqui a nossa casa, né? Fizemos há pouco tempo 200 anos essa casa, ali que tem Jesus Cristo, lá em cima, embaixo tem o Rui Barbosa, que falou muito do momento que a gente vive hoje. Um nordestino como Chico Anísio falou muito sobre esse momento que a gente vive no Brasil, né, de muitos desafios. E ele tem frases aqui que também um homem à frente do seu tempo. Muito obrigado pela sua presença. O microfone da tribuna do lado direito é sua. Fique à vontade. Obrigada.
5h mais 48, fará uso da palavra a senhora Malga de Paula, viúva do homenageado desta sessão especial Chico Anísio. Gratidão ao Senado Federal, ao presidente Davi Alcolumbre e principalmente o senador Eduardo Girão, que fez essa proposição para essa homenagem, para que essa homenagem acontecesse. Trabalhamos alguns dias juntos, eu, o senador, a Thalita, para trazermos amigos queridos para cá hoje. Nossas conversas foram muito fraternas e, por vezes, muito engraçadas. A Thalita sabe disso. Mesmo que nem muitas pessoas tenham podido vir, as que estão aqui, nossos amigos, são realmente as mais especiais. Obrigada pela presença de vocês. Senador Girão, gratidão também à sua adorável família, que nos recebeu com tanto carinho. A Manuela Maria, a Maria Eduarda, a Márcia, sua esposa, e ao senhor. O privilégio que tive de passar um tempo com vocês será inesquecível. Que Deus continue lhes abençoando e que as armas de São Jorge lhes protejam de todo o mal, por hoje e sempre. Então, em março deste ano, fez 14 anos que Chico partiu. E no final da semana, como já falamos bastante aqui, no dia 12, ele faria 95 anos. Dia 12 de abril, em sua homenagem, como já foi falado muito aqui, é o Dia do Humorista, mas também o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Definido essa data, foi pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que ele nunca teve problemas de falar sobre os transtornos psiquiátricos que enfrentava há anos. Ele sempre falou abertamente sobre a necessidade de buscar apoio psiquiátrico e terapêutico. Algo que eu não sei se o doutor Antônio Geraldo continua com a gente, mas uma história que eu quero contar, que o Chico não estava bem quando o doutor Antônio Geraldo, quando a Analice nos procurou para fazer essa entrevista, e, na verdade, eles o convidaram para um congresso que iria acontecer no final de semana, para o Chico falar e prestar esse depoimento para eles. E eu falei, Analice, eu não tenho certeza se o Chico poderá ir para esse evento, porque ele estava oscilando muito. Um dia ele estava bem, outro dia não estava bem, então eu sugeri para que eles fossem na nossa casa para gravar esse depoimento, porque talvez ele não pudesse ir ao congresso. E foi exatamente o que aconteceu. No dia em que aconteceu esse congresso, o Chico estava no CTI. E ele não pôde ir. E nunca esqueço desse momento. Não sei se o doutor Antônio Geraldo lembra, mas foi isso que aconteceu. O Chico, desculpem, eu choro sempre falar do Chico. Eu me emociono muito. O Chico morreu aos 80 anos, muito cedo, já que ele vinha de uma família cearense, arretada e muito longeva. Poderia ter vivido muitos anos, não fosse o terrível ato de fumar. Algo que não foi falado aqui, senador, não foi trazido ainda, talvez o senhor nem saiba disso, mas eu faço questão que é para ampliar um pouquinho mais, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais ainda sobre o Chico Anísio. Ele desenvolveu um enfisema pulmonar que o matou aos poucos, sempre com muita dor e com muito sofrimento. Por causa da tragédia do cigarro em sua vida,
Chico fazia muito ativismo contra o tabagismo para conscientizar as pessoas a pararem de fumar, poupando assim a dor dos dependentes e de suas famílias. Por isso, logo que ele partiu, eu abri o Instituto Chico Anísio com o intuito de colaborar numa pesquisa com células-tronco extremamente promissora como tratamento e até a cura de doenças obstrutivas crônicas. A pesquisa corria muito bem. Fizemos o procedimento em algumas pessoas que relataram grandes melhoras, mas, infelizmente, o processo foi interrompido por falta de recursos, já que as pesquisas médicas não são prioridade no Brasil. Quando Chico estava vivo, ele contribuía com o seu próprio dinheiro para a pesquisa, para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. Quando Chico morreu, perdemos tanto. A família perdeu um pai e um marido. Adorável. Os fãs do seu humor ficaram órfãos do riso. Portadores de transtornos mentais e portadores de DPOC perderam parte da esperança. Uma das coisas que mais dava prazer ao Chico era sentar ao seu escritório e escrever. Ele escrevia compulsivamente e não havia nada que ele escrevesse que não fosse absolutamente genial. Música, roteiros para o teatro, cinema, televisão. Ele acordava cedo e ia direto ao escritório trabalhar. Nas pausas para ele relaxar, ele sentava no ateliê, ao lado da escrivaninha, para pintar. Pintava marinhas. E nas suas pinturas de paisagens nunca havia nenhuma imagem de pessoas. Para quem conhece a obra do Chico, observem, vocês nunca encontrarão uma pessoa em suas paisagens. Na sua arte havia muito do Chico. Como ele dizia, aquelas paisagens representavam a ausência. Ausências que eu nunca consegui acessar, porque para mim o Chico era pura presença. Chegar ali no escritório era aquecer o meu coração. Era amor, era afago e paz. Estar junto dele era parceria, mas principalmente aprendizado. Quantas lições, quantas oportunidades, quanta generosidade e humanidade. Ele tinha histórias extraordinárias para contar, porém, sabia ouvir, analisar e, ao final, sempre tinha um conselho perfeito, palavras de acolhimento para quem precisasse. Ou um puxão de orelha, também era uma opção, se precisasse. O Chico tinha muito medo de ser esquecido. Não havia internet na época. Com apenas televisão, era mais difícil manter as histórias vivas. Ele nem conseguia imaginar a loucura que seriam as redes sociais. Hoje, talvez centenas de milhares de vídeos dele circulem pelas redes. E ele é e continuará na memória do povo que ele tanto amava. Agora eu quero contar uma história pessoal que aconteceu ontem, onde a nossa
empregada que foi cozinheira do Chico por 12 anos, me mandou uma mensagem emocionada dizendo: Dona Malga, eu passo todos os dias pela curva Chico Anísio. Todos os dias eu passo ali e tenho o privilégio de ver a foto do seu Chico. E a senhora não sabe, Dona Malga, mas todo aquele viaduto é pichado. E há anos a foto do Chico Anísio está ali e não tem nenhuma pichagem. Nossa, fiquei emocionada. Enfim, ninguém nunca pichou a foto do Chico. Até as pessoas que vivem à margem da sociedade respeitam aquele homem. E eu perguntei a ela, Dona Marta, as pessoas, porque eu não estou no Rio há muitos anos, e eu perguntei para ela, Dona Marta, as pessoas costumam chamar a curva de Chico Anísio? Porque tem ali uma placa que diz curva de Chico Anísio. Mas eu não sabia se as pessoas continuavam ou se as pessoas falavam sobre a curva de Chico Anísio. E ela falou, Dona Malga, todo mundo fala. É no ônibus, é no Uber, é no táxi, é todo mundo que fala a curva de Chico Anísio. E como a Fernanda comentou aqui, muitas pessoas não entendem por que o Chico tem uma curva. As pessoas falam, o Chico deveria ter uma avenida, o Chico deveria ter uma praça. Mas o Chico era único, né? Ele precisava ter uma coisa diferente do que todo mundo. E ele já queria, quando em vida, que aquela curva se chamasse Curva Chico Anísio. O prefeito da época me ligou e falou, Malga, infelizmente eu não posso colocar porque o Chico está vivo. E eu perguntava para o Chico, porque nós passávamos ali sempre, e como a Fernanda mesmo falou, é a rua onde se passa para ir ao Projac. Então, todo mundo que vai ao Projac, ou a maioria das pessoas, obrigatoriamente passa pela curva Chico Anísio. E isso significa muito, porque o Chico ajudou a construir cada pilar do Projac, que deve muito ao Chico e que o afastou em vários momentos de sua vida, mas para quem quiser saber mais, assiste a minissérie do Chico, ou como o senador falou, convidou a assistir a minha entrevista no canal Jornada Infinita, do jornalista Rodrigo Alvarez, onde eu explico um pouco, porque eu realmente acho que o Chico foi afastado 2 vezes, uma na vida e outra na morte. Uma, enquanto ele ainda estava vivo, que o afastaram por mais de 10 anos da televisão. E agora, depois de morto, grande parte da história do Chico foi afastada na minissérie que foi feita pela Globo, onde está no ar pela Globoplay. Então, como o senhor falou, espero que um dia essa história seja restaurada e que a história não contada do Chico Anísio possa ser contada por alguém em algum momento. Enfim, o Chico não era um gênio, um mestre apenas na profissão. Ele era um gênio e um mestre na vida. Eu e o Chico tínhamos uma frase que nos falávamos sempre. E eu ainda repito todos os dias, porque onde quer que ele esteja, eu tenho certeza absoluta que ele escuta o meu coração. Chico, meu amor, a nossa frase, que bom que a gente se tem. Muito obrigada.
Que lindo, Malga. Que lindo é isso. Estamos aqui encerrando esse momento, essa homenagem ao legado do Chico Anísio, que transcende, né? É uma homenagem muito valorosa, porque é um homem à frente do seu tempo e que muita alegria trouxe, que muita reflexão trouxe para o nosso país. Antes de encerrar, eu tenho que agradecer a Thalita, em nome de todo o nosso gabinete, mas a Thalita foi uma gigante, mais uma vez, muito obrigado, num prazo recorde que nós fizemos essa sessão, e eu quero agradecer a Thalita do nosso gabinete, quero agradecer aqui toda a equipe da TV Senado, da Rádio Senado. Eu vou fazer questão de ler as pessoas que viabilizaram que a gente tivesse aqui hoje, né? Olha só o time, Malga, de servidores públicos exemplares que fizeram aqui esse trabalho todo para propiciar a realização dessa sessão. Danilo Barbosa de Aguiar, secretário-geral, a Ludmila Fernandes. Eu quero pedir só um pouquinho, olha, quem está ligado até agora, lá direto de Barcelona, como ele se comprometeu, né, o doutor Antônio Geraldo, ele está assistindo tudo. E, doutor Antônio, eu sei que aí aqui são 18 horas, aí deve ser o quê? 5 horas a mais, é isso? 11 da noite, é mais? Exatamente. São 23 horas e 5 minutos. 23 horas e 5 minutos. Muito obrigado pela sua presença. Isso demonstra realmente assim, um compromisso que o senhor tem com a causa, com o Chico, com a Malga, todos nós, né? E eu quero dizer para o senhor o seguinte, esse vídeo que nós exibimos aqui, agora há pouco, se o senhor quiser me chamar para o Colab ainda hoje, eu aceito, e a Malga também, eu acredito que vai aceitar, que é um vídeo que traz aí essa última entrevista, né? Que ela está dizendo claro aqui. Farei isso, senador. E pode contar que quero encerrar, a minha última postagem de hoje, eu vou fazer. Então, eu tenho que agradecer ao Danilo Barbosa Aguiar, a Ludmila Fernandes, o Paulo César Godoy, a Renata Leão, a Lígia José, a Aline Bueno, Rafael Silva, Wilson Roberto, Zezinho, o Jackson Souza, Edinaldo, Silvânio, Pilone, né, o pessoal da Secretaria-Geral da Mesa, o pessoal do painel eletrônico, esse painel que ficou todo bonito, trazendo imagens do Chico, um design fantástico. Sérgio Bonifácio, Eduardo Marinho, Percival Júnior, Gabriel Lima, Sóstenes de Paula, Marquinhos, o pessoal da Polícia Legislativa do Senado, Tiago Mariotti, a Mona Lisa, a Ananda, a Bruna, Carolina, Antônio França, Thales da Silva, Lucas Sampaio, Matheus Paixão, Tiago Campos, os vigilantes, Leonardo Gabriel, Vitor Azevedo, Tiago Birman, Secretaria de Atas, a Luana Santos, Secretaria de Taquigrafia, Késia Farias, Armando Menezes, Rafael Balarim, Estefânia Zandomênico, Cláudia Gonçalves, Fernando Oliveira, o pessoal do áudio, Clair Marinho, Lucas Reis, William Batista, Manuel Alexandre, Rafael Santos, Paulo Henrique, o PH, Wagner Porto, Luiz Fábio, Demerval, o pessoal da TV Senado, Fausto, Carlos Nascimento, Itamar Silva, Anacleto Monteiro, Denis Neves, a Brigada de Incêndio, Alisson, Eleni, o pessoal do Senac ali, do cafezinho do Senado, sempre muito atencioso também, todos aqui. Magda, Claudinei, Alessandra, Sirlene, Romério, Adilson, Marcos, Ivani, Alexander, Luiz Carlos, Gerson, Serviços Gerais, Carlos, Fátima, Plantão Elétrica, Nayara de França, Plantão do Ar-Condicionado, Marcos Vilas Boas, né, o T1, e Ezequias, Relações Públicas, Lidiane Fernandes, Amanda Albuquerque, Adriana Conceição, Sinara Potêncio, Beatriz Zama,
Daniela Gonzaga, Jaciara Brito, Marcos Vinícius Freitas, Maria Inês Nepomuceno, Ramena Romero, Sara Raquel Caldeira, Tacia Delfino, Tiago Sabino. Muito obrigado pela presença, pela ajuda de todos vocês. Né? Agradeço demais a todos os que estão até agora conosco no plenário, uma sessão que já está o quê? Com quase... Começamos aqui quase 3 horas de sessão, né? Foi mais um pouquinho, de 15 e 21. Agradecer a todos os que passaram por aqui, que estão ainda aqui, que estão nos assistindo na TV Senado, nos ouvindo na Rádio Senado, é transmitida ao vivo para todo o país e nas redes sociais da casa, a Agência Senado também, que faz matérias belíssimas. E nós fizemos, olha essa semana como foi uma semana profícua. Nós fizemos uma sessão aqui na segunda-feira, começamos a semana, um dia depois do aniversário do Chico Anísio, nós fizemos uma sessão em homenagem aos 300 anos da capital do Chico Anísio. Ele é de Maranguape, mas a capital que ele ia sempre, ele fala, Fortaleza. Fez 300 anos no dia 13 de abril. Os pais moravam em Fortaleza, ele só nasceu em Maranguape. Olha só, e os pais moravam em Fortaleza, ele só nasceu em Maranguape, o Chico Anísio. E nasceu por uma questão de saúde, teve alguma da mãe, de um sítio. Eu tive lá, viu? Eu tive lá no sítio. Um dia desse eu fui visitar, tem um museu, tive lá. Um abraço a todos os que fazem, né, que regam essa semente plantada pelo Chico Anísio em sua terra natal, ele que era apaixonado, ainda, por Maranguape. E a gente fez uma sessão do tricentenário de Fortaleza. E nos arquivos do Senado, eu esqueci de dizer na segunda-feira e digo agora, porque nós estamos na semana do aniversário de Fortaleza, possuem como registro sobre Fortaleza os seguintes atos. O PLC 95 de 1954, que cria a Universidade do Ceará, com sede em Fortaleza. E o livro O Ceará no Senado, que é um livro de Valdelice Carneiro Girão. Retrata de forma sucinta a história do Poder Legislativo como instituição política indissociável do próprio destino da nação. Nele se contém os dados bibliográficos dos representantes do Estado do Ceará na Câmara Alta, de 1826 a 1992, através dos quais o leitor pode inteirar-se do pensamento parlamentar de gerações cearenses no encadeamento de 2 períodos distintos, o Império e a República. E também, olha, eu não sabia, falando para você, eu não tinha visto que era a Valdelice Carneiro Girão, porque tem um grande historiador que dá o nome de uma rua importantíssima do Ceará, né, historiador Raimundo Girão, que foi prefeito, inclusive, de Fortaleza, né? E o PLC 70 de 2017 inscreve no livro dos Heróis da Pátria o nome de Martim Soares Moreno, fundador do Ceará. Fazendo aqui o registro dos arquivos do Senado. E para encerrar essa sessão, eu termino aqui, nesse exato momento, um livro que foi escrito por todos que estão aqui, Malga, e que querem te presentear. E eu quero te pedir para vir aqui para frente comigo, para eu te presentear com esse livro. Quero chamar também nossos convidados para a gente bater a foto oficial, que a gente possa ir juntos, porque essa data aqui, essa sessão nós vamos encerrar em alto estilo, né? Então, vou primeiro entregar aqui e depois nós vamos bater uma foto aqui depois que a gente encerrar a sessão, tá? Vem cá, Malga, vem cá, Fernanda, vem cá, doutor.
vou fazer essa entrega aqui. Vamos aqui, depois a gente faz a foto aqui. Vamos fazer a entrega desse livro, ó, que foi aqui com mensagens de muita gente que estava aqui conosco, que passou. Que lindo! E com a capa, sessão especial em homenagem ao legado de Chico Anísio, né? Vocês só me fazem chorar hoje. Então vamos aqui, Fernando, também juntos. Vamos entregar, é seu. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Neste momento, eu quero encerrar essa sessão. A sessão está oficialmente encerrada, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e tudo de bom. 18h13. Você que estava ligado, sintonizado na TV Senado, acompanhou a sessão em homenagem, uma sessão em homenagem ao legado do humorista Chico Anísio. E você que continua aqui pela Rádio Senado. Chico Anísio nasceu no dia 12 de abril de 1931, em Maranguape, no Ceará. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Distribuição gratuita de óculos de grau pelo Sistema Único de Saúde para pessoas de baixa renda. Esse projeto foi apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. É ele que está aqui conosco no programa Argumento. Senador, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É muito bom estar de volta aqui. Senador, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Antes que alguém acuse a gente de ser um projeto populista, é importante dizer que vai distribuir ao governo federal. É o mesmo que permeou, o que incentivou a gente a fazer isso, Carla, foi o mesmo objetivo que eu tive em relação ao rastreamento do câncer de mama. O SUS rastreava mulheres a partir de 50 anos, a nossa lei trouxe para 40 anos, já é uma lei aprovada. A mesma coisa acontece com óculos. Eu sou de interior e a gente vê em todos os níveis, criança na escola que não enxerga direito,
jeito, não copia, é desatenciosa, começa a tirar nota ruim, acaba tirando nota ruim, e por vergonha, por orgulho, abandona a escola. E lá na frente, os idosos também. Nós estamos falando daqueles que não têm condição de comprar óculos. E a gente sabe que a idade chega, atinge, é o que eu digo, a idade vai chegando, a idade chega e é preciso óculos. A gente está pensando nessas pessoas que precisam e não têm condições. Existe assim um número ou dados que possam ilustrar quantas crianças deixam de frequentar a escola por problemas de vista e em relação também aos idosos, o tanto que isso evita quedas, né, assim, acidentes, porque às vezes eles não enxergam e acabam sofrendo por algum acidente? E todos nós sabemos que o que mata mais as pessoas idosas são acidentes em apartamento, em casas, são acidentes domésticos. Não, eu não conheço. Quando eu cheguei ao Senado, jornalista, radialista, teatrólogo, essas coisas, eu estou muito sempre próximo do povo. Jornalista como você, a gente tem a oportunidade na vida de lidar com todos os segmentos. A gente lida uma hora com o governador, com o desembargador, outra hora está lá com uma senhora sofreu violência doméstica, está com uma criança abandonada. Então a gente vai aprendendo aquilo. Eu diria que eu cheguei aqui com um espírito muito humanista, aquela visão, aquela leitura de um ser humano que aprendeu muito, que sabe a necessidade da população. Então o que me leva a fazer essa coisa que eu acho que precisa. Foi assim com a autonomia do Banco Central. Eu acho que a gente tem que fazer a lei nesse sentido. Então, eu vejo muitos idosos sem óculos, sem enxergar. Eu vejo muitos idosos com aquela armação quebrada, às vezes a lente trincada, porque não tem condições de comprar um óculos. Então, você vai evitar pegar o ônibus correto, né? Vai fazer que pegue o ônibus correto, não tropece tanto. Manaus, por exemplo. Manaus é um caos as calçadas, não tem nível, não obedece. E assim é o Brasil inteiro. Então, eu penso muito naqueles idosos que não têm condições de comprar um óculos, que precisam enxergar as placas, precisam ler as placas, os sinais sem estar perguntando de ninguém. E as crianças que frequentam a escola que não conseguem enxergar direito. Essa proposta abrange todos os tipos de problemas visuais? Tem algum específico? Não, a intenção da gente por exemplo, a lei, o meu objetivo é todos os problemas visuais, todos. Esse é o objetivo. Aí começa aquela história, vem as emendas, vem se sanciona, se não sanciona, vem aquela história depois de lei complementar, não sei se é preciso. O que a gente faz é incentivar o debate, ou seja, é isso aqui. Quando eu faço um projeto de lei, eu faço a espinha dorsal. A espinha dorsal é essa aqui. Aí vem os complementos depois. No meu entendimento, para mim, tem que atingir todas os tipos de doenças. Então, a forma como isso iria funcionar na prática ainda seria regulamentado? Mas é regulamentado. Sempre é o SUS, sempre eles que vão dizer como é que faz. A gente não pode também fazer uma coisa de A a Z. Ninguém é Supremo Tribunal Federal que acha que pode tudo, né? Até para quem distribui vacina, para quem vai, quantas vão, como é que é. O legislador, ele deixa sempre algo a ser complementado por quem vai executar. Existe também, senador, algum estudo sobre impacto financeiro em relação a essa proposta? Não, não tem impacto nenhum, porque eles vão alegar, é isso aí que eu comecei dizendo isso para você, vão alegar populismo, então que vai ter um impacto financeiro, vai ter comprar, já existe isso, já existe leis e programas que prevêem esse tipo de ajuda. As prefeituras fazem muito isso. Eu já dei emenda parlamentar para prefeito que dá óculos para a população. Eu acho de fora o populismo, né? Mas quando a gente bota um par de óculos, entrega para o cidadão, para a cidadã, que ele coloca, você precisa ver a felicidade da pessoa. Então a gente tem que esquecer essas acusações bobas, mesquinhas, de que é populismo. O governo já tem esse tipo já previne de onde sairá o dinheiro. Não é nós que estamos dizendo, nem queremos aumentar despesa, porque nós não podemos legislar sobre despesa. Com certeza não causa nenhum impacto financeiro, não. Senador, o senhor também é autor de um projeto que já foi aprovado aqui no Senado e que prevê avaliações de saúde no ingresso da vida escolar, né? E a gente vê que tanto esse projeto quanto o dos óculos, eles têm essa mesma raiz, que é tentar identificar logo cedo e agir de uma forma mais rápida quando é identificado que há algum problema na saúde. Você vê aí, Carla, que aquele primeiro projeto que nós falamos aí, de doação de óculos, é de 2026, deste ano. E esse que você falou agora, que é o Exame Básico de Saúde nas Escolas, é de 2019, desde que eu cheguei aqui. Já foi aprovado no Senado.
Senado, está na Câmara há anos. Eu tenho que ir lá também para ver se a gente empurra isso. O que é esse exame básico de saúde? Vai começar o ano escolar 3 dias antes, 5 dias, uma semana antes, exame para toda criança. Porque, como eu falei, eu sou de interior, então vamos lá. A criança dorme na aula, aí todo pensa que ela é preguiçosa, que não dormiu à noite. Ela está com verme e não sabe. E a família também não tem condições de comprar de remédio, de levar no hospital público. A criança que não consegue copiar quando alguma coisa na lousa, ela não enxerga direito. E aquela que tem que ser chamada a atenção, esse menino não me ouve, porque ele não ouve. Então, ele não tem parâmetro de comparação para saber se aquilo é normal ou não é. E esse exame vai dizer, vai ver como é que está a audição, como é que está a visão, como é que está o paladar, como é que está, se tem verme, se não tem. A gente quer isso. E isso cria uma obrigação também com a família. Traz a família para isso. E você poderia dizer, olha, o filho está matriculado, mas ele só vai frequentar se fizer o exame básico de saúde. Despesa nenhuma. Vamos falar de município. Eu tentei fazer isso quando era vereador em Manaus. O prefeito da ocasião vetou, não deixou, alegando despesa. Ora, você tem no município a Secretaria de Saúde, você tem a de Educação, você tem da Assistência Social, então você já tem um pessoal para fazer isso, tem laboratório. Então não adianta dizer que causa despesa, que não causa. E a gente tem que acabar com essa mania no Brasil de que achar que tudo é despesa, isso é investimento. A evasão escolar, por exemplo, eu não sei, a ousadia de dizer vai cair tanto por cento, eu não sei dizer isso, mas que vai cair, vai. Porque a criança não vai abandonar. O que acontece com a criança que não copia, que não ouve, que não enxerga direito? Bullying. Ela vai sofrer bullying, começa a não ter o mesmo rendimento das outras, começa a tirar notas ruins, começa a ter vergonha, não está passando e não vai mais para a escola. É muita evasão. Grande percentual vem daí, que a estatística não mostra. Só diz que abandonaram, mas não dizem por quê. Se você for ver, é problema de visão, de audição, saúde. Né? Senador, em regiões mais afastadas é muito comum, né? Às vezes a gente percebe que a rede de saúde e a rede de ensino, elas acabam sendo porta de entrada para benefícios, né? Essa foi isso foi o que norteou o senhor a apresentar essas duas propostas? Sim, o que norteia é esse conhecimento de entender que a escola ela é o resumo das coisas boas que podem acontecer. A gente conversava aqui, você citou, o aluno quando falta, aí a escola estiver interessada, ela vai comunicar ao conselho tutelar, então ela vai lá na casa saber. E quantas vezes não se descobre problemas que vêm desde a agressão doméstica, né, a estupros, a desleixo, a necessidade, a falta de condições. É porque hoje o maior incentivo que se dá à população afastada e à população pobre é a merenda escolar. Muitos vão por causa da merenda escolar. Sim. E se essa criança começa, vocês vai na casa dela, ela não tem mais o que comer. Então a escola realmente é. A escola pode dar o start para tudo que pode acontecer e corrigir. É por isso que a gente é daqueles que entende que é na educação que reside a raiz de tudo, né? É aquela lei que eu fiz levando para a grade transversal o tema violência contra a mulher, porque acreditamos que é na educação que se resolve tudo. A escola, eles conseguem identificar o que é certo, o que é errado, onde está acontecendo algum tipo de excesso. Né? A gente falando em escolas boas, sim, com certeza. Onde a diretora tem boa vontade, onde os professores, para isso também vai passar o reconhecimento, a função de professor e professora, que hoje não se reconhece em termos salariais, em termos tudo. Se vamos partir do exemplo de uma escola que funcione direitinho, a partir daí você sana o problema da sociedade, problemas sociais. Não é só de educação, você descobre problemas sociais, a escola pode ajudar. A escola pode ajudar também em relação à violência, não só a violência doméstica, mas aquela aluna que traz dentro de si a revolta, aquela coisa. A escola corrige tudo isso. Então, por isso que a gente está sempre falando em escola aqui com você. Senador, só para a gente finalizar, esse projeto que o senhor está apresentando, como é que o senhor pretende fazer a articulação para que ele seja encaminhado, conversar com os senadores? Como é que em que momento que ele está? Fazer o que a gente faz com os outros. Você dá entrada, nem devia falar isso aqui, que é para a gente não passar para os outros. Brincadeira. Você apresenta o projeto, vê a comissão que ele foi, né? Saúde, CAD, educação, fala com o presidente,
fala para um amigo teu relatar, ele já pede para relatar, ele relata, já manda para outra, você faz o mesmo, na outra você vai empurrando e vai andando. É assim que a gente consegue aprovar. Aqui, a rapidez, né? Agora, o último projeto que a gente tem que estar tramitando, espaços nos estádios de futebol e arenas esportivas para crianças, para autistas. Então, aqui a gente empurra, aprova rapidinho. Aí vai para a Câmara, demora. Então, mas aqui é sempre bom. O relacionamento, o dia a dia, o companheirismo e a credibilidade também, né, cara? Que a gente tem que ter respeito e credibilidade. Tanto tem que ter por nós, como nós temos que ter pelos outros. E assim as coisas vão. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Me chame que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queiramos ou não, todos os nossos dados são capturados e guardados em algum lugar. A cada instante, somos atraídos por algum tipo de informação. O que vemos, o que vestimos, o que comemos. Nossas escolhas são sutilmente sugeridas pelo algoritmo. Quem controla tudo isso? Afinal, do que estamos falando? Sobre esse tema, a cidadania recebe Hilton Norberto Robel Filho, professor da Universidade Federal do Paraná e do IDP. Seja bem-vindo, Hilton. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Talvez uma pergunta mais complicada. O que é algoritmo? Ótimo. Algoritmo, na verdade, é algo que vem da matemática, que basicamente quer dizer que estabelece um conjunto de determinações, um conjunto de respostas quando há uma certa situação. Então, quando acontece um determinado fenômeno, há um conjunto de respostas pré-ordenadas. Isso vem originariamente da matemática, mas com o advento da tecnologia digital foi bastante empregado para diversas funcionalidades que nós temos hoje em dia. Em que momento você acha que o algoritmo passou a tomar conta de todas as nossas vidas? Olha, especialmente com essa atual, digamos assim, versão da internet, essa atual versão de como nós utilizamos os nossos celulares e computadores, né? Então, nós estamos falando algo que é bem recente, né? Dos últimos anos, que passou a utilizar esses algoritmos para obter, tratar e utilizar uma série de informações importantes, especialmente de nós, pessoas humanas, não é isso? E, a partir disso, fazer uma série de sugestões, nos classificar. Então, esse momento contemporâneo tem passado a utilizar muitos algoritmos para interagir com as pessoas, especialmente nós, essas pessoas naturais. E de que forma nós somos mapeados, somos capturados pelo algoritmo? Claro, porque nós interagimos tecnologicamente pelo nosso celular, pelo nosso computador, para comprar alguma coisa, para fazer uma pesquisa. Interagimos com estados, interagimos com o governo, né, para buscar serviços públicos. E, obviamente, em cada uma dessas interações há dados que são armazenados, que são tratados. Isso faz e isso possibilita que a tecnologia
classifique-nos à luz dos nossos interesses, à luz das nossas características, fazendo sugestões ou indicando determinadas decisões, seja para empresas privadas ou para o próprio Estado. Bom, antigamente a gente falava o índice de analfabetismo, depois o analfabeto digital e agora o excluído digital, né? São 3 figuras que ilustram muito bem de que forma a sociedade vai se segmentando. Quais são os riscos desse algoritmo avançar além do ponto em que nós não possamos mais controlar aquilo que queremos? Ótimo, essa é uma pergunta muito interessante. O excluído digital, como o próprio nome nos coloca, é aquela pessoa que não tem o acesso. Às vezes não tem acesso porque não tem o acesso à internet, às vezes não tem o acesso ao instrumento tecnológico, o telefone, ao computador, não é isso? Então, nós temos sim, muitas pessoas ainda que são excluídas digitalmente, trazendo problemas, seja para o trabalho, para a vida pessoal, para acesso aos serviços públicos. O analfabeto digital é aquela pessoa que, apesar de ter um certo acesso, ela não compreende bem como se utilizar, não compreende bem o impacto em relação a isso. Isso é um problema muito grande, se discute bastante nos diversos setores a importância de uma alfabetização digital, a pessoa saber como utilizar, saber dos impactos e... Obviamente que a partir do momento que todos nós, em maior ou menor medida, temos nossos dados coletados, essa classificação, a utilização... Eu gosto muito, Paulo, de uma manifestação, tem um professor alemão chamado Hoffmann Rien, né, que diz que os dados não são o petróleo. O petróleo é algo muito importante, nós vemos aí o mundo, né, todas essas guerras que tem muitas vezes relacionadas com o petróleo. Ele diz que não é o petróleo, o algoritmo é mais importante que o petróleo. Por quê? O algoritmo não, os dados. Porque eu permito tratar esses dados, eu permito reunir esses dados e fazer uma série de análises. Então, os dados que muitas vezes são utilizados pelos algoritmos para fazer sugestões e classificações, acabam, de fato, regulamentando boa parte da nossa vida em sociedade. Tem até um termo que se criou, que é algocracia, né? O poder dos algoritmos, como eles, né, moldam a nossa vida. Como é que a informação virou mercadoria e quais as consequências disso? Ótimo. Já se falava há muito tempo de sociedade da informação, né? Um conceito que já tem alguns anos. Hoje em dia se fala de alguma maneira em sociedade algorítmica. A informação se transformou numa mercadoria em certa medida, claro que é um direito fundamental importantíssimo, estamos aqui no Senado, né? É importante que as pessoas tenham informação, informação de qualidade, mas a informação, além de ser algo relevante para o cidadão, se transforma numa mercadoria por quê? Com informações das pessoas, eu consigo compreender uma série de fenômenos e influenciar essas pessoas, fazer sugestões para essas pessoas, negar ou permitir que eu tenha acesso a determinados serviços e bens. Então, sem sombra de dúvida, a informação também tem esse aspecto de mercadoria hoje em dia. 10 anos atrás ocorreu um fenômeno que eu acho que foi notável, que já foi descrito até em documentários, que foi a eleição do Brexit, onde ficou depois evidente de que um grupo político escaneou com detalhes todas as preferências, religião, preferência por comida, hábitos, determinadas escolhas, enfim, tipo de comportamento e, grosso modo, colocou na cabeça de uma parte do eleitorado do Reino Unido, na Inglaterra, né, que houve uma grande Inglaterra que poderia estar de volta, então, quer dizer, manipulou pela emoção. Né? Isso é possível, não é uma coisa visível para o eleitor, para o cidadão, que ele está sendo manipulado? Muitas vezes o eleitor ele é manipulado, o cidadão é manipulado e não tem a compreensão que está sendo objeto dessa manipulação, dessa fraude. Como você bem falou, se utilizam de questões sentimentais, emocionais, muitas vezes maquiadas, né, em uma série de interações e de informações ou de questões que são trazidas. Então, isso sim, muitas vezes nós não sabemos que estamos sendo manipulados, né? Então, isso é um problema muito grande, pois somos levados a tomar determinadas atitudes, muitas vezes a partir de algo que é organizado, né, isso é estruturado para que nós façamos a decisão de determinada maneira, mas muitas vezes sem uma reflexão mais adequada e pautada ali por instrumentos que buscam nos influenciar de maneira, como você falou, muitas vezes mais no aspecto emocional e sentimental. Isso já acontece aqui no Brasil? Olha, sim, nós sabemos que há
toda uma atuação, inclusive, Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral, né, já há muito tempo, estabelece resoluções e julgamentos importantes exatamente no caso das eleições, né, buscar uma forma adequada de realização de propaganda eleitoral, uma forma adequada de interação, não é isso, dos segmentos sociais e políticos. Então, nós temos isso, na verdade, é um fenômeno que impacta em maior ou menor medida todo mundo, né? Até que ponto o Estado deve regular de forma que ele não seja controlador, restringindo a informação? É um grande problema isso, político em todo o mundo, né? Como você vai impedir a pornografia, a exploração, a exploração de crianças, inclusive, as propagandas negativas e ilusórias, e sem ferir, sem que o Estado rompa essa fronteira da liberdade de expressão. Ótimo, Quem vai julgar isso? Essa é uma grande questão. Eu participo de uma discussão acadêmica com a Dublin City University, com professores e professoras que estudam muito essa questão do direito digital. E exatamente em janeiro, agora no evento que tivemos, esse foi um dos temas. Exatamente quem vai fazer esse controle, não é isso? Como vai fazer esse controle? E por quais razões eu vou fazer esse controle, né? O controle, a regulação, ela é importante, mas uma regulação que respeite os direitos. Dentre eles, como você bem colocou aí, a liberdade de expressão. Agora, o outro lado da moeda, a liberdade de expressão, como os direitos em geral, a gente fala bastante isso, né? Não são absolutos, ou seja, né? Eles são garantidos numa certa medida. Então, o que acontece? É óbvio que eu preciso organizar bem as leis, eu preciso interpretar adequadamente a Constituição e a legislação pelo Poder Judiciário, eu preciso estabelecer órgãos administrativos para atuar. Vamos trabalhar com um exemplo agora. Nós temos o ECA Digital, né? O ECA Digital estabeleceu, então, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados. Até mudou. Né? A autoridade, agora a Miriam Wimmer que está à frente. Ótimo, exatamente. Então, até mudou o status para ser uma autarquia, ou seja, para ter uma musculatura mais adequada para atuar. Então, trazendo esse exemplo, o ECA Digital estabelece que a Presidência da República, o Executivo Federal, vai regulamentar a lei. E lá já estabelece uma série de restrições. A lei fala, olha, não pode regulamentar, por exemplo, de uma maneira que promova o quê? O acesso ou o tratamento inadequado de dados. Então, respondendo à sua questão, é necessário que tenha uma regulamentação legal. É necessário que essa regulamentação legal seja bem seguida pelos destinatários, pelos órgãos, com, por exemplo, decretos bem feitos. E é relevante, obviamente, também que o judiciário faça uma interpretação adequada dessas leis, desses decretos. Não lhe parece que essa questão legal e questão de administrar, julgar, é uma coisa muito complicada que vai sempre estar sendo posta em questão? Por quê? Quem vai dizer o que é fake news e o que não é fake news? Essa autoridade, ela está, no seu entendimento, está bem constituída, ela tem meios de agir, porque parece que é uma corrida inglória. Você sempre está correndo atrás de alguém que inventou uma forma de burlar. Ótimo, né? A preservação do direito à informação, que a gente chama de direito à informação adequada, né? Por quê? Porque desinformação, como o próprio nome diz, não é informação. Eu estou querendo tirar a informação das pessoas, estou querendo fraudar o debate público. Então, um direito à informação adequado é bastante relevante, mas você está corretíssimo, né? Quem pode fazer essa análise? Claro que nós temos parâmetros que foram fixados internacionalmente, tem parâmetros que nós buscamos fixar internamente. Sim, numa democracia as questões são passíveis de debate, né? Agora, obviamente que tem limites, né? Por exemplo, né? Tem uma série de questões que não são verdades fatuais, elas não são verdades, né? Eu não posso dizer que aquilo aconteceu. Então, respondendo a sua questão, é um tema complexo, mas há alguns parâmetros. E claro que isso tem que ser feito com parcimônia, não é isso? Para não se suprimir opiniões legítimas, né? As pessoas podem ter opiniões legítimas. Uma coisa são as fake news, uma coisa é a desinformação, outras coisas são opiniões legítimas, mas esse cuidado precisa ter sim. Sempre caímos aqui naquele, quem vai julgar, né? Isso aí é algo que perturba vários países, vários dirigentes. No mundo, né? Quem vai dar a última palavra ou quem vai julgar? Sim, isso perturba quase todos. Em 2016, acho que foi o Klaus Schwab, que à frente lá do encontro de Davos, na Suíça, ele lançou um manifesto em favor da 4ª Revolução Industrial, né?
e pintando um cenário assim, bom, as tarefas que são menos cerebrais, as tarefas mais repetitivas serão exercidas por máquinas que vão aprender essas funções. Então, parece que de lá para cá houve um salto muito grande. E recentemente o Bill Gates disse o seguinte: em 2030 o ser humano não haverá qualquer atividade no trabalho que o ser humano não seja dispensável. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui do algoritmo? Ótimo. Primeiro, isso me traz muita preocupação. É claro que a tecnologia traz importantes questões para os cidadãos. É importante que no Brasil nós temos acesso a diversos serviços públicos eletronicamente, então isso é ótimo, né? Agora, o emprego da tecnologia tem que ser pensado também no impacto que tem em relação ao ser humano. Então, os algoritmos que você nos trouxe aqui, inteligência artificial generativa, a inteligência artificial que pode aprender, pode criar e tem sido utilizado bastante em todos os cantos e aqui no Brasil com grande ênfase no judiciário, na iniciativa privada, no Estado brasileiro como um todo. A grande questão é, obviamente, que há uma série de questões que a inteligência artificial pode nos auxiliar, mas tem um outro conjunto de questões que impõem uma forma de raciocinar, de pensar, que, penso eu, a forma pela qual os algoritmos que se encontram dentro da inteligência artificial não têm a prudência, não têm a construção, não têm os parâmetros adequados para bem decidir. Então, sim, a inteligência artificial também trabalha com esses algoritmos para permitir que ela realize uma série de atividades. Boas atividades são feitas, mas no meu entendimento essa afirmativa do Bill Gates não é completamente verdadeira, ou seja, não penso que seja algo bom. Você não acredita nisso? Eu acho que é possível que muitas decisões sejam feitas pela inteligência artificial, mas eu acredito que muitas delas não serão boas decisões. Bom, a teoria da comunicação lá atrás, aí na época lá daquela escola alemã, né? Escola de Frankfurt, tinha o emissor e o receptor da informação. Uhum. Aí, de repente, nós nos vimos com celulares na mão. Oba! Até os idiotas, foi aberta a porta, como dizia Humberto Eco, né? A internet liberou a voz até para os idiotas. Mas, enfim, não estamos tratando disso. Uhum. Mas, de repente, com a inteligência artificial, com as novas ferramentas e com o algoritmo, nós voltamos a ter o mesmo dilema. Eu, apesar de poder emitir, da internet ser uma disputa por atenção de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, mas parece que o algoritmo faz com que a informação, de uma certa forma, volte a ser de mão única. Concorda com isso? Que bom que você trouxe até a menção à escola de Frankfurt. Recentemente, infelizmente, faleceu um grande pensador, que é o Jürgen Habermas, que refletiu muito até sobre a questão dos jornais. A importância que os jornais escritos, ou mesmo a televisão, tem na construção da opinião, da esfera pública. Acontece que nós podemos interagir, nós, no nosso celular, no nosso computador, ou seja, as pessoas podem emitir mais opiniões. Só que isso não trouxe uma democratização, digamos assim, ou um ganho de pluralidade, porque, como você sabe, nós temos, por exemplo, muitos fenômenos da bolha. Então, eu penso de uma maneira, eu me manifesto de uma maneira, eu vejo determinadas coisas na internet e no celular. Os algoritmos, a tecnologia vai me classificando. Eu vou sendo classificado. E eu acabo interagindo com pessoas, recebendo informações, muitas vezes que são relacionadas com como eu penso e como eu ajo. Isso faz com que eu crie essas bolhas, por quê? Porque pessoas que pensam de maneira diferente, que consomem informações diferentes, acabam interagindo apenas com elas mesmas. E, de outro lado, vão ter pessoas que pensam diferente, mas só vão interagir com aquelas pessoas. Isso faz com que nós temos uma grande polarização, porque as pessoas diversas, né, interagem menos. Então, isso tem trazido até problemas para a política, para a construção política plural, para a construção de acordos e entendimentos. E a polarização também, que isso é um fruto dessa gestão pelo algoritmo, né, que favorece aquela coisa que chama mais atenção, um lado contra o outro, né? Você conhece algum país do mundo, se em algum país do mundo já existe um tipo de aprendizagem, de informação, na escola mesmo, para ensinar as pessoas a discernir, fazer a diferença entre o que é falso e o que é verdadeiro, que procure desconfiar da mensagem que está recebendo? Então, existem alguns projetos educacionais, né?
sejam com políticas públicas ou de escolas, apontando exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei de uma banca de doutorado que exatamente o tema era educação digital, né? Lá do Andrei Fret, da PUC do Rio Grande do Sul, apontando exatamente várias políticas públicas que precisariam ser feitas para lidar melhor com a educação, a formação dos cidadãos, né? Então, sim, isso são questões que são trazidas e têm sido objeto de implementação em alguns lugares. Esse tipo de proposta, fatalmente, ou em algum momento, teria que passar por aqui, pelo parlamento. Porque trata-se de educação, da educação básica, né, e fundamental. Você acha que a lei brasileira de proteção aos dados e, por extensão, a educação, a atenção, a justiça está sendo feita com a legislação que temos agora? Ótimo. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei importantíssima que tem sido implementada. Óbvio que há melhorias a serem feitas, mas é uma legislação relevante. Nós temos no Brasil também uma regulamentação do processo educacional na Constituição, uma regulamentação importante. E temos também, como você bem sabe, leis aprovadas aqui no Parlamento, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo, que é a nossa grande lei. Essas leis estabelecem várias regulamentações relevantes. Por exemplo, então, a questão do pluralismo de ideias, né? O pluralismo de formas de se atuar educacionalmente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: há sim um marco, há uma orientação, mas uma regulamentação mais detalhada pode ajudar. A publicidade brasileira, ela, em alguma forma, ela está infringindo algum direito do cidadão? Com o advento da inteligência artificial, com coisas como, por exemplo, apostas em jogos de azar, e não necessariamente jogos de azar que envolvam apenas dinheiro, mas assim, utilizados para vender alguma coisa e que geram ansiedade na psique das pessoas. Sim, a forma pela qual as propagandas são feitas mudaram muito. Antigamente nós tínhamos propagandas mais focadas na TV e no rádio, agora bastante na interação da internet, até com influencer, com pessoas que têm muitos seguidores. A gente observa até um momento bastante contemporâneo, o ECA Digital se preocupando com a propaganda para crianças, né? Por exemplo, o ECA Digital não permite o que a gente chama de perfilamento, classificação das crianças a partir das informações que se obtém para se fazer propaganda para essas crianças. Explica um pouquinho melhor o que é esse perfilamento. Perfilamento é você fazer uma classificação das pessoas à luz das informações dos dados que nós temos, ou seja, o que nós consumimos, onde nós vamos, o que nós pensamos, não é isso? Características pessoais. Então, obviamente, cada um de nós tem uma individualidade e permite, então, com os dados, se classificar as pessoas. Aquela pessoa tem interesse mais por aquele assunto, ou aquela pessoa tem interesse mais por aquele esporte, ou tem interesse mais por aquele tipo de compra. E a partir dessa classificação, você pode ser mais efetivo na propaganda, não é isso? Informando aquela pessoa algo que, a princípio, ela teria interesse ou ela poderia ter interesse. Então, mudou, sim, a propaganda agora feita a partir dos dados que são obtidos de maneira lícita ou ilícita, causa, assim, muitas vezes isso que você nos trouxe aqui, uma ampliação da ansiedade, né? Muitos estudos apontam que nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas mais ansiosas, né? E tem muito a ver com esses constantes estímulos que nós recebemos. Esse sistema de sedução e recompensa que existe nos jogos via internet e tal, ele também trabalha dentro do mesmo esquema, né? E como nos outros países existe algum limite legal para que seja aberto o código do algoritmo que determina o que a gente vê, que nos é oferecido? Essa discussão sobre o algoritmo é sempre complexa, porque as empresas que criaram os algoritmos alegam segredo industrial, né? Ou seja, eu tenho um negócio que, dentre as ferramentas do meu negócio que me possuem, tem um algoritmo. Esse algoritmo, então, se for aberto, pode fazer com que uma empresa concorrente conheça o meu algoritmo e se beneficie disso de maneira indevida. Então, se discute muito no Brasil e no mundo, né, de que maneira esses algoritmos precisam ser vistos não apenas, como falando aqui de uma empresa, de videogame, por exemplo, como você nos trouxe aqui, não apenas como uma proteção né, de um segredo industrial ou de uma propriedade privada, mas como isso impacta, né? Nós vemos
especialmente nas discussões europeias, tentando, né, acomodar a proteção ao negócio, a proteção, né, isso é a empresa, que é importante, mas, né, com a maneira pela qual as pessoas podem ter um pouco mais de transparência de como elas vão ser seduzidas, de alguma maneira, influenciadas. A Meta, na Austrália, por exemplo, a Meta, que é dona do conglomerado WhatsApp, Facebook e acho que Instagram também, né? Na Itália, não, desculpa, na Austrália, existe uma lei que agora apenas jovens a partir dos 16 anos poderão aderir a esse tipo a essa rede social. Meta perde dinheiro com isso? Está diminuindo a quantidade de pessoas que usam, pelo menos até atingirem aquela idade. Então, sim, ela está perdendo dinheiro com isso. Que tipo de cuidados o cidadão comum, evidentemente, não é tão hábil no manejo de seus dados, da proteção dos seus dados, que tipo de cuidado no cotidiano você acha que esse cidadão deveria seguir? Eu, por exemplo, recebo todo dia, com os primeiros 5 números do meu telefone, recebo uma ligação me avisando que você não compareceu ao INSS porque você está para fazer prova de vida. Ou então, compra com alerta do banco tal. Enfim, todo dia isso. Talvez por causa da minha idade eles acham que eu sou trouxa, né? Mas eu também recebo quase todo dia uma ligação ou uma mensagem pedindo informações, pedindo dados, ou falando que você tem direito a alguma coisa, ou que uma compra foi bloqueada e você tem que entrar em contato com a central. Então é bastante importante, primeiro, ver se é um canal oficial, né? Buscar e descobrir. Se então está procurando um banco X, está procurando o órgão tal, não é isso? Procurar no site oficial desse órgão, não é isso? E buscar entrar em contato. Recentemente, por exemplo, fomos objeto de uma tentativa de golpe dizendo, olha, uma empresa de concessão de luz está querendo devolver dinheiro, né? Me passa o dado do teu banco, me passa, né? Então, a primeira questão é buscar os canais oficiais. Segundo, né, não fornecer, a não ser que você tenha certeza ou que está conversando com os canais oficiais, não fornecer uma série de dados importantes, como seu CPF, né, especialmente, obviamente, senhas de seja lá o que seja isso. Mas a mais importante é buscar os canais oficiais, penso eu. Isso também se aplica a notícias? Procurar saber se uma notícia é verdadeira ou não? Isso é bastante interessante e importante a sua questão. Todos nós recebemos muitas comunicações, especialmente por WhatsApp. Não apenas, mas especialmente. Não é isso? De, muitas vezes, pessoas que nós gostamos e tendemos a acreditar que o que ela está falando é verdade, né? Agora, às vezes, até a pessoa não tem má fé, mas te encaminha sem uma maior checagem de determinadas informações. Então, sim, né, é importante que nós façamos essa checagem. Como eu faço essa checagem? Eu busco pesquisar em repositórios, em locais, né, que têm maior confiança, profissionalismo, né, se aquela informação bate com a realidade. Então, sim. Hilton, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu aprendi bastante, espero que os espectadores tenham aprendido muito também. Ótimo, eu agradeço o convite, muito obrigado. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de, além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Leis de Mato Grosso beneficiam mulheres nos esportes. Espírito Santo cria Semana Estadual da Empregabilidade Trans. Pernambuco garante o uso de nome social no estado. Você sabe que tem muita coisa acontecendo nas casas de leis do país que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. É ano de Copa do Mundo, a grande paixão nacional. E o futebol feminino, que um dia já foi até proibido aqui no Brasil, também está em alta. Em Mato Grosso, iniciativas parlamentares têm beneficiado as atletas mato-grossenses. Em 2027, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas antes disso, 4 seleções, Canadá, Zâmbia, Coreia do Sul e Brasil, irão se preparar para o torneio, realizando jogos na Arena Pantanal, em Cuiabá. E se juntar na mesma fase futebol e Mato Grosso, é essencial falar do Misto Esporte Clube e seu time feminino. A equipe das Tigresas chegou recentemente à elite do futebol brasileiro, sendo o único representante do Centro-Oeste no Brasileirão. Mas para as meninas do Misto,
a maioria delas de outros estados, conquistar esse espaço também significa atravessar desafios desde muito cedo. Eu já jogava na rua com meninos e tive a oportunidade de iniciar aos 12 num projeto social que era mais voltado a tirar crianças da rua e ali da criminalidade, né, dar um futuro melhor. A carreira começou assim muito difícil, o preconceito naquela época era muito mais difícil do que hoje, mas não deixa de acontecer, não deixa de existir. A gente sabe que está numa evolução, mas ainda em passos curtos, mas eu tenho certeza que o futebol feminino não tem mais a volta do que a gente vivia antes. De 1941 a 1979, o exercício da grande paixão nacional foi proibido às atletas brasileiras. A interdição de 4 décadas ao futebol feminino teve reflexos duradouros, com menos incentivo e patrocínio para a modalidade, se comparada ao futebol masculino. No caso do misto, desde 2022, a equipe tem avançado nos gramados, graças a iniciativas como a do Parlamento Estadual, que ampliou o repasse de verba pública para o futebol masculino e também incluiu as equipes femininas que participam de torneios nacionais. É o que prevê a Lei 11.734, de 2022, de autoria do deputado Carlos Avalone. Ela altera a Lei 11.550, que cria o programa Mato Grosso Série A. A matéria prevê repasse de dinheiro público para as equipes do futebol profissional mato-grossense que disputem as séries A, B, C e D no gênero masculino e A1, A2 e A3 no gênero feminino, do Campeonato Brasileiro organizado pela CBF. A gente fala muito sobre a comparação de futebol masculino e feminino. A gente não quer sim também, né, uma valorização financeira, mas principalmente as condições de trabalho adequadas para que a gente desenvolva o nosso melhor e consiga os êxitos. A Lei 11.553 de 2021, de autoria do deputado Paulo Araújo, cria o Programa de Incentivo à Prática do Futebol Feminino no estado de Mato Grosso, seja por meio da promoção de torneios, campeonatos e eventos, bem como na destinação de espaços voltados à prática. Desde da base, do início, a iniciação mesmo, que é onde que você consegue formar atletas ou desenvolver ou criar mais atletas, que é a iniciação, ter nas escolas, ter campos, quadras disponíveis gratuitamente e a lei do incentivo, né, aos clubes que conseguem esse acesso nas competições nacionais é assim sensacional e eu acredito que por isso que o misto em pouco tempo conseguiu chegar num patamar tão alto assim do feminino. Com a criação do clube, os esportes começaram a ser jogados de forma mista, com a participação de homens e de mulheres. Mas lá no início, as disputas não eram no futebol, e sim no vôlei e no basquete. A gravidez e o puerpério são as fases da vida em que as mulheres mais precisam de apoio, seja emocional ou financeiro, mas muitas vezes é justamente nesse período que seus direitos não são preservados. Com as mulheres do esporte não é diferente. Pensando nisso, o Parlamento Estadual criou a Lei 12.315 de 2023, acrescentando a Lei 11.679, que dispõe sobre o Projeto Olympus, a garantia às atletas, para-atletas e atletas-guia, gestantes ou puérperas, o respeito à maternidade e aos direitos que as protegem, sendo garantido o recebimento regular das parcelas mensais do Bolsa Atleta até que possam retomar a atividade esportiva. A iniciativa é do deputado Fábio Tardim. Para atleta premiada nacionalmente e internacionalmente no goalball, modalidade voltada para pessoas com deficiência visual, Carol Duarte é uma das beneficiadas pela lei. Há 6 meses, ela conquistou um de seus maiores títulos, o de mãe do pequeno Matheus. É algo muito desafiador na vida de um atleta, né? Porque a gente tem que se abdicar de muita coisa, né? E ainda mais nós, mulheres, né? A gente sabe que a gente tem que ter esse momento exclusivo para o nosso filho, na gestação também, né? E depois que sai... Depois que a gente ganha, a gente tem outra cabeça. A gente fala que nasce uma mãe, né? E é verdade, né? Nasce uma mãe atleta. A para-atleta participou da Seleção Brasileira de Goalball até 2023. E aqui no estado, integra a equipe feminina do Instituto dos Cegos de Mato Grosso. Saber da continuidade do benefício durante a gravidez e o puerpério
foi uma segurança a mais para a Carol. Seria um sonho, né, participar com a equipe, com o clube, né, no Mundial. Porém, foi uma escolha que eu e meu esposo tivemos, né, de ter um filho, e já estava chegando a hora também, então a gente já tinha postergado. Eu falei, não, o momento vai ser agora, né? 31 de março é o Dia Internacional da Visibilidade Transgênero. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A legislação busca proteger essa população. No Espírito Santo, uma lei criou a Semana Estadual da Empregabilidade Trans. E em Pernambuco, o uso do nome social é obrigatório em instituições públicas e privadas do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O preconceito que travestis e transgêneros sofrem reflete muitas vezes na exclusão dessas pessoas do ambiente familiar, escolar e do mercado de trabalho. Para jogar luz nessa realidade, a Lei 12.627/2025 incluiu no calendário oficial do Espírito Santo a Semana Estadual de Empregabilidade e Capacitação de Travestis, pessoas transgêneras e não binárias. A data deve ser celebrada anualmente na semana que compreende o dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Para a ativista Débora Sabará, que coordena a Associação Gold, Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, para além do emprego, é preciso pensar formas de manter as pessoas trans na escola. Para a gente pensar na empregabilidade de pessoas trans, a gente tem que pensar na manutenção, na presença das pessoas trans no ensino fundamental, no ensino médio, né, de concluir esse direito garantido para todas as pessoas, inclusive para as pessoas trans, para que elas possam chegar no ambiente de trabalho, para que elas possam ter um trabalho. O meu vínculo, ele foi rompido, principalmente com violências físicas, verbais que eu sofri na escola na minha infância. E sobre a minha primeira experiência de trabalho foi com outras travestis que tinham salões de beleza, então me contrataram para ser auxiliar, para estar lavando o cabelo, mas a atividade que eu mais gostei foi com as escolas de samba. Então a minha inserção no mercado de trabalho foi com o carnaval. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que no Brasil 25% da população trans está formalmente empregada. E os rendimentos são cerca de 30% menores, mesmo entre as pessoas com ensino superior completo. Em Vitória, a Associação Gold tenta reverter um pouco esse cenário, oferecendo cursos para esse público. A gente tem ofertado sempre que possível vários cursos de curta e média duração, cuidador de idoso, segurança e portaria. A gente compra esses cursos e oferta aqui na Associação Gold para a população LGBT, priorizando sempre a população trans, que é a população que mais tem dificuldade de acessar esses serviços, né? Essas pessoas, no geral, estão completamente excluídas do mercado de trabalho em virtude do preconceito, em virtude de todo o estigma que é criado em virtude dessa sociedade ainda muito machista, patriarcal, heteronormativa, sabe? Então, a ideia dessa data é exatamente a gente dar visibilidade. E é muito triste o dado que a gente tem que a maior parte das pessoas trans no nosso país tem, infelizmente, na prostituição, muitas vezes, o único espaço de atuação. Então, a gente quer que essas pessoas sejam inseridas e, para isso, precisa de reconhecimento e precisa de visibilidade. Marcaram a consulta, apresentaram um documento, entraram em um órgão público. Por muitos anos, ações simples como essas foram motivo de constrangimento para pessoas trans e travestis. A diferença entre o nome no registro civil e a identidade de quem estava ali abria espaço para humilhação, deslegitimação e até para o abandono de serviços essenciais. Mulher trans, assistente social e servidora da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Jarda Araújo vivenciou de perto situações como essa. Era que os constrangimentos, né, que pessoas trans e travestis sofriam eram constantes.
nos mais variados espaços, porque na grande maioria das vezes, imagina uma pessoa chegando em determinado lugar, apresentando uma documentação, aquela documentação constando um nome de registro, mas aquele nome não sendo condizente com a imagem daquela pessoa, né? Ou não sendo o nome que aquela pessoa gostaria de ser chamado ou chamada. Então, por muito tempo, esse sempre foi o grande terror que pessoas trans e travestis, né, tinham no seu cotidiano, porque não conseguiam usufruir do seu direito ao uso do nome. A lei veio para mudar essa realidade. A medida torna obrigatório o uso do nome social nas relações com órgãos públicos e com instituições privadas de educação, saúde, cultura e lazer de Pernambuco. Diferente do nome de registro civil, o nome social é aquele pelo qual a pessoa se identifica e é reconhecida socialmente. Um direito fundamental da população transexual e não binária. Uma garantia simples, mas que pode mudar trajetórias. Muitas vezes as pessoas não compreendem como uma manutenção de uma violência. Você não ser reconhecido ou reconhecida pelo nome que você diz ter, que às vezes pode ser compreendido como apelido, para nós é o direito de efetivação de cidadania, né? Então, a partir do momento que eu tenho o meu nome reconhecido, eu consigo transitar, né? Eu consigo fazer as simples coisas que todo mundo geralmente faz. Na saúde, o peso desse reconhecimento é ainda maior. Por muito tempo, a falta dele afastou pessoas trans do atendimento, o que resultou muitas vezes no abandono de terapias. No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, há mais de 10 anos o Espaço Trans é um serviço especializado no acolhimento da população trans e travesti. O uso do nome social é política institucional no HC desde 2014. Eu acho que deveria ser melhor divulgado por todas as empresas. Tem que haver uma divulgação ampla nos seus gestores, para os seus gestores introduzir com a comunidade dos seus trabalhadores. A gente sabe que a sociedade ela só muda com movimento. Então a gente tem que movimentar a sociedade para transformá-la. Por isso que existem as pessoas trans. Elas estão aqui para transformar essa sociedade. Fica proibida a divulgação de dados como salário ou local de trabalho de servidoras públicas vítimas de violência doméstica. É o que determina um projeto de lei que está em análise aqui na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara proíbe a divulgação na internet de dados profissionais como remuneração, órgão e local de lotação de servidoras e empregadas públicas que estejam sob medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. De acordo com o texto, a proteção vale também para pessoas diretamente ligadas à vítima de violência doméstica, como pais, filhos e novos cônjuges. A supressão da divulgação das informações obrigatórias nas páginas oficiais de órgãos públicos deve ser determinada pelo juiz que concedeu a medida protetiva. A relatora do projeto na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destaca que o objetivo da proposta é evitar expor a mais riscos essas mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade. Esses mecanismos de transparência, para saber o salário, os benefícios dos servidores, ele é importante para um acompanhamento da sociedade sobre os servidores públicos. Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial, porque existem muitos dados, para além dos dados de salário, dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta ela é muito clara, vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, estão vulneráveis numa condição de risco. O projeto que proíbe a divulgação de dados profissionais de mulheres que estejam sob medida protetiva por violência de gênero ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovado, segue para análise do Senado Federal.
Senado lança o Guia das Candidatas para incentivar a participação das mulheres nas eleições. O material foi produzido pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado. O Guia da Candidata, que será distribuído gratuitamente, tem o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura. Dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Esse guia, ele é destinado a mulheres que sonham em representar suas comunidades em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara das Deputadas e dos Deputados, no Senado Federal ou em prefeituras, como também a lideranças comunitárias, ativistas, jovens, mulheres negras, mulheres trans, indígenas, rurais e de periferia que precisam de orientações objetivas para disputar eleições. Durante a sessão especial, a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, explicou a importância dessas orientações para as mulheres na política. A política não é neutra, ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõem obstáculos concretos à participação feminina. Então, mulheres enfrentam dificuldades maiores de acesso a financiamentos, às redes de apoio, à visibilidade, bem como são alvos mais frequentes de ataques, de desinformação e de violência política. O guia alerta as mulheres sobre os critérios de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Mas, além disso, o guia trata de assuntos mais delicados, como a violência política e os preconceitos sofridos pelas mulheres em todos os níveis do poder. E nós, mulheres do Senado Federal, sofremos de forma cotidiana violência de gênero. Esta é uma realidade. Hoje, se não gritarmos, se não lançarmos um guia da candidata, não existe guia de candidato, Augusta. Por que não existe? Porque todas as portas estão escancaradas para eles. Nós temos que criar zaps para nós temos que criar guias, nós temos que falar todo dia na televisão que a gente é candidata, ainda correndo o risco de ser suplantada pelos partidos ou pelas lideranças políticas. Esta é uma verdade. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser a bola da pancada, né? Toda hora alguém bate na gente. Toda hora alguém quer ocupar o nosso lugar. Querem ocupar nossas cotas, querem ocupar os nossos recursos financeiros para as campanhas, querem ocupar as nossas vagas para tudo. Eu vim de uma carreira militar onde eu via os homens brigando para que uma mulher não saísse coronel e eles ocupassem aquela vaga. Eu vim para a política e vejo toda hora os homens querendo ocupar as vagas das mulheres em vários cargos. É importante destacar que este guia reconhece que as mulheres não vivem os mesmos desafios da mesma maneira. Ele reconhece a pluralidade das experiências femininas no Brasil e fala também para mulheres indígenas, negras, quilombolas, periféricas, trans, do campo, das águas e de povos e comunidades tradicionais. Isso é essencial, porque a democracia só será verdadeira quando acolher de fato a diversidade das mulheres brasileiras. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas emissoras parceiras. Você vai ver agora uma reportagem da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. A matéria fala de uma lei que reserva vagas em obras públicas para as mulheres. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Luciana Rodrigues. A mão de obra das mulheres tem sido cada vez mais comum em setores do mercado que antes eram quase totalmente dominados pelos homens.
É o caso da construção civil. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou uma lei que reserva 5% das vagas em obras públicas estaduais para mulheres. Veja na reportagem da TV Legislativa. Esse é um setor que desperta o interesse da mulher. Prova disso está aqui, na Associação dos Moradores do bairro Aerorancho 2, em Campo Grande. Nós estamos em uma turma de 14 alunos do curso de eletricista predial. 2 mulheres fazem parte desse grupo. E nós vamos conversar aqui com o instrutor do curso, o professor Francisco Bercottini. Professor, há espaço sim para as mulheres nas grandes obras? Com certeza, muito espaço, inclusive não só na parte elétrica, tem parte de acabamento, pintura, cerâmica, até mesmo pedreiro também, tá? Também existe. E para que não fique nenhuma dúvida, elas são tão competentes quanto os homens? Olha, se bobear, estão saindo melhor que os homens, viu? O curso ainda está na fase teórica. Ao final, eles e elas estarão preparados para instalar, fazer manutenção e reparar a fiação em equipamentos elétricos e eletrônicos, seja na construção civil ou em prédios. O detalhe é que quando se fala em eletricidade, muita gente tem medo, principalmente as mulheres. Com Ignácia não foi diferente, mas ela venceu essa barreira. Quando era criança, tomei um choque, né, de 220, que é a energia que te joga, né, para longe. A 127 lá gruda você, né, então fiquei com medo. Fazer um curso de eletricista, então, nem passava pela sua cabeça? Não, nem sonho, nunca passou pela minha cabeça. E agora, o que te trouxe aqui? Olha, o Senai me ofereceu esse curso e eu gosto de estudar. Então, eu estou fazendo. Está pensando até na possibilidade de arrumar um emprego na área? Quem sabe, né? Parece uma oportunidade boa. Vou encarar. Dalva também está otimista com o curso, tem disposição de sobra para aprender. O meu objetivo é ter mais uma oportunidade no mercado de trabalho, porque o que eu quero mesmo é trabalhar com isso. Encarar grandes obras. Estamos aí. A disposição dessas mulheres ganhou mais um incentivo. É a Lei 4.096, de autoria da deputada Mara Caseiro. A lei reserva 5% das vagas em obras públicas estaduais para as mulheres. Parte de pintura, parte de eletricista, encanamento, parte de rejuntamento de azulejo, piso. Então, essas partes de acabamento que as mulheres são mais zelosas, mais caprichosas. Então, é onde que as empresas estão buscando mais essas profissionais para as suas obras, né? Mas ele reconhece que na construção civil, a participação delas ainda é pequena. Veja os números. Em Mato Grosso do Sul, a construção civil emprega 54 mil trabalhadores, sendo 30 mil apenas na capital. Em todo o estado, menos de 1% dessas vagas são preenchidas pelo sexo feminino. Com a lei da deputada Mara Caseiro e a vontade delas de ganhar mais espaço nas grandes obras, esses números podem mudar, principalmente nas obras públicas. Já eles garantem que não estão preocupados com a concorrência e elogiam as futuras companheiras dos canteiros de obras. Elas vieram para somar. Você entendeu? Vieram para somar. São inteligentes tanto quanto a gente. Pode não ter a força física, que na eletricidade ela não precisa de força física. O tipo de curso que elas podem ter no Senai, que é hidráulica, que é eletricista predial, que é de acabamento em geral, não precisa força física. Você entendeu? E elas, com certeza, elas têm muito mais tato com as coisas do que nós. Então não preocupa não. E tem espaço para homens e para mulheres? Positivo. E como será que anda essa lei agora, 14 anos depois? A TV Assembleia atualiza para a gente. Andréia, essa ideia que se transformou em lei aqui em Mato Grosso do Sul é uma daquelas situações em que a gente pode falar que a lei pegou. Desde então, os editais públicos do governo do estado prevêem essa exigência de contratação de mulheres. Nós procuramos o Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção aqui de Mato Grosso do Sul para entender melhor esse perfil de quem trabalha no setor. E os dados do Sinduscom indicam que, nas obras públicas, quase 9% dos trabalhadores são mulheres, superando o mínimo da lei, que é de 5%. E se a gente considerar tanto as obras públicas como as privadas, o índice é maior, pouco mais de 11%. De certa maneira, as discussões aqui na Lemes provocaram uma mudança de comportamento no perfil de contratação. O próprio sindicato, em parceria com o Sistema S, promove capacitações exclusivas para mulheres.
Uma outra consequência positiva da lei, além, claro, do nosso desenvolvimento enquanto sociedade de entender que as mulheres podem ocupar papéis que muitas vezes a gente vê como exclusivamente masculinos. E parabéns ao Parlamento Brasil pelos seus 20 anos. Valeu pela atualização, Tiago. Olha, eu estou achando muito bacana rever e atualizar essas reportagens, viu? No próximo programa tem mais. E a gente deixa vocês com fotos aqui da galera da TV Senado, celebrando mais uma vez os 30 anos da emissora. Até semana que vem, pessoal. Tchau! A cidade maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política. Porque não existe democracia sem a sua participação. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 16 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A mortalidade infantil entre as crianças indígenas no Brasil é o dobro da média nacional. Dados estarrecedores como esse foram debatidos pela Comissão dos Direitos Humanos. Representantes do governo pediram ao Congresso mais verbas. Segundo a presidente da comissão, senadora Damares Alves, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de indígenas. A maior parte deles convive com precariedade no saneamento básico, como falta de água tratada, coleta de lixo e esgoto, situação que impacta diretamente a infância. Na área da saúde, a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional. A agenda da saúde indígena, portanto, precisa combinar atenção diferenciada, presença
governança territorial, fortalecimento dos distritos sanitários especiais indígenas e articulação permanente entre União, estados e municípios. E aqui eu coloco, os 3 poderes precisam se envolver nessa agenda. Representantes da Defensoria Pública da União afirmaram que as crianças indígenas vivem em situação de vulnerabilidade agravada por violações históricas contra os povos originários. Segundo o órgão, entre os problemas enfrentados estão os impactos do garimpo ilegal, com relatos de exploração sexual de crianças em troca de comida, além da existência de crianças sem documentação civil. A Defensoria destacou que atua em grupos de trabalho voltados aos povos indígenas e defendeu políticas públicas efetivas para garantir direitos básicos, proteção e dignidade a essa população. Existem milhares, centenas de milhares de violações que não chegam nem a qualquer autoridade. A DPU funciona como instrumento, e aí eu repito, de vocalização, de amplificação dessas demandas. A gente precisa respeitar os modos de vida de cada etnia, de cada comunidade. Então, de fato, é isso. A gente do Fórum, senadora, a gente tem buscado a capacitação extrema de todos os conselheiros tutelares que tenham atuado em alguma comunidade que necessita desse atendimento específico. Porque a gente precisa ser humano, a gente precisa garantir principalmente o fortalecimento dos vínculos familiares. Representantes do governo lembraram as vulnerabilidades das crianças indígenas, as dificuldades de acesso a políticas públicas que elas têm e a necessidade de ampliar o olhar para as crianças que estão no contexto urbano e em migração, porque elas permanecem invisibilizadas e passam por múltiplas formas de exclusão. Eles apresentaram ainda algumas iniciativas. Eu trago também a portaria que saiu na semana passada durante o ATL, que é o primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena. É um programa específico, por quê? Porque dentro da CESAI nós organizamos junto, eu posso dizer que é um programa construído com os povos indígenas, a partir dos 5 seminários regionais, com indígenas pesquisadores e pesquisadoras que somaram nos 34 de 6, e assim a gente conseguiu ter um programa que a gente pode falar com toda certeza construído com os povos indígenas e não um programa para os povos indígenas. Essa aqui é uma das iniciativas do curso, na verdade é uma formação promotores indígenas de direitos humanos, que foram feitas com o povo Chavante, Guarani-Kaiowá, Yanomami. É uma formação para promotores indígenas de direitos humanos, para atuação direta sobre direitos e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então essa é uma formação que a gente construiu com os povos indígenas. É fundamental avançarmos em políticas públicas que sejam intersetoriais, territorializadas e construídas com a participação indígena real. E, nesse sentido, reforço o papel fundamental dessa casa. É essencial garantir investimento e destinação de recursos para essas políticas, para que essas políticas saiam do papel e se concretizem nos territórios. Finalizo reforçando que é essencial proteger as crianças indígenas, proteger seus territórios, proteger suas culturas e proteger o nosso futuro e o futuro dos povos indígenas. A programação especial do Congresso Nacional em comemoração ao aniversário de Brasília e ao mês dos povos indígenas já começou. Estudantes do ensino fundamental assistiram hoje ao filme Encontro com Darcy, no Memorial dos Povos Indígenas. O filme resgata o legado do ex-senador Darcy Ribeiro em uma das suas grandes causas, a questão indígena. Na experiência em realidade virtual, o visitante encontra Darcy em conversa com o Yandara, jovem indígena contemporânea. A narrativa aborda identidade, pertencimento, resistência e engajamento político. Darcy Ribeiro foi um militante indigenista muito importante, e
aqui. O que a gente tem a oferecer aqui de informações de Darcy Ribeiro são panfletos, são livros, mas fica uma coisa muito impessoal e não atrativa para os nossos estudantes. Infelizmente, os aparelhos culturais, eles não têm recursos tecnológicos que fazem com que as exposições se tornem mais atrativas para os estudantes. E essa oportunidade foi incrível, porque trouxe de uma forma muito sensível, muito bonita e muito interessante, atrativa para os estudantes. O filme continuará sendo exibido de 18 a 21 de abril durante a programação especial Visite o Congresso no Aniversário de Brasília. As sessões serão às 9h30, 10 horas, 10h30 e 11 horas. Nesta programação especial, os visitantes terão acesso também às cúpulas do Congresso, entre 9 da manhã e 13h30 da tarde. E dentro do Congresso, os visitantes serão surpreendidos pelas vozes que constroem o Brasil. No projeto Visite em Cena, das 2 às 3h30. A visitação ao Congresso tem a intenção de mostrar o trabalho dos senadores e a história do parlamento para os estudantes e para a população em geral. O Visita 360, que é um projeto de filmes em realidade virtual, é exibido no programa Visite o Congresso, então o visitante faz o passeio, mas a gente também tem a intenção de fazer algumas parcerias com outros órgãos para poder levar a experiência para alunos da rede pública. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento que autoriza a missão oficial de membros da comissão aos Estados Unidos para acompanhar a situação de cidadãos brasileiros em situação de custódia naquele país. O acompanhamento direto em loco permitirá não apenas a verificação das condições de custódia e do respeito às garantias fundamentais, mas fortalecerá o diálogo institucional com autoridades estrangeiras, contribuindo para a transparência, cooperação internacional e proteção de direitos de cidadãos brasileiros no exterior. O requerimento que Vossa Excelência apresenta para que uma comissão se desloque até os Estados Unidos, eu acho que é importante. Esperamos que renda algum resultado em benefício não só do conjunto dos brasileiros, mas em particular do Ramagem e da família dele. Policiais e bombeiros militares podem vir a ter um peso salarial igual em todo o país. É o que determina uma sugestão legislativa aprovada na Comissão de Direitos Humanos, que agora passa a tramitar como proposta de emenda à Constituição. O relatório propõe uma alteração na Constituição para determinar a criação, por lei federal, de pisos salariais nacionais para policiais e bombeiros militares. A ideia foi enviada por Gabriel dos Santos Silva pelo portal E-Cidadania. Como recebeu as 20.000 adesões necessárias para ser aceita, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. O relator transformou a sugestão em uma proposta de emenda à Constituição, que agora passa a tramitar no Senado. A vida de um policial não tem maior ou menor valor em decorrência de um estado a qual ele trabalha. Por isso, precisamos que seja implantado um piso salarial nacional. E é um mínimo de reconhecimento profissional necessário para um segmento que coloca a vida em risco para defender a população. Uma mesa de conversas marcou o início das comemorações dos 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa do Senado. 4 ex-secretários, mais o atual, participaram de um papo descontraído que revelou os bastidores de um dos cargos mais importantes do Congresso Nacional. Muitos abraços, fotos, conversas. Um reencontro para matar a saudade, mas também para lembrar uma história que se confunde com a própria história do Senado e do país. Grandes momentos, como, por exemplo, poder viabilizar a votação da lei do ficha limpa, por exemplo, né? E que tinha um óbice, né? E que a gente precisava encontrar uma solução. Uma lei
lei recém-aprovada, ela é menos testada no tempo do que um costume que existe há muitas décadas, às vezes centenas de anos. Então, para mim é um motivo de muito orgulho ter um dia titularizado a Secretaria-Geral da Mesa, não só porque a Secretaria-Geral da Mesa exerce uma função relevante, mas porque ela tem resistido e se aprimorado nesse teste do tempo. Na mesa redonda, como parte das comemorações dos 80 anos da SGM, ex-secretários gerais compartilharam histórias e momentos que se destacaram nesse período com atuais funcionários da secretaria. O telefone tocou, era o presidente, né, pedindo para mim ir lá no gabinete. Aí eu fui, aí cheguei lá, ele puxou a cadeira, e sentou, mandou eu sentar e disse assim: eu lhe chamei aqui para você colaborar comigo na Secretaria-Geral da Mesa. Aí eu... Você sabe o que eu falei para o presidente? Eu disse: estou preparado. Desse jeito para ele, né? Tem um botãozinho na mesa da Câmara que eu adoro. É um botãozinho, uma chavezinha, liga e desliga assim, que você desliga o microfone dos deputados. Pô, o Ulisses Bandeira, vamos votar agora. Deu coro, vamos votar agora. Desliga o microfone. Pá, desligou o microfone. E lá embaixo estava um deputado, líder do PDT na época, hoje senador, o Everton Rocha. E o Everton gritava e se esgoelava e nada do microfone funcionar, porque estava desligado. Lá pelas tantas, ele pega o regimento comum e arremessa. Mas arremessa mesmo, com força, com violência. Jogou em cima da mesa e o livro passou aqui. Tá vendo, Eunício, onde você tá? Eu do lado, o livro passou aqui no meio, entre nós dois. Juro, podia ter acertado um ou outro. O Bandeira teve o desafio de ir para o remoto. O meu desafio foi tentar trazer o pessoal de volta para o presencial, que acho que a gente não conseguiu direito até hoje. Até hoje. Quem costuma acompanhar as sessões plenárias do Senado certamente já observou aquelas pessoas que circulam aqui atrás da mesa onde fica o presidente do Senado, outros senadores e às vezes até convidados. Elas fazem parte da Secretaria-Geral da Mesa e a presença delas aqui é fundamental para que as sessões plenárias aconteçam da melhor forma possível. E o trabalho da SGM não para por aqui. Durante a sessão é só a ponta do iceberg. São as pessoas que estão mais imediatamente ligadas ali à gestão da mesa, assessoramento do presidente e do restante da mesa. Mas acontece muita coisa ali atrás. O processo legislativo se inicia lá na Secretaria do Senado, quando o primeiro projeto é apresentado, ele é autuado. Então tem todo um trabalho de checagem de documentos, de gestão dessa documentação. Também o cuidado da gestão do mandato dos parlamentares, das licenças, da questão partidária, dos blocos. A Secretaria-Geral da Mesa foi criada em 1946. Até então, era o secretário-geral da Presidência que prestava assessoria à mesa. De lá para cá, são 80 anos e muitas mudanças. De sede, de regime político e do jeito de trabalhar. Dos textos datilografados ao sistema eletrônico de votação e as ferramentas de inteligência artificial que hoje apoiam o processo legislativo. A estrutura cresceu, a equipe se especializou, mas não mudaram a missão de garantir que a atividade legislativa funcione com qualidade e transparência e o orgulho de quem faz parte dessa história. Participar dessa história é participar da história do Brasil. Seja nos tempos da Covid, seja nos tempos de impeachment, seja nos tempos de votação de emenda constitucional relevante. Todos esses episódios, né, que recordamos das cenas históricas dos senadores, tinha lá do lado, né, um secretário-geral, temos aqui 4 gerações presentes, e acho que o Senado valorizar isso, rememorar e, de certa forma, registrar, né, a evolução dos trabalhos, a evolução dos processos, é muito gratificante. Um trabalho que é o centro do processo legislativo, que está junto na confecção das normas que nos regem na sociedade, e poder participar disso de muito perto é um privilégio. O comediante Chico Anísio foi homenageado hoje em sessão especial no Senado. Convidados destacaram a importância do ator para a cultura e para a televisão brasileira.
Conhecido por dar vida a vários personagens marcantes, Chico Anísio também foi escritor, roteirista, compositor e um dos maiores nomes da televisão brasileira. Marcou gerações com personagens que atravessaram o tempo. O ator morreu em 2012, aos 80 anos de idade. Para homenagear a trajetória do artista, o Senado realizou nesta quinta-feira uma sessão especial. Chico Anísio fez mais do que nos fazer rir. Nos ensinou que o riso também é uma forma de resistência e que um povo que ri de si mesmo é um povo que ainda não desistiu de se transformar. O artista nasceu em 12 de abril. A data foi escolhida como Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Durante sua vida, Chico lutou contra o preconceito às pessoas com transtornos mentais. Chico Anísio, na visão futurística, ele pediu para criar esse termo. Ele cobrou a presença de medicamentos na farmácia popular. Eu prometi para ele que eu ia continuar cobrando e brigando. Continua até hoje. E a gente não consegue entender por que o próprio Estado não produz antidepressivos. Os medicamentos, 99% não têm patente. Por que os laboratórios do Estado não produzem? Porque é um preconceito, é uma discriminação. Foi por causa do Chico que o Brasil instituiu essa lei, né, no dia do aniversário do Chico, do enfrentamento ao preconceito, dessa questão da doença mental, né, uma data para combater esse preconceito com pessoas com transtornos e deficiências mentais. Os convidados também destacaram a importância do ator para a cultura e a televisão brasileira, ajudando a contar a história do Brasil através de risadas. Para mim, o Chico era pura presença. Chegar ali no escritório era aquecer o meu coração. Era amor, era afago e paz. Estar junto dele era parceria, mas principalmente aprendizado. Ele nos ensinou que o riso não serve apenas para esquecer os problemas, mas para criar coragem de encará-los. Ele não foi apenas o homem das mil faces, mas foi o homem que nos ajudou a encontrar a nossa própria face. Quem somos nós, brasileiros, com todas as nossas imperfeições? Alimentação saudável e uso frequente de ultraprocessados. Este é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após esta edição do Senado Notícias. 2 bilhões de adultos no mundo. No Brasil, 60% dos adultos estão acima do peso, condição que atinge 3 a cada 10 crianças no país. Falar de alimentação saudável é cultivar hábitos que privilegiam os alimentos in natura, ao contrário dos chamados alimentos processados ou ultraprocessados. Uma situação em que o preço dos alimentos ultraprocessados ele é cada vez mais barato e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, além de que alimentos saudáveis a gente tem que preparar, então exige tempo. A praticidade dos ultraprocessados pesa muito nessa escolha. Então a gente vê que é o ambiente e aí a gente aponta para o Estado, né? Realmente o Estado precisa fazer algo para mudar essa situação. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis por obesidade infantil, adulto, e hoje já existem estudos dizendo que esse comprometimento do pâncreas, a gente está ouvindo muito pancreatite, tem a ver com produtos processados e ultraprocessados, e que muitas vezes não são alimentos, como por exemplo, os refrigerantes não são alimentos. A União por ano gasta 10,4 bilhões de reais para tratar a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, 10,4 bilhões. Aí, o que acontece? Se nós começarmos a introduzir, se nós proibirmos os ultraprocessados no dia a dia dos nossos brasileiros e brasileiras, consequentemente irá diminuir diabetes, irá diminuir doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. E isso diminui o impacto financeiro na União. A alimentação saudável é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais ou minimamente processados. O que é isso? Que não passaram por transformações. É um feijão que ainda é feijão, é uma alface que ainda é alface, é uma carne. Então, são alimentos de verdade. Então, quando a gente fala dessa
alimentação natural, a gente está falando de comida de verdade, que traz cultura, que traz saúde, que traz um bem-estar para a população de uma forma geral, e é isso que a gente traz também para o programa de alimentação escolar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Republicanos acredita que a presença feminina na política é mais do que uma questão de representatividade, é uma necessidade. Nós, mulheres, temos a sensibilidade de quem vive os desafios do dia a dia e a coragem de quem não desiste. Fortalecer a participação feminina é fortalecer a democracia, é construir um futuro mais justo. Junte-se a nós, filie-se ao Republicanos. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Fim da Cracolândia, Túnez Santos, Guarujá, Rodoanel Norte, linha 6 do metrô, linha 17, aquela da Copa, trem Intercidade São Paulo Campinas, tabela SUS Paulista, pagando 5 vezes mais que a tabela federal, 16 novos hospitais, reabertura de 8 mil leitos, milhares de alunos no exterior com Prontos para o Mundo, 105 mil famílias saindo da pobreza com o programa Superação, menores índices de criminalidade desde 2001, quase 90 mil moradias entregues, 102 mil em construção. Republicanos no governo de São Paulo, tornando o impossível possível. Como quitar as dívidas e organizar as finanças? Por que tantas famílias brasileiras estão endividadas? Quais as consequências para o comércio e para a economia do país? Como começar a renegociação das dívidas? O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, e a professora e economista Carla Bene respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Vitória é a melhor cidade do Brasil para se viver, segundo o ranking Austin Veja Negócios. Saltamos de 4 para 50 escolas de tempo integral. Somos destaque nacional em saúde e reduzimos em mais de 50% o índice de homicídios. Estamos zerando a extrema pobreza e gerando mais emprego e renda. Números que traduzem uma cidade com mais oportunidade e qualidade de vida. Esse é o jeito republicano de trabalhar. A Cidade Maravilhosa ganha o Dia da Praia, 30 de junho. Produtores de morango do Espírito Santo sofrem com invasão do produto egípcio. Plásticos poluem 70% do litoral brasileiro. Interesses econômicos dificultam acordo global. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário.